público. Apenas um grito de liberdade. A luta não vai parar! Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá. Uma emergência médica de graves consequências atinge cerca de 150 mil brasileiros a cada ano. Estamos falando do acidente vascular cerebral. E para conversar sobre esse problema, Cidadania recebe a neurologista Letícia Rebelo, neurologista do Hospital Brasília. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada, Paulo. Obrigado pelo convite. Acho que vai ser um papo super importante para a gente falar dessa doença que tem uma prevalência tão grande. Letícia, o acidente vascular cerebral, também chamado de AVC, e mais para os mais antigos era o derrame cerebral, ele não é exatamente uma doença só, ele tem duas formas basicamente diferentes, né? Exatamente. A gente, na verdade, nem gosta de usar o nome derrame porque dá aquela impressão de que não adianta chorar pelo leite derramado, ou seja, que não tem nada que a gente possa fazer para o AVC. E, na verdade, tem muita coisa que a gente possa fazer pelo AVC, sim. Então, a sigla que a gente acaba usando é o AVC, de acidente vascular cerebral. Ou AVE, né? Popularmente, a gente acaba chamando mais de AVC porque existem tão grandes denominações para o AVC, o pessoal chama de passamento, de mal súbito, né? Aí é o derrame. Então, a gente está tentando consolidar agora o nome AVC para ficar mais popular e a gente acabar abrangendo mais essa doença que ainda é tão negligenciada. E como você mesmo falou, existem dois tipos de AVCs. Então, existe o AVC isquêmico e existe o AVC hemorrágico, né? O AVC isquêmico acontece quando um vaso da cabeça entope por um coágulo ou um trombo e o AVC hemorrágico acontece quando o vaso da cabeça estoura, né? Então, em geral, o AVC isquêmico tende a ser menos grave do que o AVC hemorrágico e é esse também que a gente tem mais oportunidade de tratamento. Agora, o diagnóstico do AVC sempre exige exames complementares, seja um raio-x ou seja que exames seriam esses? Esse ponto é super importante. Veja, o diagnóstico de um AVC é clínico, mas a gente não sabe diferenciar só olhando para o nosso paciente se o AVC é isquêmico ou é hemorrágico. Para saber diferenciar se é isquêmico ou hemorrágico, a gente vai precisar de um exame. O exame geralmente mais popular que a gente consegue fazer na maioria das emergências é uma tomografia de crânio. Então, a tomografia é o principal exame que a gente já consegue diferenciar o AVC isquêmico do AVC hemorrágico. Existem exames mais sofisticados, como, por exemplo, a ressonância e outras técnicas de tomografia também, mas para a gente começar a tomar qualquer conduta, ou seja, qualquer tratamento, a gente precisa do exame de imagem, porque senão a gente pode fazer uma abordagem que é oposta dependendo do tipo de AVC. Agora, a gente sabe que o Brasil é um país imenso e nas localidades onde não existem esses recursos, como é possível intervir? Pronto, esse é um super desafio. De fato, o Brasil é um país de proporção continental que ainda tem uma heterogeneidade muito grande relacionada a atendimento, à infraestrutura, principalmente região norte e nordeste. Então, quando a gente observa a concentração de centros de AVC, ou seja, unidades especializadas no atendimento do AVC, a gente observa que há uma desproporção muito grande, com uma concentração muito maior na região sul-sudeste. Nessas regiões mais remotas, longínquas, de fato, a gente ficaria limitado em relação ao tratamento agudo, porque a gente precisa de uma infraestrutura mínima, como eu acabei de comentar. A nossa preocupação, Paulo, é de eventualmente a gente tomar qualquer conduta e dar remédio em casa para um paciente com sintoma de AVC. O popular é da aspirina, né, da OAS, e se for um caso de AVC hemorrágico, ou seja, um sangramento na cabeça, a gente sabe muito... Vai agravar, né? Vai agravar. Aqui, porque a população já conhece
conhece aquela expressão afinar o sangue. A aspirina afina o sangue. Perfeito. Que nesse caso, no AVC hemorrágico, está precisando haver estancar o sangramento, né? Exatamente, por isso que a gente orienta, inclusive a gente orienta colegas médicos que não tomem condutas, né, antes de fazer um exame de imagem, antes de fazer a tomografia. Então, nessas áreas que não tem acesso, a gente teria que transferir o paciente para uma região próxima, com uma infraestrutura mínima, que ele pudesse fazer o exame de imagem e depois fazer a abordagem terapêutica direcionada. É fácil fazer a diferenciação pelos sintomas? Acho que não, né? O hemorrágico pelo menos potencialmente mais grave, tem consequências mais graves, e o isquêmico, mas os sintomas são mais ou menos os mesmos. Quais seriam esses sintomas? Exato, os sintomas são o mesmo, e a gente olhar para um paciente e falar se é isquêmico ou hemorrágico é quase a mesma coisa do que jogar uma moeda para cima, tá? Só não é tanto porque a proporção do AVC isquêmico é em torno de 85% dos casos, então é uma doença mais prevalente. E ainda bem, porque é a doença que a gente tem mais oportunidade de tratamento também. Ao passo que o AVC hemorrágico, a proporção vai em torno de 15% a 20% dos casos. Tá? Então, os principais sintomas, os sintomas são, como você acabou de falar, são os mesmos. E os principais sintomas, eu vou pedir para lembrar de pelo menos 3, que é boca torta, então a gente pede para a pessoa sorrir e observa que um lado do rosto fica paralisado, a boca não consegue mexer. Perda de força de um lado do corpo, então lembra que não é todo o corpo que fica fraco. Em geral, é todo um lado, lado direito, braço e perna direita, ou lado esquerdo, braço e perna esquerda, ou uma sensação de dormência também. E dificuldade para falar. Então, pede para a pessoa falar uma frase qualquer, né? O céu de Brasília é azul, e a pessoa pode não conseguir nem articular essa frase e nem conseguir falar nada. Esses 3 principais sintomas, né, lembram muito, a gente vai fazer uma analogia com a palavra SAMU. Então, SAMU, sorria. O A de abrace, então levantar os braços como se for para simular, para dar um abraço, observa que um lado do corpo não mexe. O M do SAMU de mensagem ou de música, a pessoa não consegue falar. E o U, urgente. Então, lembrar desses 3 principais sintomas, lembrar da palavra SAMU, porque a gente sabe que um dos maiores inimigos do AVC é o tempo. Agora, o AVC não está associado a nenhum trauma, né? Não houve nenhuma, nesse caso, não houve nenhuma pancada, não houve nada que desencadeasse, assim, né? É preciso fazer essa diferenciação também, né? Perfeito. O AVC por definição, é uma lesão vascular que acontece de forma súbita. Espontânea, né? Espontânea, súbita. Até existem algumas situações, Paulo, que podem ser desencadeadas por trauma, mas não é a regra, isso seria uma exceção. A regra é um senhor que está jantando com a família, quando começa subitamente os sintomas, então é de uma hora para outra, não dá aviso prévio na maioria das vezes, e são esses sintomas que eu falei que são os principais, que a gente tem que lembrar. Agora, o jantando não quer dizer que aconteça mais de noite, né? Não, na verdade, pode acontecer em qualquer momento do dia. A gente observa que no final da noite, ou seja, 5 da manhã, 6 da manhã, durante o dia, a tendência é ser um pouco mais reconhecido. Por que isso? Porque existe uma porcentagem grande de AVC que acontece durante a noite, durante o sono. E se você reparar, eu não falei em nenhum momento de dor, né? A maioria das pessoas que tem AVC na madrugada não tem dor nenhuma. Então, só vai reconhecer... Mesmo aquelas que têm AVC hemorrágico? O AVC hemorrágico, em geral, dói a cabeça, né? Mas a gente também não tem como colocar isso como uma regra. Então, mesmo aqueles que acontecem no período noturno, muitas vezes o reconhecimento só vai acontecer na manhã seguinte, quando a pessoa teria que acordar e não acorda direito, a família nota a falta do parente que devia estar acordado e está dormindo ainda. Agora, eu estou lembrando que você falou que quem estava jantando era aquele senhor. Isso não é por acaso, né? Porque, em geral, as pessoas a partir de uma certa idade é muito mais frequente terem o AVC. Né? Perfeito. E, para isso, a gente tem que lembrar dos fatores de risco de AVC. A gente acaba dividindo os fatores de risco em fatores de risco não modificáveis, ou seja, são aqueles que eu não tenho como modificar, eu já posso exemplificar, e fatores de risco modificáveis. Na verdade, o que todo mundo quer saber é como que eu previno um AVC. Aí, né? Tem uma questão que envolve também um negócio muito difícil, que é a mudança de comportamento. Perfeito. Porque é muito difícil, até, digamos assim, às vezes é até ofensivo chegar para uma pessoa, bom, por que você não para de fumar? Então, a pessoa não vai gostar de ouvir isso. Por que você não muda seus hábitos alimentares? Você está ficando gordo. Então, isso num país em que as pessoas estão, que o contingente de obesos é cada vez maior. Obesidade, sedentarismo, fumar, quer dizer, o tabagismo e alcoolismo são coisas que
a pessoa tem que fazer uma força para deixar de lado, né? Exato. Então, dentre os fatores de risco modificáveis, são esses que você acabou de falar muito bem. O principal vilão disparado é a pressão alta. E lembrar que 50% das pessoas que têm pressão alta não sabem que têm pressão alta. Né? O que é pressão alta? O que é a hipertensão arterial? Sim. Né? A hipertensão arterial é uma condição que a pressão do paciente fica elevada. E isso acaba trazendo uma fragilidade nos vasos sanguíneos e não só da cabeça, nos vasos sanguíneos do corpo inteiro. Então, a pressão alta, né, nos vasos, ela também aumenta o risco de infarto. Inclusive, os fatores de risco do AVC são exatamente os fatores de risco do infarto. Ou seja, se a gente consegue prevenir um, a gente também consegue prevenir outro. E a pressão alta, isso é um ponto super importante da gente lembrar, na maioria dos pacientes não tem sintoma nenhum. A pessoa está com a pressão alta e não está sentindo nada. E esse é um grande problema, que a gente só consegue descobrir muitas vezes depois que a doença já se instalou. Então, para a gente lembrar, a pressão alta é um dos grandes vilões, o diabetes, né, principalmente os pacientes que são hipertensos e diabéticos que não controlam, então as taxas de açúcar no sangue ficam muito elevadas, colesterol alto. O tabagismo, como você falou muito bem, o cigarro é um dos grandes vilões tanto do infarto quanto do AVC, como de outras doenças arteriais também pelo corpo. Uso de drogas, bebida alcoólica em excesso. Aí esse é um ponto Esse excesso aí é bom, por conta do freguês, não? O que é um excesso? O excesso, na verdade, tem até uma quantidade, mililitros, que poderia ser permitido por semana, né? Então, é uma dosagem pequena. Então, é sempre muito cuidadoso a gente falar que álcool e AVC. A gente sempre pede para evitar o consumo de bebida alcoólica, né? Principalmente os destilados, os fermentados, que são os que estão mais ligados. E um outro ponto que é muito importante que você comentou, que é a mudança de estilo de vida. Obesidade, sedentarismo, né? O paciente que anda com alta carga de estresse emocional, isso tudo favorece... A população também menciona muito, teve um choque emocional, isso também contribui, né? Acaba contribuindo, principalmente a longo prazo, porque isso afeta todos os órgãos e sistemas do organismo, né? O paciente que está sempre se mantendo estressado é o paciente que tem maior chance de desenvolver hipertensão, é o paciente que é a pressão alta, é o paciente que tem maior chance de desenvolver também diabetes, que é a taxa de açúcar elevada no sangue. Então, acaba que de forma indireta, essa alta carga de estresse, essas demandas que a gente acaba vendo muito nessa sociedade que a gente está vivendo hoje, isso pode contribuir sim, principalmente porque é um paciente que não vai priorizar a sua saúde, não vai priorizar a atividade física, vai se alimentar muito mal com comida processada, com pouca... A dieta mediterrânea, que é o que a gente sabe que tem maior chance de melhor prevenção de doença cardiocérebrovascular. O paciente vai comer comida fast food, né, ou comida ultraprocessada, isso acaba trazendo prejuízo na vida. E a obesidade, né, que hoje a gordura abdominal é a que mais está linkada, ou seja, relacionada à doença do coração e do cérebro. E o sedentarismo também, antes andávamos muito mais, a gente vê os filmes de antigamente, as pessoas todas magrinhas, hoje acho que os cuidados, os apelos à alimentação, aquela coisa que é mais gostosa, muito glúten, muito aditivo, isso seduz as pessoas, aí você entra meio que numa armadilha, difícil perder peso e é difícil começar a fazer exercício também, né? Exato, e é a comida gostosa e rápida. A gente hoje está com pouco tempo, então o tempo de almoço hoje é rápido, então tudo que a gente quer é resolver logo o nosso problema e a gente muitas vezes não prioriza a nossa saúde nesse sentido. Então, é nesse ponto que, assim, a gente estimula muito a prática de atividade física, a gente estimula muito o cuidado com a alimentação. Isso num país em que as pessoas levam muito tempo dentro do transporte público e chegam em casa já estafadas, com poucas horas para o lazer, ou às vezes quase nenhuma, 2 ou 3 empregos, às vezes é difícil recomendar, além do descanso, alguma atividade física, né? Exato, Paulo. O problema é que a gente sempre vai ter uma prioridade. E se a gente não se colocar como prioridade, a gente vai acabar deixando de cuidar da nossa saúde. Então, a gente tem que colocar na lista das nossas prioridades, além da nossa família, obviamente, além dos nossos compromissos profissionais, a gente tem que colocar o nosso cuidado pessoal. Porque se a gente for acometido com um AVC, com um infarto, todos os outros vão acabar ficando prejudicados também. Então, é entender hoje que na prescrição médica
está a atividade física. Na prescrição médica está o cuidado com a alimentação. Agora, doutora, a pressão alta, que a senhora definiu aí como uma das causas do risco e da ocorrência dos acidentes vasculares cerebrais, como é que se conceitua isso? O que é a pressão alta? Porque as pessoas vão lá, minha pressão está 14 por 10, 14 por 9 e tal. Qual é a regra para se considerar que uma pessoa está com pressão alta ou não? Essa pergunta é super importante porque houve até uma mudança na definição de pressão alta de uns anos para cá. Então, até pouco tempo, a gente considerava como pressão ok, né? Antes de falar de pressão alta, o paciente que tinha pressão até 14 por 9 a gente tolerava. Hoje, a gente está cada vez mais agressivo no controle da pressão, com o objetivo de baixar essa pressão para menos de 12 por 8. O paciente que é diabético, ele ainda tem o alvo de pressão ainda mais baixo. Então, a gente tenta deixar o paciente na casa dos 11, 11,5. Então, hoje, pressão boa é pressão menor do que 12 por 8, pelo menos, tá? Acabou com essa história de, minha pressão é normal, minha pressão é 15, 16, isso é normal. Não existe. E hoje a gente tem muita ferramenta para cuidar da pressão. Porque antes, eu que tenho 71 anos, seria considerado normal eu ter, por exemplo, 17 por 9, 17 por 8, né? Mas nos critérios atuais isso já seria divergente. Sem dúvida. Na verdade, esse é um ponto super importante. Pressão 17, 18, isso não é normal. Pressão normal é pressão 12 por 8. Saiu do 12 por 8 ou menos, né? Então, a pressão da mulher muitas vezes é 10, 11. Tem mulheres, inclusive, que têm pressão de 9, 6 e não está sentindo nada. Isso é ótimo. Isso é até interessante, Paulo, porque os pacientes muitas vezes têm medo de pressão baixa. Aí eu atendo o paciente do consultório que a pressão está 10, 9... Pedindo um pouquinho de sal para comer? Não, e aí eu falo, mas você está sentindo alguma coisa? Não, eu não estou sentindo nada. Então, deixa a sua pressão baixa. As pessoas têm medo da pressão baixa sem saber que o maior vilão é a pressão alta. Então, pressão normal, lembra do valor 12 por 8, menor ou igual a 12 por 8. Agora, vamos falar das sequelas dos AVCs, dos acidentes vasculares cerebrais. Elas são mais frequentes nos hemorrágicos, não é isso? Mais graves. Se você me permite, eu queria falar do tratamento antes de falar da sequela. Pois não. Porque a gente teve um avanço muito grande no tratamento do AVC. Por isso que eu fiz aquele trocadilho que eu não gosto de usar o nome derrame, né? Porque o derrame dá a impressão que a gente não tem o que fazer nada. E para o AVC isquêmico, que é aquele que entope um vaso na cabeça, a gente tem uma série de tratamentos com altíssimo grau de resposta, onde a gente pode, mesmo na internação do paciente, devolver ele para completa normalidade. A gente tem pacientes que chegam no hospital sem mexer, sem falar, e saem do hospital praticamente normal, ou pelo menos no segmento de visitas ambulatoriais posteriormente, ele fica completamente normal. Desculpe, mas isso depende de uma intervenção rápida. Exato. Não é? Exato. Qual é o tempo que se tem, num caso, por exemplo, a pessoa está com um braço paralisado, então está com confusão mental. É um prazo muito curto para fazer o diagnóstico e intervir, não é isso? A nossa máxima sempre vai ser tempo é cérebro. O tempo sempre é um dos nossos maiores inimigos. Então, na identificação ou na suspeita de um AVC, naqueles principais sintomas que eu falei, boca torta, perda de sensibilidade, perda de força de um lado do corpo, dificuldade de fala, é chamar o SAMU ou ir para o hospital especializado o mais rápido possível. Uma vez que esse paciente chega no hospital, a gente tem uma janela de tempo para poder tratá-lo. De quanto tempo? A gente tem dois tipos de tratamento para o AVC, né? O primeiro tratamento a gente chama de trombólise endovenosa, que é a dissolução química do coágulo que está obstruindo o fluxo de sangue na cabeça. Então, é um medicamento que a gente faz na veia e a nossa janela de tempo entre o início de sintomas e a aplicação do medicamento é de 4 horas e meia. Porém, a gente já tem uma outra modalidade de tratamento, que é a trombectomia mecânica, que é muito semelhante ao cateterismo cardíaco, que a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar, onde a gente sobe um catéter pelo corpo, localiza o vasinho da cabeça, não é uma cirurgia aberta, então é um procedimento que a gente chama endovascular, ou seja, é um catéter que navega, que caminha por dentro dos vasos sanguíneos, localiza o coágulo que está obstruindo o fluxo de sangue na cabeça e faz a retirada mecânica. Mas para fazer esse trajeto com
o aparelho que vai desobstruir, é preciso ter feito um diagnóstico antes, né? Perfeito. No momento que ele chega no hospital, ele faz os exames de imagem, a tomografia, muitas vezes uma angiotomografia, que é o exame contrastado, faz o diagnóstico, localiza a obstrução e faz esse procedimento. Para esse procedimento específico, a trombectomia mecânica, a gente tem que casar 3 principais informações para a gente avaliar o tempo do tratamento e a elegibilidade do paciente. É a história clínica, é o exame físico e o exame de imagem, como você muito bem comentou. Se a gente conseguir um bom casamento entre essas 3 informações que eu falei, a gente consegue tratar pacientes até 24 horas. Ou seja, eu consigo aumentar muito a minha possibilidade de tratamento avaliando a elegibilidade dos pacientes. Agora, vamos ver do lado do leigo, as pessoas que vão ao hospital. A gente sabe que nossos hospitais com frequência estão sobrecarregados, mesmo os hospitais privados. Do ponto de vista da pessoa que está atendendo lá no hospital, o que é mais conveniente que o parente da pessoa, ou o amigo, a pessoa que está ao lado da pessoa que está com suspeita de AVC, como é que ela deve se referir? Isso é uma questão de linguagem, comunicação. Essa pergunta é super importante, é importante que as pessoas saibam como ajudar a gente no atendimento. Certo. Né? Primeira coisa, diz pra gente se o paciente tem algum problema de saúde, quais são as comorbidades que o paciente tem. Ele usa algum remédio? Leva a relação dos remédios que o paciente toma, né? Porque muitas vezes isso ajuda a gente até a avaliar o tipo de tratamento que a gente vai ter que fazer. Quais são os remédios que eventualmente usa, se afina o sangue, anticoagulantes, né? Então, pegar a relação dos remédios e as doenças que o paciente tenha. Um outro ponto que é muito importante, que horas foi que o teu parente ou que a pessoa que você está socorrendo passou mal? Você viu ela passando mal? Ou quando você chegou, ela já estava passando mal? Eu vou perguntar qual foi... Por que isso? Oi? Por que essa diferença? Porque eu preciso de avaliar qual tipo de tratamento que eu vou fazer. E o primeiro tratamento, eu só tenho 4 horas e meia entre o início dos sintomas e a minha abordagem. Então, eu preciso de saber qual foi o horário exato que ele passou mal. Muitas vezes, esse paciente passou mal sozinho, ninguém viu. Então, eu vou perguntar qual foi o último horário que ele foi visto completamente normal. Obviamente que todas essas perguntas a gente vai direcionar na emergência, mas se tiver uma pessoa que saiba dar informação para a gente, isso sempre vai ajudar a gente a definir qual vai ser o melhor tratamento. Doutora, a gente sabe que medicina é sobretudo experiência, né? A experiência que a gente vai acumulando, que as pessoas, primeiro os estudantes, depois os internos, depois então essa experiência toda que vai levando ao conhecimento, que muitas vezes é mais importante até do que o conhecimento literário que a gente aprende nos livros, né? Da sua experiência, o que tem mudado nos últimos tempos, assim, em termos das pessoas que chegam com AVC? Eu acho que o principal que a gente acaba observando é que a gente, embora saiba que é uma doença que pode afetar qualquer faixa etária, e que quer dizer que pode afetar muitos idosos, ela pode afetar qualquer faixa etária. Uma coisa que a gente vê observando é uma mudança de padrão que pessoas mais jovens também vêm se apresentando com AVC. Tá? De fato, é uma doença que afeta mais o idoso a partir da 6ª década de vida. A incidência do AVC, né, a ocorrência do AVC tende a duplicar a cada 10 anos. Mas a gente acaba vendo uma mudança comportamental trazendo faixas etárias mais jovens para ter o AVC também. Mas, ao mesmo tempo que a gente vê muita gente tendo AVC e é uma epidemia global, a gente sabe, e você falou muito bem, a incidência de AVC é muito alta, né? São 100 mil óbitos no Brasil por ano. A gente estima que 1 a cada 4 pessoas vai ter um AVC ao longo da vida, então você imagina o impacto que essa doença traz, né, para a população, sabendo que é a principal causa de morte e morbidade, e perda de função no nosso país, né? Então, o que a gente também observa é o impacto do tratamento, Paulo. Por isso que é tão importante saber reconhecer, levar para o hospital e saber que o tratamento bem feito, ele pode devolver o paciente para completa normalidade ou, pelo menos, devolver uma função para que ele possa retornar para casa e se manter ativo no trabalho, retornar para sua família e ser menos um impacto socioeconômico que é o AVC. E as sequelas também algumas sequelas podem não ser incapacitantes para a vida da pessoa, né? E como é que se tem avançado nisso? Uma última pergunta por causa do nosso tempo. Claro.
Claro, as sequelas do AVC vão muito depender do tipo de AVC. Então, você tinha dito, o AVC hemorrágico, ele tende a ser mais grave e uma vez que ele tende a ser mais grave, a mortalidade atribuível ao AVC hemorrágico é maior e as sequelas também. O AVC isquêmico, principalmente aqueles que não foram tratados ou que o tratamento não foi eficaz, eles também podem gerar sequelas e o grau de sequela vai depender do tamanho do AVC e da região do cérebro que for afetada. As sequelas variam, que podem ser desde formigamentos leves, uma boca que fica discretamente torta ou alguma dificuldade com coordenação motora fina que ninguém vai nem perceber, até sequelas mais graves que podem ser absolutamente incapacitantes, perda de força completamente de um lado, a pessoa fica restrita ao leito, não consegue falar, precisa de apoio e cuidado de terceiros de forma permanente. Então, as sequelas vão variar do tipo de AVC e do tratamento e do local e extensão do dano. Um último recado breve para as pessoas, o que elas podem fazer para prevenir o AVC, mudança de comportamento. Prevenir é o melhor remédio, então prevenção do AVC, controle dos fatores de risco cardiovasculares, eu vou relembrar porque eu acho que isso é muito importante, controle da pressão, controle do diabetes, controle do colesterol, não fumar, né? Então atividade física, combate ao sedentarismo, mudança de estilo de vida mesmo, cuidado com a alimentação, acho que esse é o recado. Doutora Letícia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa mais uma vez. Muito obrigada, eu fico à disposição. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. As pessoas acreditam que o parlamentarismo é muito mais instável do que esse presidencialismo. Porque olham para os Estados Unidos, que é uma outra coisa. Só que a Constituição americana cabe numa folha de papel. A nossa precisa de 350 páginas. Senadoc. Hoje, 21h, aqui na TV Senado. A essência da democracia deve ser esta: solucionar disputas e fazer a divergência pacificamente. E que os três poderes, juntos, podem construir e devem construir o que é o pilar da democracia. Democracia é essa que exige convivência pacífica entre todos, mesmo com divergência de ideias. Entendemos que a democracia, mais do que um regime político, é um modo de vida. A democracia é o único regime que pode permitir o convívio das pessoas que discordam. E discordar é saudável. O conteúdo que nos ensina a Constituição é que a democracia deve ser defendida. A democracia é o melhor terreno para plantar e colher direitos. TV Senado. Democracia todo dia. Do período após o Rômulo Reis, em 2022 até 2024, com o senhor Gussen, quando entrou pelo menos, não houve oficial de integridade e pelo menos 109 alertas foram enviados pela Esporte Radar, acusando possível manipulação em partidas que a gente já viu da Série B, Série C e Série D do futebol brasileiro. Que eu vou permanecer calado sobre as perguntas que não façam parte do assunto manipulação de resultados, porque elas não serão respondidas. Para reforçar minha decisão de me ater apenas ao tema dessa CPI, o eminente doutor André Calegari e a doutora Marília Fontenelle, que estão aqui ao meu lado, impetraram um habeas corpus preventivo concedido pelo egrégio Supremo Tribunal Federal. O fato do senhor ficar em silêncio, o senhor não entende que o senhor pode estar prejudicando um inocente ou acobertando um culpado?
Também sobre essa pergunta eu vou permanecer em silêncio. Na sua concepção, então, os gols foram por decisões erradas e equivocadas dos jogadores de Patrocinense? Na minha ideia, assim, do que eu acompanhei do bastidor e sabendo que tinha jogadores jogando em posições que não eram a deles de origem, numa situação onde a gente não tinha um banco, onde jogando contra o então líder, que é um adversário que a gente tinha que respeitar demais, você errar contra jogadores tecnicamente melhores, você tá fatal a tomar gol, isso faz parte da bola, né? E como você disse, a Série D, infelizmente, o nível técnico é muito baixo. Se na Série A a gente vê lances às vezes até grotescos de qualidade técnica, de tomar de decisões erradas, imagine numa divisão como a Série D. Quais os prós e contras da regulamentação dos jogos de azar? O que propõe o projeto? E o que está sendo discutido sobre o vício em jogos? O presidente da Associação Internacional dos Jogos, Valdir Eustáquio Marques Júnior, e o senador Eduardo Girão respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, hoje, 9h da manhã. R$300 por um rato, de preferência morto. Foi assim que no início do século XX, o jovem médico Oswaldo Cruz acabou com a epidemia da peste bubônica no Rio de Janeiro. A experiência foi um sucesso, ainda que alguns aproveitadores criassem ratos em seus quintais, só para ganhar alguns trocados. Por essas ruas, vou comprando rato. Mas a sua trajetória não foi fácil. Em 1899, depois de estudar microbiologia em Paris, no Instituto Pasteur, ele volta ao Brasil decidido a combater uma série de doenças que matavam milhares de pessoas todos os anos. A situação é complicada, inclusive na economia. Alguns navios estrangeiros se recusam a parar em nossos portos, depois que a tripulação do cruzador italiano Lombardia foi quase toda dizimada. Oswaldo inicia sua luta exterminando os roedores nos portos de Santos e do Rio e controlando os surtos de peste bubônica. Sua fama se espalha. Em 1903, assume o cargo de diretor-geral de saúde pública, com o desafio de acabar com uma outra epidemia, a da febre amarela. Alguns dias depois, ele toma uma atitude polêmica. Descontente com os métodos tradicionais de saneamento, ele resolve viajar a Havana, capital de Cuba, para estudar como a cidade havia acabado com o surto da doença. Naquela época, acreditava-se que o vírus fosse transmitido pelo ar ou pela água, até que o médico cubano Carlos Finlay descobrisse que o inimigo era outro: o mosquito Aedes aegypti. Oswaldo volta ao Rio e começa a lutar com o que tem. Organiza uma brigada de carroças pulverizadoras para limpar os focos de pernilongos e isola os doentes em cubículos. A imprensa pega no seu pé, mas o número de pessoas infectadas diminui rapidamente. Faltava ainda um desafio maior: vencer a varíola. E o único remédio era a vacina, ainda uma novidade para os brasileiros, mas já fabricada na França há algumas décadas, a partir do vírus da varíola da vaca. A repercussão é negativa. Ninguém queria colocar dentro do corpo o vírus da doença, ainda mais de um animal. Nem mesmo o intelectual Rui Barbosa. Mas não havia outra saída. Para conter o número crescente de mortos, o Congresso aprova uma lei tornando obrigatória a vacinação. As brigadas sanitárias começam a entrar nas casas e vacinar as pessoas à força. A revolta é geral. Mulheres se recusam a mostrar o braço aos vacinadores e muita gente que morava em lugares insalubres tem suas casas demolidas. O conflito toma proporções gigantescas, com tiroteios e quebra-quebra em todas as partes da cidade. Os cadetes da Escola Militar de Praia Vermelha, descontentes com o rumo que a República havia tomado,
aproveitam o caos e tentam derrubar o presidente Rodrigues Alves. O governo reage com mão de ferro, decreta estado de sítio e manda revoltosos, descontentes e, de quebra, alguns desempregados para uma jornada de trabalho forçado no estado do Acre. Diante de uma intensa pressão popular, o presidente revoga a lei da vacina, que deixa de ser obrigatória. Mas quem quisesse trabalhar, estudar ou casar, precisava se vacinar. Com o tempo, o número de contaminados despenca e as pessoas passam a procurar voluntariamente os postos de saúde. Em breve, já não haveria mais nenhum caso de varíola. Em 1907, Oswaldo Cruz recebe, na Alemanha, o prêmio mais importante de higiene e saúde pública da época, competindo com mais de 120 concorrentes do mundo inteiro. A imprensa agora o chama de gênio. E o próprio Rui Barbosa, quem diria, o saúda como herói nacional. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento. E quando o Parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira.
Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. Aplicativo inovador traz serviço de entrega para favelas em Salvador. Roraima combate violência contra a mulher por meio da conscientização dos homens. Turismo diferente em Caxias do Sul. Visitar as indústrias que fizeram a cidade crescer. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A população aqui da região, a partir de 1972, ela foi surpreendida com a presença dos militares aqui que chegaram para cercear o movimento guerrilheiro que se instalava aqui na região. E a partir daí a população da região passou a viver um verdadeiro estado de sítio, né? Ou seja, ficaram presos em seus lares a partir de 72. E com o andar das investigações, dos conflitos, o Exército mudou a estratégia, que foi começar a prender a população, afastar dos seus lugares de origem. Foram várias as violações cometidas pelo Exército contra a população aqui na região. Os índios foram cerceados da sua liberdade, né? As suas tradições foram violadas, né? Lá dentro da reserva. O PL propõe um marco regulatório que inclui regras para a operação de jogos, limites à quantidade de estabelecimentos e mecanismos de fiscalização. Estimativas recentes sugerem que o mercado de jogos de azar no Brasil pode ter movimentado algo entre 14 e 31 bilhões de reais em 2023. Se nós compararmos com o G20, que são os países das 20 maiores economias mundiais, onde o Brasil é a 8ª maior economia hoje, apenas, pasmem, a Indonésia e o Brasil ainda não legalizaram os jogos e apostas. Esse projeto não é bom. Esse projeto não atende os interesses da sociedade. Pesquisa do Datafolha. Quem recebe Bolsa Família chega a gastar mais de R$100 por mês em apostas esportivas. Imagine um Brasil onde nosso destino turístico seja tão vibrante, atrativo quanto Las Vegas, Macau, Singapura. Os cassinos são mais do que locais de entretenimento. São verdadeiros motores de desenvolvimento. Eu sou uma prova viva que eu tirei dinheiro, eu deixei de pagar a conta de luz para fazer aposta esportiva. Eu deixei de pagar o colégio do meu filho para jogar roleta. O bolso do brasileiro é um só. O brasileiro não tem o bolso da aposta, o bolso da comida, o bolso do parque, o bolso, não. A legalização dessas atividades é uma decisão soberana do Congresso Nacional. Essa decisão tem que se dar, sim, de uma forma republicana e democrática, discutida em ambas as casas. O que são as chamadas áreas de ressaca da cidade de Macapá e qual é a sua função no equilíbrio ambiental? Em meio aos incêndios sofridos pelo Pantanal, a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo é sancionada. E o cabeleireiro que usa folhas de bananeira em vez de papel alumínio para descoloração de cabelos. Ecosenado. Neste sábado, 9h, aqui na TV Senado. No dia 8 de janeiro de 2023, a democracia brasileira foi atacada. Mas democracia é uma ideia.
um regime político. Você não pega a democracia na mão. Fisicamente, a democracia não existe. Então, quem realmente foi atacado nesse dia? Na democracia, o poder nasce aqui, com a população votando. Quando a gente vota, a gente escolhe quem faz as leis e quem governa. De modo simples, o voto é o mecanismo inicial e, ao mesmo tempo, o mais importante fundamento da tão falada democracia. Que ela é muito importante, fala-se muito. Mas por que mesmo ela é tão importante para nós? Na democracia, você tem a possibilidade de falar, ser ouvido, né, e mudar as coisas. Porque a democracia, ela pressupõe a ideia de pluralidade, a ideia de povo reunido. Uma definição muito antiga da democracia, uma definição que vem da Grécia, democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. A ideia de demos, de povo. Então, significa que você tem a possibilidade de que todas as pessoas tenham voz e possam, através da sua voz, pensar qual é o melhor arranjo político, pensar como elas fazem as leis. Então, isso não fica sendo uma coisa, assim, de um grupo na sociedade, não fica sendo de uma família, né? Isso é uma escolha que a humanidade faz, ou por gosto, eu faço por gosto, ou por exclusão. Não há melhor, como se diz em espanhol. A democracia é uma palavra pomposa, que flui na boca ao ser dita, que talvez nem todos tenham conhecimento do seu significado, mas sem ela não existiria a cidadania. Sem a democracia, o Senado também não existiria. A força da democracia, inclusive, se revela no fato de se autoconfessar imperfeita. Ela não é um regime perfeito, mas ela é melhor que todos os outros. Porque, diferentemente dos regimes totalitários, ela se apregou imperfeita. O regime totalitário, normalmente, ele diz que é perfeito, que é capaz de resolver todos os problemas, mas, na verdade, isso é um pretexto para poder se revelar irresponsável. Numa situação que você tem só um grupo mandando, fazendo as leis, dando as ordens, a discordância pode ser fortemente punida. Eu acho que a democracia, ela não é o melhor regime porque ela leva ao consenso. Ela é o melhor regime porque ela permite o dissenso. Se é ruim com democracia, é muito pior sem ela. Aqui funciona o coração e o cérebro da democracia brasileira. Isso aqui tudo é o Congresso. Aqui, a Câmara dos Deputados. Aqui é o Senado. Ali, o Palácio do Planalto, onde trabalha o presidente da República. E ali, o STF, a instância máxima da justiça. Em março de 2024, o Senado brasileiro faz 200 anos. Então vale perguntar, afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? Para saber essa resposta, a gente precisa entender o que acontece aqui, dentro dessa famosa abóbora. O projeto de lei que aqui é discutido, votado e aprovado na Câmara, no Senado, muitas vezes vai e volta, né? Ele muda a vida do cidadão. Ele pode mudar significativamente. A lei que o senador aprova, né, o que ele propõe, o que ele disputa, ou quando ele chama uma audiência pública para ouvir contribuições, ela muda porque ela pode garantir melhores condições de vida. Você pode dizer, mas na hora de implementar o prefeito não fez, não, aí é uma outra conversa. Mas é novamente o papel da lei. A lei, ela enuncia, ela dá, vamos dizer assim, o pano de fundo para que você possa exercer o seu direito. Aqui se decide tudo. O pão que você recebe, a educação que chega para os seus filhos, o transporte, a roupa, a tua casa, a infraestrutura, a segurança pública, tudo passa aqui dentro do Senado da República. Nós somos todos a República Federativa do Brasil e o papel dos senadores é essa defesa com base no que está lá, no conjunto de coisas que estão definidas
na Constituição. Aqui é uma casa de bons generalistas. Aqui você precisa aprender economia, aqui você precisa entender de saúde, entender de educação, entender de meio ambiente. O fato de ser 8 anos esse mandato, ele não precisa agradar o governo novo. Ele pode se comprometer com a sociedade, ele pode se comprometer com a população brasileira a longo prazo. E ele vai estar ali podendo construir, não uma política, uma lei simples, né, de uma página. Ele pode estar ali se preparando para construir um estatuto. Esse é o plenário do Senado. Aqui a história do Brasil se transforma. Como? Os avós dos meus avós eram escravizados. Apesar de ser uma violência extrema e inaceitável, muita gente defendia a escravidão no fim do século XIX. Muitos comerciantes, jornalistas, fazendeiros, economistas, políticos diziam que a escravidão era fundamental para as exportações e para a economia do país. Os impostos sobre transporte e vendas de gente escravizada eram uma importante receita para os cofres do Império. Vocês sabem o que está acontecendo nessa foto? O Senado está debatendo e aprovando uma lei que proibia a escravidão no Brasil. A proposta da Lei Áurea foi apresentada ao Senado pela princesa Isabel. Por ser filha do imperador, ela era senadora. Da parte da princesa Isabel, o que acontece é uma pressão que ficou muito maior internamente ali nos seus últimos 50 anos e uma pressão externa, né, de que já não tinha mais condições, a forma econômica já tinha mudado, a escravidão ela já não estava gerando mais o lucro que gerava antes e o mundo já estava mudando, o resto do mundo inteiro já tinha findado, né, a escravidão e só faltava o Brasil. Então, de benevolência não teve nada, o que teve foi muita resistência, o que teve foram anos e anos de construção política, ideológica, de tecnologia, de trocas de informação, de ensino, para se conseguir essa abolição. O processo de abolição da escravidão no Brasil era complexo, sinuoso e muito risco havia para todos, né? Ela diz nos seus textos autobiográficos que ela temia pelo bem do país porque se temia muito a guerra civil. Muito. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da princesa Isabel pelos senadores. Entre os dias 8 e 13 de maio de 1888. O clima era tenso, os debates eram quentes. Ninguém tinha certeza que a Lei Áurea ia ser aprovada. Inclusive, tinha uma bancada que era a favor da escravidão. Olha o que disse o senador Barão de Cotegipe. Tenho conhecimento da nossa lavoura e afianço que a crise será medonha. A verdade é que haverá uma perturbação enorme no país durante muitos anos se a abolição for aprovada. A Constituição, as leis civis, as eleitorais, as de impostos, tudo reconhece o escravo como propriedade. Mas, de um traço de pena, legisla-se que não existe mais tal propriedade, que tudo pode ser destruído por meio de uma lei, sem atenção aos direitos adquiridos. Mas tinha também uma fortíssima bancada a favor do fim da escravidão. Olha o que disse o senador Dantas, representante da Bahia. Nos últimos 17 anos, por força da lei do ventre livre e da lei dos sexagenários, 800 mil escravos deixaram tal condição. É justamente nesse período que se nota a maior riqueza no país, grande aumento de trabalho e produção e, como consequência, considerável elevação da renda pública. Se foram essas as consequências da diminuição do trabalho escravo em mais da metade, o que se deve esperar é que o desaparecimento de 600 mil criaturas escravas não produzirá a nossa ruína. Antes, aumentará a nossa prosperidade, graças ao trabalho livre e nobilitado. E tinha também uma bancada que era conservadora, mas que era a favor do fim da escravidão, que era o caso do senador João Alfredo de Pernambuco. Olha o que ele falou. Muito infeliz foi o Brasil herdando a escravatura. Porém, mais infeliz será se a sua extinção não for conseguida mediante sábias cautelas e previsões. Ninguém aspira à extinção com mais ardentes votos do que eu, mas desejo a reforma com espírito e processo conservadores. Depois de muita discussão, os senadores votaram. A decisão não foi unânime.
5 senadores votaram pela continuidade da escravidão, mas a imensa maioria decidiu pelo fim da escravidão no país. A decisão do Senado naquele dia mudou meu destino, o destino de muitos de nós e o futuro do Brasil. A gente não consegue dizer que a abolição ela garantiu direitos. Antes mesmo dela acontecer, já lhes eram negados, já lhes foram criados mecanismos para não acessar. E quando se vem a abolição, não se é criado política pública nenhuma. Eles não passaram de ex-escravizados para mão de obra, porque eles não foram permitidos. Nessas categorias, né, de classe, os negros e os povos originários, eles não eram a mão de obra barata, eles estavam abaixo da mão de obra barata. O que se tem é que, por mais que quando a gente fala muito de escravidão, de exploração, do massacre que eles passaram, a gente também tem que pontuar que houve resistência. Quando a gente fala muito em revolta, parece que esses povos eles conquistaram apenas na luta física, que foi mesmo. Mas eles também disputaram intelectualmente essa vitória. Eles disputaram fazendo promessas, falando filosoficamente, falando da questão religiosa, trazendo ao ponto de assim, você tem certeza que essas pessoas não são seres humanos? O que fez passar essa lei com tantas contraposições, né, dos conservadores, fossem eles do Partido Liberal, fossem os conservadores de estrito senso, foi a pressão popular, que foi absurda sobre a Câmara e o Senado do Império. Havia um establishment que justificava, além do tempo médio da humanidade, que a escravidão existisse no Brasil. E houve uma solução que hoje nós criticamos porque não foi abrangente em matéria de solução para as pessoas cujos danos, cujas deficiências nós estamos procurando reduzir. Uma dívida que nós estamos tentando reduzir através de vários expedientes que a legislação brasileira tem criado. O Senado, nesse período, nos últimos 5 anos, nunca aprovou tantas leis contra o racismo e preconceito como aprovou. De minha autoria, porque eu fui autor ou relator, foi em torno de 20. Isso não aconteceu durante séculos. No último censo do IBGE, Muito bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão. Sessão essa especial que foi convocada em atendimento ao requerimento 71 de 2024, de autoria dessa presidência e de outros senadores, aprovado pelo plenário da Casa. A sessão é destinada a celebrar os 100 anos de fundação da Sociedade Brasileira de Eubiose. Compõe a mesa os seguintes convidados: senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose; senhor Ariel Rico Jefferson de Souza, mestre de ordem interna da Sociedade Brasileira de Eubiose; senhora professora Terezinha Bazé de Lima, suplente do senador Nelsinho Trade, que vos fala, e membro da Sociedade Brasileira da Eubiose; senhor Oscar Castelo Branco de Luca, assessor legislativo no gabinete do senador astronauta Marcos Pontes de São Paulo; senhor Fernando Lessa do Nascimento, coordenador-geral de Ética e Política da Sociedade Brasileira de Eubiose. Convido a todos para que, em posição de respeito, possamos ouvir e acompanhar o hino nacional brasileiro. Bem.
Discurso para abertura de sessão especial em homenagem ao centenário da Fundação Sociedade Brasileira de Eubiose. Senhoras e senhores, ser ou não ser? Eis a questão. Iniciamos essa sessão especial em homenagem à celebração do centenário da Sociedade Brasileira de Eubiose, destacando a mais famosa dúvida existencial da história humana, perfeitamente apresentada em Hamlet, a mais notória obra de Shakespeare. Pois bem, essa indagação tem resposta, e a resposta é ser, de acordo com a filosofia da Sociedade Brasileira de Eubiose, o que evidencia sua relevância não apenas para a filosofia, mas para a vida cotidiana das pessoas. O autoconhecimento é um dos princípios adotados pela nossa homenageada. A Sociedade Brasileira de Eubiose leciona que o conhecimento é a chave para compreendermos nossa missão individual. Shakespeare explana a questão destacando o ônus de escolher ser, e conforme se desprende dos princípios da Sociedade Brasileira de Eubiose, ao escolher não ser, nossa vida, além de não fazer sentido, e muito provavelmente por causa disso, estaria fadada ao convívio constante com as sensações de medo e de angústia, o que, convenhamos, não é bom. De fato, a ignorância cobra um preço altíssimo. Felizmente, o iluminismo, movimento histórico que, entre muitas outras coisas, valorizou o conhecimento científico e filosófico, tem influência tremenda em nossa sociedade até os dias de hoje. Mais que isso, o iluminismo moldou a sociedade em que vivemos, gerando múltiplos frutos. Instituições que trabalham questões filosóficas, como é o caso da nossa homenageada, carregam a missão de fortalecer e fomentar nossa curiosidade filosófica e nossa curiosidade científica. Em resumo, contribuem para a nossa formação humanística, nos afastando cada vez mais da escuridão. Fundada em 16 de agosto de 1924 por Henrique José de Souza, a Sociedade Brasileira de Eubiose completa 100 anos de uma história luminosa, cumprindo com louvor seu princípio fundante de propagar a harmonia. A busca da harmonia, senhoras e senhores, é também um dos pilares dessa casa, desse Senado Federal. Nossos trabalhos são guiados pela harmonização de pautas e interesses da sociedade, sempre em busca de consensos que representem as melhores soluções possíveis. Faço votos de que essa celebração traga ainda mais publicidade à missão da Sociedade Brasileira de Eubiose e que estimule mais e mais brasileiros ao desenvolvimento pessoal lastreado no autoconhecimento. Parabéns, por fim, aos responsáveis por estimular o estudo filosófico no Brasil por meio da condução da Sociedade Brasileira de Eubiose. Muito obrigado. Nesse momento, de pronto, concedo a palavra ao senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose, por 10 minutos. Excelentíssimo senhor senador da República, Nelsinho Trade, aos ilustres membros da mesa diretora, nossa irmã e também suplente de senadora, Terezinha Bazé de Lima, ao senhor Ariel Rico Jefferson de Souza, mestre de ordem interna da SBE, ao senhor Fernando Lessa, coordenador-geral de Ética e Política da SBE, ao senhor Oscar Castelo Branco, aqui representando o senador Marcos Pontes, aos embaixadores presentes, aos representantes dos ministérios presentes, ao nosso amigo e, diria também, irmão da instituição, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Lourenço, Minas Gerais, senhor William Rogério de Souza, e todas as demais autoridades aqui presentes hoje. E, finalmente, a vocês,
membros da Sociedade Brasileira de Obiose, aqui presentes, e também a todos os espectadores que nos assistem neste momento glorioso. Bom dia a todos. Inicialmente, quero externar a vocês a satisfação e a responsabilidade de estar aqui hoje, na mais alta casa do Congresso Nacional, local de importantes decisões do nosso país, dirigindo essas palavras a vocês, na condição de presidente da Sociedade Brasileira de Obiose, instituição agora centenária. Lembrando que esta é apenas a segunda vez em 100 anos que nos faremos ser ouvidos no Senado Federal. Dentro do espaço que me cabe, me faltaria tempo para elencar aqui todos os feitos que foram alcançados ao longo destes 100 anos, mas tentarei trazer um breve apanhado dos nossos momentos mais memoráveis e ainda fazendo um paralelo com os avanços no mundo e os reflexos na humanidade durante todo esse período. Convido a todos inicialmente para que façamos uma pequena viagem no tempo, de volta ao ano de 1924, cidade de Niterói, na época então capital do estado do Rio de Janeiro e vizinha da capital federal, Rio de Janeiro. Era o centro nervoso e político do país, sede de uma república ainda jovem. O país vivia a época do êxodo rural e de uma grande efervescência cultural impulsionada pela Semana de Arte Moderna de 1922. A nível mundial, vivíamos ainda envoltos nos impactos do pós-Primeira Guerra. E, em meio a todo esse contexto, nascia nossa instituição. Mais especificamente, na Rua Santa Rosa, número 426, no bairro de mesmo nome, era fundada em 10 de agosto de 1924, às 15 horas de um domingo, Dharana Sociedade Mental Espiritualista, nome que ostentou até 1928, quando passou a ser chamada Sociedade Teosófica Brasileira, em homenagem a Helena Petrovna Blavatsky, permanecendo com esta denominação até 1969, quando passa então para seu nome atual de Sociedade Brasileira de Obiose. Ou seja, nascemos como Dharana Sociedade Mental Espiritualista, crescemos como Sociedade Teosófica Brasileira e alcançamos a maturidade como Sociedade Brasileira de Obiose. Isso tudo se deve basicamente ao nosso fundador, professor Henrique José de Souza, oriundo de Salvador, Bahia, de família tradicional e abastada, e contrariando os desejos da família em se tornar médico, resolve seguir um ímpeto que o perseguia desde criança, aliado a uma grande bagagem espiritual adquirida em viagem realizada no final do século XIX a Portugal e à Índia, quando decide, então, dar início a um movimento precursor para a época, jogando luz em tudo aquilo que o povo desconhecia e que tanto o inquietava. Nos anos iniciais, já ao lado de sua esposa e também fundadora, Dona Helena Jefferson de Souza, a instituição começa modesta, como era de se esperar, porém já em intensa atividade, com diversas produções literárias, divulgação nos jornais e rádios da época de nossos encontros, conquistando assim os seus primeiros adeptos. E não demorou para que a sociedade começasse a se expandir, primeiro para o Rio de Janeiro e nos anos seguintes para algumas das principais cidades do país. No início da década de 1930, transfere-se a sede da instituição para o Rio de Janeiro. E com 15 anos de fundação, a sociedade se vê em um mundo novamente em guerra, com proporções catastróficas e perdas incalculáveis, sendo impossível atravessarmos incólumes por esse período, mas ainda assim resistimos. No final dos anos 40, inaugura-se o primeiro templo da Obiose, em São Lourenço, Minas Gerais, tendo naquele mesmo ano também a primeira edição de nossas convenções nacionais, formando assim as bases para que aquele local se tornasse o principal ponto do nosso movimento no mundo, atendendo ao objetivo de nossos fundadores, quando lá estiveram pela primeira vez em 1921, onde receberam um chamado divino, os orientando para que fosse São Lourenço a base de todo o nosso trabalho. Anos se passaram e nos idos de 1960, pouco antes do falecimento de nosso mentor, temos novamente um cenário político internacional bastante conturbado, conforme descrito nas palavras do próprio professor Henrique, quando disse que na época o mundo era comandado por 3 figuras proeminentes que
que curiosamente levavam a mesma letra no sobrenome, a letra K. Nikita Khrushchev, à frente da então União Soviética, John Fitzgerald Kennedy, como presidente dos Estados Unidos, e Juscelino Kubitschek no Brasil. Porém, logo após a partida de nosso mestre, em 1963, este cenário se desconstrói por completo, com o assassinato de Kennedy, em Dallas, nos Estados Unidos, no mesmo ano, e no ano seguinte temos a deposição de Khrushchev pela União Soviética, e no Brasil, JK tem seus direitos políticos cassados no início do período militar e decide se exilar do país. No âmbito da instituição, o professor, ao deixar a face da terra, passa o bastão de comando para sua companheira de missão, Dona Helena Jefferson de Souza, que com sua tônica amorosa e acolhedora, desempenha brilhantemente esse papel, permanecendo no cargo por 6 anos, quando então assume seu filho primogênito, Hélio Jefferson de Souza, tendo seu primeiro ato como presidente o de mudança do nome da entidade para a Sociedade Brasileira de Eubiose. Em seu mandato são construídos os outros 2 templos de nossa obra, o de Nova Chavantina, Mato Grosso, em 1976, e o da Ilha de Taparica, na Bahia, finalizado em 1983, no ano do centenário de nascimento do nosso mestre. Ao deixar o cargo em 2021, por razão de seu falecimento, 52 anos após a sua assunção, deixa um legado de reconhecimento e de expansão da eubiose no Brasil e no mundo, estando hoje presentes em 8 países, em mais de uma centena de cidades e ainda figurando no calendário oficial brasileiro a data de nossa fundação como Dia Nacional da Eubiose. E hoje em dia, seja em Niterói, seja aqui na capital federal ou em qualquer lugar do mundo, a eubiose se faz presente para todos aqueles que reconheçam em nosso trabalho um caminho ideal para a sua vida. E podem se passar os séculos e até milênios, mas enquanto houver um eubiota, haverá ali um continuador de nosso mestre, como faróis norteadores em meio a tanta escuridão. Seria impossível elencar um só momento ou um só rosto para definir esses 100 anos. Por isso, nossas homenagens hoje são para todos aqueles que por aqui passaram, aos que permaneceram ou não, e mesmo aos que ainda virão. Somos feitos de passado, presente e futuro. Não se trata de quantos somos, mas sim de quem somos. E seguiremos nos reinventando para que possamos continuar sendo nós mesmos. Para finalizar, quero destacar uma citação do professor Henrique José de Souza, entre dezenas de célebres frases, para poder sintetizar esse discurso. Abre aspas. Do ilusório conduz-me ao real, das trevas à luz, da morte à imortalidade. Fecha aspas. Ou seja, do plano das ideias surgiu o nosso movimento, hoje mais do que real. De momentos tenebrosos, ele nos trouxe essa luz que é a eubiose. E da sua morte, ele se lançou para a imortalidade, pois ao fundar essa instituição, colocou seu nome no seleto panteão de seres que vieram a este mundo com um único objetivo, que é o de ajudar a humanidade a elevar o seu estado de consciência. Se aqui hoje nosso mestre estivesse, poderia certamente bradar a plenos pulmões: vim, vi e venci. Muito obrigado a todos e viva o centenário da eubiose. Agradeço as falas do senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose. De pronto, passo a palavra ao senhor Fernando Lessa do Nascimento, coordenador-geral de Ética e Política da Sociedade Brasileira de Eubiose, por 5 minutos. Bom dia a todos. Saúdo o excelentíssimo senador Nelsinho Trade, presidente desta sessão solene,
e quem agradeço por todo o esforço empreendido para manter este ato nesta data, proporcionando à Sociedade Brasileira de Obiose oportunidade única para celebrar os 100 anos de sua fundação. Saúdo o presidente da Sociedade Brasileira de Obiose, o senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, e, em seu nome, as demais autoridades da Obiose presentes. Saúdo o senhor Ariel Rico Jefferson de Souza, mestre de ordem interna da Sociedade Brasileira de Obiose, e, em seu nome, os membros da família dos nossos fundadores. Saúdo a professora Terezinha Bazé de Lima, grande liderança feminina do Mato Grosso do Sul, segunda suplente do senador Nelsinho Trade. Saúdo também o nosso eterno deputado Oscar Castelo Branco, hoje assessor e representando o senador astronauta Marcos Pontes. Demais membros da Sociedade Brasileira de Obiose, senhoras e senhores, e um destaque, o nosso presidente da Câmara Municipal de São Lourenço, o vereador William, aqui presente. Em 16 de janeiro de 2018, foi sancionada pelo presidente Michel Temer a Lei 13.626, de 2018, que instituiu como Dia Nacional de Obiose o 10 de agosto, efeméride fundadora da instituição, em Niterói, Rio de Janeiro, que completou no último sábado 100 anos de existência. Poder celebrar no Senado Federal tão importante conquista tem para nós um significado especial. Portanto, o senador Nelsinho Trade e professora Terezinha Bazé, reitero nossos agradecimentos. O Brasil vem sendo considerado por inúmeros autores e analistas nacionais e estrangeiros como um espaço social e cultural privilegiado, com todas as condições propícias, inclusive geográficas, climáticas, hidrográficas, minerais e outras, para se tornar um país exemplar. Essa foi, igualmente, a perspectiva de Henrique José de Souza, nosso fundador, durante toda a sua vida. Em sua visão de um Brasil fraterno, cooperativo, miscigenado, alegre e positivo, multicultural, entre outros atributos. Visão compartilhada com outros desideratos da época e posteriores, desde o hospitaleiro e generoso homem cordial, o brasileiro típico de Sérgio Buarque de Holanda, até o país do futuro, termo cunhado pelo livro homônimo de Stefan Zweig, em 1941. Pensamento difundido e aceito que é base, inclusive, para uma nova civilização, como sugere o sociólogo italiano Domenico De Masi, em O Futuro Chegou, de 2014. E em trabalhos anteriores, este último, com um capítulo inteiro dedicado ao Brasil e a argumentação a favor de suas características únicas. Acreditamos, portanto, que nosso país tem um papel de grande relevância na construção da nova civilização em formação, definida pelos especialistas como a sociedade pós-industrial. Porém, para exercer esse protagonismo, precisamos corrigir os rumos para conquistar o status de nação desenvolvida, justa e fraterna. Como contribuição para este intento, a SBE, nesta casa e nesta data, por meio de sua Coordenação Geral de Ética e Política, a COGEP, lança o Manifesto Eubiótico para o Brasil. Revisado. Documento que propõe caminhos para este enorme desafio, com propostas que serão enviadas a parlamentares e líderes do Executivo das 3 esferas, tratando dos seguintes temas: reforma política, administrativa, tributária e previdenciária, pacto federativo, segurança pública e reforma do judiciário, saúde e bem-estar, meio ambiente, saneamento básico e desenvolvimento sustentável, educação, cultura, infraestrutura, desenvolvimento econômico, comércio exterior, tecnologia e inovação, relações internacionais, direitos civis e minorias. Rapidamente, para finalizar, eu quero agradecer a todos que participaram desse enorme trabalho. Da Sociedade Brasileira de Obiose, Alberto Paulo Pereira, Anderson dos Santos Souza, Carlos Antônio Nascimento, Cátia Silveira, Cláudio Vanini, Daniel Herrera Neto, Daniela Cristina Troncoso, Denise Rodrigues de Carvalho, Edna Mafalda Cruz, Eduardo Nunes de Carvalho, Elci Antônio Macedo Ribeiro Patti, Elza da Silva Carvalho de Almeida, Emily Cunha, Engenheiro Gino Gomes Júnior, Ézio Calanca, Flávio Fernandes, Gabriel Arantes Zenin, Gilmara Tomé, Yara Flávia, Geilson Borges, José Carlos Teixeira de Souza, Carla Perim Arias, Leandro Oeste, Lúcia Helena dos Santos Cordeiro, Luiz Carlos Barnabé Almeida, Luiz Werner de Oliveira, Manuel V. Pimentel, Marcelo Wolff, Maria Aparecida Ferreira de Melo,
Mauro Leslie, Morivaldo Pires Carneiro, Nazaré Bizuti, Nivaldo Lima, Rafael Capoverde, Rodrigo Abade, Rosana de Graça Lopes, Sidney Augusto, Cimeia Rodrigues de Carvalho, Soleide de Oliveira, Suzana Quintaú de Janique e Terezinha Bazé de Lima. Para finalizar, já estourado o tempo, peço para que o nosso presidente entregue em suas mãos, senador, um exemplar do nosso manifesto, simbolizando o lançamento desse documento para todos os homens públicos brasileiros. Muito obrigado a todos. Agradecemos as palavras do senhor Fernando Lessa do Nascimento, coordenador-geral de Ética e Política da Sociedade Brasileira de Eubiose. De pronto, passando a palavra para a professora senhora Terezinha Bazé de Lima, nossa suplente aqui no Senado da República e membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, por 5 minutos. Muito bom dia a todos. É com muito prazer, com muita alegria, com muito orgulho e muito amor no coração que quero cumprimentar essa mesa de autoridades. Primeiramente, ao senador presidente dessa sessão, senador Nelsinho Trade. Senhor presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose, Leonardo Faria Jefferson de Souza. Mestre da Ordem Interna da Sociedade da Eubiose. Venerável Ariel Rico Jefferson de Souza, senhor Coordenador-Geral de Ética e Política da Sociedade Brasileira de Eubiose, Fernando Lessa. E também ao venerável deputado estadual por São Paulo, Oscar Castelo Branco de Luca, nosso irmão da Eubiose. Senhoras e senhores, amigos, convidados, autoridades, queridos irmãos e irmãs da Sociedade Brasileira de Eubiose. Em nome de todos os eubiotas, agradeço ao senador Nelsinho Trade pela sensibilidade e especial atenção, como sempre teve, a todas as pautas e reivindicações da Sociedade Brasileira de Eubiose, por meio da COGEP e por intermédio da minha pessoa, nas demandas e causas de interesse da Sociedade Brasileira de Eubiose. Senador Nelsinho, permita-me lembrar de uma frase do seu pai, saudoso pai, que sempre leio estampada no seu gabinete. O pai do senador Nelsinho, o saudoso deputado federal por Mato Grosso do Sul, Nelson Trade. A frase é a seguinte: a vida política, ela tem uma característica muito próxima da espiritualidade. De quem faz? Nelson Trade. Essa frase, senador, ela traduz tudo o que estava escrito nas estrelas. A nossa parceria uniu a educação, a saúde e a espiritualidade. Por essa razão, nós queremos hoje chamá-lo carinhosamente de amigo da eubiose. E a nossa eterna gratidão, senador. Meus irmãos, minhas irmãs, trago no meu pensamento aqui hoje uma homenagem especial a todos os eubiotas, nossos antepassados, que muito trabalharam e muito se empenharam para que chegássemos onde chegamos, nesses 100 anos de existência da Sociedade Brasileira de Eubiose, uma história que marca várias gerações. Rendo minhas homenagens especiais ao venerável
Henrique José de Souza e a sua esposa, a venerável Helena Jefferson de Souza, fundadores da Sociedade Brasileira de Obiose. Quero destacar também em memória todos os nossos fundadores, Hermés, venerável Jefferson, e especialmente o venerável Hélio Jefferson de Souza e o seu filho, venerável Elinho, que tiveram a feliz ideia de instituir um canal que pudesse nos aproximar da política, com ética e com respeito. Nesse sentido, a COGEP, qual eu tenho orgulho imenso de pertencer, vem cumprindo com as suas finalidades. Nós construímos a várias mãos, como foi dito e lançado aqui, o documento denominado Manifesto Eubiótico para o Brasil, onde apresentamos nossas bandeiras de lutas e as nossas propostas para os temas emergenciais, com vistas a contribuir para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Eu, Terezinha Bazé de Lima, mulher, filha, mãe, avó, bisavó, eubiota, professora, política, me orgulho de pertencer à área da educação e da cultura e, por meio dela, colocar em prática todos os valores vivenciados em nossa escola, tais como o respeito à vida, a ética, a estética, a união, a harmonia da família, a fraternidade, a justiça social, o respeito ao modo de ser do outro, de acordo com o seu nível e seu estágio de consciência, entre outros, como o mais forte que nos ensinou e deixou esse legado a nossa Helena Jefferson, como o amor universal. Assim, é necessário que cada um de nós eubiotas vibremos à luz do Avatara, convictos da grande responsabilidade que temos nesses próximos 100 anos. Nossos mestres que nos antecederam nos deixaram um legado já citado aqui, conhecimentos inéditos de uma magnitude sem igual e que nos chama a responsabilidade de seguirmos escrevendo essa história juntos com os nossos dirigentes. Hoje, o nosso báculo nas mãos da venerável Selene Jefferson de Souza e do venerável Leonardo, nós com eles e com todos os demais dirigentes à frente, seguiremos firmes, vitoriosos, como os guardiões da grande obra no universo do eterno na face da terra. Cabe registrar ainda uma profunda gratidão por tudo que somos hoje, reiterando aqui, nesta Casa de Leis, o eco de todas as palavras já conclamadas, palavras deixadas escritas na celebração desses 100 anos. Encerro trazendo aqui uma frase do professor, filósofo, escritor e quilombola, Nego Bispo. O presente é interlocutor do passado e é locutor do futuro. Então, meus irmãos, vamos juntos, já, construirmos o próximo seminário e que se cumpra. Muito obrigada. Agradecemos, sensibilizados, as palavras da professora Terezinha Bazé de Lima, membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, e com muito orgulho, Nós queremos quebrar um pouquinho o protocolo e convidar o nosso venerável presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose para entregarmos uma placa ao senador Nelsinho Trade. Perfeitamente.
Em tempo, gostaríamos de registrar as seguintes presenças que se fizeram anunciar ao nosso cerimonial. Senhor terceiro secretário da Embaixada da Palestina, Davi Chances Davi. Senhor ministro conselheiro da Embaixada da República do Congo, Jerome Kayambi. Senhor conselheiro da Embaixada da Zâmbia, Koilar Muvewawa. Representando o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a senhora Coordenadora-Geral de Promoção de Liberdade Religiosa da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Ia Gilda. Agora, uma iniciativa minha, gostaria de parabenizar e registrar a presença do senhor Elielson Viana Gomes, no alto da sua idade, sendo um exemplo para todos nós. O último orador, Oscar Castelo Branco de Luca, assessor do nosso querido senador por São Paulo, astronauta Marcos Pontes, pediu a palavra. Concedo-a por 5 minutos. Se a emoção me dominar, eu peço a gentileza da compreensão, porque o momento é de grande glória. Nobre senador Dr. Nelsinho Trade, que preside essa sessão solene histórica, nossa eterna gratidão e a doce lembrança da memória do seu Augusto pai, que tive a oportunidade de conhecer e que foi precursor da ideia de que espiritualidade e política devem caminhar juntos. Ao senhor presidente da Sociedade Brasileira de Obiose, venerável Leonardo Faria Jefferson de Souza, bisneto dos nossos fundadores, os gêmeos espirituais, professor Henrique José de Souza e Dona Helena, neto do venerável Hélio Jefferson de Souza e filho do saudoso e inesquecível Elinho, nascido no dia 13 de agosto de 58, cujo parto foi feito pelo meu pai e pelo tio Sérgio, assim como fez da venerável Glorinha e da venerável Neuzinha. Parto que foi feito pelo tio Sérgio e pelo papai. Senhor Elielson, amigo de tantos anos e exemplo para a nossa obra, professora Terezinha Bazé, alma do bem, competente a serviço da política desse gabinete. Ao filho do venerável Hélio Jefferson de Souza, querido Sérgio Henrique, que me deu o privilégio de estar comigo durante os 4 anos do meu mandato como deputado estadual em São Paulo. E você sabe que dediquei meu mandato integralmente à Eubiose durante aqueles 4 anos. Minha gratidão por você estar aqui. A venerável vice-presidente, querida tia Selene, que por razões diversas não pôde estar aqui, a minha admiração e gratidão, ela que hoje veste os mantos da Mãe Divina, a Dona Helena. Ao venerável Jefferson e a tia Felícia, meus padrinhos de casamento, a minha gratidão pela gloriosa missão. Não poderia deixar de esquecer de comentar aqui o querido Hermés, 6 de fevereiro de 44, e cujo filho hoje, querido Ariel, também cumpre a missão do seu pai e sabe a falta que ele fez na construção desse glorioso momento. Mas eles estão aqui hoje. Ouvi diversas vezes, pessoalmente, do venerável Hélio na sua casa, a vontade que ele tinha de estar aqui hoje, mas ele está, de outra forma. Não poderia deixar de prestar homenagem a todos aqueles heróis guerreiros que nos antecederam nessa luta de mais de 100 anos, porque 100 anos, senador Trade, é apenas uma referência histórica. A nossa instituição é muito mais antiga do que isso. Queria agradecer ao doutor Clóvis e ao tio Sérgio, médicos que durante quase 70 anos dedicaram suas vidas integralmente à Sociedade Teosófica e depois à Eubiose. Eu queria citar aqui muitos nomes importantes, mas o tempo não nos permite. Tenho que agradecer ao senador astronauta Marcos Pontes, a minha gratidão e reconhecimento pelo valoroso e histórico trabalho que ele tem realizado no estado de São Paulo, com grande sacrifício, um estado que tem 46 milhões de habitantes, 645 cidades, 63 regiões administrativas, um país, e com que sacrifício ele tem trabalhado. Ele, como astronauta,
primeiro e até hoje o único astronauta brasileiro, esteve no espaço e lá ele se espiritualizou na medida em que viu como a Terra é pequena, como o universo é grande, que com certeza existe algo muito maior do que possa supor a nossa vã filosofia, citando Shakespeare como o senhor abriu a sua fala. Minha gratidão a esse trabalhador incansável e a sua visão de futuro. 100 anos de eubiose nos deixam um legado espiritual em terras brasileiras sem precedentes na nossa história. Nosso mestre, já em 1921, anunciava a construção de um templo dedicado a todas as religiões do mundo, de uma maneira muito ousada, num momento de grande pioneirismo. Corajoso, ele anunciava que o próximo Messias, o Cristo universal, o Maitreya Buda, o Avatara, o Supremo Instrutor do mundo, que nome você queira dar, nasceria em terras brasileiras, onde hoje se chama Brasil, e o nosso país seria responsável pela evolução espiritual do planeta Terra. Que coragem e que visão! Além das mais de 10 mil páginas de revelação sobre conteúdos transcendentais e muito à frente de nossa época. A querida mamãe Helena, mas eu indo para o final da minha fala, parabenizar o venerável Hélio, que foi na gestão dele, que a eubiose teve a grande expansão, hoje com mais de 100 departamentos e representações no Brasil e 10 no exterior. Missão cumprida, Hélio. Nós somos uma escola de iniciação em estudos comparados de ciências, religiões e filosofias, onde pregamos o bem, o bom, o belo e o verdadeiro, realizando obras justas e perfeitas. E a sua máxima, a sua grande frase era que a esperança da colheita reside na semente. Professor Henrique José de Souza, a minha eterna gratidão à sua missão. Salve a vitória da lei divina, vitória sobre os grandes desafios que pairam sobre a nação brasileira neste momento, em especial nesta casa, o Senado Federal, e os enormes desafios e responsabilidades que pairam sobre a nossa instituição, venerável presidente Leonardo. Vitória da luz sobre as trevas. Glória e muita glória ao Brasil como berço de uma nova civilização. E eu termino com uma frase épica do nosso professor. Diante do altar da pátria, vemos o berço de uma nova civilização, o Brasil. Diante do altar de Deus, vemos a nossa missão. Vitória! Parabéns. Obrigado, gato. Valeu. Antes do encerramento, solicito à Secretaria-Geral da Mesa a possibilidade da exibição do hino social da eubiose. Pode ser? Confirmado.
Cumprida a finalidade dessa sessão especial do Senado Federal, que venham mais 100 anos, agradeço às personalidades que nos honraram com a sua participação e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, sem antes registrar aqui a valorosa colaboração dos servidores do Senado da República e da nossa assessoria. Muito obrigado. As pessoas acreditam que o parlamentarismo é muito mais instável do que esse presidencialismo. Porque olham para os Estados Unidos, que é uma outra coisa. Só que a Constituição americana cabe numa folha de papel. A nossa precisa de 350 páginas. Senadoc. Hoje, 21h, aqui na TV Senado. O ex-presidente americano Barack Obama usava a expressão uma corrida de revezamento. Você corre o máximo que você pode e você passa o bastão. Mas para essa corrida funcionar, a gente tem que estar correndo para o mesmo lado. Se cada um for correr para um lado oposto, a gente vai ficar parado no mesmo ponto. E o ponto hoje não é bom. O Brasil continua um país desigual, extremamente ameaçado pela questão das mudanças climáticas, extremamente ameaçado pelo crime organizado, que tem conexão com mudanças climáticas. Como, isso senador? É muito claro. A atividade de desmatamento é uma atividade criminosa. Então, aquele avanço agressivo, você tem ali uma zona de atuação do crime organizado muito evidente. Até pela formação... Diferentes tipos de crime se sobrepõem, né? Sim. Tráfico de drogas, desmatamento... Eu uso uma frase que vem muito da minha realidade como delegado de polícia. O bandido, ele é bandido, ele não é obrigatoriamente burro. O que ele quer é a vantagem financeira, patrimonial e desrespeito à lei. A partir de outubro, nós vamos ter aqui que aprovar o orçamento e também, no meu caso, que sou autor da PEC 48, que trata do marco temporal, nós já fizemos essa discussão na CCJ, houve um pedido de vista coletivo e eu espero que nós possamos deliberar sobre o marco temporal ainda no mês de outubro, é o que ficou acordado na comissão, porque esse projeto é fundamental para o país, para dar paz às pessoas que trabalham e produzem e também para as populações nativas, os indígenas e quilombolas. Esperamos que nós possamos resolver de vez essa questão. No álbum de fotografia, a história de cada um é escrita com as palavras do tempo e o alfabeto das imagens. Entre suas páginas, as fotos tornam-se os nós de uma rede que conecta momentos distantes no tempo e no espaço. Todo álbum tece narrativas que só o vai-vem da memória é capaz de fazer aparecer. Monumentos. Neste sábado, 14h, aqui na TV Senado. A partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão.
vamos começar a partir da Constituinte, porque antes da Constituinte nós era de menor. Nós não podia tomar decisão, inclusive até para me dar uma entrevista como essa agora, eu teria que ter uma autorização do SPI, né, que era o Serviço de Proteção ao Índio, ou pela FUNAI. Índio, sai dessa mata, senão a lata pode cortar. Tira a pena da testa que a minha festa vai começar. O Império Brasileiro foi o início, o marco inicial da nossa cidadania, da construção da nossa cidadania. De um lado, você tem um projeto vitorioso da independência, que é o que vai manter a centralização, e nesse caso, comparado com a América do Sul, é o diferencial, porque ele mantém a centralização, então um projeto centralizador, mantém a monarquia, mantém a escravidão e garante uma sociedade desigual. Esse projeto está na matriz do Estado brasileiro, é o projeto vitorioso da independência. E a gente, para falar sobre direitos da população negra, começa a pensar mais nesse marco da Constituição Cidadã do que precisamente a independência do Brasil. Porque a gente tem um Brasil deixando de ser colônia, mas um povo que trata principalmente a população negra como colonizado. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? E a gente tem que ir à luta. E superando as dificuldades, a gente tem que incluir pessoas, não só nas convivências, mas também participando de políticas públicas, de colocar pessoas com deficiência, ter voz e ter a sua própria autonomia também. A gente tem que fortalecer os seus direitos. Porque a gente nunca teve paz. Eu não posso assim falar que governo A, ou B ou C deu alguma trégua para a gente assim, ou tivemos alguma paz. Mesmo as próprias políticas ou programas que foram construídos para nós nos governos, sempre houve muita luta para garantir e cobrar que o Estado criasse um programa, criasse uma política que fosse importante, fosse bom para nós, povos indígenas. Porque ninguém é igual a ninguém. A gente só se juntou porque são pessoas que sofrem estigma, discriminação e preconceito. Então, foi uma estratégia. A gente inventou uma bandeira, a gente inventou uma plataforma e foi assim que a gente conseguiu os direitos. Então, a gente teve que inventar todos esses rótulos, eles são totalmente arbitrários. A gente pode mudar. Eu espero que a gente elimine. Eu não quero morrer sem a gente eliminar todas essas letrinhas e que as pessoas sejam elas mesmas e não precisa desse rótulo político. E que a igualdade não se resume aos que são iguais, mas aos que são também diferentes. Iemanjá, Iemanjá, Obalua, Iemanjá, Oxu. Obalua, Iemanjá, Oxu. Oxu. Os quilombos são a primeira forma de resistência, porque tanto se questionava o poder escravocrata, mas como havia um espaço de resistência cultural. Era onde a gente podia, né? A gente fala, os meus ancestrais podiam, de fato, serem o que eram, né? Então, podiam cultuar os seus cultos, podiam se organizar enquanto comunidade e podiam, de fato, tomar suas próprias decisões. Tentando sintetizar esses 200 anos dessa busca por uma cidadania mais plena, mais inclusiva, a gente pode dizer que é uma estrada lenta, tortuosa, não linear, marcada por avanços e retrocessos e com um movimento que muitas vezes parte da sociedade civil, parte do conjunto de homens, mulheres, trabalhadores e que encontra eco no Legislativo, na Câmara dos Deputados e no Senado, mas muitas vezes a Câmara dos Deputados e o Senado não tem força suficiente para aplicá-los. Então também é uma relação contraditória. Eu sei de alguns momentos em que o parlamento vai retroceder. Talvez o pior deles da história do Brasil seja 64, né? No momento em que é o parlamento que consuma o golpe de Estado quando ele declara vaga a presidência da República com João Goulart presente no território nacional. Em 1999 começa a surgir os movimentos contra nossos direitos
Em 2001 é formada uma frente de religiosos e nós também, fazendo contraponto, fundamos aqui a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBTI+. E aí, de repente, você começa a olhar, eita, os negros não se vacinam. Eita, a mortalidade infantil é maior na população negra. Eita, as mulheres estão sendo esterilizadas, são quase todas negras. Opa, peraí, tem um problema. Então, o problema da miscigenação foi ter escondido a exclusão da população negra. Mas, infelizmente, existe ainda preconceito, rejeição também. O papel do legislativo em relação ao avanço ou os retrocessos da cidadania no Brasil é exatamente contraditório. Porque se nós tínhamos 2 projetos de independência, tem um brasileiro republicano, libertário, revolucionário, que está com mulheres instalando a República no meio da praça. Esse é o brasileiro que nós poderíamos ter sido, né? E tem o brasileiro que nós fomos, e que também se mobilizou, e que enfrentou a guerra de independência, e que montou um projeto de uma monarquia constitucional, pensou uma constituição. Então, se você juntar as duas coisas, tem algumas perguntas. Então, esse brasileiro que nós fomos e que nós poderíamos ter sido, trazem para nós as questões centrais que estão lá. O Dom Pedro dizendo que democracia no Brasil nem pensar, e o jornal, né, saindo no dia seguinte, o jornal dizendo só a santa democracia poderá nos salvar. A questão das riquezas que tem nos territórios indígenas, eles para nós, ele não é o que interessa para nós, o que tiver abaixo das terras indígenas. O que interessa para nós é o que está em cima, é a terra que tem em cima, é a floresta, é os animais, é os encantados que a gente chama, os invisíveis que estão lá dentro e nós, os povos indígenas que estamos ali também. Os encantados são seres invisíveis que você não vê, mas que você sente. A partir da hora que você tem uma conexão de espiritualidade. Que as pessoas com deficiência possam ter voz em todos os espaços, não só nas políticas públicas também, né? E também exercer os seus próprios direitos e deveres. Nós estamos em 8º lugar no âmbito internacional em termos de direitos conquistados. Nós temos uma série de desafios, nós temos muitas mortes, nós temos uma discriminação muito grande das pessoas trans, nós temos muitos desafios, mas a gente, em termos de direitos garantidos, nós estamos bem na figura. De um lado, você tem movimentos que o Senado, pelos deputados, tentou garantir esses direitos e chegou até a ser fechado, a sofrer sanções por conta dessa luta. E teve momentos que essas instituições impediram ou dificultaram ou não ouviram fortemente os ecos da sociedade. Mas é o espaço, por definição, onde esses direitos são consolidados.
esses panfletos criaram um grande debate. E num momento muito bonito, porque é um momento que não existe Brasil, existe só a ideia de Brasil. Então, eles estão tentando dar concretude a um projeto de Brasil e a um desejo de futuro para nós. Isso, eu acho que vale a pena nós chamarmos de volta ao coração hoje. Um grande debate público para que a gente possa imaginar o brasileiro que nós ainda queremos ser. Qual é o futuro que nós queremos para o nosso país? As pessoas acreditam que o parlamentarismo é muito mais instável do que esse presidencialismo. Porque olham para os Estados Unidos, que é uma outra coisa. Só que a Constituição americana cabe numa folha de papel. A nossa precisa de 350 páginas. Senadoc. Hoje, 21h, aqui na TV Senado. André Balaio é um autor que se marcou pelo conto de horror. Ele busca, no cotidiano das grandes cidades, o que existe de inusitado, os novos fantasmas, as novas assombrações. O seu mais recente livro, A Última Noite, de José Wilke, trabalha nesta mesma linhagem. O insólito, o sobrenatural, o estranhamento que ele provoca, está mais relacionado com a disfunção, né? Com alguma coisa assim que não é natural. O sobrenatural, o estranho acontece para indicar alguma ruptura, alguma coisa mal engembrada, né? Assim como a gente diz no Nordeste, né? Uma coisa mal casada, né? Mal encaixada, né? Então, assim, de fato isso acontece, né? E eu gosto muito, né, de falar da realidade usando esse recurso do insólito, do fantástico. Agora é lei. Tem direito ao novo programa Bolsa Família as famílias cuja renda per capita seja igual ou inferior a R$ 218 mensais ou que estejam inscritas no CAD único. A família receberá R$ 142 para cada integrante. A família que tem menores de 7 anos terá direito a mais R$ 150 para cada criança. O Senado votou, agora é lei. Em março de 2024, o Senado brasileiro faz 200 anos. Então vale perguntar, afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? Para saber essa resposta, a gente precisa entender o que acontece aqui, dentro dessa famosa abóbada. O trabalho do Senado Federal é um trabalho, antes de mais nada, de representação popular sobre a vontade do povo em relação àquilo que devem ser as leis de um país, como a sociedade se organiza. Aqui você precisa aprender economia, aqui você precisa entender de saúde, entender de educação, entender de meio ambiente. O projeto de lei que aqui é discutido, votado e aprovado na Câmara, no Senado, muitas vezes vai e volta, né?
ele muda a vida do cidadão. Ele pode mudar significativamente. Aqui se decide tudo. O pão que você recebe, a educação que chega para os seus filhos, o transporte, a roupa, a tua casa. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da Princesa Isabel pelos senadores, entre os dias 8 e 13 de maio de 1888. O clima era tenso, os debates eram quentes, inclusive tinha uma bancada que era a favor da escravidão. Quando a gente fala muito de escravidão, de exploração, do massacre que eles passaram, a gente também tem que pontuar que houve resistência. A decisão do Senado naquele dia mudou o meu destino, o destino de muitos de nós e o futuro do Brasil. No último censo do IBGE, 112.700.000 brasileiros se autodeclararam pardos ou pretos, ou seja, descendentes de escravizados. 55% da população brasileira. Por aí você já pode imaginar a importância e o impacto que uma lei votada no Senado tem no cotidiano de cada um de nós. Esse trailer é apenas um aperitivo da série Senado, a história que transformou o Brasil. Você vai ver que o destino do país passa por aqui. Coisas fundamentais do seu dia a dia foram debatidas e decididas no Senado. Além do fim da escravidão e inclusão racial, o voto feminino e questões sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, educação obrigatória e acessível a todos. Aposentadoria, por exemplo. Você acha importante? Pois é. O Código de Defesa do Consumidor. A saúde gratuita para todos os brasileiros, que atende hoje mais de 150 milhões de pessoas. A Lei Maria da Penha, que protege mulheres da violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Bolsa Família. Aguardem! Vem aí a série Senado. A história que transformou o Brasil. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O Senado brasileiro foi criado pela Constituição de 1824, mas havia um problema. Em que lugar os senadores iriam se reunir? Pensando nisso, Dom Pedro I decide comprar o Palácio Conde dos Arcos e reformá-lo para abrigar o poder legislativo. Só 2 anos depois, em 1826, aconteceria a primeira sessão oficial do Senado. Depois de quase 100 anos, os senadores ganhariam uma nova casa, o Palácio Monroe. Construído originalmente para a Exposição Universal de 1904 nos Estados Unidos, o prédio, todo feito em estrutura metálica desmontável, foi transferido num navio para o Rio de Janeiro e remontado no local mais nobre da cidade. O Monroe acabou se tornando um cartão postal do Rio e uma referência histórica de um período político bastante conturbado. Em 1960, com a inauguração de Brasília, o Senado passou a ter um novo endereço. A cúpula côncava de Oscar Niemeyer trouxe ousadia e modernidade à tradição democrática, sugerindo ponderação e equilíbrio em suas formas. Mas nem tudo são flores. Se o Palácio Conde dos Arcos hoje é a Faculdade Nacional de Direito, o Palácio Monroe foi quase apagado da nossa memória quando o ex-presidente Ernesto Geisel mandou demolir o prédio para construir um chafariz e um estacionamento subterrâneo. Objetos históricos foram perdidos ou vendidos pela empresa demolidora, mas a memória ainda permanece nos resquícios preservados pelo Senado.
Aplicativo inovador traz serviço de entrega para favelas em Salvador. Roraima combate violência contra a mulher por meio da conscientização dos homens. Turismo diferente em Caxias do Sul. Visitar as indústrias que fizeram a cidade crescer. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Essa usina, ela foi construída no espelho d'água da represa Billings e nessa parceria o setor privado entrou com os recursos financeiros e com os recursos tecnológicos. A EMAI entrou com a permissão do uso do espelho d'água para a construção da usina. E qual é a vantagem disso? No estado de São Paulo, especificamente na cidade de São Paulo, onde o espaço, o terreno é cada vez mais escasso e mais caro, quando você faz o uso do aproveitamento desse recurso hídrico, você reduz, não só reduz o valor do projeto, como você amplia a possibilidade de ter uma usina com mais potência, portanto, mais capacidade de geração de energia. Uma vantagem bastante interessante. O segundo semestre desse ano deverá ser uma atividade reduzida em função das eleições para as prefeituras em todos os municípios brasileiros. Mas o principal assunto a ser tratado no Senado no segundo semestre, sem dúvida nenhuma, será a reforma tributária, a regulamentação da reforma tributária. Essa reforma tributária, no meu entender, tem um pecado crucial. Ela tem uma transição de 10 anos. Então, por 10 anos, a população brasileira, os empresários brasileiros, enfim, todos os brasileiros terão que conviver com 2 sistemas tributários. O atual sistema tributário e o novo sistema tributário. As pessoas acreditam que o parlamentarismo é muito mais instável do que esse presidencialismo. Porque olham para os Estados Unidos, que é uma outra coisa. Só que a Constituição americana cabe numa folha de papel. A nossa precisa de 350 páginas. Senadoc. Hoje, 21h, aqui na TV Senado. A escolha dos senadores é um processo fundamental e muito importante para a nossa representação democrática. Diferentemente dos deputados, que têm um mandato de 4 anos, os senadores são eleitos para um mandato de 8 anos. Isso proporciona uma visão mais ampla, mais estável na formulação de políticas nacionais. O sistema brasileiro adota o voto majoritário para a escolha dos senadores. Vence quem tiver o maior número de votos. E as eleições são de 4 em 4 anos. A renovação acontece de forma alternada. Funciona assim. Em uma eleição, a gente vota em um senador. Na outra eleição, a gente vota em 2 senadores e assim por diante. Esse sistema vem desde a Constituição de 1946 e é comum em países com um sistema bicameral, como existe aqui no Brasil, quando o poder legislativo é composto por 2 câmaras ou 2 casas legislativas. No Congresso Nacional, temos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Para se candidatar ao Senado, é necessário alguns requisitos. Por exemplo, a idade mínima de 35 anos, nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, domicílio eleitoral no estado em que se candidata e filiação em um partido político. São, ao todo, 81 senadores. Cada um dos 26 estados e o Distrito Federal elegem sempre 3 representantes. Isso independentemente do tamanho da população ou da importância econômica. Cada uma das estrelas na nossa bandeira brasileira, os 26 estados e o Distrito Federal, tem a mesma representatividade no Senado. É uma grande responsabilidade para os senadores. E maior ainda para quem faz essa escolha, você e o seu voto.
É o que eu sempre falo para os meus alunos, assim, que a ciência a gente faz por etapas, né? Na verdade, hoje em dia, eu não tenho essa preocupação de fazer a descoberta que vai revolucionar, porque a gente pavimenta o futuro. Eu não uso o DNA e as informações genéticas, porque lá atrás, né, começaram lá atrás a descobrir a estrutura do DNA, o RNA, etc. Então eu estou usando o que fomentaram lá atrás. Então eu espero que as minhas descobertas e o que eu for descobrindo agora pavimente o futuro de quem vem depois. Para quem não conhece o câncer de ovário, é uma doença extremamente silenciosa, insidiosa. A maioria das mulheres vão a óbito, assim, muito rápido, porque elas respondem mal ao tratamento da platina. Como ele é muito silencioso, a mulher só descobre em estado muito avançado, é quando já não tem jeito mesmo, porque é uma doença que ela vai crescendo e a mulher não vai percebendo, porque vai se confundindo com outros sintomas, sabe? Então, quando descobre, tem uma massa gigantesca, metastática, e que as possibilidades terapêuticas são ruins. Para você ter ideia da gravidade da doença, a nossa casuística começar a coletar em 2008, infelizmente, todas as mulheres já vieram a óbito. Então, a gente precisava realmente trabalhar com isso. Por a gente entender que era muito necessário dar a essas mulheres mais tempo, né? Elas são mães, elas têm filhos, elas precisam viver, elas querem se formar, querem viver outras coisas. Aí quando você pensa em mulheres, né? Você tem uma empatia pelo seu gênero, né? Para você pensar que a gente tem que ajudar um tumor que está com poucas possibilidades terapêuticas, né? Posso começar, assim, da Luciana criança? Porque eu sei que eu sou cientista desde que eu era pequena. Eu queria microscópio, eu queria kit de química, e meus pais ficavam doidos, assim. Por que essa menina quer coisas tão diversas, né? Então eu fui gostando desse universo, lendo muito. E quando eu estava na escola, eu tive um professor que ele começou a estudar a célula e contar pra gente. Ele chegou com tanto apetite matemático, e cada aula ele fazia membrana plasmática, citoplasma, organelos, núcleo. Eu fui ficando tomada por aquela unidade. Eu fui ficando tomada. Eu falei, gente, é tudo que eu quero. Eu quero entender o que é isso. E eu, a partir desse momento, eu quis perseguir o estudo das células. Então, quando eu cheguei na faculdade, né, por exemplo, como minha família me achava muito inteligente, porque eu era muito estudiosa e tal, eles falavam, vai ser a primeira menina negra que vai ser médica. Eu falei, mas eu não quero medicina, porque eu não queria ser assistencial. Eu queria desvendar o que estava no meu entorno, na célula. Aí, quando eu resolvi fazer biologia, foi que eu me encontrei. Eu sou bióloga por vocação, não foi por falta de opção. Eu sou bióloga mesmo, na acepção da palavra. O câncer entrou no radar porque, assim, para quem gosta muito da célula, você entender que uma unidade tão perfeita, como é que ela se torna imperfeita? Por que ela começa a desorganizar e causar um dano às pessoas e morte, né? O tumor é uma célula que está situado, imagina um ambiente tecidual, né, no corpo da pessoa, uma célula ela começa a sofrer danos. E esses danos acabam se acumulando e ela consegue dividir uma célula com dano também. Esse dano não é reparado. E dessa segunda célula vira a terceira célula, que vira outra célula, que atrai as células do entorno para se sustentar, porque o tumor é um grande parasita, na verdade, né? Então eu fiquei muito curiosa para saber qual que era a desordem causada, que a célula causava. E o câncer de ovário, ele entrou na minha vida porque já trabalhando com câncer, uma vez um médico, né, que é o professor Guinaldo da Faculdade de Medicina aqui, ele chegou para mim e falou assim, eu preciso resolver a questão da oncologia no câncer de ovário. Porque na mama, né, para câncer de mama, a gente já incorporou a sobrevida, tratamentos mais eficazes e tem melhorado a sobrevida das pacientes com câncer de mama. Mas no ovário, não. O nosso exame é prognóstico, então ele define o perfil molecular da paciente. Então, por exemplo, como o médico ele está completamente cego, assim, do ponto de vista molecular, sobre como aquela paciente vai evoluir, o nosso exame ele permite dar a ele uma análise de como ela pode evoluir com aquela doença, se ela vai evoluir mal, se ela vai responder a quimioterapia que vai dar para ela. Entende? Ou se ela tem uma tendência a metastasizar mais rápido. Por exemplo, se você pensar que se a gente está contando que a paciente ela tende a não responder a platina, né? Por que eu vou dar tratamento para ela base de platina? Eu tenho que buscar outros tipos de tratamento para permitir que ela tenha uma chance melhor de sobrevida, né? Porque senão ela vai a óbito em 6 meses. Eu sempre falo
que a gente tem que pensar no câncer igual trato hipertensão. Eu sou hipertensa. Eu não tomo remédio todo dia para controlar minha pressão. Se eu não parar de tomar meu remédio de pressão, eu vou morrer. Eu posso ter um AVC se eu comer uma coisa mais salgada. Então, o câncer, a gente não tem que falar muito em cura, sabe? Porque, assim, muito tempo a gente fica nessa coisa de cura. Nós temos que falar em tratamento, em controle dele. A pessoa, não necessariamente, ela precisa morrer do tumor. Ela pode morrer com ele, mas não dele. A gente recrutou mulheres, né, que estavam com câncer de ovário, e a gente coleta o tecido, né, do paciente. Quando ela vai para cirurgia, retira um fragmento do tecido do tumor deles, da mesa que vai para anatomia patológica. A gente extrai o RNA. Então, a gente extrai esse tipo de moléculas, porque esse RNA é uma molécula mensageira. É ela que manda informações para formar proteínas, né? Então, esse RNA, quando ele está alterado, ele está sinalizando errado dentro da célula. Então, a gente pegou esse RNA e mediu o nível de expressão gênica. E a partir desses níveis de expressão desse gene, né, a gente correlacionou com os dados de sobrevida da paciente, epidemiológicos, e a gente submeteu isso à análise de inteligência artificial. E a gente fez um nível de expressão relativa. Então, significa que a gente comparou um alvo no ovário normal, né, de mulheres que sofreram, que tiraram o ovário por outras condições, com o ovário cancerígeno, com o tumor. Então a gente viu que tinha alguns genes da via que a gente trabalhou que estavam alterados 1000 vezes. Então, assim, o nível de expressão de tanto a tanto está relacionado à resistência à platina. São as mulheres que mais resistiram ao tratamento quimioterápico. De tanto a tanto são aquelas que tiveram melhor sobrevida. De tanto a tanto foram as que tiveram origem do tumor, etc. Entendeu? Então ele vai me contar. A gente chama de aprendizado de máquina, né? A gente treina o algoritmo para falar, olha, esse nível de expressão é importante. Aí ele vai tentando, ele pega a amostra, o seu dado, e vai tentando acertar. Então ele vê quantas vezes ele acertou. E é um método estatístico poderoso, uma ferramenta super poderosa, e ele te dá o valor. Então, por exemplo, esses dados do Ovarian Tag, que é nosso exame, ele acertou muito, é um valor tipo de 96%. Nossa, eu acho isso que é extremamente importante, porque trabalhando com oncologia é muito difícil, assim, porque assim, eu ainda trabalho na bancada, mas a gente sabe da dor dos pacientes, porque o tratamento quimioterápico é puxado, né? Ele é doloroso, ele afeta não só o paciente, como no seu entorno, né? Eu trabalhei durante muito tempo aqui com o Hospital Alberto Cavalcante. Então, a gente lá dentro, eu levei meus alunos na época para fazer trabalho lá dentro, porque a gente tem que sensibilizar também. Porque, assim, como eu trabalho na bancada, eu trabalho com a parte de alguém, né? A gente tem que olhar para o humano, né? Eu tenho que saber que a parte de alguém tem alguém por trás daquilo. Então, as pessoas ficaram muito sensibilizadas, porque você vê gente sem cabelo, debilitada, etc. Mas a gente tem que pensar que o tratamento para o câncer, ele existe em alguns casos, assim. Que a gente tem que melhorar, inclusive, essa questão desse tratamento, que ele tem que ser mais personalizado hoje em dia, né? Que é o que a gente faz. Porque a quimioterapia, ela é dada de maneira geral, né? Então, não importa que tipo de perfil molecular que a paciente tem, que é o que a gente está querendo trazer. Nós temos que trabalhar com a lógica de medicina personalizada. Então, é para aquele tipo de tumor que o paciente tem, né? Então, assim, a gente começa a melhorar o tratamento e diminuir a dor, né? Diminuir os eventos adversos, né? As intercorrências, que é isso que a gente tem que buscar. Os desafios são vários, né? Assim, desafio de investimento na ciência, né? O Brasil é um país que investe pouco. Porque, assim, enquanto a gente trabalha a conta-gotas, né, a gente demora um tempo para descobrir alguma questão. Quem tem dinheiro, né, investimento em curto tempo, né? Agora, a questão de ser mulher e negra, né, a questão da questão da negritude, ela é constante, assim. Fui alvo de várias questões por causa da minha cor. Assim. Então, assim, em lugares que você vai, que você chega, e as pessoas não te reconhecem como pesquisadora, sabe? Assim, eu já fui tudo, assim. Eu já me rotularam de todas as profissões, que é uma questão que a gente sempre fala. Não é questão de me falar que eu não posso ser uma babá. Não é isso. A questão é a pressa de me rotular. Entende? As pessoas não têm curiosidade de saber que uma pessoa negra é, né? Assim, a pergunta, olha, o que você faz? Por que não pergunta para a pessoa? Se você quer saber o que a pessoa faz, pergunte a ela, né? Por que você tem que já colocar ela num nicho que você acha que ela deve estar, porque você acha que não merece credibilidade, entendeu? Então essas coisas incomodam e a gente passa por isso o tempo inteiro. Mas eu sou muito teimosa, né? Assim, essas coisas não me intimidam, não. Mas você vê claramente, causa um desconforto, mas não me intimidaram.
Meus próximos passos do meu trabalho é continuar formando gente, porque se tem uma coisa também, eu falei que eu sou bióloga por vocação, mas eu também sou docente por vocação e eu gosto de formar pessoas. Então, meus próximos passos é continuar fazendo as minhas pesquisas, conseguir meus recursos para poder investir neles, né? Expandir meus horizontes também, porque eu sou muito inquieta e eu gosto, vai surgindo novas tecnologias, eu quero incorporar ao laboratório, né? As coisas que eu quero fazer. Então, eu fico muito pensando nisso. E pensar no futuro é pensar que a gente tem que estar contribuindo mesmo, contribuindo com a formação das pessoas, sabe? E ajudar mais as pessoas a entender como é que funciona, como é que ciência funciona. Assim, eu sempre me pergunto, o que é o tempo para mim? O tempo é aquilo que te permite estar no mundo. Comecei a entender que o tempo era a minha jornada aqui, o que eu quero fazer com essa jornada. Esse é meu tempo. Então, quando eu falei do tempo das mulheres, é para dar a ela chance de ter a jornada delas, seja no que for, né? No desenvolvimento do que ela quiser, nas ações que as pessoas querem fazer. Então, o tempo, ela funciona assim. A ideia é que quanto mais a gente pensa, mais infeliz a gente é. Então parece que há uma incompatibilidade do nosso ponto de vista cultural entre felicidade e pensamento e consciência. E isso é algo que a gente precisa pensar também. Possível ser feliz e ser consciente? Filosofia Pop, neste sábado, 7 horas. Aqui, na TV Senado. Nossa tininha diz que é baré, mas esse aí, naqueles tempos, ninguém sabe língua baré. Então, para nós, ficou lugar de língua baré, esse Engatu, os brancos é Tupi-Guarani. Quanto mais a civilização está chegando em cima da gente, a gente não sabe ler, mas a gente vai se civilizando. Então, cuide, é só uma pedida que frase militar. Cario taenga rupi, yande assim musassá, yanenga kiti. Que a ler cario taenga rupi guai. Minha mãe é bonita. Então, assim musassá, yanenga rupi, semanha, aé puranga. Do período após o Rômulo Reis, em 2022 até 2024, com o senhor Gussen, quando entrou pelo menos, não houve oficial de integridade e pelo menos 109 alertas foram enviados pela Esporte Radar, acusando possível manipulação em partidas que a gente já viu da Série B, Série C e Série D do futebol brasileiro. Que eu vou permanecer calado sobre as perguntas que não façam parte do assunto manipulação de resultados, porque elas não serão respondidas. Para reforçar minha decisão de me ater apenas ao tema dessa CPI, o eminente doutor André Calegari e a doutora Marília Fontenelle, que estão aqui ao meu lado, impetraram um habeas corpus preventivo concedido pelo egrégio Supremo Tribunal Federal. O fato do senhor ficar em silêncio, o senhor não entende que o senhor pode estar prejudicando um inocente ou acobertando um culpado? Também sobre essa pergunta eu vou permanecer em silêncio. Na sua concepção, então, os gols foram por decisões erradas e equivocadas dos jogadores de Patrocinense? Na minha ideia, assim, do que eu acompanhei do bastidor e sabendo que tinha jogadores jogando em posições que não eram a deles de origem, numa situação onde a gente não tinha um banco, onde jogando contra o então líder, que é um adversário que a gente tinha que respeitar demais, você errar contra jogadores tecnicamente melhores, você tá fatal a tomar gol, isso faz parte da bola, né? E como você disse, a Série D, infelizmente, o nível técnico é muito baixo. Se na Série A a gente vê lances às vezes até grotescos de qualidade técnica, de tomar de decisões erradas, imagine numa divisão como a Série D. Intolerância versus diversidade religiosa.
Em qual lado você se encontra dessas duas propostas? Para saber mais sobre essas condições, assista ao programa Inclusão deste final de semana, aqui na TV Senado. Não perca! Inclusão, sábado, 8 horas da manhã, aqui na TV Senado. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. No Ceará, 85%. Em Sobral, 98% das crianças se alfabetizam. O senhor acredita que essas políticas que o senhor desenhou no Ceará, elas são replicáveis e universalizáveis para todo o Brasil? É possível de ser replicada, é possível de ser universalizável. Essas são duas questões fundamentais e o Ceará mostra isso. Seja bem-vindo ao Salão Nobre, senador Cid Gomes. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Renata. É um prazer estar aqui. Senador, o senhor assumiu recentemente a presidência da subcomissão, que faz parte da Comissão de Educação, de alfabetização na idade certa. Qual que é o objetivo dessa comissão? Qual é a sua relação pessoal com alfabetização na idade certa? Bom, o objetivo é conscientizar da importância de se cumprir essa etapa que eu considero fundamental pela experiência pessoal que vivi como gestor público municipal e como gestor público estadual. Eu fui prefeito da minha cidade, isso era o meu sonho. Por 2 mandatos? Por 2 mandatos, e fui governador do estado. Também por 2 mandatos? Por 2 mandatos também. O meu sonho era ser prefeito. Eu realizei esse sonho com 33 anos de idade. Já tinha sido deputado estadual, em 2 mandatos, fui presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, o presidente mais jovem da história, mas o meu sonho mesmo era ser prefeito da minha cidade. E consegui realizar esse desejo, e isso sempre me colocou numa condição de obrigação, eu considero isso um dever meu, de possibilitar oportunidades para que todos os sobralenses, inicialmente, os cearenses, na sequência, pudessem também ter os meios para realizar os seus sonhos. Isso é sincero, não é demagogia, eu não sei nem se ainda serei candidato a alguma coisa. Então, para mim, eu consegui realizar o meu sonho porque eu tive a oportunidade de estudar numa escola razoável, posso até dizer que na sequência uma escola boa, de excelente qualidade, e tinha em casa pai e mãe professores. Meu pai era professor universitário, minha mãe era professora da rede estadual de educação. E eles tinham, de fato, amor pela profissão de professor e, como pais, eram eternos professores da gente. Então, isso me deu a convicção de que as pessoas só vão conseguir realizar os seus sonhos, na regra, se for pelo caminho da educação. Não há outro caminho. Tem até a exceção. Um garoto pobre
pode virar um grande jogador de futebol, um garoto talentoso pode virar um grande artista, mas isso tudo é exceção. O caminho que permite em grande quantidade é o caminho da educação. Essa era uma convicção que eu tive. Hoje o Ceará é uma referência em alfabetização na idade certa no país. A continuidade de políticas públicas é uma premissa, né, quando se considera o sucesso do Ceará na alfabetização na idade certa, e o senhor tem um trabalho que é reconhecido, né? Bom, muito bem, mas assim, eu acho que o grande trabalho dessa subcomissão, junto com o Ministério da Educação, isso está entre as prioridades colocadas pelo ministro Camilo, o próprio presidente Lula fala sobre isso, consciente da importância disso. A alfabetização na idade certa, ela permite um futuro desempenho melhor. E é isso que eu vou procurar dizer aqui com dados concretos. Não é falar da importância e deixar isso solto no espaço. Eu vou dizer o que é que isso permitiu ao Sobral, inicialmente, e ao Ceará, né? Então, vamos lá. Eu, prefeito, consciente de que o único caminho era a educação, para que as pessoas possam realizar os seus sonhos, priorizei de forma absoluta a educação e assumi esse compromisso público. Eu quero fazer da educação pública de Sobral, de fato, uma oportunidade, porque era exatamente o oposto. A cidade, se uma família tinha melhores condições, colocava o seu filho na escola particular. Se uma família era pobre, mas compreendia a importância da educação, procurava uma vaga na rede estadual, que fazia à época também tudo. Fazia desde o infantil, aliás, desde o fundamental, os anos iniciais, até o ensino médio. Se era assim a obrigação, porque exigiam para o programa tal que a criança tivesse na escola, aí ia para a escola municipal, que funcionava como um merendródomos, né? Eu não sou especialista, minha formação é engenharia civil, e eu procurei ouvir opiniões, também não sou de comer pela mão dos outros, não vai chegar ninguém para me dizer que a receita, o bolo é essa aqui, eu quero ver os ingredientes, eu quero testar, eu quero estar convencido disso. E aí posso dizer rapidamente, para não me prolongar muito, de que a agenda do A ao Z, por exemplo, ter todos os professores com nível superior. Quando eu encontrei, 60% não tinham formação superior em pedagogia e estavam como professores. Ter todos os diretores escolhidos por critérios meritocráticos. O que eu encontrei era que vereadores, lideranças políticas escolhiam os diretores e colocavam lá nas escolas. A estrutura física das escolas, eu consegui recuperar e colocar num padrão na média superior à escola particular. Tive muita ajuda nessa época, eu tinha um projeto Nordeste que trazia dinheiro do Banco Mundial e a gente conseguiu reformar todas as escolas e construir outras tantas num outro padrão. Você está falando de que ano, senador? Nós estamos falando aí de entre 1997 e 2000. Entre 1997 e 2000, os 4 primeiros anos meus. Então, assim, eu já fui reeleito com um conceito não questionado de que a escola pública de Sobral tinha melhorado muito. Eu já fui eleito ou reeleito nessa condição. Mas eu estava desconfiado que as coisas não estavam tão bem. E aí tive um estalo de pedir uma consultoria externa e fizemos uma avaliação por amostragem de como é que estava o desempenho das crianças já com 4 anos da minha gestão. Isso foi ao final do 4º ano da minha gestão. E eu fiquei chocado com o resultado. Apesar de toda essa agenda cumprida, 62% dos jovens, isso era uma amostragem, não tinham, com até 3 anos frequentando a escola, não tinham aprendido a ler e escrever. Você está falando de crianças de 9 anos de idade? Crianças de 9 anos de idade. Né? Não tinham aprendido o que para mim é o básico. Você não pode falar em educação sem que uma criança domine isso, a leitura, a escrita e as operações básicas de matemática. É isso que eu considero alfabetizado. Né? Bom, então isso me chocou. O meu discurso de posse, eu falei dessa pesquisa
e disse que ia procurar me reinventar, porque apesar das pessoas acharem que a escola pública em Sobral estava boa, não estava ensinando o básico. Né? E o senhor não tinha nenhum parâmetro para ver se ela tinha melhorado, né? Tinha visualmente, porque assim, essa coisa visual, a escola melhor, os equipamentos melhor, a merenda funcionando direitinho, nós fizemos a nucleação, tinham 100 e tantas escolas, nós trouxemos tudo para cerca de 40, e aí o diretor tinha uma formação muito melhor, os professores tinham uma formação muito melhor, supervisão, os equipamentos, tudo isso que é visível, qualquer pessoa dava conta da diferença. E repito, eu fui eleito já com referências a uma boa melhorada na rede municipal de educação. Faltava o desafio da aprendizagem. Eu não sabia disso, eu estava desconfiado e fiz pedi essa pesquisa, essa avaliação externa, e a avaliação externa mostrou isso. 62%, quer dizer, de cada 10, 6 não aprendiam a ler e escrever com até 3 anos na escola. Com 6 anos eu já lia e escrevia tudo, né? E por quê? Tem diferença? Porque uma criança é pobre, tem inviabilidade? Claro que não, é o foco. Foi isso que eu fui percebendo no decorrer. Então, a partir dessa constatação, que para mim foi um marco, nós passamos a, assim, vamos discutir o que é isso, por que está acontecendo? Por que a escola não está ensinando? Eu já tinha feito correção, aqueles programas de correção de defasagem, idade série. Eu tive muita ajuda também desses institutos. O Instituto Ayrton Senna foi lá para Sobral e ficou ajudando no material pedagógico, mas o fato é que a escola não estava ensinando as crianças a ler e escrever, não estava conseguindo o básico. Então nós instituímos isso como meta número 1, meta 0, a questão da alfabetização, e alfabetização nesses anos, né? Com 5, 6, nós instituímos um 9º ano, foi o primeiro, na época chamava série, foi o primeiro município do Brasil a fazer isso, fundamental com 9 anos, para sair do ensino infantil e entrar no fundamental, e esses 2 anos do fundamental, ou seja, 6 e 7 anos, eram dedicados assim, com toda a energia para a questão da alfabetização. E aí fomos descobrindo as coisas, né? O professor alfabetizador, que no meu conceito, na minha avaliação, é uma pessoa fundamental na minha vida. Eu lembro da irmã Virgínia, que foi a minha alfabetizadora. Na média do pensamento dos professores, a gente identificou isso, eles achavam que essa tarefa de professor alfabetizador não era uma tarefa tão nobre, então preferiam ficar nas séries mais finais do ensino fundamental, 4º, 5º ano e tal. Então, problema identificado, vamos pensar uma solução. Nessa foi instantânea, foi apresentada por mim mesmo. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, o professor melhor não quer ser alfabetizador, pois eu vou estabelecer uma gratificação. O professor alfabetizador vai receber 30% a mais de salário. Instantaneamente despertou-se o interesse e nós passamos a ter aí foi uma seleção, concorrência, para ter a gratificação, para ser alfabetizador, e passamos a ter os melhores professores nessa tarefa de alfabetizar. Tem uma coisa que é muito comum a gente ouvir, principalmente nesses meios sindicais ou meios de universidade, de que o professor gosta da livre docência, ou seja, ele quer ter liberdade de planejar sua aula. Teoricamente é bom, mas ele adora uma orientação. Foi o que eu percebi também. Então, nós instituímos um supervisor, um orientador para cada 10 professores desses anos iniciais, dos 2 primeiros anos. E aí... Treinador, porque a alfabetização, ela exige uma qualificação diferente, né? Um dom diferente, uma dedicação diferente. Eu acho que qualquer pessoa que saiba ler e escrever pode ensinar para outro, mas o dom, o carisma, a vontade, o entusiasmo, isso acho que deve ser um toque, assim, vamos dizer, é o tempero de um bom professor alfabetizador, né? Motivar, estimular os alunos, enfim, isso é da pedagogia, né? Isso a gente tem até o professor de mestrado, tem aquele professor modorrento que as pessoas dormem na aula dele, tem um professor animado que dá exemplos na prática, enfim, e que traz as coisas para o dia a dia das pessoas, faz com que as pessoas compreendam a importância daquilo ali, né?
Então, mas identificados os bons professores de nós fomos alfabetização... identificando cada um dos problemas, discutindo, conversando, né, e vendo quais eram os problemas. O primeiro problema era esse: o melhor professor, achava que a tarefa de alfabetização não era uma tarefa tão glamurosa. Nós procuramos dar glamour a essa tarefa, isso na sala de aula, nas escolas, dizendo da importância do professor alfabetizador. Foi além da remuneração. E ele passou a ganhar mais. Foi além da remuneração. Teve uma política até cultural mesmo. De recuperar, se é que eu posso dizer isso, de estabelecer um glamour, né? Fazer com que o professor alfabetizador se orgulhe dessa tarefa, que continua achando a tarefa mais importante na educação. E vou dar exemplos aqui ao longo da nossa conversa. Então, problema identificado, solução proposta, e assim fomos caminhando, né? Um orientador para cada 10 professores. Faziam ali, dia por dia, o que é que o professor devia fazer no dia 1, na hora de 7, na hora de 8, na hora de 9, na hora de 10, todo o planejamento. Entrava no detalhe do planejamento em sala de aula. De exemplos, como é que poderiam contar. Aí começaram a trocar experiências. Olha, quando eu fui falar da sílaba Q, U, I, eu citei um exemplo assim, e esse exemplo foi muito... deu uma percepção melhor. Estabeleceu uma dinâmica de troca também entre esses professores. De orientação e troca de grupos, né? Então, é outra tarefa fundamental. Segunda coisa que é fundamental, que nós consideramos e implementamos: avaliação censitária. Eu descobri por uma amostragem. Foi feito, pegamos 100 alunos, desses 100, 62, dando em tese, não tinha aprendido a ler. Nós passamos a avaliar todos e avaliar 2 vezes por ano. Em tempo de, ao final do primeiro semestre, já via quem estava bem e via quem precisava de reforço. Essas avaliações eram internas? Eram para a escola? Não, externas, sempre externas. Sempre externas. A avaliação das crianças sempre externa. A função da avaliação, divulgação, é outra coisa que eu considero fundamental. Divulgação. Isso estimula o que fez bem e constrange positivamente, porque a gente também não queria discriminar ninguém, a gente queria que quem não estava bem estivesse consciente e procurasse ajuda, e a gente estava disposto a ajudar. Então divulgávamos nome por nome, né, série por série, como é que estava o desempenho. E premiávamos com festa, homenageávamos, com festa grande, aqueles que tiveram e que conseguiram atingir a meta, porque nós estabelecemos meta. No primeiro ano nós temos que alfabetizar 70%, no segundo ano 80%, no terceiro ano 90%. E estabelecemos essas metas, e quando se alcançava, a gente fazia ao final do ano uma festa, divulgava isso e promovia. Então, o senhor está falando no primeiro ano da criança na escola ou no primeiro ano de governo? Coincidiu, né? Porque era o primeiro ano do segundo mandato. Aí foi meu segundo mandato. O meu segundo mandato foi marcado por isso. Nós fizemos uma meta para o primeiro ano do segundo mandato, para o segundo ano do segundo mandato, para o terceiro ano e para o quarto ano do segundo mandato. E no quarto ano a meta era alfabetizar 100% das crianças. É uma meta simplesmente plena, né? Bom, o que é fato é que a partir disso, material didático, elaboramos um material didático melhor, envolvimento, enfim, tem uma série de iniciativas que permitiram que essas metas fossem superadas todas. Ou seja, o problema era possível de ser resolvido, né? E isso me dá também outra segurança, porque política pública é um perigo você ter referências de política pública que não conseguem fazer 2 coisas. Uma, é replicável. 2, é universalizável. Sempre pergunte, não faltam belos exemplos de políticas públicas, mas aquilo ali você faz você botar toda a atenção do meio acadêmico, da universidade,
da Secretaria de Educação voltado para aquele programinha, numa sala de aula, você consegue ter o melhor resultado do mundo. Universalizável Mas aquilo é complexo, replicável, você pode fazer aquilo em todas as salas. O custo é viável. É universalizável, você pode estender essa política para um estado, para um país, né? São duas questões. E Sobral, então, conseguiu avançar, conseguiu atingir as metas, passou a ter o melhor indicador de percentual de crianças alfabetizadas nos 5, 6, 7 anos de idade. E 2 anos depois eu me elegi. Bom, eu fui para o Banco Interamericano, o Banco Interamericano pediu que eu lá formatasse a experiência, né? Escrevesse sobre a experiência, teorizasse sobre a experiência. A minha secretária, à época, também fez um trabalho, nós manualizamos todo o trabalho e quando eu fui eleito governador, imediatamente eu chamei todos os prefeitos, relatei a minha experiência pessoal, né, que é a experiência de muitos. Às vezes o prefeito tem toda a boa intenção, atribui muitas vezes a falta de interesse do prefeito, mas o prefeito não é obrigado a saber de tudo, né? Ele confia uma secretária de educação, e, enfim. Então, chamamos todos, relatei a minha experiência, disse da necessidade fundamental do envolvimento pessoal do prefeito, aquilo não pode ficar só com a secretária de educação, e fizemos um pacto pela alfabetização na idade certa, chamou PAIC, foi um programa lá no Ceará. Do mesmo, assim, replicando tudo que foi feito em Sobral para os outros municípios. E é impressionante, eu não sei se aqui vai permitir, mas eu posso mandar uns gráficos da evolução do Ceará como um todo ao longo de 8 anos em que eu estive lá governador. Nós colocamos assim, de 0 a 20% uma cor vermelha, de 20% a 40% uma cor laranja, de 40% a 60% de alfabetização, uma cor amarela, de 60% a 80% uma cor verde claro, e de 80% a 100%, né, que era o objetivo, que é o considerado desejável, uma cor verde escura. E é impressionante como o Ceará, ao longo desses anos, muda a cor, né, e universalizou. Todos os municípios conseguiram ficar verde escuro em 7 ou 8 anos de governo. A gente não está falando nem da matemática, que é outro ponto forte do Estado hoje, né? Claro, na medida que você vai resolvendo um problema, você vai avançando. Hoje Sobral está preocupado em fazer o currículo de ciências humanas, de ciências pura mesmo, que é o que tem no fundamental, porque a gente está sempre buscando melhorar. Mas assim, o que eu quero dizer como segurança de que isso é uma ação que tem reflexo em toda a vida escolar da criança, é o seguinte: hoje, o último levantamento que foi feito em relação à avaliação do indicador, e aí já não pega só a alfabetização, aí já pega 5º ano, né, que entra português, entra matemática e entra ciências, né? Das 100 melhores escolas do Brasil, 87 estão no Ceará. E não é mais Sobral, só Sobral. Sobral consegue hoje. Aí os indicadores de alfabetização são assim: no Brasil, a média, 56. No Ceará, 85. Em Sobral, 98%. Das crianças se alfabetizam. E isso você lembra que em educação, se você fez tudo no ano seguinte você tem que fazer tudo de novo. São novos atores. Em educação tem uma série de necessidades. A criança tem que chegar na escola. A merenda tem que estar lá. Se ela vem de longe, tem que ter transporte escolar e aquilo funcionar todo dia e tal. Mas assim, se você não tiver o foco da comunidade escolar, é óbvio, quanto mais você conseguir envolver a família na escola, melhor, né? Mas se você não tiver o foco, o compromisso, a avaliação, o acompanhamento na questão da alfabetização,
você não vai conseguir resolver os problemas. Eu lhe disse, do A ao Z, antes eu tinha feito. E 62% das crianças não estavam aprendendo a ler e escrever. Numa escola boa, na média, repito, se olhasse fisicamente, era melhor do que a rede, na média, melhor do que a rede particular. Né? O pai mandava a criança para a escola e via que a escola estava bem, ia deixar, que a escola era bonita, que o transporte estava todo dia, funcionava religiosamente, que a merenda a criança elogiava, era boa, que tinha um materialzinho escolar dela, chegava, recebia a mochila, o fardamento, tudo isso tem que ter, mas tem que focar na questão da alfabetização. Senador, e como que o Congresso... E os efeitos, isso não é que isso seja uma coisa, como cuidar da oftalmologia, fazer a avaliação das crianças, porque uma criança pode ter o seu aprendizado prejudicado se ela não tiver vista boa. A avaliação de audição, né, é necessário, e muitas crianças pobres em casa muitas vezes nem atentam para isso. Então a escola tem que cumprir uma série de papéis, mas não pode deixar de cumprir o seu papel essencial, que é alfabetizar as crianças. É isso que eu quero chamar a atenção, porque você tem escolas, assim, falando de referências de diversas iniciativas, diversos programas, mas o fundamental, que é ensinar as crianças a ler e escrever, não está ensinando. Olha, São Paulo, a cidade de São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, a maior cidade do Brasil, acho que a maior cidade da América Latina, uma das maiores cidades do mundo, só alfabetiza metade das crianças. Tem estado brasileiro que só consegue alfabetizar 30% das crianças, e nós estamos em 2024. Sobral viver essa realidade há 40, né? 30 e tantos anos atrás. E o senhor acredita que essas políticas... Isso é presente no Brasil. O senhor acredita que essas políticas que o senhor desenhou no Ceará, elas são replicáveis e universalizáveis para todo o Brasil? Para todo o Brasil. E qual vai ser o papel da subcomissão que o senhor vai presidir, da Comissão de Educação? Bom, juntar esforços. Nós temos no Brasil o Ministério da Educação, é óbvio que é o grande ator. O que é muito razoável dessa experiência é que a gente vê que é factível financeiramente. Você não precisa ser uma cidade rica, até porque isso foi feito em Sobral, que é uma cidade média, né? Uma cidade de 210 mil habitantes, mas foi feito com primor em Pires Ferreira, que é uma cidadezinha de 7 mil habitantes, que a renda tributária per capita deve estar no primeiro décimo da média brasileira. Né? Então, é possível de ser replicada, é possível de ser universalizável. Essas são duas questões fundamentais e o Ceará mostra isso. Então, nós temos o Ministério da Educação consciente disso e queremos apoiar. É fundamental que envolvamos setores não governamentais, tem uma série de organizações não governamentais que militam na educação e que têm um poder de conscientização, de formação de opinião muito grande. Vamos procurar envolver esses atores, vamos procurar envolver os governadores de estado. É fundamental que os governadores... Um governador, se você quer fazer uma reunião com municípios, às vezes você vai ter que colocar no auditório 5.500 prefeitos. Se você quer quer tratar da universalidade desse tema numa sala de reunião, você trata com 27 governadores. Se cada governador brasileiro compreender, conhecer, ver o que é que isso repercute de melhoria na vida das pessoas do seu estado, eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar. Né? Então é isso, o objetivo dessa subcomissão é despertar na população brasileira, nas suas representações, nas suas lideranças, a importância de alfabetizar as crianças na idade certa e a repercussão que isso vai ter na vida escolar futura das crianças. Senador, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você, Renato.
queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. A luta não vai parar! Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. É dever da família, da sociedade e do Estado cuidar das pessoas idosas. Está na Constituição. Mas será que esse contingente de 32 milhões de indivíduos, que nem pode ser corretamente considerado minoria, está suficientemente protegido pelas leis do país? Para conversar sobre esse tema, Cidadania recebe o consultor legislativo, professor de Sociologia, professor doutor Eurico Corsino. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Professor, a nossa Constituição, eu sei que o senhor considera a Constituição mais moderna que nós já tivemos, essa agora já com 35 anos de idade. Mas, ao longo dos tempos, ela vem contemplando os idosos, as pessoas idosas, de forma adequada? Olha, é um problema que apareceu agora, né, nesse sentido de maior escala, porque a Constituição, justamente porque ela deu certo. Ela deu certo, ela propõe, né, uma promoção da qualidade de vida de todo mundo e terminou acontecendo que a sociedade envelheceu. Envelheceu porque as pessoas idosas estão vivendo mais e estão vivendo um pouco melhor. Então, nesse sentido, a Constituição deu certo para elevar as expectativas de vida e de qualidade de vida mesmo, né? Nesse sentido, ela deu certo. Mas se você vai comparar em termos proporcionais, a Constituição se preocupa mais de um modo geral, né, com os adultos em idade produtiva, com as crianças e com crianças e adolescentes, e só depois vem as pessoas idosas. Não é que ela não se preocupe, eu digo que ela, em proporção, né, dedica menos palavras ou artigos às pessoas idosas. Ela, inclusive, trabalha a pessoa idosa, a única vez, né, que é uma referência etária aparece na Constituição, é transporte coletivo gratuito aos 65 anos. Inclusive, o Estatuto da Pessoa Idosa fala em 60 anos para, vamos dizer assim, aqui, adquirir os direitos que ele próprio prevê para as pessoas idosas. Mas nós temos, então, essa, digamos assim, essa ambiguidade. A Constituição se refere à pessoa idosa como tendo 65 anos, como a partir de 65 anos. E o Estatuto do Idoso a partir de 60. Não é uma contradição, mas, digamos assim, indica, né, que as pessoas idosas poderiam ser mais especificamente olhadas na Constituição. Se as pessoas, se considerarmos o conceito a partir dos 60 anos, no ano 2000, esse contingente correspondia a 8% da população brasileira. Hoje já são 15%. No ano 2050 serão 37%. Seremos não, porque a gente não chega lá, né, professor? Mas, enfim, e o que acontece? Mas, ao mesmo tempo, o idoso que antes era aquela pessoa que ficava, até nos ícones que chama atenção, placa de idoso, é aquela pessoa com a bengalinha. O idoso não é mais esse tipo de gente, ele quer ser integrado. Mas, ao mesmo tempo, nós não vemos nenhuma campanha, não há nenhum grupo mobilizando. O idoso não é minoria, mas todos os grupos que buscam respeito por sua orientação sexual, por sua origem, por sua, enfim, por sua cor de pele, todos esses têm movimentos, e o idoso não tem. Por que isso? Bom, a primeira razão é porque a pessoa idosa é mais idosa, né? Ela é mais
ela é mais, digamos assim, cansada, menos mobilizável. Mas, fora essa coisa mais humorística, uma novidade para a sociedade lidar com tantas pessoas idosas assim. Os costumes sociais, eles se relacionam com as leis, mas nem sempre no sentido das leis chancelarem os costumes. É muito frequente, ao contrário, que as leis confrontem os costumes na medida em que a sociedade se desenvolve, avança, e os velhos costumes sociais não funcionam mais como boa normatividade para o que a sociedade, digamos assim, para o futuro, em direção ao qual a sociedade ruma. Então, as leis, às vezes, contraditam os costumes. Por exemplo, leis sobre violência doméstica, leis sobre violência contra crianças. A sociedade, costumeiramente, né, é mais violenta. Então, você não podia esperar dos costumes que a violência cessasse. Você precisa, então, vir com a lei se contrapõe ao costume. E diz assim, o costume você está errado, aqui vale eu. Nesse sentido, a sociedade brasileira não é que tivesse, digamos assim, maus costumes, todos maus costumes com relação às pessoas idosas, mas os costumes, no caso, refletiam, né, o modo como a sociedade vê as pessoas idosas, que é o modo de quem vai se apagando. E não, como o senhor estava dizendo, as pessoas idosas hoje querem se integrar, querem participar, ou mesmo trabalhar, ou estudar, né? Ou seja, mudou, e esses costumes que, no certo sentido, chancelavam o apagamento da pessoa idosa, como minha mãe dizia, uma velhinha que vai se apagando, até que, apaga, né? Esses costumes que apenas, digamos assim, acompanhavam isso e não se incomodavam com aí o uso da pessoa idosa, porque aí aparece violência, aparece digamos assim, a manipulação patrimonial, aparece a manipulação da dificuldade cognitiva das pessoas idosas. Os costumes aí, no caso, precisavam ser contraditados, e é o que a lei faz. Mas determinados costumes são chancelados pela lei, por exemplo, a lei do divórcio, enfim, claro. Pode ser até a aceitação do idoso, num certo sentido, deveria ser até maior quando a inspiração da lei é tornar a todos os cidadãos sem diferenças, igualmente privilegiados. Mas o próprio Estatuto foi criado em 2002, 2003, o Estatuto não era da pessoa idosa, era do Estatuto do Idoso, que agora o termo, depois de 10 anos, foi substituído, mas o Estatuto foi criado porque, em tese, a Constituição não detalhava ou não cumpria, não era tão abrangente assim. E esse Estatuto cumpre com as finalidades e acompanha toda essa evolução da tecnologia e as limitações que isso cria para as pessoas idosas? Olha, cumpre, mas sempre com esse detalhe, né? Cumpre, mas ele afronta costumes. Como assim? Cumpre, mas com esse aspecto. Olha, toda lei é sinal de que tem alguém querendo fazer o contrário. A gente nunca viu uma lei proibindo as pessoas de porem a mão no fogo, porque elas não querem fazer isso. Então não precisa de lei. Então, toda lei significa que há algo que você precisa deter e que está indo na outra direção. Então, quando você tem uma lei afirmando que todas as pessoas idosas têm direitos, significa que isso não é fato na vida social. É fato na vida normativa. A sociedade decidiu-se, por política, emitir leis que atribuem direitos iguais, ou como for, né, às pessoas assim ou assado, idosas, crianças e coisa e tal, né? Mas significa que o costume não está funcionando para isso. Então, a lei vem e especifica isso. Nesse sentido que a Constituição de 88 produziu não só o Estatuto da Pessoa Idosa, mas a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles têm muito mais visibilidade, inclusive até na mídia, do que o Estatuto do Idoso. O idoso continua, num certo sentido, sendo aquela pessoa que você quer esquecer, ela deixando no canto da casa, identificada ainda com aquela velha figura da cadeira de balanço, será?
Olha, eu prefiro acreditar que não. Acho que as pessoas idosas estão sendo progressivamente, né, assimiladas, trazidas ou integradas à sociedade, porque não cessa de chegar a esse parlamento essa demanda. Eu trabalho com isso e vejo que as pessoas idosas estão progressivamente mais associadas, mais capazes de se comunicar, mais capazes de fazer esse parlamento escutar os seus interesses. Eu tenho assistido isso diariamente. Que exemplo o senhor daria, então, assim, dentro da legislação do que está sendo criado ultimamente? Por exemplo, né, pessoas idosas têm feito chegar a esse parlamento a demanda de não serem afogadas em meios digitais. São meios com os quais elas não lidaram no passado, não aprenderam, não foram socializadas dentro disso, né? E ao mesmo tempo, a vida social, econômica, né, está se digitalizando. Está se digitalizando. O analógico está sendo deixado de lado. Tem o tal do analfabetismo digital e coisa e tal, né? Então, as pessoas têm feito chegar a gente. Isso, olha, não está bom, eu quero assinar as coisas de papel, estou me endividando demais, né? Essas demandas todas têm acontecido. Também demandas por formação, também demandas por educação, também estão chegando a esse parlamento. A Universidade de São Paulo e agora mais recentemente a UNB abriram vagas no vestibular para idosos. Isso. Idosos, ou seja, pessoas com mais de 60 anos. Algumas vagas, não são muitas, mas foi até bastante procurado. A versão de janeiro, não sei, janeiro de 2024. Mas, enfim, muitas pessoas concorreram e eles alegam que isso é para integrar o idoso, mas eu suspeito que é muito mais para educar a estudantada jovem que está lá do que para... Não, eu acho que é mais para integrar as pessoas idosas mesmo. Mas o que a gente tem que perceber, né, é que isso nós ainda vamos ver os desdobramentos disso, né, é que esses estatutos, né, criança, adolescente, pessoa idosa, pessoa com deficiência, e não é bem um estatuto, né, mas ali Maria da Penha olha para um problema específico, que é mais visível, né, da condição feminina. Essas leis específicas todas, elas estão fazendo a sociedade perceber que essas condições existem, que pessoas idosas existem, que crianças e adolescentes têm direitos, que pessoas com deficiência têm direitos, que mulheres têm direitos. E isso é uma espécie de despertar de um mundo de costumes que lidava com esses grupos de modo a ocultá-los ou a torná-los indiferentes da percepção da sociedade. Isso é uma coisa ótima, porque quer dizer que a sociedade está amadurecendo e está mentindo menos para si mesma, porque essas pessoas existem, né? Existem pessoas com deficiência, existem pessoas idosas, essas pessoas existem, a sociedade então está explicitando isso, está trazendo a sua consciência que existem esses grupos sociais. Isso só pode tornar a vida social mais variada, mais interessante, mais rica, enfim. Pessoas idosas são ativos, valiosos de sociedades que precisam, por exemplo, resolver os problemas do modo mais fácil, que precisam ter visão de conjunto dos problemas. Pessoas idosas, pela sua biografia, naturalmente têm aptidão para fazer isso. É claro que elas têm outras características funcionais que você, em pessoas jovens ou em adultos, você vai encontrar mais bem dispostas. Mas a sociedade está, na verdade, recebendo de presente essas competências, vamos dizer assim, né, mais amadurecidas, mas que resolvem problemas bem pra caramba, né? A sociedade está apenas recebendo a possibilidade de usar essas competências. Então vai ter que ter um aprendizado ainda aí, né? Eu acho isso muito teórico, assim, porque, na verdade, a gente ouve falar assim, o idoso, isso depende de uma iniciativa que vem de dentro de casa, né? A criança aprende com o exemplo. Os núcleos familiares são cada vez mais dispersos, as famílias são pequenas, com convívio é pouco, enfim.
isso aqui não é machismo, as mulheres, graças a Deus, foram trabalhar, entraram para o mercado de trabalho, mas aquela educação que era de casa ficou muito mais legada para os professores na escola. Enfim, isso implode um pouco essa questão da educação básica que faria o respeito que nós, por exemplo, que somos idosos, tínhamos pelos nossos pais, pelos nossos avós. Isso praticamente não se diluiu dentro da sociedade brasileira. No sentido também de que a sociedade fica mais conflitiva, porque se, como o senhor está dizendo, né, diminuiu de alguma forma o respeito, né, aumentou a capacidade das pessoas idosas cobrarem o respeito. Então a gente tem visto muito conflito na sociedade, né? Mas eu diria que boa parte desses conflitos é o processo, é uma espécie de dor de crescimento, é o processo de você incorporar novos grupos sociais na consideração geral da sociedade. O que o senhor estava dizendo que é teórico, mas é uma visão de conjunto. E aqui, desse parlamento, que legisla para 200 milhões de pessoas em 8 milhões de quilômetros quadrados, se você não tiver alguma ideia geral, você não consegue fazer o trabalho nesse sentido que é teórico. O Estatuto é sempre um nível abaixo da Constituição, mais um detalhamento, não é? Ele é uma declaração de princípios, mas ele também tem que estabelecer punições. E ele faz isso no caso do Estatuto dos Idosos. O Estatuto é uma lei ordinária, né? Como só tem esse nome de Estatuto porque ele tem a característica de, vamos dizer assim, estabelecer um conjunto de direitos. Nesse sentido, ele estatui coisas. Mas é uma lei ordinária federal como todas as outras. Nesse sentido, o que ele dispõe é lei. Um projeto de lei em andamento aqui, que está tramitando aqui no Senado no momento, ainda não foi pautado, ele prevê para os idosos as mesmas medidas protetivas que são previstas e são executadas para as mulheres no caso da Lei Maria da Penha. Em princípio, isso é algo positivo, né? É sim, no sentido de estender a mão a quem está penando, né? Mas também é um sinal de que está havendo esse problema na sociedade. É um sinal de que as pessoas estão sofrendo, né? Violência, no caso, os idosos também sofrem violência física, violência patrimonial, violência no âmbito familiar, principalmente, porque são, segundo as estatísticas, 72% das agressões contra idosos se dão no âmbito familiar. E os principais causadores são filhos e filhas, né? Aí que entra o problema. Como denunciar? Quem, na sua opinião, deveria estar apto a denunciar? A lei já diz, né, que todo cidadão tem a obrigação de fazer isso, né? Eu acho isso, na verdade, são problemas que historicamente você resolvia com os costumes. Isso... Não vamos mexer com isso, que é coisa da família. Pois é, né? Não se mete a colher e coisa e tal, briga disso, briga daquilo, né? Mas é típico da modernidade a lei vir e desdizer o costume. Por isso que está lá no artigo 5º da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Então, a lei é uma espécie de revogadora de costumes natural, é do seu modo natural de ser, chegar revogando costumes. Porque leis são formas normativas mais modernas, elas são formas normativas mais capazes de coordenar diferentes setores, mais capazes de recepcionar pretensões de desenvolvimento que as sociedades tenham. Leis fazem isso melhor do que costumes. Todos têm direito, todo mundo é igual, ótimo. Muito, como princípio, tudo muito bonito, né? Não é só como princípio, não. É uma coisa poderosa também. Porque é uma coisa que vai... A partir dessa ideia, por exemplo, nós temos uma sociedade de 200 milhões de habitantes que pode mobilizar, né, para a sua força de trabalho e para a sua força política, para a sua força cultural. Você pode mobilizar 40 milhões de pessoas, 60 milhões de pessoas, 80 milhões de pessoas, 120 milhões de pessoas, conforme essas pessoas, esses grupos sociais sejam reconhecidos, sejam atribuídos direitos a eles e eles possam viver melhor, né? Participar da comunhão nacional. Mas no caso... De vez em quando a gente tem leis, por exemplo, o Estatuto do Índio,
que coloca isso de forma mais explícita. É preciso trazer o índio para a comunhão nacional. As leis mais recentes sobre o reconhecimento dos índios, ainda que não pensem nesses termos, né, elas também estão apontando para o fato de que, olha, as pessoas existem, as pessoas são capazes, de modo que a sociedade vai, aos poucos, né, sendo capaz de incorporar as capacidades dessas pessoas, que, como o senhor bem disse, são minorias apenas no sentido retórico, né? Vai sendo capaz de incorporar as capacidades dessas pessoas. Agora, isso demora. O sistema de saúde, ele tem uma série já existem leis que obrigam o tratamento do câncer e prioridade aos idosos, mas as intervenções jurídicas necessárias se fazem cada vez mais frequentes. E também um problema sério que se encontra agora nos planos de saúde privados. O país tem condições de suportar isso, nessa briga interna de orçamento, receitas, despesas? Essa é uma ótima pergunta, porque a Constituição de 88, ela comanda, né, o progressivo reconhecimento de diversos setores que, pelos costumes anteriores, nem estavam em linha de conta na sociedade. Né? Mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, né? Pessoas idosas, no sentido pejorativo de velhos. Né? A Constituição comandou o reconhecimento de todo esse povo. Os estatutos, que vêm depois e desdobram esses comandos da Constituição, que são comandos gerais, tipo, é dever da família, da sociedade, do Estado cuidar da pessoa idosa. Né? Isso é um comando geral. Agora, isso se desdobra em aspectos de saúde, de educação, de segurança pública, econômicos, etc. e tal. Né? Quando esses estatutos, né, desdobram os direitos dessas pessoas, isso gera custos para o Estado. Quando você diz, olha, você tem direito a todo o tratamento de saúde possível, isso vai gerar um custo para o Estado. Quem é que tem direito a todo tratamento de saúde possível? Esse todos têm direito é uma coisa que, na realidade, né, depende do quanto aquele grupo social tem reconhecimento, de quanto aquele grupo social tem, por exemplo, reconhecida a necessidade de que haja um posto de saúde perto de onde ele mora. Porque senão ele vai ficar só no genérico. Eu tenho direito ao posto de saúde, mas o posto de saúde está daqui a 40 quilômetros e eu trabalho o dia inteiro. Então, na verdade, não vou ter o posto de saúde. Eu tenho direito, mas não tenho o posto de saúde. Na medida em que aumenta em que o reconhecimento dessas populações, idosos, indígenas, pessoas com deficiência e assim sucessivamente, na medida que aumenta o reconhecimento dessas populações, aumenta a demanda dela por esses direitos que estão abstratamente previstos na Constituição. Aí isso tem que virar, de fato, primeiro, contratação de serviços públicos para cuidar, para medicar, para educar, para assistir. Né? Primeiro demanda serviço, depois demanda equipamento físico, delegacias de atendimento à mulher, delegacias de atendimento ao idoso, É uma coisa que você pode pontualmente estabelecer aqui ou ali, mas que quando você pensa, como eu estava dizendo, nos 8 milhões de quilômetros quadrados, nos 200 milhões de pessoas, isso é caro pra caramba. E a gente tem digamos assim, uma conta pós-moderna a pagar com o reconhecimento das minorias sociais, minorias entre aspas, como você disse, que só faz aumentar. Temos dinheiro para isso? Talvez tenhamos. Nós temos consenso para isso. Temos consenso social entre, por exemplo, os representantes eleitos, né, de gastar muito dinheiro com saúde de pessoas idosas, um dinheiro que poderia rivalizar, por exemplo, com manter estradas asfaltadas, com manter serviços públicos para a grande maioria que é adulta, não idosa. Né? Temos dinheiro para isso. Então, quando nós digamos assim, misturamos as questões pós-modernas de reconhecimento de grupos específicos com a questão moderna de atribuição de direitos iguais para todos, né? Nós fomos capazes de mexer com as leis e os textos racionais, mas isso antecipou
um consenso político suficientemente rico para nós dedicarmos verba para fazer todas essas coisas. As pessoas com deficiência, por exemplo, né, elas têm problemas, são oferecidos cursos para elas. Eu conheço isso. Mas os cursos ficam vazios. Você sabe por quê? Basicamente por quê? Aí a pessoa diz, mas não tem o transporte para isso. Às vezes até tem. Mas o que a gente escuta é que as calçadas são quebradas em todo o trajeto entre o lugar onde a pessoa com deficiência mora e o lugar onde ela vai ter o curso. O curso está arrumado direitinho. A casa da pessoa com deficiência tem rampa, mas a calçada, os quilômetros de calçada no meio do caminho, então para você atribuir totalmente o direito a essa pessoa, né, para que a sua ideia de que eduque ela funcione, você tinha que não só equipar a escola, mas acertar todo o piso. Uma série de providências. Um orçamento não cabe. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui, aprendemos muito. Volte sempre, vamos lhe convidar outra vez para voltar aqui e falar sobre esses assuntos aqui, que mexem tanto com a nossa alma, né? Muito obrigado. Agradeço os elogios imerecidos e é um prazer poder colaborar com vocês. Obrigado. Tudo de bom. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. As pessoas acreditam que o parlamentarismo é muito mais instável do que esse presidencialismo. Porque olham para os Estados Unidos, que é uma outra coisa. Só que a Constituição americana cabe numa folha de papel. A nossa precisa de 350 páginas. Senadoc. Hoje, 21h, aqui na TV Senado. A essência da democracia deve ser esta: solucionar disputas e fazer a divergência pacificamente. E que os três poderes, juntos, podem construir e devem construir o que é o pilar da democracia. Democracia é essa que exige convivência pacífica entre todos, mesmo com divergência de ideias. Entendemos que a democracia, mais do que um regime político, é um modo de vida. A democracia é o único regime que pode permitir o convívio das pessoas que discordam. E discordar é saudável. O conteúdo que nos ensina a Constituição é que a democracia deve ser defendida. A democracia é o melhor terreno para plantar e colher direitos. TV Senado. Democracia todo dia. A questão do Rio Grande do Sul não para. A questão do Rio Grande do Sul, do prejuízo, do desastre causado pelas enchentes, isso aí vai mais que um ano. Então esse é um tema que a comissão que eu presido vai continuar discutindo. Vamos torcer para que os acordos entre o Executivo e o Legislativo avancem. Foi meio difícil os acordos no início desse ano. Esperamos que agora, para o final do ano, a gente consiga dialogar mais, votar mais, produzir e entregar aquilo que a população está esperando. Aplicativo inovador traz serviço de entrega para favelas em Salvador. Roraima combate violência contra a mulher por meio da conscientização dos homens. Turismo diferente em Caxias do Sul. Visitar as indústrias que fizeram a cidade crescer. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil.
Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Um dos temas que integram a agenda legislativa neste segundo semestre é a renegociação da dívida dos estados. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou um projeto de lei que cria o Programa de Pleno Pagamento das Dívidas. A proposta, que vai ser debatida pelos senadores, cria regras que podem resolver um problema que se arrasta há muitos anos. Para nos ajudar a compreender o projeto, convidamos o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Marcos Pestana. Tudo bem, Marcos? Prazer. Prazer. Vamos então debater esse tema que é um tema que com certeza vai estar na agenda desse segundo semestre. E antes de entrarmos no projeto especificamente, eu queria que você explicasse para aquelas pessoas que estão nos assistindo de que se trata essa dívida dos estados? Como é que isso foi chegar onde chegou hoje? Coincidentemente, eu fui secretário de Planejamento e Orçamento de Minas Gerais em 1995. E a primeira renegociação da dívida dos estados se deu em 97, depois do Plano Real. Governo do presidente Fernando Henrique. Presidente Fernando Henrique, ministro Malan, empreenderam um esforço enorme para consolidar a dívida dos estados. É importante para as novas gerações, porque nós estamos falando de 27 anos atrás, era uma bagunça. Os estados, a dívida pública brasileira era uma verdadeira balbúrdia. Os estados e os grandes municípios podiam lançar títulos, não havia só título do governo federal, do Tesouro Nacional. Tinha o título de Minas Gerais, tinha o título de São Paulo, tinha o título do Rio de Janeiro, de todos os grandes estados e das grandes prefeituras. Os estados e os municípios podiam fazer operação bancária de curto prazo, com juro, que a gente chamava hot money, dinheiro quente, juros estratosféricos. Além disso, tinham outras dívidas, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, Banco Mundial, Banco Interamericano, a agência a japonesa, que na época chamava OSF, que fazia financiamentos para projetos. Então, era um conjunto de dívidas mobiliárias, que são títulos lançados no mercado, dívidas bancárias e dívidas contratuais com bancos. E ninguém sabia direito, era uma caixa preta. Para reorganizar as finanças depois do Plano Real, foi necessário botar ordem nessa bagunça e foi consolidado, toda a dívida foi consolidada num único contrato. O governo federal chamou a si a dívida, centralizou a dívida e fez um contrato com os estados. Assumiu aqueles contratos e passou a cobrar dos estados. Aí os estados, mensalmente, têm que pagar o governo federal e o governo federal paga o Banco Mundial, trocou os títulos públicos e proibiu os estados de lançar títulos, as grandes prefeituras. Não existe. O único governo que lança dívida pública, títulos, é a União. Então, foi uma reordenação estrutural do endividamento público. Remanesceu esse contrato. Depois houve, em momentos aí de fragilidade do governo federal, autorizações para os estados, não tinha dinheiro para dar em obra, aí teve autorizações indevidas para o aumento do endividamento, isso posterior a essa renegociação. E as regras do jogo foram mudadas ao longo do tempo, porque uma hora a regra era favorável de juros, na minha época era IGP mais 6 para Minas Gerais, tinha um intervalo de variação. Depois virou... A Selic era muito maior que o índice de preços. Mas tem hora que a Selic ia para baixo e aí os estados falaram: o governo federal está nos ganhando dinheiro nas nossas costas. Aí invertia. Então, teve várias renegociações. Mas
muitos estados ainda estão em situação grave, principalmente 3. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Vamos mostrar esses estados que você falou para a gente continuar a conversa? Nós temos aqui um gráfico, uma arte que mostra esse endividamento. Colocamos 4, né, que concentram 89,4% da dívida. Deixa eu te falar. São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Mas há uma diferença, é interessante esse gráfico, porque aí mostra em termos absolutos, em dinheiro. Mas relativamente, o que acontece? Você tem 2 tipos de problema. Aqueles que têm um estoque de dívida, quer dizer, a vida fez a acumulação, o represamento de uma dívida enorme, todos os 4 é o caso, e tem outros que têm problema de fluxo, da agora para frente, do dia a dia. O fluxo está no vermelho. Não só, às vezes, o estoque é grande, mas o fluxo está desequilibrado. São Paulo tem um grande estoque, o maior estoque, mas o fluxo está organizado. Ele está dando conta de pagar. Ele está dando conta de pagar. O fluxo dele produz os impostos necessários, para que ele vá pagando as prestações. Para que vá pagando. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, não. Minas, inclusive, está paralisado o pagamento. Não, vários estados. O que ocorreu? Ironia, lá em Minas, um governo do PT, do governador Fernando Pimentel, no finalzinho conseguiu uma liminar no Supremo para interromper a dívida. E o atual governo usufruiu. Então, Minas não está pagando a dívida. Ela vai capitalizando no estoque. Tanto que, durante o atual governo, já cresceu mais de 40 bilhões ali. Naqueles 147, 40 é do atual governo, porque não pagou. Então, a pior situação são desses 3 estados. Tem estados como Rio Grande do Norte e Goiás, que já é o contrário. Tem problema de fluxo, as despesas correntes estão muito altas mas não tem problema de estoque, não tem muita dívida. Então, a situação das 27 unidades da federação, do Distrito Federal e dos 26 estados, é muito heterogênea e aí é uma complexidade introduzida, essa situação heterogênea, e isso que dificulta um pouco o presidente Rodrigo Pacheco, que está coordenando esse diálogo entre o Ministério da Fazenda e os governadores, porque são situações muito específicas. Se você socorrer Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, os outros estados falaram assim, olha, o governo federal vai bancar uma situação e o que eu levo nisso, já que eu não estou... O Espírito Santo é medalha de ouro para homenagear a Rebeca Andrade. O Espírito Santo fez um trabalho, graças ao governador Paulo Artung e o atual governador, eles têm um nível de responsabilidade fiscal e boa gestão fiscal que é o único estado nota A há muitos anos. Eu quero trazer uma informação para corroborar isso que você está falando, um outro dado que a gente trouxe justamente o endividamento por região. Né? Porque os governadores dos estados que têm menos dívida, vamos ver aqui por região, olha, o Sudeste concentra 77,2%, o Sul 15,5%, o Nordeste apenas 3,2%, o Norte 0,7% e o Centro-Oeste 3,4%. Os governadores desses estados alegam, então, que há essa heterogeneidade, né? É uma situação que você colocou. Eu vou dar algum benefício para os estados que estão devendo mais? Quitarem suas dívidas? E o que acontece com aqueles que estão devendo menos? É interessante. Eu já fui 3 vezes secretário estadual e já fui secretário executivo de 2 ministérios aqui em Brasília. E eu sempre impliquei muito essa coisa. O Brasil é um país continental, com uma diversidade social, econômica, cultural fantástica. E aí Brasília, independente de governo, nós, burocratas de Brasília, temos mania de tentar abraçar o Brasil com as pernas, criar regras únicas. Uma regra única para a Amazônia, para o sertão nordestino, para o ABC paulista e para os Pampas e para o Pantanal. Quer dizer, não dá. Essa é a dificuldade, criar uma regra única de renegociação da dívida para situações tão heterogêneas. Porque se beneficiar... Porque não há almoço grátis. Esse jogo que está sendo julgado agora, mais uma vez, desde 97, quando eu participei da primeira renegociação da dívida, da consolidação dela,
já houve outros ajustes. E agora é uma situação mais radical, porque muitos estados não estão pagando, o Supremo já está no limite para impor a volta do pagamento desses estados que se acomodaram à situação, mas é isso, a regra tem que ser justa. E aí, como é que você não tem almoço grátis? É um jogo de soma zero. Se alguém ganhar, alguém vai perder. É um jogo de soma zero. Não há esse negócio de todo mundo vai ganhar. Não, o governo federal vai assumir uma parte do ônus, como fez no passado. Que calcula-se o próprio presidente Rodrigo Pacheco em 28 bilhões, que seria a renúncia com a redução dos juros. Sim, depende da regra que foi imposta, né? Na primeira renegociação já foi possível pagar parte da dívida com estatais, com ativos. E esse é um aspecto que temos agora nesse projeto proposto pelo presidente Pacheco, que é a possibilidade que esses estados deem ativos para descontar a sua... Os principais ativos, em geral, já foram privatizados. A Sabesp, por exemplo, acabou de ser privatizada. Minas ainda tem a CEMIG e a Copasa, que é a companhia de... E a Codemig, que é a companhia que detém... Lá é um caso que eu conheço melhor, né? Mas o Rio Grande do Sul também, o governador Eduardo Leite já fez privatizações das estatais mais importantes. São Paulo já fez. Minas, nós ainda temos a companhia elétrica, a CEMIG, e a de água, de água, de saneamento, a Copasa, e a Codemig, que é um mel, né? Na verdade é uma companhia de papel, uma paper company, é uma administradora de direito minerário, que administra o contrato com a iniciativa privada de exploração do nióbio. Então, a Codemig não é um problema, ela é uma geradora de caixa. E que é uma das poucas fontes de financiamento, de investimento de Minas Gerais, que é um estado muito estrangulado. Então, em boa hora, o presidente do Senado chamou a si a responsabilidade de coordenar, é um quebra-cabeça complicado, porque são situações heterogêneas e múltiplos interesses. O governo federal... tem a obrigação, é o único que pode fazer isso, porque é o único que pode ainda se endividar. Os estados, há muito tempo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro não pegam novos empréstimos. O Rio também já privatizou boa parte dos seus ativos. Nós, em Minas, na primeira renegociação, privatizamos, que foi outra medida positiva, porque era outro ralo onde a crise fiscal escoava, que eram os bancos estaduais. Nós privatizamos, na época, o Benji e o Crédito Real. Que eram os dois bancos de Minas. Como foi a novela do Banespa também e tal. Isso, você vê, isso aí tem... nós estamos lidando com isso há 27 anos. Vamos ver agora, no início do segundo semestre, deve emergir uma solução. É sempre essa discussão. Quem fez o dever de casa, igual o Espírito Santo, fala assim, vamos premiar aqueles os mal pagadores, que não estudaram, que não fizeram, que tiraram zero. Eu tirei nota 10, fiz o meu dever de casa. Então, não é uma solução fácil, mas o Congresso conseguiu desatar uma coisa mais complexa, que é a reforma tributária, que é uma coisa semelhante e mais ampla. Então, eu acredito que vai se descobrir uma saída, uma boa regra para regularizar. O importante é pacificar e tirar do Poder Judiciário esse tema. Isso é muito importante para o Brasil, porque para a retomada dos investimentos, do desenvolvimento sustentado, você precisa de confiança, credibilidade. Quanto menos marola tiver no mar, tanto melhor. Então, você ter uma boa solução para a dívida dos estados, isso agrega tranquilidade no horizonte econômico e transmite confiança ao investidor que o Brasil está caminhando para um cenário positivo de sustentabilidade da sua dívida pública. Hoje os estados pagam
IPCA mais 4% de juros. E alegam que esse é um dos maiores problemas, né? A dívida, para muitos, está se tornando impagável. Esse programa do pleno pagamento, proposto pelo presidente Rodrigo Pacheco, ele muda isso aí, né? Pode explicar para a gente um pouco o que acontece. Não, o que acontece? As pessoas às vezes têm uma leitura meio moral. É como se o governo federal, o ministro da Fazenda, o secretário do Tesouro Nacional, fosse um diabinho que olhasse todo dia no espelho e falasse assim, como é que eu vou fazer mal aos estados? Mas não é isso, é porque o governo federal também é deficitário. Ele gasta mais do que tem. Então, esse dinheiro que ele paga da dívida dos estados, ele capta no mercado. Ele não tem dinheiro dele para pagar os contratos. Porque nós não estamos numa situação onde haja superávit primário, tanto que a discussão do ano é se o governo vai ou não cumprir o déficit zero. Mesmo que alcançasse déficit zero, não sobe para a dívida. Então, o governo lança títulos. E esse preço é o que o mercado cobra do governo federal, que é inflação mais 4%, 5%, dependendo do ambiente de estabilidade e de confiança. Então, esse é o custo para o governo. Se o governo repassa isso para os estados, não cobrando os juros, ele vai pagar. O brasileiro, no frigir dos ovos, vai pagar de qualquer jeito. Vai haver uma mudança de titularidade da dívida. Então, cada desconto, você tem aí, é só ver os leilões que o Tesouro Nacional faz dos títulos de dívida pública. Ele capta dinheiro de quem tem de poupador, como nós. A gente nem sabe que a gente financia isso, porque naqueles fundos que a gente tem lá, mesmo a classe média, aqueles fundos que os bancos nos oferecem, está cheio de título público ali. Então, assim, é o que o mercado cobra do governo. Se ele perdoar uma parte do que ele paga, ele vai ter que subsidiar. Isso que eu falei que é um jogo de soma zero. Não. Se alguém ganhar, alguém vai perder. Então, há essa proposta na mesa de aliviar parte dos 4% de juros, porque o juro no Brasil é alto mesmo, né? Alguns países chegaram a ter juro negativo, o Japão, por exemplo. Agora que passou um pouco acima da inflação, que é quase zero lá. Muitos países desenvolvidos, a dívida pública só mantém o valor, não paga juros, prêmio. Tal a solidez deles. Títulos americanos, europeus, japoneses e outros mais. O Brasil não. Como o Brasil tem um histórico de calote, de moratória, de quebra de contrato, o investidor, o poupador, que tem uma sobra de dinheiro e quer aplicar, ele fica com o pé atrás, fala assim, olha, essa dívida está indo mal, eu acho que tem ameaça de calote, eu posso perder meu dinheiro. Isso é o jogo que está envolvido na valoração dos títulos do governo brasileiro. Então, há essa proposta de que os estados, que 1% desses 4% vá para um fundo de investimento nos outros estados, para compensar aquele mapa que você colocou ali, de que Centro-Oeste, Norte e Nordeste têm uma dívida baixíssima, e aí ganhariam recursos desse fundo. Uma parte seja para investimentos no ensino médio, na educação. Nos próprios estados. Né? Nos próprios estados. Você falou, a gente Mas voltou assim, com os números obviamente, aqui. O Ministério da Fazenda, eu conheço bem a turma. Passei aperto lá para negociar a dívida de Minas. O Tesouro Nacional tem que defender o equilíbrio das contas federais. E aí, se ele tiver... Ele já está apertado. Se ele tiver um novo gasto, é fato que ele não está recebendo de alguns estados que ganharam liminar na Justiça. Mas essas liminares no Supremo estão para cair nos próximos meses. Aí. O que não quer dizer que os estados conseguirão pagar também quando essas liminares caírem. Mas o problema é que não adianta também fazer renegociação da dívida sem assegurar um ambiente de sustentabilidade da situação fiscal. O que ocorreu? Houve aquela negociação,
privatizou-se os bancos estaduais, que eram um ralo de desperdício, renegociou-se a dívida, mas as metas fiscais, havia um programa de equilíbrio fiscal. Com o tempo, a própria lei de responsabilidade fiscal foi sendo relativizada pelos tribunais de contas, por outras instituições, pelo judiciário, e aí voltou-se a gastar demais com previdência, com folha. Alguns estados sequer fizeram sua reforma da previdência. Eu estou entendendo que você está defendendo duas teses e eu quero colocar as duas aqui para ver se é isso mesmo. A primeira é que, embora com a redução dos juros, o Tesouro, né, a União, deixe de receber alguma coisa, no final das contas, é o país que está ganhando. Exato, é o papel dele, do governo federal. E a segunda, seria melhor um bom acordo do que, como é que diz o ditado? Um bom acordo do que uma briga permanente. É isso. Então, se você acerta as dívidas agora, a União vai começar a receber algo de forma sustentável. É isso. Seria isso, então? Mas eu até já comentei com alguns senadores, o ideal que houvesse não só benefícios e possibilidades, oportunidades para os estados, se tiver a oportunidade de conversar com o presidente Rodrigo, vou mencionar isso, seria importante também o projeto de lei ter algumas obrigações para o estado, porque não adianta nada aprovar uma lei agora e daqui a 4 anos o problema está reposto, recolocado. Por exemplo, se você conseguir condições que os estados retomem o pagamento, mas aí, de repente, o governador dá aumentos salariais muito acima do possível, ou garante benefícios muito além do que a arrecadação permite. E aí ele se estrangula de novo. Você defende, então, algumas travas como tem no regime de recuperação? Sim. O regime de recuperação, que é o que está vigorando hoje, quem tem vai travas. ser o perdedor, entre aspas, é o governo federal. Mas, no sentido que você falou, é positivo porque você distensiona um problema estrutural que está incomodando, um problema federativo. Então, ele perde, assume algum ônus, vai ser uma despesa, e até para esclarecer o espectador, essa perda do governo federal não impacta na meta fiscal, porque ela não influi no resultado primário, no chamado déficit primário. Ela, como é uma despesa financeira, está fora dessa conta, mas, de qualquer jeito, aumenta a dívida do governo federal. Mas, vamos lá, o papel do governo federal é isso, ir coordenando a Orquestra Nacional e solucionando problemas, chamando a si algumas responsabilidades, e vai ser o caso. Mas, já que vai dar um bônus aos estados, é preciso ter algum ônus, algum equilíbrio na regra do jogo. Precisa ter algumas regras reafirmando, porque, assim, eu lembro bem, lá no presidente Fernando Henrique, fez-se a negociação da dívida, a privatização dos bancos, de muitas estatais, veio a lei de responsabilidade fiscal e tal, aí, de repente, no caminho, aí os tribunais de contas começaram a tirar, por exemplo, os aposentados do índice de gasto com a folha. Aí começou a flexibilizar e tal. Aí a gente imaginava, na época, em 1997, que nunca mais ia ter crise fiscal nos estados. Estamos aí de novo. Então, é preciso introduzir algumas cláusulas que nos garantam que, ao dar um benefício, a gente está efetivamente resolvendo o problema e dando sustentabilidade à questão do endividamento público considerado no sentido amplo dos estados, municípios e governo federal, do setor público como um todo. É preciso ter segurança que é uma solução definitiva e não provisória. Por isso que eu acho que o projeto de lei tem que ter alguns condicionantes onde o governo estadual fique obrigado a gerar o superávit primário proporcional à sua parcela da dívida.
seria um artigo. Quer dizer, fica-se obrigado em tantos anos, da situação de hoje até, vamos dizer, 10 anos, você cumprir o ajuste, gerando o superávit, 1/10 por ano, até integralizar os 100%, porque muitos estados não vão conseguir fazer isso da noite para o dia. Então, você dá uma transição de 5, 10 anos, isso é uma arbitragem política que o presidente Rodrigo, os senadores, que é a Casa da Federação, podem arbitrar, negociar com o Ministério da Fazenda, com os governadores, mas o governador, qualquer que seja, independente de partido, de coisa, de orientação ideológica, estaria obrigado a gerar o superávit operacional, a poupança primária necessária para pagar a dívida. Isso pressupondo que em 10 anos você vai ter um orçamento equilibrado nos estados. Porque, fora isso, se não houver obrigação nenhuma, eu posso te dizer com experiência pessoal, daqui a 4 anos nós estamos discutindo novamente a dívida dos estados. Marcos Pestana, diretor executivo da IFA, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, estou sempre à disposição. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Você pode rever esse programa que está lá no nosso site, senado.leg.br/TV ou no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal, curta o programa e garanta o seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. As pessoas acreditam que o parlamentarismo é muito mais instável do que esse presidencialismo. Porque olham para os Estados Unidos, que é uma outra coisa. Só que a Constituição americana cabe numa folha de papel. A nossa precisa de 350 páginas. Senadoc. Hoje, 21h, aqui na TV Senado. Nossa tininha diz que é baré, mas esse aí, naqueles tempos, ninguém sabe língua baré. Então, para nós, ficou lugar de língua baré, esse engatu, os brancos é tupi-guarani. Quanto mais a civilização está chegando em cima da gente, a gente não sabe ler, mas a gente vai se civilizando. Então, cuide a sua opinião, que frase militar. Cario taen garupi, yande assim musassá, yanenga kichi. Que é ler cario taen garupi guai. Minha mãe é bonita. Então, assim musassá, yanenga garupi, semanha, aé puranga. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde. Nós acreditamos
na ciência. Temos um sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora o Assunto de Estado Especial Eleições. Se a corrida eleitoral de 2022 foi marcada pelo combate às notícias falsas ou fake news, o desafio para o pleito municipal de 2024 será enfrentar o uso indevido da inteligência artificial nas campanhas. Hoje a gente vai falar aqui no programa sobre o risco da manipulação no processo eleitoral. E para conversar comigo, os nossos convidados são o consultor de comunicação política, Marcelo Vitorino, e o especialista em inteligência artificial, Fernando Melo. Bem-vindos. Bem-vindo, Fernando. Obrigado. Bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. Começar com você então, Marcelo. Sim. Como que você define as fake news e qual que é a diferença entre desinformação e fake news no contexto eleitoral? Então, vamos lá. Assim, não existe uma definição única para fake news. Isso já tentou se ver em todo mundo e não há uma única. Eu defino como a disseminação de uma mensagem que pode ser parcialmente ou totalmente inverídica, por exemplo, uma mensagem descontextualizada, se tiver o intuito de provocar algum tipo de juízo de valor que seja negativo ou até positivo a alguém. Então, o que é uma notícia falsa? Ela não precisa ser inteira falsa. Ela pode ser parcialmente falsa. Pode ter um processo, por exemplo, contra um político que já foi arquivado ou ele foi absolvido, e aí alguém pega aquela matéria descontextualizada da denúncia e coloca como se fosse atual. Isso é uma fake news. Então, assim, não é 100% uma invenção. Ela pode ter uma pitadinha ali de verdade misturada, mas ela tem um objetivo claro, que é manipular a opinião pública. Então, não é como se fosse um boato, uma mentirinha inocente que as pessoas contam umas para as outras. Não. Ela foi pensada, ela foi operacionalizada por um grupo, um ou mais indivíduos, e ela foi disseminada com um objetivo fim, que é você produzir esse juízo de valor. Então, eu entendo fake news dessa forma. A desinformação, ela pode acontecer com uma finalidade pura eleitoral, ou ela pode acontecer até mesmo contra uma instituição. Então, o próprio Senado, né, o Congresso, o Judiciário, são alvos de desinformação e, né, nem sempre eles estão sujeitos a voto. O senador, tudo bem, mas o Senado não. O Supremo Tribunal Federal não tem nenhum ministro ali que precisou de voto popular, mas eles são alvos constantemente de um processo de desinformação. Então, nem sempre o objetivo claro é afetar a democracia no que se refere a voto, mas a democracia é maior que voto. A democracia, ela pressupõe ali os três poderes em equilíbrio. Então, uma ação desse tipo, ela pode não ter o viés direto eleitoral, mas ela tem um viés contra o nosso Estado democrático. E, Fernando, enquanto especialista em inteligência artificial, na abertura do programa eu comentei que vai ser um grande desafio para essas eleições de 2024 combater o uso indevido da IA. Como, na sua opinião, está sendo utilizada a IA para disseminar fake news ou como ela pode ainda ser utilizada para esse fim? Na minha visão, a inteligência artificial é uma tecnologia fantástica que pode ser usada para o bem ou para o mal. Infelizmente, tem pessoas mal intencionadas que vão usar especificamente durante o período eleitoral, ela de uma forma que possa tirar algum proveito para ele ou para o candidato ou o partido, ou, enfim, eles querem nessa disputa, nessa grande competição da eleição, eles vão usar todos os artifícios que eles puderem lançar. Ainda bem que a maioria vai se manter dentro das 4 linhas e seguir as regras, mas infelizmente a gente vê que no mundo todo tem acontecido o uso, a manipulação da opinião pública por meio de várias tecnologias.
internet, e-mail, smartphone, inteligência artificial também é uma tecnologia e ela também vai ser utilizada, né? E ela tem evoluído muito rápido, a inteligência artificial, principalmente desde a chegada da IA generativa, que são os modelos tipo ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, enfim, tem vários modelos, esses são os mais populares. Todos eles são muito bons de criação de texto e de imagem e de vídeos. Existem várias ferramentas. O que tem acontecido é que todas essas ferramentas estão mais disponíveis e com mais qualidade, tornando cada vez mais difícil identificar aquilo que é real e daquilo que é mal intencionado, daquilo que é bem intencionado e mal intencionado. Então, eu acredito que ele pode ser usado sim, mas a gente precisa que, nesse ponto, a gente precisa ajudar as pessoas do bem a usar a inteligência artificial de uma maneira correta, para ajudar não só os candidatos, como também os eleitores e também os órgãos responsáveis pelo processo eleitoral. E o Brasil tem tomado algumas iniciativas nesse sentido. Justamente sobre isso, para ajudar a população a fazer o uso correto da inteligência artificial, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, no início do ano, elaborou normas para guiarem as nossas próximas eleições. No mês de outubro, gostaria de pôr na tela aqui um infográfico para a gente comentar a respeito. Então, principalmente para o Marcelo, mas também para o Fernando colaborar aqui conosco, entre as normas estão a proibição do uso de deepfake, a gente vai falar aqui o que é deepfake, a indicação expressa do uso da IA, ou seja, como o Fernando falou, ela pode ser usada para o bem e para muito bem, mas desde que se faça a indicação, esse conteúdo fez uso de inteligência artificial para sua criação. Responsabilidades majoradas para os provedores e redes sociais que eventualmente publicarem alguma fake news, E a criação de um repositório obrigatório será uma fonte de consulta de materiais que já foram identificados como fake news, com ou sem o uso de inteligência artificial. Então, Marcelo, qual que é a sua opinião sobre essas normas do TSE? Raramente eu faço uma crítica ao Legislativo e ao Judiciário, mas neste caso eu vou precisar fazer. Porque essas normas, primeiro que elas não deveriam ter sido definidas pelo Judiciário. A gente tem que começar a trazer, de fato, a definição de norma para a casa correta, que é o Legislativo. Aí o Judiciário, geralmente, ele entrega as resoluções no final de um ano anterior ao ano das eleições. Neste ano, ele entregou em março e teve uma discussão muito pequena sobre essas pautas como inteligência artificial. Então, ele fez uma limitação que eu vou simplificar dizendo que ele acabou jogando o bebê junto com a bacia e com a água suja fora ao mesmo tempo. Por quê? Ele limitou muita coisa no uso da inteligência artificial. Primeira coisa que ele limitou, eu concordo que não deve haver deepfake. Deepfake, para quem não sabe, é quando nós fazemos uma montagem completamente falsa, fictícia, para que pareça de fato que uma pessoa falou algo. E aí tem a voz da pessoa, tem o rosto, ele tem o gestual, ele tem tudo que parece uma pessoa que realmente falou. E, na verdade, foi um modelo de inteligência artificial e tem várias ferramentas no mercado que fazem isso muito barato. Então, assim, isso não é caro fazer um deepfake hoje. Hoje, um adolescente de 15 anos com cartão de crédito, ele faz um deepfake do presidente da República, do presidente do Senado ou do STF com uma facilidade enorme. E ele cria um discurso e vai parecer que é a pessoa falando. Então, essa parte, é claro que ela deveria ser banida. Por outro lado, ela proibiu, por exemplo, o uso da inteligência artificial de forma total para qualquer vídeo. Então, aquele candidato que não tem recursos para ter um estúdio, para ter uma estrutura, ele poderia utilizar a inteligência artificial para fazer um fundo mais legal para ele trazer um elemento. Ou seja, ele poderia baratear a campanha dele
Ele poderia fazer. Esse fundo que nós temos aqui poderia ser inteiro de inteligência artificial. Mas não cairia na segunda norma que eu indiquei aqui, que é a indicação expressa, então, do Então, mas a indicação expressa é só para imagem estática, não é para vídeo. Então, aí nós temos um problema. Eles acabaram limitando o uso de ferramentas de automação como chatbots, que também hoje estão em inteligência artificial. O que ajudaria os candidatos? É muito difícil você responder todos os comentários e as mensagens que chegam nas caixas privadas. Então, nós utilizamos ferramentas que são chamadas de chatbots. Aí, o que está na legislação, que eu não posso chamar de legislação porque, na verdade, é uma norma do TSE. Então, é diferente. Eu tenho a lei eleitoral e tenho ali o conjunto de normas do TSE. Está lá dizendo que está proibido o uso de chatbots que simulem uma conversa humana. Então, agora tem uma linha cinza aí. Quer dizer que se meu chatbot se apresentar como uma ferramenta de inteligência artificial, olha, eu sou a ferramenta de inteligência artificial do Marcelo Vitorino e eu quero conversar com você. Isso pode ou não pode? Os advogados estão completamente confusos. E cada TRE vai interpretar de uma forma, o que leva a uma insegurança jurídica nas campanhas. Então, temos aí algumas questões. Por que eu acho que isso aconteceu? Porque as discussões foram muito rápidas e elas não passaram. E eu acho que para vamos dizer assim, para uma ferramenta dessa amplitude, o que facilita muito as campanhas, ela deveria ter sido mais discutida. Então, assim, hoje, infelizmente, eu faço uma crítica. Eu acho que eles acertaram em tocar no assunto e erraram em fazer de forma que eu considero, e eu tenho certeza que eles não consideram, mas assodada. Eu acho que é uma discussão que se merecia mais. Então, o deepfake, claramente, teria que ser banido. Agora, vamos para uma outra questão. Vamos fazer a deepfake do bem, vamos dizer assim. Eu tenho um candidato, uma cidade, vamos pensar numa capital, Manaus. Manaus é gigantesca. Eu posso parar o candidato para gravar um roteiro para cada bairro, e isso vai tomar mais ou menos umas 70 horas de gravação. Ou eu poderia fazer um mapeamento do meu candidato com voz e, a partir dali, eu fazer uma fala dele para cada bairro. Isso ia me tomar 2 horas, mais ou menos. Ou seja, olha o quanto nós poderíamos baratear o processo de campanha eleitoral. Porque um dos grandes custos que se coloca é a produção. Então, assim, e qual seria o problema? Porque o problema é você fazer a deepfake com o intuito de prejudicar, mas de facilitar, não. Então, eu acho que aí eu acho que a gente proibiu coisa demais. E aí, para piorar e finalizar, eu não quero monopolizar essa discussão, eu quero também ouvir o Fernando, mas eu acho que, dentro da minha visão, a gente deveria ter sido mais liberal nesse ponto. Até porque não há nenhuma ferramenta, vamos dizer assim, eficaz para combater o mau uso. Não existe. Nenhuma plataforma vai impedir que alguém faça uma deepfake e dispare esse conteúdo no WhatsApp a esmo. Então, se não existe uma forma eficaz de combater o mau uso, que liberemos o bom uso, para a gente pelo menos ter como se defender. Sim, justamente isso que eu gostaria de perguntar aqui para o Fernando, né? Qual que é a sua opinião sobre essas normas do TSE que tangem o uso da inteligência artificial, né? E se você teria alguma sugestão adicional nessa linha do que o Marcelo falou para permitir o bom uso? Eu concordo com o Marcelo no que ele falou. Existe uma pressa de fazer uma regulamentação da inteligência artificial e, entretanto, é uma tecnologia muito recente que está evoluindo a passos muito rápidos, uma grande curva exponencial. Então, realmente é difícil você fazer uma regulamentação e seja qual for a regulamentação, ela vai ter que ser revisitada com frequência, porque o que hoje é um problema, amanhã pode não ser, né? Então, tem essas questões, é uma tecnologia. E o maior risco que tem é a legislação barrar o uso correto e também a pesquisa
botar uma parede tão grande que atrapalha o desenvolvimento. E aí, o que acontece? O Brasil vai virar, não vai poder competir, não vai poder participar dessa grande oportunidade que a inteligência artificial traz de aumentar a criatividade e a produtividade das pessoas e das empresas. Então, eu acho que é muito importante haver um controle e, principalmente, uma campanha de informação. As instituições responsáveis já deveriam estar colocando em várias inserções, alertando aos adolescentes, olha, você fazer uma brincadeira, fazer um meme, se prejudicar um candidato ou atrapalhar de alguma forma, você está cometendo um crime eleitoral. Então, a gente precisa realmente informar. Outra coisa, precisaria, e esse é um trabalho que eu tenho feito há muitos anos, de capacitar técnicos e gestores no uso da inteligência artificial. Encontrar todas as formas em que ela pode ajudar no dia a dia, tornando os processos mais rápidos e mais confiáveis, com melhor qualidade. E a gente precisa estar fazendo, já deveria estar fazendo isso. Então, deveria pegar todo o processo eleitoral, usar a inteligência artificial para fazer simulações de eleições mesmo, onde que está pegando, criar mecanismos, por exemplo, um app que com apenas um clique de dentro do WhatsApp você possa dar um clique e conferir se naquela base que o próprio TSE disse que vai montar de mensagens falsas, fazer rapidamente uma recuperação e já dar uma resposta para o eleitor, olha, essa informação é errada, não dissemine. Disseminar também não é legal, né? Por mais que você não crie a mensagem falsa ou parcialmente falsa, ao disseminar, você também está prejudicando o processo e está sujeito a alguma sanção. Então, precisa realmente pensar como fazer o controle, precisa haver uma discussão ampla com os técnicos, com as pessoas que já estão envolvidas no processo eleitoral, como o Marcelo, há muito tempo. Então, tem que ouvir as dificuldades e como é que a gente pode solucionar. Existe uma grande quantidade, enormes oportunidades de uso da inteligência artificial para o bem dentro desse processo. Marcelo, você comentou sobre a competência do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, para sim criar leis, né? Legislação, nosso Código Eleitoral, diferentemente de normas emitidas pelo Judiciário. Sim. No Congresso tramita a chamada mini-reforma eleitoral. E tem o código também. Que ficará agora para 2026, em razão dos prazos, né? Como a gente se aproxima das eleições de outubro. Então, o que está sendo discutido hoje no Congresso ficará para as eleições de 2026. Na sua opinião, essas leis estão adequadas como se encontram? Você incluiria mais algum assunto para regular a inteligência artificial? Hoje na casa tem dois projetos. A mini-reforma acabou meio que engavetada e você tem um projeto de um código eleitoral robusto, assim, bem completo. Mas este código, que também está por aqui, ele não contemplava ainda, do meu ponto de vista, a parte de inteligência artificial. Porque como é que funciona? Para quem não conhece, eu acho bom explicar isso para o eleitor que não conhece, até para o político, muita gente não conhece. Então eu tenho a lei eleitoral e eu tenho as resoluções do TSE. Então, a lei eleitoral, ela não muda, né? Já as resoluções, elas, vamos dizer assim, a ideia delas inicial era complementar o que faltou na lei eleitoral e manter a lei eleitoral atualizada. Acontece que a lei eleitoral foi ficando tão para trás que a resolução começou a crescer. Então, você tem 10 resoluções gigantescas no TSE. Qual que foi a ideia, pelo que eu vi entre Câmara e Senado? Juntar tudo num grande código eleitoral e, assim, de fato, você fazer um conjunto de regras que, vamos dizer assim, dê mais segurança jurídica. Eu vou dar um exemplo do que é uma insegurança jurídica. A resolução do TSE diz que os pré-candidatos
poderiam utilizar um impulsionamento em redes sociais. Isso está lá. Aí tem uma vírgula, com moderação de gastos. Ponto. O que é moderação de gastos? É 5%? 10%? Do que a gente está falando? Não tem lugar nenhum expresso o que é moderação de gastos. Então, o candidato ele começa um processo eleitoral não sabendo, de fato, o que ele pode fazer. Então, assim, você tem um risco dele ser eleito e depois perder a cadeira, que é um problema, né? Porque a figura eleita não é ele que está se elegendo. São pessoas que estão sendo representadas. O processo de você tirar a cadeira de um parlamentar ou de um chefe do executivo é você anular a expressão popular. É muito, muito delicado. Por isso que eu acho até, talvez a gente devia até rever essa cláusula de impeachment para fortalecer um pouco mais o voto. Sendo casos mais extremos. Bom, então, o que está acontecendo? Com esse grande código que está na casa, eu acho que essas questões vão avançar. Mas ainda vão precisar, com certeza, incluir essa questão da inteligência artificial. Vou dar um outro exemplo aqui. Um plano de governo de um candidato. Eu estou acostumado a fazer plano, porque faz parte do meu dia a dia. Um plano de governo tem, bem feitinho, 150, 200 páginas. O eleitor não consegue ler. Não. Ele não vai consciente para a urna. Porque o eleitor hoje, ele tem a mentalidade do streaming, do Netflix, da Amazon. Ele só vê o que ele quer, o que ele gosta do assunto que ele quer. Antigamente não, antigamente nós líamos o jornal inteiro. Você comprava o jornal era seu. Você lia até os classificados, você pagou ali, você está lendo. Hoje o eleitor, ele é especialista num assunto. Então ele não vai ler um plano de governo. Além disso, tem desculpa interromper, mas assim, a bolha de comunicação, né, as bolhas e a polarização, então faz com que eles fiquem o tempo todo recebendo os mesmos conteúdos alinhados daquilo. Então ele não tem acesso ou ele simplesmente não busca informações do outro lado para fazer uma... Né? Aí o que a gente poderia fazer? Eu poderia usar uma inteligência artificial para, no primeiro contato que o eleitor faz por meio de uma rede social, perguntar um pouco dos gostos dele, buscar na base do meu plano de governo e falar, olha, para você que tem muito interesse nessa pauta, este plano diz isso. Hoje eu não posso fazer isso. Hoje, para fazer isso, eu tenho que ter pessoas. Então, você vê, eu estou deixando mais caro, mais ineficiente, sendo que a tecnologia poderia ajudar muito. Essa é uma grande oportunidade de uso da inteligência artificial aí. Sim, eu estou dando para o eleitor o que ele quer saber. Ou seja, eu estou favorecendo que ele tome a melhor decisão. E isso foi vedado. Aí hoje eu tenho que ter um ser humano lá para fazer esse trabalho. E esse ser humano custa. Aí depois, não, queremos campanhas mais baratas. Eu concordo. Poderiam ajudar um pouquinho nesse sentido, né? Então, eu acho que esse código, ele deve ser rediscutido ainda. Ele começou, acho que na Câmara, está no Senado, e ele começou, se eu não me engano, em 23. Foi em 20... Não, o código começou em 21, aí passou para 22, 23, e aí já não dá mais tempo para essa eleição, ele deve ser rediscutido. Eu acredito que talvez o presidente do Senado ainda coloque ele em pauta esse ano. Mas com as eleições municipais, a discussão no parlamento fica dificultada, porque muitos parlamentares estão ajudando as suas bases. Quando é que os parlamentares voltam para o Congresso de fato? Nós estamos falando de novembro. Então aí eu acho que cabe um compromisso do próprio Congresso, como um todo, estou falando das duas casas, Senado e Câmara, de se debruçar sobre esse tema e resolver ele no ano que vem. Porque temos uma questão. Por que não foi aprovado? Porque toda lei precisa estar regulada até um ano antes da eleição seguinte. Então, o Congresso volta à atividade em fevereiro, março, e ele precisa discutir toda essa pauta e encerrar ela, de fato, com tranquilidade, até agosto. Aí vai para a sanção, vai, volta, corrige uma coisinha e tal. Para valer para 2020. Para valer para o ano seguinte. Fernando Melo, muito obrigado pela sua participação aqui no Assunto de Estado Especial. Eu que agradeço o convite e estarei sempre à disposição para falar sobre a inteligência artificial, que é uma ferramenta
extremamente útil e importante para a população, desde que a gente se capacite, se mantenha atualizado e a gente saiba como usar adequadamente. Muito obrigado, Marcelo Vitorino, pela participação. Eu que agradeço. Olha, tem que seguir essa ideia do Fernando de fazer campanha elucidativa para a população. Porque se o combate não dá de um jeito, que as pessoas aprendam, pelo menos, a se proteger de outro. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou também no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreve lá. Até o próximo programa. As pessoas acreditam que o parlamentarismo é muito mais instável do que esse presidencialismo. Porque olham para os Estados Unidos, que é uma outra coisa. Só que a Constituição americana cabe numa folha de papel. A nossa precisa de 350 páginas. Senadoc. Hoje, 9h, aqui na TV Senado. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Ele expressa para mim todas as lágrimas de 5 milhões de brasileiros índios que morreram nesta terra. Tantas nações indígenas que ainda continuam chorando. Hoje, eu acho que nós tínhamos que ter aqui dentro dessa casa, não os 10 minutos daquela defesa na Constituinte, mas 5 representantes nossos no Congresso para defender os direitos do nosso povo aqui dentro. Por que os povos indígenas não têm direito de ficar aqui dentro? E todo mundo pode passar aqui por dentro, inclusive aquelas pessoas que vêm para aqui para vender o Brasil. A partir de outubro, nós vamos ter aqui que aprovar o orçamento e também, no meu caso, que sou autor da PEC 48, que trata do marco temporal, nós já fizemos essa discussão na CCJ, houve um pedido de vista coletivo e eu espero que nós possamos deliberar sobre o marco temporal ainda no mês de outubro, é o que ficou acordado na comissão, porque esse projeto é fundamental para o país, para dar paz às pessoas que trabalham e produzem e também para as populações nativas, os indígenas e quilombolas. Esperamos que nós possamos resolver de vez essa questão. Agora é lei. É obrigatória a igualdade salarial e remuneratória entre mulheres e homens para a realização de trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função. Serão punidas as empresas que discriminarem seus trabalhadores não apenas por gênero, mas também por raça, etnia ou idade. O Senado votou, agora é lei. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A lei de diretrizes básicas, ela devolve aos secretários de Educação dos Estados e aos professores o direito de fazer experiência. Aprovamos uma segunda libertação para negros e negras. A lei de cotas raciais e sociais nas universidades públicas federais.
que não é um ganhou, o outro ganhou, mas que ganha a educação. Valorizar o Fundeb para aumentar os recursos para a qualidade da educação e da educação pública nesse país. Nós só seremos, de fato, uma grande nação quando, para essa geração de 0 a 18 anos, não faltar absolutamente nada no quesito de educação. TV Senado. Dia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Agosto é mês de celebrar o Dia dos Pais. E aqui no Senado, uma proposta tem chamado a atenção das famílias. O período de licença paternidade pode passar de 5 para 60 dias. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Não? Então aproveite para conhecer o projeto. No TV Senado Live de hoje, a gente conversa com Rodolfo Canônico, que é cofundador da coalizão Licença Paternidade, e com Maria Berenice Dias. Ela é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Minha colega Cibele Nunes está ligada nas redes sociais e traz a sua participação. Bom, sejam todos bem-vindos aqui à nossa live. Maria Berenice, eu queria que você começasse explicando como é que é a lei atual, né? Porque hoje a gente tem aí 5 dias de licença paternidade, mas tem alguns casos que ela pode ser maior. É isso? Não. No fundo, nós não temos lei ainda, né? E é daí a necessidade de existir uma lei. Tem a Constituição determinando que a lei regulamente. Enquanto a lei não regulamentasse, a licença ficou de 5 dias. Sabe? Que escancaradamente é um período muito curto, né? Dentro de uma paternidade responsável. Em algumas hipóteses, a justiça tem flexibilizado essa possibilidade, né? Por exemplo, quando nascem filhos gêmeos, quando eles ficam muito tempo internados, quando nascem prematuros, há uma tendência de se dilatar esses prazos. E também tem este programa Cidadã, que há para determinadas empresas que acabam aderindo a esse programa, a licença paternidade ela pode ser majorada da mulher que é de 40 passa para 6, de 4 meses para 6 meses, e a licença paternidade para 20 dias. Bom, a gente vai explicar, né, ao longo do programa um pouquinho melhor o que é essa questão, por que isso não está regulamentado ainda. Antes eu queria ouvir o Rodolfo. Rodolfo, vocês têm aí, né, esse trabalho dessa coalizão da licença paternidade. Eu queria que você explicasse, 5 dias é um prazo muito pequeno hoje para o pai poder estar presente na filha de um recém-nascido? Muito pouco tempo, 5 dias não corresponde nem ao tempo de recuperação do parto da mulher, o puerpério. Não é um tempo suficiente para criar uma conexão forte, um vínculo forte desse pai com aquela criança. Enfim, vão criando até situações. Nós temos relatos de pessoas que programam um parto, por exemplo, cesariana, para ser numa segunda-feira, para poder usufruir a licença durante a semana e voltar ao trabalho na outra semana, que são dias corridos. Além disso, tem uma disparidade enorme com relação ao tempo de licença maternidade, que também gera problemas na sociedade. Do ponto de vista da equidade de gênero, na prática, muitas mães são prejudicadas no seu desenvolvimento profissional por ficar um período tão longo fora, e os homens não carregam essa carga, né? Então, também existe uma questão de distribuição dessas responsabilidades, de maior corresponsabilização. 5 dias é menos tempo do que o carnaval na prática. Então, não é adequado, não é suficiente para promover um vínculo forte entre esse pai e a sua criança. Tá certo. Bom, ao longo da semana, a gente conversou aí um pouco com os nossos internautas sobre esse assunto, não é isso, Cibele? Bom dia, seja bem-vinda. Isso, Sara.
Bom dia, Sara, Maria Berenice, Rodolfo. Nós perguntamos para os nossos internautas se eles são contra ou a favor do aumento da licença paternidade para 60 dias, né? E tivemos um resultado aí com a maioria das pessoas votando a favor, 74%. Apenas 26% das pessoas votaram contra. E eu queria emendar com uma pergunta da Cristiane, da Bahia. Ela quer saber o seguinte, Rodolfo, o texto do PL, ele contempla também a paternidade por adoção nessa ampliação de prazo? Bom, o texto original do projeto de lei ele foi modificado na votação que teve na Comissão de Direitos Humanos em julho. E sim, contempla a adoção. A ideia é criar a licença por nascimento e por adoção, já contemplar na legislação isso. Existem decisões judiciais que vão nesse sentido para garantir o tempo de licença também para quem adota, porque também é uma necessidade. Quando uma criança é adotada e chega à sua família que está acolhendo aquela criança, é necessário um período de adaptação, isso é muito sensível. E um tempo de licença para propiciar essa adesão da criança à família, essa adaptação, ele é fundamental para isso. Então, o texto que foi alterado na comissão, ele prevê, sim, que o tempo de licença seja correspondente à adoção também. Tá certo. Para você que está chegando, pessoal, o Senado está discutindo uma proposta, né, para ampliar a licença paternidade. Poderia chegar aí até 75 dias. No caso, seria de 60, a empresa cidadã seria de 75 dias, mas a gente teria, o texto, né, foi modificado na Comissão de Direitos Humanos, ele ainda vai passar por outras comissões do Senado, mas até o momento, esse aumento seria gradual, né? Seriam 4 anos para chegar em 60 dias de licença. Maria Berenice, como é que vocês veem essas mudanças que foram feitas até agora no texto? Eu acho que essa proposta que foi aprovada é um retrocesso, né? A proposta original se chamava licença natalidade, que, aliás, já foi uma proposta feita diretamente ao Senado Federal, inclusive, em função das relações homoafetivas, ou seja, quando pais do mesmo sexo têm filhos e sempre se concedia, se era um casal feminino, prazo de 120 dias, quando era um casal masculino, exclusivamente 5 dias. Então, a ideia é transformar em 120 dias, com o prazo igual para ambos, ainda que não usufruídos simultaneamente. Então, houve essa redução pela metade. O próprio nome foi alterado, se chamava licença natalidade, porque não discrimina, né, se é licença do pai ou licença da mãe. No projeto veio reduzindo drasticamente pela metade a licença do pai, como se o pai fosse menos importante na criação do filho. Eu confesso que não vi com muito bons olhos essa redução, e muito menos esse prazo de 4 anos para isso ser implementado, né? Porque nada justifica que, os filhos que nascem agora só vão ter o pai por menos tempo do que os filhos que vão nascer daqui a 4 anos. Então, acho que nesse aspecto houve sim um retrocesso nessa proposta que foi aprovada. Preferia licença natalidade com prazos iguais de 120 dias para ambos. Rodolfo, como é que vocês analisam essas mudanças? Bom, conceitualmente, nós entendemos que este modelo, até que a doutora Maria Berenice comentou, de uma licença parental equitativa, ela corresponde de maneira mais adequada ao contexto social atual, tem sido adotado em diversos países, não é? Por exemplo, países nórdicos. Aqui na América Latina existe uma experiência do Chile, alguns países recentemente conseguiram equivaler o tempo de licença para homens e mulheres, é o caso da Espanha. Agora, nós estamos atuando ali também na articulação política, em parceria com os gabinetes, e essas limitações que já foram comentadas correspondem também às circunstâncias políticas e à percepção da sociedade sobre o tempo. Nós entendemos que é necessário que haja algum avanço. Veja, a regulamentação da licença paternidade está pendente desde o advento da Constituição em 1988. Nunca foi regulamentada. E agora esse projeto ele começa a avançar
em termos provavelmente que politicamente são aceitáveis para o contexto atual, para a composição. Então, é muito importante essa sensibilidade para que nós consigamos ter avanço. O importante, na nossa visão, é que comecem a ser avanços constantes, que seja uma construção que possa gradativamente aumentar rumo ao cenário ideal. Tá certo. Cibele, a gente tem mais perguntas, não é isso? Isso, a gente tem uma pergunta do Augusto, do Rio de Janeiro. Maria Berenice, ele quer saber o seguinte: você comentou na sua fala anterior sobre a divisão das licenças, né, entre pai e mãe. Ele quer saber se o PL contempla essa questão da licença poder ser utilizada de forma escalonada ou alternada entre o pai e a mãe. Da forma como foi aprovado, há a possibilidade, sim, da partição da licença paternidade, ou seja, que a metade dos 60 dias seja usufruído logo que o filho nasce, e o restante depois de esgotado o prazo da licença maternidade. Ou seja, então, durante 30 dias ficaria o pai e a mãe, depois ficaria só a mãe mais 3 meses, e a possibilidade dele usufruir essa licença paternidade depois do filho completar a maioridade. Esse foi o escalonamento previsto na alteração levada a efeito na Comissão de Constituição e Justiça. Rodolfo, você estava falando um pouquinho aí, né, das experiências de outros países. E esse também é um argumento, né, que vocês usam aí também na coalizão para falar, olha, lá fora tem lugar, a gente percebe que está dando certo, que isso melhorou a questão até, né, de equidade, homem e mulher aí, no cuidado com a família. Queria que você desenvolvesse um pouco mais para falar, assim, o que a gente tem, assim, de melhores práticas hoje acontecendo lá fora. Perfeito. Então, existem alguns modelos adotados em alguns países, por exemplo, de licença parental, e que promove uma distribuição de prazo equivalente entre homens e mulheres, e vai numa direção importante isso, que é da promoção da corresponsabilidade familiar, não é? Um pai, ele tem tanta responsabilidade de cuidar e também tanta capacidade de cuidar de uma criança quanto uma mãe. Então, existem experiências, por exemplo, como a Espanha, que recentemente equivaleu o tempo em que um homem e uma mulher podem ficar afastados de licença por nascimento ou adoção, mas isso é concomitante. Ficam, por exemplo, se não me engano, são 3 meses, os dois, 4 meses, os dois ao mesmo tempo. Uma experiência mais interessante foi a da Suécia, que inspirou essa possibilidade de partição da licença que foi inserida no texto que foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos do Senado, porque tinha-se como objetivo na Suécia a maior participação dos homens no cuidado dos filhos, tendo em vista a promoção da equidade de gênero, porque esse é um elemento de fomento da desigualdade, não é? Se a responsabilidade familiar fica somente a cargo da mulher, então ela vai carregar o ônus de uma maneira injusta. Então, o que se viu na Suécia? No primeiro momento, se colocou os tempos de licença ao mesmo momento, logo depois do nascimento. E isso, pesquisas foram feitas, indicaram que não fomentou da maneira desejada a participação dos homens no cuidado. Então, o que o legislador fez na Suécia? Ele criou um período separado de usufruto da licença para o homem, que deve ser obrigatoriamente retirado quando a mulher já voltou ao seu trabalho, para fazer com que ele tenha a responsabilidade de ser o cuidador principal daquela criança por um momento. Esta mudança na legislação que foi feita lá está associada, sim, à maior participação dos homens na vida familiar ao longo de todo o ciclo de vida da criança e, assim, um impacto relevante na promoção da equidade de gênero. Então, esse aspecto é bastante importante, poder haver um usufruto exclusivo do homem para ele estar em cuidado direto com a criança, para ser o cuidador principal daquela criança. Isso transforma a percepção dele e da própria paternidade. Tá certo, Rodolfo. Cibele, a gente também fez umas enquetes aí durante a semana, né? E temos outros resultados aí bem surpreendentes, né? Isso, o Rodolfo comentou sobre o prazo de 5 dias ser considerado curto para o pai acompanhar a rotina da criança no nascimento. E nós perguntamos justamente para as pessoas se elas acham que uma licença paternidade maior pode contribuir para o maior envolvimento dos pais com os filhos ao longo da vida, né?
E aí a grande maioria respondeu que sim, 83%, né? Um número muito pequeno de pessoas respondeu que não. Rodolfo, existe algum estudo sobre isso, algum dado sobre essa relação? Existem dados, sim. As evidências mostram que o envolvimento do homem com seu filho, nesse momento do início da vida ou da chegada de uma criança por adoção, por mais tempo, que ele tenha mais tempo disponível para isso, fortalece a relação dele com aquela criança e isso tende a ter, sim, um efeito permanente ao longo do tempo da criança. Então, o pai presente no início da vida de uma criança provavelmente vai estar mais presente em outros momentos da vida daquela criança. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma política pública do Ministério da Saúde, que chama Pré-Natal do Parceiro, que visa envolver mais o homem no processo de cuidar da criança desde do pré-natal. E eles têm vários dados interessantes que mostram esse comportamento mais presente desses homens que se envolvem com a criança ao longo do tempo. Então é um momento decisivo. A chegada da criança é um momento decisivo para fortalecer a relação do pai com aquela criança. E os dados mostram que, sim, é verdadeiro isso que o pessoal opinou. Corresponde ao que acontece na realidade. Maria Berenice, você tem falado e você fala muito, né, sobre a questão da evolução do conceito de família. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque você tocou nesse ponto, mas essa é uma legislação que já teria que vir com essa evolução também no conceito familiar? Você acha que o Congresso ainda precisa avançar em questões de legislação, né, desse conceito familiar, ou a gente tem leis que estão atendendo ao conceito de família que está acontecendo na nossa sociedade hoje? Lei nós não temos, né? O nosso código, ele é do século nem passado, retrasado, né? Tanto que o próprio Senado criou uma comissão de juristas, até eu fiz parte, para fazer uma proposta de mudança do Código Civil. Eu fiz parte, inclusive, da comissão que tratou do direito de família, apresentou algumas evoluções significativas na busca dessa maior igualdade, mas de uma maneira muito surpreendente, onde estava previsto, e eu participei da elaboração, de toda uma mudança nessa questão da convivência dos pais com os filhos, com o aumento da convivência, de impedindo os pais, por exemplo, de abrirem mão de conviver com os filhos, que isso está na lei, eu acho que isso é inconstitucional. Quer dizer, se os pais têm obrigação, né, de cuidar dos filhos, nenhum deles pode abrir mão disso, né? É sob pena de abandono afetivo. Isso, assim, houve uma pressão tão forte de um movimento de mães, né, que são contra a lei da alienação parental, que são contra essa maior proximidade dos filhos com os seus pais, e simplesmente esta parte do projeto não chegou nem a ser encaminhado para o Senado. Então, assim, isso mostra ainda, uma tendência muito significativa de cristalizar e permanecer essa ideia da mãe como uma única proprietária do filho, o filho sai da barriga dele, é dela, e ela é a dona do filho, a justiça reza pela mesma cartilha, de um modo geral, sempre deixa a residência do filho com a mãe, ainda que fique comprovado que o pai tem as mesmas condições ou melhores condições do que ela, existe toda ainda esse atavismo nesse sentido, e acho isso extremamente prejudicial aos filhos, essa disputa, porque assim, no momento que as coisas se igualam por força de lei, sai essa possibilidade das pessoas se atritarem, por exemplo, assim, não vai haver mais disputa da guarda, que eu nem falo em guarda, falo da convivência, né, do filho, se a lei disser, olha, é sempre assim, não tenho que discutir se vai ficar comigo ou contigo, é dos dois. Lugar de residência, não tem por que fixar a residência da mãe ou do pai, que sempre é da mãe, né, porque ela fica com mais tempo com o filho, quando, no fundo, se os pais estão separados, a criança tem duas residências. Então, se isso vier estabelecido, isso tira a possibilidade de pontos de atrito entre os pais, no momento que eles se separam. Mas deixa eu fazer mais uma colocação com essa história de reduzir a licença para os pais, a metade da licença das mães. O questionamento que eu fico, eu queria até que o Rodolfo me ajudasse nisso, como é que nós ficamos com as famílias homoafetivas? Ou seja, famílias formadas por pessoas do mesmo sexo.
e houve um grande avanço no âmbito do poder judiciário, levou 20 anos, mas avançou com a plena igualdade, sabe? E assim, ó, então, se a criança é filho de 2 homens, a licença será qual? Só de 60 dias? Sabe? E se forem 2 mães, essa licença será como? Só uma usufrui, a outra, ou fica como agora eles estabeleceram pela jurisprudência que não haveria essa possibilidade. Sabe, achei que o retorno a falar licença maternidade e licença paternidade, ela ainda é discriminatória, por isso que eu sempre preferi licença maternidade com absoluta igualdade, ainda que os prazos pudessem, como o Rodolfo disse, os prazos de usufruir dessas licenças possam ser eventualmente diferenciados, porque a gravidez, o filho, acaba sempre, e às vezes as mulheres não se dão conta disso, né? Acaba sempre comprometendo um pouco a sua vida pessoal, a sua vida profissional, a sua vida emocional, seu desenvolvimento no mercado de trabalho, sabe? Então, assim, então essa dificuldade que as mulheres ainda têm, sabe, de compartilharem o que deve acontecer com o pai, esses encargos parentais. Eu não sei por que é a mãe que assume durante 15 dias todas as tarefas com os filhos e os pais só ficam com os filhos em fim de semanas alternados, sem nenhum compromisso do dia a dia com o filho, leva para cima, leva para baixo e tal. Sabe? Isso é um grande prejuízo para as mães, é um peso que elas não têm por que carregar sozinhas, sabe? Mas temos ainda essa cultura que ainda extremamente sexista, a ponto que eu fiquei surpresa com o resultado do levantamento que foi feito, que a Cibele noticiou, que 26% dos ouvintes achavam que a licença de 5 dias estava de bom tamanho, gente. Quer dizer, em que mundo nós vivemos? Achar que o pai fica lá 5 dias, sai para trabalhar, e a mãe fica lá sozinha, que não tem condição nem de conseguir tomar banho, de fazer qualquer coisa, ler um livro, está lá 24 horas cuidando do nenenzinho. Rodolfo, queria que você comentasse o que a Maria Berenice aí te perguntou, né? Porque também falar um pouco aí, porque é isso, a lei acaba que, como é que vai ficar a questão, né, dessa evolução de conceito familiar mesmo, que a nossa sociedade já evoluiu, então a legislação, né, tem que acompanhar aí também, né? Sim, a legislação tem acompanhado mais lentamente todos esses processos de transformações sociais, de alguma forma é esperado. Nesse caso já foi um pouco lento demais, né? Já estamos há mais de 35 anos esperando uma regulamentação da licença. Então, eu concordo totalmente com essa visão da corresponsabilização. Os homens precisam estar envolvidos na vida familiar, tanto quanto as mulheres. Não é uma questão de ajuda, é até um termo inadequado. É uma questão de envolvimento real, faz parte da própria missão da pessoa ter esse envolvimento. E os dados mostram, por exemplo, que os homens que estão mais ativos, participantes da vida familiar, são os principais beneficiários. Isso não é um fardo. Homens, eles se reportam, as pesquisas indicam que têm mais satisfação com a própria vida, têm melhores indicadores de saúde ao longo do desenvolvimento da sua vida, porque os homens que estão envolvidos na vida familiar, eles cuidam melhor da própria saúde, enfim. É benéfico, em primeiro lugar, para os próprios homens. Então, é necessário fazer esse processo de avanço. O dado dessa pesquisa que vocês fizeram corresponde a pesquisas de opinião que foram feitas esse ano, de que mais ou menos 3 em cada 4 brasileiros são a favor da ampliação da licença paternidade. Eu lamento, tanto quanto a doutora Maria Berenice, a respeito de haver muitas pessoas que ainda consideram que a situação é boa. Por outro lado, a gente precisa olhar o avanço que tem tido, e talvez poucos anos atrás não tivéssemos esse resultado de 3 em cada 4 pessoas serem a favor disso. Então, nós estamos avançando e criando um contexto para haver um debate político que corresponda aos anseios da sociedade. É uma construção lenta, é uma construção difícil. A nossa expectativa com relação a a legislação é que ela possa ser aplicada de maneira, conforme algumas decisões judiciais que vêm acontecendo, de maneira que não crie nenhum cenário de discriminação, apesar de ainda haver uma disparidade, não é,
prevista na lei, tal como já existe, de diferença de dias, no caso de licença maternidade e paternidade. Mas a gente entende que é um processo de evolução. Nos parece que, para o momento atual, é a criação de um cenário possível de aprovação, mas que seja uma disposição permanente de melhoria. Acho que é isso que vai fazer nós chegarmos ao cenário ideal. Rodolfo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o contexto das empresas nessa discussão. Sim. É uma dúvida da Rebeca de São Paulo. Como é que as empresas têm visto essa discussão de ampliar a licença dos homens, né, que ficariam mais tempo afastados do trabalho? Bom, o setor empresarial, através de algumas de suas associações, tem participado desses debates. Nós temos tido interação com certas entidades representativas do setor empresarial. E o setor empresarial, o que, pelo menos ao que nos consta, eu não posso falar em nome deles aqui, tem manifestado um apoio em relação ao mérito, mas preocupação, duas preocupações. A licença paternidade nesses moldes propostos na proposição legislativa, ela cria um custo para o Estado, que hoje não existe, que é o salário paternidade, correspondente ao salário maternidade. Então, existe uma preocupação do impacto fiscal que isso pode trazer e também uma preocupação com relação ao impacto dentro da empresa, porque é um trabalhador que ficará mais tempo afastado do trabalho. A nossa visão é que essas preocupações, elas são legítimas, porém um pouco exageradas. É plenamente possível fazer o ajuste para isso. A legislação ela vai prever essa remuneração da empresa, essa compensação, tal qual acontece no caso da licença maternidade, e as empresas, elas sempre estão gerenciando afastamentos por férias ou mesmo por nascimento de criança, que é algo super previsível, não acontece de repente, é sabido com meses de antecedência. Então, nós entendemos que é possível as empresas se prepararem, mas elas estão preocupadas. Tá certo, Rodolfo. Muito obrigada, Maria Berenice, também. A gente chegou aqui no limite do nosso tempo. E se você quiser saber mais, é só buscar pelo número do projeto. É o PL 3773 de 2023. Ele ainda deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça, Assuntos Econômicos e vai ter decisão final na Comissão de Assuntos Sociais. Mas você pode acompanhar e ficar por dentro do que está acontecendo nesse debate. O TV Senado Live é o espaço para você participar da nossa programação, toda sexta-feira às 9 horas da manhã. Até a próxima, tchau! As pessoas acreditam que o parlamentarismo é muito mais instável do que esse presidencialismo. Porque olham para os Estados Unidos, que é uma outra coisa. Só que a Constituição americana cabe numa folha de papel. A nossa precisa de 350 páginas. Senadoc. Hoje, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. A educação ficou pequena dentro da criatividade que a criança tem, que o jovem tem. O jovem ele é muito maior do que a educação que está posta aí. A gente discute muito pouco os conteúdos que a gente trabalha com os alunos. Os nossos jovens estão ficando de fora de uma festa, que eu chamo, que é a Festa da Humanidade de Produção de Conhecimento Contemporâneo. Eu acho que a escola está aí querendo formar cidadãos alienados, que não questionam o que a gente está vivendo. A gente aprende a decorar. A gente não aprende a aprender. Foca muito na educação para a prova, para passar na prova, um vestibular, e esquece do lado humano, daquelas coisas que você vai ter que aprender socializar, aprender o natural. A moçada hoje diz, não é isso, né? A gente quer relações muito mais horizontais, nós queremos construir coletivos, a gente quer aprender em redes. Tem uma revolução hoje na educação que ela está sendo feita pela juventude.
É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A diversidade religiosa é a soma de todas as religiões existentes no mundo. Ela se manifesta em diferentes crenças. 50% dos brasileiros são católicos, 31% evangélicos, 3% são espíritas. Umbanda, candomblé, outras religiões afro-brasileiras, 2%. 10% não tem religião alguma. Essa pesquisa foi feita pelo Datafolha este ano e aponta que as mulheres representam 58% dos evangélicos e 51% entre os católicos. O baobá é uma árvore sagrada, símbolo da vida, de origem africana, trazida pelos negros que foram escravizados no Brasil. É considerado o orixá Oxê, do enraizamento. Ele representa mais do que uma simples árvore para os que cultuam religião afro-brasileira. A árvore pode ser vista em vários estados do país. Em Brasília, existem vários troncos que podem ser notados em outros locais. O especialista em cultura afro-brasileira, André Lúcio Bento, explica como funciona a representatividade material e cultural religiosa do baobá. Os baobás, apesar de serem muito grandes, de terem tamanho colossal e de terem uma longevidade milenar, têm sementes muito pequenininhas, do tamanho de um amendoim, do tamanho de um feijão. E essas sementes vieram parar no Brasil nos navios escravagistas durante quase 400 anos de escravização. Os maiores baobás brasileiros, os seculares, estão em Pernambuco, justamente porque em Pernambuco começa a mão de obra escrava nos engenhos de cana. E essas sementes vieram por sua representatividade material, cultural e religiosa. O baobá é uma árvore sagrada para os povos tradicionais africanos e para alguns desses povos o baobá chega a ser cultuado como um orixá, o orixá Oxê, que é o orixá do enraizamento. Então, naqueles navios não se podia trazer nada, mas mesmo assim os baobás vieram parar aqui, dada a sua representatividade cultural, material e religiosa. A origem do preconceito religioso vem do processo de colonização, no caso do Brasil, e antes um pouco do processo de escravização. O que justificou a escravização negra, que não foi a primeira experiência de escravização do mundo, mas talvez tenha sido a primeira em larga escala, com justificativa de que aquelas pessoas daquela cor, que se vestiam como se vestiam, que comiam o que comiam, que cultuavam as religiões que cultuavam, aquelas pessoas eram inferiores do ponto de vista cultural e também religioso e por isso mereciam ser escravizadas. A questão da religião e do preconceito religioso são questões paradoxais, porque veja bem, você escolhe uma religião justamente para se tornar uma pessoa melhor, para ter saídas para resolver seus problemas, né? Para viver em comunhão com os outros. E quando, na verdade, você usa, por exemplo, o nome de Deus, num dia, num templo, numa igreja, você diz que a morada do meu pai, a casa do meu pai, é uma casa de várias moradas. Ou que eu vim para que todos tenham vida. E no dia seguinte, você toca fogo nos terreiros, você descriminaliza as pessoas, né? No culto das suas religiões ou no trabalho,
Então a gente está diante de uma questão paradoxal. As religiões existem para a solidariedade. O racismo tem um viés religioso porque se associa à religião de matriz africana como algo menor, como algo diminuído ou errado do ponto de vista religioso, quando na verdade não há erro nenhum. O que se tem é uma pluralidade de crenças, religiosidade e religiões. Os casos de intolerância religiosa dispararam no Brasil em 2024. No primeiro semestre deste ano, aumentou mais de 90% em relação ao ano passado. As religiosidades afro-brasileiras são as principais vítimas do preconceito e do ódio. A mais atingida é o candomblé. O racismo envergonha cada uma de nós. O racismo, ele transforma as pessoas em monstros. O racismo, ele adoece nossa alma, ele adoece nosso espírito. O racismo não presta, é inimigo da perfeição. O racismo é o nosso inimigo diuturnamente. Não importa se o racismo ele é institucional, se ele é ambiental, se ele é religioso, várias formas de racismo existem e todos eles ferem. É sempre muito importante falar sobre isso, sobre a questão da intolerância religiosa, da misoginia, do racismo, da homofobia. Todos esses temas estão relacionados à falta de educação da população. Até hoje não conseguiram implementar com o devido rigor e com a devida atenção a lei de educação da História e Cultura de África e a lei 10.639. Até hoje não conseguiram fazer isso, porque há um racismo, há um preconceito dentro da estrutura de Estado, seja em nível federal, estadual, municipal. Isso é lamentável, porque as pessoas começam a demonizar o povo negro, demonizar as práticas de fé do povo negro, sem que tenham conhecimento de como se dá isso. É preferível você pegar todos os mitos europeus, da Grécia, do Egito, mas não querem entender qual é a nossa mitologia como povo negro, cujos ancestrais, nossos antepassados, foram sequestrados. O que vem acontecendo no Brasil com a invasão e a depredação de centenas de terreiros de Umbanda e candomblé em todo o país. Existe lei para punir os agressores. Existe a Lei CAO e o Disque 100 para fazer denúncias. Infelizmente, a discriminação religiosa não é democrática. Ela tem como alvo as religiões de povo preto, que são as religiões de matriz africanas. São as religiões mais atingidas por preconceitos e discriminações aqui no Brasil. São as que mais sofrem desde olhares discriminatórios em razão das paramentas religiosas, como roupas, guias e até mesmo os ataques a terreiros, como já tivemos alguns casos aqui em Brasília. As vítimas contam com uma delegacia especializada no DF desde 2016, a DECRIM, que tem como pilar o atendimento baseado no acolhimento e o não julgamento, com uma investigação protetiva, onde o foco, para além de responsabilizar o agressor, é a não revitimização de quem sofreu a discriminação. Mas as vítimas também podem procurar as delegacias mais próximas de sua casa, onde existe uma seção especializada para a apuração deste tipo de crime. Somos um país diverso e precisamos aprender a respeitar todas as crenças e não crenças. Se você foi vítima de discriminação religiosa, não deixe de procurar a DECRIM, onde você conta com uma equipe especializada para fazer o registro da ocorrência policial, com uma escuta empática e sem julgamento. Sempre foi tratado no Brasil o fenômeno do preconceito com algumas religiosidades como intolerância religiosa. Esse é um termo necessário, é um conceito importante que gerou uma série de reflexões em relação a quais religiosidades sofrem algum nível de preconceito, discriminação, violência.
Só que nos últimos tempos a gente tem refletido a partir das relações sociais que esse termo ele é insuficiente. Porque quando você fala em intolerância religiosa, você não trata especificamente de qual grupo social é atacado por essa intolerância. O racismo religioso, que é esse conceito importante para a gente, nos ajuda a entender de fato qual fenômeno a gente vive no Brasil, que é o fenômeno de intolerância, de violência, de ataque contra as religiões de matriz africana. E eu acho que uma das principais causas, e aí o nome ele é revelador por isso, é o racismo. É a incapacidade da compreensão da cultura que vem de África para o Brasil. É um princípio constitucional a defesa da liberdade religiosa, da autonomia das pessoas para o exercício da sua espiritualidade, da sua fé, e também é um princípio constitucional o enfrentamento e o combate ao racismo. O racismo é crime no Brasil. Então é muito importante que o legislador, que os diferentes atores do poder público possam atuar no sentido de enfrentar esse fenômeno trágico que a gente vive na sociedade brasileira. Nós temos uma das primeiras leis do Brasil que dá diretrizes ao enfrentamento ao racismo religioso, e aqui no âmbito do Distrito Federal. Foi um projeto de lei de minha autoria, construído a muitas mãos com as lideranças de terreiro aqui do Distrito Federal, porque a gente sabe que são o alvo desse tipo de racismo, esse tipo de violência. E aí depois a gente aprovou a lei no plenário da Câmara Legislativa e ela foi sancionada aqui pelo governo do Distrito Federal. Sancionada, essa lei ela tem duas dimensões. Uma pedagógica, porque ela dá diretrizes para que haja uma política de enfrentamento de forma global, de forma geral. Então, para atuar na saúde, na educação, no trabalho, muita gente sofre racismo religioso no trabalho, quando não pode exercer ali a sua religiosidade, usar algum tipo de vestimenta específica da sua religião. Queria poder dizer para um LGBT que ele frequente a sua igreja, exerça a sua fé como você quer, mas infelizmente a gente vive um contexto de muito preconceito e violência. Então o ideal e a minha mensagem para a população LGBT é sempre buscar as igrejas inclusivas. A gente tem uma rede de igrejas cristãs, especialmente evangélicas, que são igrejas inclusivas, são igrejas que não só aceitam, mas respeitam, acolhem, e tem pessoas hoje preparadas, formadas para esse acolhimento. O Conselho Nacional de Igrejas, o CONIC, luta pela união das igrejas católica, romana, evangélica de confissão luterana, episcopal luterana, presbiteriana unida e Aliança Batista do Brasil. Rome Márcia Benker é pastora evangélica de confissão luterana. Para ela, o envolvimento dessas religiões é um conjunto de diálogos relacionados à defesa dos direitos humanos. Hoje, a função de casas terapêuticas cuida de pessoas dependentes químicas. O Conselho Nacional de Igrejas Cristãs ele foi criado no ano de 1982, na região sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. E ele surge depois de um longo processo de diálogo entre igrejas católica romana, evangélica de confissão luterana, igreja metodista, igreja episcopal anglicana, com o objetivo assim de ver de que forma essas igrejas poderiam estabelecer diálogo e acordos mútuos para dar um testemunho público de mais aproximação, mais diálogo e menos intolerância. Todos os anos, no período de Pentecostes, que chama Semana de Oração pela Unidade Cristã, é uma semana em que a gente apresenta o testemunho público que é possível a gente ser de igrejas diferentes e orar juntos. A gente tem um documento que foi aprovado na década de 90, que chama Reconhecimento Mútuo do Batismo. Isso significa que essas igrejas que integram o Conselho Nacional de Igrejas reconhecem o batismo umas das outras. Então, e além disso, a gente está envolvido num conjunto de diálogos relacionados à promoção e defesa dos direitos humanos. A gente parte da premissa que a fé cristã é uma fé que nos compromete com a diversidade. E quando diz compromete com a diversidade, compromete também com a diversidade de crença. É muito positivo que na Constituição Federal a gente tem a separação entre religião e Estado.
dizer que o Estado brasileiro, desde a perspectiva da Constituição, ele não discrimina religião. Então, toda a presença religiosa no Estado brasileiro, na sociedade brasileira, é uma presença legítima. A gente tem várias denúncias assim de pessoas que chegam com as suas contas de orixás e a sua vestimenta típica tradicional, e muitas vezes vem um profissional da saúde e diz: eu não vou te atender porque você é do demônio. Então, num Estado laico, isso não deveria acontecer. Aqui no Brasil, a gente tem os povos africanos, a gente tem os povos indígenas, cada um com a sua espiritualidade. Com a imigração, a gente tem a cultura muçulmana, a cultura judaica. Explicar o que é, eu acho que isso seria bastante... Isso nos tornaria um país diferente, menos violento, inclusive. Intolerância religiosa é crime. Existem caminhos de denúncia, né? O próprio Disque 100 é um canal importante para se fazer a denúncia. É necessário que toda forma de intolerância seja denunciada, ir nas delegacias, né? E fazer um boletim de ocorrência para a gente, inclusive, ter dados concretos sobre isso. E para quem é cristão ou cristã, quem é uma pessoa cristã e acha que a sua fé é melhor do que as outras, dizer que a prepotência e a arrogância são formas de pecado. Então, a essência da tradição cristã é o amor à pessoa próxima, sem distinção. Sem distinção de natureza, de religião, sem distinção de gênero. Eu sempre digo assim, a única escolha para uma pessoa cristã é o amor. Tudo que está fora ou que limite a prática do amor, da amizade mútuas, da amizade coletiva, é contraditório em relação à religião. Para o coordenador executivo do Comitê Distrital de Diversidade Religiosa, Elianildo Nascimento, a responsabilidade de escolha de religião é toda da sociedade e que a legislação brasileira, por meio do Decreto 119-A de 1890, o Brasil deixou de ter uma religião oficial e passou a ser um Estado laico. Há dois espaços muito amplos, né, de atuação. Uma atuação na questão da promoção e o conhecimento, dar visibilidade e conhecimento dos direitos. As pessoas muitas vezes não conhecem, não têm noção acerca desse tema. Isso é um ponto. Um outro aspecto, que é o aspecto legal, já existe desde, por exemplo, 1989, uma lei que é a Lei CAO, a Lei 7.716 de 89, que ela trata dos crimes que são relacionados ao desrespeito ou a violências advindas ou motivadas por religião ou crença contra quaisquer outros segmentos. A responsabilidade não é só estatal, também é de toda a sociedade. Em 1890, através do decreto 119-A, o Brasil deixou de ter uma religião oficial. Então, ou seja, antes mesmo de nossa Constituição Republicana. De lá para cá, o Estado brasileiro passou a ser um Estado laico, no sentido, e quando a gente fala de laico, é um Estado que tem que ser separado da religião. Religião não é para estar dentro dos espaços de poder estatais. Ela não pode influenciar. Você tem uma ideia, em 2010 nós tivemos o censo de 2010, por autodeclaração, 147 expressões religiosas distintas no Brasil. Já pensou se cada uma delas estivesse buscando impor dentro dos parlamentos, do executivo ou no judiciário suas visões religiosas? Obrigatoriamente ninguém tem que ter religião. Isso não é uma coisa que você nasce com isso. Sem religião são aqueles que tem um grupo muito vasto. São pessoas que não se encaixam mais nas estruturas religiosas, nos grupos, nas caixinhas religiosas. Eles têm uma espiritualidade própria. São pessoas que são ateias, ou que não creem na existência de deuses, demônios, divindades, nada de sobrenatural. São pessoas que são agnósticas, que agnósticos entram entre ateísmo e está para ser convencido, digamos assim. Há uma necessidade de um aprimoramento dos agentes públicos, dos espaços estatais, Congresso Nacional. Quer dizer, bancadas religiosas é possível? Pode até ter, mas o problema é que eles não podem, os parlamentares e os executivos, prefeituras, governos, quaisquer que sejam, eles não podem confundir sua pertença religiosa, sua crença, com querer impor isso a todos.
porque ele governa para uma maioria, inclusive que não pertence à perspectiva religiosa dele. Então, essa necessidade de aprimoramento das instituições e dos agentes públicos é um ponto que eu entendo que seja muito urgente. Nem sempre a religião é a escolhida pela própria pessoa. Há famílias que impõem o seu desejo a um filho, por exemplo. Existem casos que, depois de passar anos da vida seguindo um culto, a pessoa entra em conflito com a família e escolhe outra religião, a que se identifica mais. Este foi o caso do jornalista Fernando Pinto. A história da religião na minha vida, ela vem desde o contexto da minha infância, mas veio como uma forma que foi imposta, né? No começo eu fui para a igreja católica, não por uma vontade própria, mas acabou que lá eu me identifiquei com algumas coisas. Veio o processo que eu fui caminhando para ir para o seminário, mas sempre com aquele desejo que lá não era o meu lugar. Depois, já adulto, eu tive uma experiência na igreja evangélica também, mas eu acabei indo para agradar algumas pessoas, mas também não sentindo que lá era o meu lugar. Até que eu fui para o candomblé e lá eu tive a experiência de realmente que lá era o meu lugar. O meu processo no candomblé foi um processo que demorou um pouco até eu entender o que eu buscava na questão da religião. Como eu falei, eu tinha ido para outras religiões, mas muitas vezes imposto. E eu sempre senti que o candomblé era meu lugar, mas por tudo que eu ouvia nas outras religiões, isso acabou que existia uma barreira, até que eu resolvi ir. E quando eu conheci, eu vi que lá fazia muito sentido. E eu tenho voltado, já vai fazer 2 anos que eu tenho ido nesse processo. E eu volto porque faz sentido. E foi a primeira vez que eu experimentei a espiritualidade, porque sim, por mim, eu não estou indo por imposição ou para agradar outras pessoas. Então eu acho que aí está a essência de seguir esse caminho da espiritualidade. Qual é a sua religião? Católica. Quem botou a senhora no catolicismo? Ah, desde criança, né? Meus pais, minha mãe, meu pai, minha avó, todo mundo de católico. E a senhora é contra alguma religião? Não. Qual é a sua religião? Sou cristão, evangélico. Evangélico? Aham. Qual é a religião que você é contra? Nenhuma. Acho que todas buscando a Deus, que importa. O que eles apresentam, oferecem para você? Deus, né? Deus é tudo na nossa vida e só de apresentar essa ideia pra gente é maravilhoso. Eu sou evangélica. De qual igreja? Assembleia de Deus e Ministério Rede. Você acha normal o que as pessoas têm feito? Depredado o centro espírita? Todo mundo tem que respeitar a religião do próximo. Todo mundo respeitar, cada um no seu quadrado, com sua religião, respeitar o outro, entendeu? Em tudo. Tudo, inclusive religião, entendeu? Eu também, se acha que é só o centro espírita, nós também, evangélicos, somos xingados, entendeu? Fui criada na igreja católica. Mas você não frequenta? Não. Por quê? Ah, não sei, tem tanta coisa, a gente acaba deixando pra lá. Melhor entrar para dentro do quarto, orar, pedir a Deus diretamente. Cada um tem sua religião, cada um tem um modo de seguir, né? É o que eu acho que todo mundo tem que respeitar a religião de cada um. Lidar com a religião hoje me ajuda a ser uma pessoa melhor, me ajuda a ter paz e lidar com todos os problemas que eu tenho hoje. Só Jeová é que nos ajuda, porque hoje a gente lidar com muitas coisas que nos deixam um pouco ansiosos, nos deixam nervosos, e é a religião que tem me dado essa calma e essa paz. Que a gente tem que respeitar a religião de cada um, né? Então, eu não ia gostar que fosse lá quebrasse um santo. Igual a católica é uma coisa macumba, né? Que tem santos. Só que o pessoal evangélico não aceita. Deus é só um. Então, só que tem várias religiões, a gente tem que respeitar o gosto de cada um ser humano, né? Eu penso assim, do meu jeito, eu respeito a minha, respeito a dos outros. O Inclusão termina aqui. Se você gostou do programa e quer assistir novamente ou deseja encaminhar para alguma pessoa, acesse o site da TV Senado no endereço senado.leg.br/TV. Você pode assistir também
pelo YouTube. E se quiser mandar alguma sugestão de tema para a gente discutir no programa, é só escrever para inclusão@senado.leg.br. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau! As pessoas acreditam que o parlamentarismo é muito mais instável do que esse presidencialismo. Porque olham para os Estados Unidos, que é uma outra coisa. Só que a Constituição americana cabe numa folha de papel. A nossa precisa de 350 páginas. Senadoc. Hoje, 21h, aqui na TV Senado. Os indígenas, já 500 anos atrás, já foram maltratados, abusados, manipulados, até hoje, né? Até hoje o indígena passa por aí, olha o índio lá passando, ele não vale nada. E essa terra era nossa, era minha, era dos meus filhos, do meu avô, do meu tio, sei lá, que já morreram, né? Brancos começaram a invadir a nossa terra e começaram a manipular os povos indígenas. Eles tomaram o posse da terra que não era dele, né? Então, foi isso que está restando hoje para nós, né? No Amazonas, principalmente no Alto Solimões, né? Você vai por ali, já não existe mais pássaro, não existe a floresta, por causa que lá na frente tem uma propriedade de um fazendeiro imenso. Esse é dele. E a gente não tem isso como eles têm, né? Um Estado federativo é composto por diferentes níveis de governo que atuam no mesmo território. Ao mesmo tempo em que existe um poder central, existe também uma divisão de poder entre as unidades. Essas unidades são regulamentadas por uma Constituição Federal. No Brasil, esse modelo existe desde a proclamação da República, lá em 1889. A nossa inspiração vem do federalismo americano e influenciou também vários outros países pelo mundo afora. De acordo com a Constituição de 1988, a Federação Brasileira é formada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Cada um deles possui uma instrução própria. A União tem a Constituição Federal, os estados têm as constituições estaduais e os municípios e o Distrito Federal têm as leis orgânicas. Dentro dessas competências, cada um pode legislar sobre determinados assuntos com autonomia de governo. Na União, quem governa é o presidente da República, nos estados e no Distrito Federal, os governadores e nos municípios, os prefeitos. O importante é existir sempre espaço democrático para que cada uma dessas unidades possa se posicionar politicamente e administrativamente de acordo com suas particularidades. Embora cada um deles tenha sua autonomia, as responsabilidades políticas sempre exigem cooperação entre esses diferentes níveis de governo. O federalismo faz parte da nossa identidade como país. E uma frase da nossa Constituição define tudo isso. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal.
a lei de diretrizes e bases, ela devolve aos secretários de educação dos estados e aos professores o direito de fazer experiências. Aprovamos uma segunda libertação para negros e negras. A lei de cotas raciais e sociais nas universidades públicas federais. Que não é um ganhou, o outro ganhou, mas que ganha a educação. Valorizar o Fundeb para aumentar os recursos para a qualidade da educação e da educação pública nesse país. Nós só seremos, de fato, uma grande nação quando, para essa geração de 0 a 18 anos, não faltar absolutamente nada no quesito de educação. TV Senado. Dia, todo dia. Olá, está começando o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Renegociação da dívida dos estados é aprovada no Senado e segue para a Câmara dos Deputados. Senadores aprovam o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras. Começa nesta sexta-feira a campanha nas ruas das eleições municipais 2024. Confira comigo esses e outros destaques de tudo o que acontece no Senado. O Senado aprovou nesta semana a renegociação das dívidas dos estados e do Distrito Federal. O texto ainda precisa ser analisado pela Câmara dos Deputados. As dívidas dos estados somam hoje mais de 765 bilhões de reais. Cerca de 90% desse valor vem de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O projeto de renegociação das dívidas aprovado nesta quarta-feira, chamado Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, foi apresentado em julho pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A essência da proposta apresentada, ela é dar um caminho de saída para uma dívida quase que impagável com os estados da federação em situação delicada economicamente, que aderiram ao longo dos últimos anos a várias matérias e a várias proposituras legislativas que nós fizemos para a criação desse arcabouço de proteção da tal dívida contraída pelos estados. Hoje, as dívidas são corrigidas pelo IPCA mais 4% de juros ao ano. O projeto permite aos estados repassar ativos como estatais em troca de até 2% de desconto nos juros, que também poderão ser reduzidos em mais 1% com investimentos. Com isso, a correção dos juros pode chegar a apenas o IPCA, mais o valor que será aplicado num fundo de equalização federativa, relativo a 1% da dívida. O fundo ficará disponível a todos os estados, inclusive os não endividados. Será possível parcelar as dívidas em até 30 anos. Olha só como era antes. Se pagava uma dívida impagável, que não se via o retorno de nada para os estados brasileiros, e que agora, com essa construção, nós estamos criando imediatamente um fundo de 1% de equalização, que será distribuído para todos os estados da federação. E com este ponto específico, nós estamos dando a oportunidade daquele estado que, infelizmente, não tem ativo para entregar, ou que tem um ativo que está sendo questionado o seu valor, ele pode dizer: não, eu não quero mais entregar esse ativo porque eu não concordo com a avaliação da União, eu quero me submeter a outra regra. Qual é a outra regra? É aplicar os 3% que eu pagava de juro para a União em investimentos em infraestrutura no meu estado, em educação no meu estado e em segurança pública no meu estado, com ênfase para a educação. Os senadores aprovaram também em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição que define novo prazo para municípios parcelarem as dívidas com a Previdência Social.
A proposta prevê o parcelamento dos débitos em até 20 anos e estende até 31 de julho de 2025 o prazo para a adesão ao novo parcelamento das dívidas previdenciárias. Define ainda limite de 2% a 5% no orçamento das prefeituras para o pagamento de precatórios, que são dívidas decorrentes de processos judiciais. Essa proposta eu quero registrar que é fruto de uma grande construção coletiva que envolveu a presidência do Senado, líderes como o senador Eduardo Braga, senador Alessandro Vieira diretamente e tantos outros que contribuíram. Envolveu a CNM à frente dos prefeitos de igual modo para chegar ao texto final. Ainda agora aqui no plenário conseguimos em consenso, mais uma vez, melhorar ainda mais a proposta, buscando, com isso, atender a todos os municípios do Brasil, ou a maior parte deles, a grande maior parte deles. E também foi aprovada pelo Senado a proposta de emenda à Constituição que define novas regras para as cotas de candidaturas de negros, pardos e mulheres que os partidos políticos são obrigados a cumprir. O texto seguiu para promulgação e pode entrar em vigor já para a eleição de outubro. A proposta que veio da Câmara estabelece que os partidos deverão destinar pelo menos 30% dos recursos dos fundos partidário e eleitoral para candidaturas de pessoas pretas e pardas. A votação da PEC 9, na visão do movimento negro brasileiro, significa um retrocesso em relação a todas as conquistas normativas que aprovamos aqui no Congresso. Eu diria principalmente no Senado. Presidente, foi aqui no Senado que nós aprovamos a versão do Estatuto da Igualdade Racial de nossa autoria. Foi aqui no Senado que aprovamos a Lei da História, Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Foi aqui no Senado que nós aprovamos a Convenção Interamericana contra o Racismo. Nós precisamos analisar mais profundamente. Isso aqui não pode ser votado hoje aqui nessa casa. É a minha concepção. E eu digo para vocês, nós precisamos fazer justiça com o nosso povo brasileiro. Nós estamos vivendo uma grande dificuldade em todos os setores. E nós não podemos ser omissos em votar essa PEC hoje, no dia de hoje. Essa questão foi decidida, repito, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os partidos não estavam prontos para isso. E aí aconteceram situações em que geraram as pendências e as multas. E a proposta que veio, senador Marcelo Castro, da Câmara dos Deputados, ela é uma proposta razoável, porque ela não tira aquilo que estabeleceu o tribunal, que é a fixação de um percentual proporcional à realidade de cada unidade para investimento do fundo. O texto também prevê que os partidos que não cumpriram a regra deverão compensar nas próximas eleições. Está prejudicando os negros, os pretos e pardos? Não. Porque o que não foi dado de estímulo em 2020, o que não foi dado de estímulo em 2022, será dado, além dos 30% que cada partido será obrigado a cumprir, será dado nas próximas eleições. Então, seriam 2 eleições para quem não cumpriu em 2020, na eleição municipal, e 2 eleições gerais para quem não cumpriu nas eleições gerais de 2022. Eu acho que a fiscalização nossa é daqui para frente, para que não venham outros perdões, e mais do que isso, não é legítimo falar em perdão, porque o que foi colocado é que o partido vai ter que cumprir, e ele vai ter que colocar o dinheiro nas eleições subsequentes. Além do que ele já teria que colocar para cada eleição, o partido precisa fazer a compensação. Não se trata de anistia, era bom até que a gente corrigisse essa abordagem. É o que se faz com várias dívidas, tira-se juros, tira-se multa e você paga o principal numa forma não de desembolso, mas de parcelado no objetivo central. É melhor do que pagar uma multa que fosse para o Tesouro. Aqui o partido é obrigado a incrementar cotas, seja de mulheres, seja de negros e pardos, a partir dos próximos 4 anos. Então, do ponto de vista do conceito,
de política de cotas, ele está preservado. A PEC também cria um programa de recuperação fiscal para que os partidos possam regularizar suas dívidas. De acordo com o texto, eles poderão parcelar as dívidas previdenciárias em até 60 meses e os demais débitos em até 180 vezes. Outra aprovação do Senado nesta semana foi o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras. O texto seguiu para a sanção do presidente da República. O texto tramitou no Congresso durante 20 anos. Estabelece que a prestação de serviços de segurança privada depende de autorização da Polícia Federal, que fica responsável pelo controle e fiscalização da atividade. Também determina que o serviço seja prestado por pessoas jurídicas. Define as situações em que é possível o uso de armas de fogo e os requisitos pessoais para o exercício da atividade de vigilante. O projeto ainda prevê infrações administrativas aplicadas pela Polícia Federal, que vão de advertência a multas e até a suspensão da licença. O funcionamento de dependências de instituições financeiras com atendimento ao público e guarda de valores fica condicionado à aprovação de um plano da Polícia Federal. É uma conquista histórica para a categoria. Nós temos nesse momento aqui, eu diria, seguir um marco para os trabalhadores da vigilância antes da aprovação desse projeto e na aprovação do projeto relatado por Vossa Excelência com tanta competência. Então, a minha fala é rápida, direto no assunto. Esperamos tanto tempo, hoje vai se tornar realidade. A segurança privada, ela tem um papel, sim, apesar de complementar, muito importante na própria segurança pública. Infelizmente, nossos recursos humanos das forças de segurança pública não conseguem estar em todos os lugares ao mesmo tempo para atender a todos os brasileiros. Portanto, é sem dúvida algum um segmento que aguarda ansiosamente por esse marco legal que garanta a eles prerrogativas e direitos. O foco da segurança privada e a importância desse estatuto vai na mesma linha de pensamento, com 3 pilares extremamente importantes: a dignidade da pessoa humana, a proteção da vida e o interesse público. Essa é uma conquista farta e próspera, porque ela une definitivamente o capital e o trabalho. O pagamento de indenização e pensão à pessoa com deficiência permanente causada pelo Zika vírus foi mais uma aprovação do plenário do Senado nesta semana. O texto retornou para análise da Câmara dos Deputados. Um projeto que busca uma justiça social e humana para as mães de crianças que foram cometidas por Zika vírus e que nasceram com anomalias, que nasceram com algum tipo de deficiência e que neste momento, através desse projeto, que várias pessoas participaram, vários senadores, deputados e outros momentos contribuíram bastante nas comissões. O governo levantou, inclusive, de maneira adequada alguns pontos, que são algumas situações como essas que são simbólicas e que mudam a vida de muitas pessoas. Faltam menos de 2 meses para as eleições. Este ano, os brasileiros vão às urnas escolher vereadores, prefeitos e vice-prefeitos. A campanha eleitoral nas ruas começou nesta sexta-feira e a TV Senado começa a exibir uma série sobre as eleições deste ano. Na primeira reportagem, fique atento ao calendário e aos prazos estabelecidos. No dia 6 de outubro, cerca de 156 milhões de eleitores devem comparecer às urnas para escolher prefeitos e vereadores em cada um dos mais de 5.500 municípios no país. O resultado impacta diretamente no bem-estar e na qualidade de vida da população. Mas até lá, candidatos e partidos devem ficar atentos ao calendário estabelecido para as eleições pelo Tribunal Superior Eleitoral. Uma das datas mais esperadas por quem está na disputa para o Executivo ou Legislativo é o dia 16 de agosto, quando começa a propaganda eleitoral.
A data marca de maneira oficial o início da campanha, mas é preciso ter atenção às regras do jogo. É importante entender que a gente tem uma série de requisitos para iniciar o processo de fato, contratar, por exemplo, um panfleto. Você tem que, uma vez que você pediu o seu registro de candidatura, tem que ter o CNPJ, tem que ter uma conta bancária, e só depois disso tudo acontecendo é que você vai poder, de fato, estar contratando, para a Justiça Eleitoral, por exemplo, a contratação, ela se inicia ali no momento, não é quando você despende o gasto, é quando você já contrata o gasto. Então, é fundamental que vocês estejam todos atentos a esses requisitos. É importante também que vocês tenham contas específicas para o fundo partidário, para o fundo eleitoral, que esses dinheiros não se misturem, porque cada um deles tem uma característica específica, e seguir as regras do jogo. Então, no caso da publicidade impressa, por exemplo, você tem uma série de requisitos de ter o CNPJ de quem está contratando, de ter tiragem, de ter o CNPJ de quem está imprimindo. O uso de inteligência artificial é uma das novidades deste ano. A ferramenta foi regulamentada pelo TSE para propaganda eleitoral e pode sim ser usada, mas tem critérios estabelecidos de utilização. Muita gente tem dúvida e acha que não pode usar inteligência artificial na propaganda eleitoral. É possível usar. O que você não pode é usar a inteligência artificial para falsificar, uma informação, para você, de repente, trazer uma multidão ali que não existe, você fabricar algo que não existe. E também quando você faz uso dessa inteligência artificial, você tem que ter a informação sobre isso na sua propaganda eleitoral, informando para o eleitor que aquela propaganda tem a utilização de ferramentas de inteligência artificial. O TSE tem até o dia 20 de agosto para divulgar os percentuais de candidaturas femininas e de pessoas negras por partido. O cálculo influencia na destinação dos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. De 30 de agosto a 3 de outubro, ficam permitidas a exibição da propaganda no horário eleitoral gratuito em rádio e TV. Em municípios com segundo turno, a propaganda continua de 11 a 25 de novembro. De 9 a 13 de setembro, partidos e candidatos deverão enviar à Justiça Eleitoral a prestação parcial de contas. A divulgação da prestação será no dia 15 de setembro, com os nomes, CPF ou CNPJ dos doadores e os valores doados. 16 de setembro, cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas. A partir de 21 de setembro, os candidatos e candidatas não poderão ser presos, salvo no caso de flagrante delito. Já eleitores não poderão ser presos a partir de 1º de outubro, a não ser em caso de flagrante delito, em cumprimento de sentença judicial por crime inafiançável ou em razão de desrespeito a salvo-conduto. De 5 a 7 de outubro, fica proibido transportar armas e munições em todo o território nacional. Para os municípios com segundo turno, o prazo continua de 26 a 28 de outubro. 6 de outubro é o dia das eleições. E dia 27 de outubro, os cidadãos voltam às urnas em segundo turno, onde houver. A garantia da não elevação da carga tributária e os aspectos gerais da reforma tributária foram tema de debate na Comissão de Assuntos Econômicos. Essa foi a primeira de 11 reuniões agendadas pelo grupo de trabalho formado no Senado para análise da regulamentação. A audiência pública realizada pela Comissão de Assuntos Econômicos debateu aspectos gerais do projeto que regulamenta a reforma tributária, além dos aspectos legais necessários para garantir que a carga tributária não aumente no país. Essa foi a primeira de 11 reuniões agendadas pelo grupo de trabalho formado no Senado para análise da regulamentação. A nossa missão com essas leis complementares é chegar a esse consenso, melhorar o nosso modelo, que com certeza é mais simples, menos burocrático e, o mais importante, facilita a vida de quem produz. Reforma tributária não é para resolver a vida dos governos. Reforma tributária é para facilitar a vida de quem produz. Esse grupo de trabalho aqui não é para marcar tabela. E não é apenas para a gente mostrar lá para a ponta que nós estamos preocupados com a reforma tributária, não. Nós vamos incomodar, mas a gente quer incomodar com diálogo e a gente quer chegar a um consenso. Representantes do governo explicaram os principais pontos do novo sistema tributário, como a devolução de imposto para famílias de baixa renda. Alguns pontos importantes a mais. Cashback. O modelo, o projeto de lei complementar 68, prevê
a possibilidade de devolução, a devolução do imposto para as famílias de baixa renda. Que famílias de baixa renda? Famílias do cadastro único com renda familiar per capita até meio salário mínimo mensal. O que está no projeto é 100% da CBS para gás de cozinha, energia elétrica, água e esgoto, e 20% do IBS da CBS para todos os demais casos. A reforma tributária foi aprovada por meio de emenda constitucional. As novas regras substituem 5 tributos: PIS, COFINS, ICMS, ISS e, parcialmente, o IPI, por 2 novos: Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que fica com a União, e o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que fica com estados, Distrito Federal e municípios. O projeto em debate na audiência, de autoria do Poder Executivo, já foi aprovado na Câmara dos Deputados e regulamenta as mudanças previstas pela emenda. As alterações serão implementadas de forma gradativa até 2033. Debatedores também levantaram questionamentos sobre o projeto. Apesar da redução em 60%, ou seja, a classe média vai pagar uma alíquota em serviços 40% da alíquota de referência. Vai dar aí uns 10, 11, 12%. Né? Mas hoje os serviços pagam bem menos do que isso, certo? Serviços 5, por aí 6, né? A mesma alíquota reduzida ainda dá uma alíquota bem superior que os serviços suportam hoje, certo? Talvez o dobro do que suportam hoje, principalmente em escola e plano de saúde. Então, eu vou deixar como eu não vou fazer uma afirmação, vou deixar como uma pergunta. Sofrerá a classe média um tarifaço ao final das contas? Em audiência pública na Comissão de Relações Exteriores, o assessor especial do presidente Lula, Celso Amorim, disse que o Brasil não vai reconhecer o governo que foi eleito na Venezuela se as atas eleitorais não forem divulgadas. Celso Amorim acompanhou as eleições na Venezuela e relatou um clima tranquilo no dia de votação. Teve encontros tanto com Maduro quanto com o candidato da oposição, Edmundo Gonçalves, e disse que os dois se mostraram muito convictos da vitória. O dilema que a gente tem hoje é que você tem, de um lado, um candidato, né, que é o presidente, que diz que ganhou, mas não mostra as atas. E, de um outro lado, um grupo da oposição que tem as atas, mas como é que nós poderíamos, no futuro, se isso é um bom precedente, reconhecer o presidente pelos documentos de que dispõe a oposição? Os senadores quiseram saber o que será feito se as atas eleitorais não aparecerem. Se o senhor acha que é lógico, se eu ganhei a eleição, eu seguro a ata e não mostro. Deixo o mundo inteiro contestar as eleições, porque essa ata está debaixo do meu braço e eu não quero mostrar para ninguém. Então não tem lógica. Nós não podemos ficar na posição de aguardar as atas sem data. Porque é claro que as atas, daqui a pouco vai haver um incêndio e as atas serão perdidas. Uma enchente, um dilúvio. Não há propósito. É evidente que as atas não serão mostradas. Essas atas não vão aparecer. Se tivesse que aparecer, já teriam aparecido. É lógico que não se trata de estabelecer qualquer tipo de ultimato. Mas o Brasil tem que ter a previsão do que vai acontecer. Até quando nós vamos aguardar a entrega dessas atas? E se elas não forem entregues, quais são as consequências? Não creio que se não houver algum acordo que possibilite avançar, nós não vamos reconhecer um governo se essas atas não aparecerem. Durante a sessão plenária de terça-feira, os senadores fizeram 1 minuto de silêncio em memória aos 62 mortos no acidente de sexta-feira com o avião da Voipés, em São Paulo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu que eventuais responsabilidades sejam apuradas com vigor. Gostaria de expressar nossas mais sinceras condolências às famílias e amigos de todas as vítimas. Nossos votos são para que vocês encontrem a força e o consolo necessários para suportar este momento de inigualáveis dor e sofrimento. O Senado Federal
reafirma seu compromisso com o fortalecimento das políticas nacionais de segurança no transporte e buscará sempre implementar medidas que possam prevenir futuros acidentes e proteger a vida dos cidadãos e das cidadãs brasileiros. Também estamos empenhados em acompanhar de perto as investigações sobre as causas deste trágico acidente, garantindo que todas as circunstâncias sejam devidamente esclarecidas e que eventuais responsabilidades sejam apuradas com rigor. Depois de anos de treinamento e participações em várias competições, atletas brasileiros brilharam na Olimpíada deste ano em Paris. Uma medida provisória em tramitação no Congresso favorece os premiados com ouro, prata e bronze. Eles trazem alegria e orgulho ao nosso dia a dia. Que bom vê-los na disputa e, sobretudo, conquistando medalhas. Nas Olimpíadas de Paris, 277 brasileiros e brasileiras nos representaram em 39 modalidades das 48 disputadas. A todos, o reconhecimento da nação agradecida pelo talento e garra demonstrados. Brasil! Mas para quem chegou ao pódio, além das medalhas, houve prêmio em dinheiro. E se o valor não é tão alto assim, imagine se tiver que pagar o imposto devido. Para evitar a mordida do leão, o governo baixou medida provisória que isenta os medalhistas de recolher o imposto de renda sobre o prêmio recebido. A medida valerá também para os premiados nos Jogos Paralímpicos, que começam no fim do mês. Os prêmios são diferentes, vai depender do tipo de modalidade, se individual ou coletiva. Para os medalhistas individuais, os valores são R$350 mil para a medalha de ouro, R$210 mil para a de prata e R$140 mil para o bronze. No caso dos premiados em equipe, cujo montante é dividido pelos integrantes, são esses valores. R$700 mil para ouro, R$420 mil para prata e R$280 mil para o bronze. Já que é para incentivar, estimular os atletas, as atletas a buscarem mais medalhas, vamos começar por aí. Tirar essa tributação que com certeza não é justa. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. As pessoas acreditam que o parlamentarismo é muito mais instável do que esse presidencialismo. Porque olham para os Estados Unidos, que é uma outra coisa. Só que a Constituição americana cabe numa folha de papel. A nossa precisa de 350 páginas. Senadoc. Hoje, 21h, aqui na TV Senado. O ex-presidente americano Barack Obama usava a expressão uma corrida de revezamento. Você corre o máximo que você pode e você passa o bastão. Mas para essa corrida funcionar, a gente tem que estar correndo para o mesmo lado. Se cada um for correr para um lado oposto, a gente vai ficar parado no mesmo ponto. E o ponto hoje não é bom. O Brasil continua um país desigual, extremamente ameaçado pela questão das mudanças climáticas, extremamente ameaçado pelo crime organizado, que tem conexão com mudanças climáticas. Como, isso senador? É muito claro. A atividade de desmatamento é uma atividade criminosa. Então, aquele avanço agressivo, você tem ali uma zona de atuação do crime organizado muito evidente. Até pela formação... Diferentes tipos de crimes se sobrepõem, né? Sim. Tráfico de drogas, desmatamento... Eu uso uma frase que vem muito da minha realidade como delegado de polícia. O bandido, ele é bandido, ele não é obrigatoriamente burro. O que ele quer é a vantagem financeira, patrimonial e desrespeito à lei.
que propõe a lei sobre a licença paternidade. 5 dias são suficientes? Qual a importância da presença do pai durante os primeiros dias de um recém-nascido? O período deve aumentar? Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. Havendo o número regimental, declaro aberta a 44ª reunião da Comissão de Educação e Cultura, segunda sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura, que se realiza nesta data, 15 de agosto de 2024. O objetivo e diretriz da reunião. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de instruir o PL 1290/2024, que institui o mês de abril como mês nacional da valorização da cultura brasileira. Em atenção ao requerimento 76/2024, de minha autoria, e é bom lembrar que esse projeto é dos jovens senadores. Participam de forma virtual os seguintes convidados: Sr. Jefferson Assunção, diretor de Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca do Ministério da Cultura. Raquel Franzin, coordenadora-geral de Educação Integral e Tempo Integral do Ministério da Educação, MEC. Senhora Mayra Torres, coordenadora-geral do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Nelson Luiz Rigaldo Mendes, diretor do Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Brasileira. Senhor Cristiano Meira, representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Televisão de Educação e Cultura. Antes de passar a palavra para todos os nossos convidados, farei aqui uma pequena introdução do tema e digo também que o relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos expositores. Eu lembro a todos que teremos um tempo de 10 minutos para cada um dos convidados. Eu, de imediato, farei uma abertura de praxe aqui da presidência. Senhoras e senhores, convidados, senadores e senadoras, essa audiência pública da Comissão de Educação tem como objetivo instruir o projeto de lei 1290/2024, que institui o mês nacional de valorização da cultura brasileira a ser celebrado em abril. A proposta surgiu como sugestão legislativa no programa Jovem Senador e Jovem Senadora de 2023, relatada pelo senador Alessandro Vieira, na Comissão de Direitos Humanos. A sugestão foi transformada em um projeto de lei. Hoje, tenho a honra de ser relator dessa matéria aqui na Comissão de Educação. Lembro que entre os convidados dessa audiência pública contamos com representantes dos Ministérios da Cultura e da Educação, do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IFAM, da Fundação Cultural Palmares e da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Educação e Cultura. A proposta
busca promover a cultura nacional de forma democrática e consciente, estabelecendo que o poder público, durante o mês de abril, desenvolva uma série de atividades como palestras, seminários, debates, atividades lúdicas e apresentações culturais e artísticas, entre outras. A cultura, em sua definição mais ampla, conforme as enciclopédias, abrange o conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos de um povo ou grupo artístico, seja ele literário, dramatúrgico, musical ou de artes plásticas que compartilhem um padrão estético comum. Um país democrático que valoriza as suas diversidades e pluralidade tem que colocar a cultura como prioridade. A cultura reafirma a nossa identidade, a nossa cidadania. Ela é expressa na voz popular de nossos carnavais, festas juninas, folia de reis, cantoria, cordéis, poesias, violas, chulas, fandangos, nos contos, literatura, nas artes, na religiosidade, na culinária, nas tradições e, por que não dizer, no amor pela terra, o amor a seu país, o amor ao planeta, o amor ao meio ambiente. Como dizia o pajador Jaime Caetano Brau, da terra brotaram gritos e dos gritos brotaram cantos. Essas vozes populares são os que nos ensinam e nos mostram a nossa alma coletiva. A cultura é a base de uma nação, um reflexo de vida diária de seu povo e suas lutas por sobrevivência. É através da cultura que conhecemos as alegrias, as dores da nossa gente. Quantas vidas foram consumidas nas poeiras do esquecimento, exilando-se em si mesmo, navegando por mares de silêncio e de frio. E quantas outras ressurgiram em meio às feridas do coração, abrindo novas trilhas, deixando para trás antigas armadilhas e abraçando a vida com renovada alegria e energia. Cora Coralina é um símbolo da nossa cultura, ao lado de tantas outras mulheres e homens. Ela é uma das minhas inspirações na vida e na política. Não tive a honra de conhecer pessoalmente Cora Coralina, nem de visitar sua casa. Não toquei suas mãos, nem beijei seu rosto, mas gostaria de ter feito. Gostaria muito de ter podido, no mínimo, beijar suas mãos. Mas li seus poemas, cheios de sabor de gente, de mel, de esperança e de brasilidade. Da janela, ela observava o mundo, contemplava o rio e seus cristais, uma ponte de pedra e madeira, com pilares de saudade. O sol, a lua, o vento, a chuva, a terra em flor, clamando por sementes. Sim, por sementes. A semeadura é muito importante. Um beija-flor, uma andorinha, uma aquarela nos olhos de Cora Coralina. Horas serenas, dias e anos que passam como se o tempo não existisse. Não percebe que nascemos velhos e envelhecemos jovens. A mocidade e a velhice estão aqui em nossas mentes e nossos corações, estão nos ensinamentos da grande Cora Coralina. Então vamos decidir o nosso destino, como fazem os pássaros às manhãs do Brasil. Como é bom ouvir os cantar dos pássaros. Ouçamos os cantares da nossa gente, as falas do nosso povo, o rir, o chorar, o abraçar, os gemidos dos humilhados. A cultura é a alma de um povo. Com essa última frase, a cultura é a alma de um povo, nós vamos agora entrar diretamente para a fala dos nossos convidados. Eu vou fazer um apelo a todos que puderem ficar em 10 minutos, porque foi convocado uma sessão do Senado agora de manhã, e eu sou um dos debatedores, principalmente de uma das preocupações que eu tenho, que é a PEC número 9. Então, passo agora a palavra ao senhor Jefferson Assunção. É a senhora Raquel. Ah, tá. Pediram aqui para inverter, assim eu farei conforme organizado pela Secretaria-Geral da Mesa. Com a palavra, a senhora Raquel Franzin,
Coordenadora-Geral de Educação Integral e de Tempo Integral do Ministério da Educação, MEC. Palavra é sua, doutora. Bom dia a todas e todos. Bom dia, senador Paulo Paim, em nome do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação Básica, eu cumprimento ao senhor, a todos os engajados na Comissão de Educação e Cultura do Senado e também cumprimento os nobres debatedores desta audiência pública que comigo abordarão esse tema tão importante da cultura na formação, no desenvolvimento e no fortalecimento da democracia do nosso país. No Ministério da Educação, é importante aqui citar o compromisso do ministro Camilo Santana em melhorar a qualidade da educação pública brasileira por meio de programas como o Programa Escola em Tempo Integral, a qual eu coordeno, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a Estratégia Nacional Escolas Conectadas e também a poupança a estudantes com maior vulnerabilidade socioeconômica, o PED-6. Eu inicio aqui a minha fala costurando elementos que fundamentam os programas governamentais e que corroboram com o debate proposto hoje. Quero começar dizendo que bebês, crianças e adolescentes, já no artigo 29 da Convenção Internacional dos Direitos das Crianças, Tratado de Direitos Humanos mais assinado em todo o mundo, ali crianças são sujeitos de direitos culturais, sociais e econômicos. E a criança é entendida como alguém que merece ter respeito à sua própria identidade cultural, ao seu idioma, aos valores e também a essa pluralidade de culturas que constituem a vida social. Na Constituição Federal, o artigo 227 aplica a doutrina de proteção integral a crianças e adolescentes, conclamando famílias, sociedade e Estado para proteger e priorizar com absoluta atenção os direitos à vida, à saúde, à educação, à cultura, ao lazer, a liberdade e a convivência comunitária e familiar. E isso não muda nos demais marcos legais do nosso país, em especial nos marcos legais da educação. A LDB, ela não apenas aplica essa doutrina de proteção integral, colocando como finalidade da educação o desenvolvimento pleno, a formação para a cidadania e a qualificação para o mundo do trabalho. Como desenvolvimento pleno, nós podemos entender aqui um desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, que significa que não apenas os aspectos cognitivos, como também os aspectos sociais, culturais, físicos, emocionais, políticos, são objeto do desenvolvimento que crianças e adolescentes vivenciam ao longo da escolaridade, ao longo dos processos educativos. E, mais recentemente, o Plano Nacional de Educação, esse com vigência de 2014 e 2024, e que sofreu uma prorrogação até 2025, ele estabelece na meta 6 do PNE não apenas a ampliação de oferta de tempo integral nas escolas, como essa oferta a serviço de experiências culturais, de experiências em que as culturas locais, que as culturas dos territórios possam ganhar espaço no currículo, tal como a Base Nacional Comum Curricular também já determina. E tudo isso é muito importante aqui de ser esclarecido, que os nossos marcos legais, eles também, ao longo das últimas décadas, desde quando a LDB foi sancionada, sofreu alterações importantíssimas,
como a Lei 10.639, que estabelece a matriz de povos e nações africanas, dos povos e de grupos sociais afro-brasileiros, então de suas culturas, de suas cosmologias impregnadas no currículo por meio do ensino da história, do ensino da literatura e do ensino das artes. Posteriormente, a Lei 11.645 também estabelece que a matriz dos povos originários brasileiros, os povos indígenas, também seja promovida no currículo da educação brasileira. Esses dois marcos legais alteraram a Lei de Diretrizes e Bases, portanto, é importante dizer que, do ponto de vista de marcos legais, o país conta com um direito muito bem descrito das crianças terem a cultura apoiadora dos desenvolvimentos de ensino e aprendizagem ao longo de todo o ano letivo, extrapolando, inclusive, uma lógica curricular de apenas datas comemorativas. E em 2014, é importante dizer também que a mesma LDB sofreu uma alteração também importante no artigo 26, incluindo a programação no currículo brasileiro de pelo menos 2 horas de produção audiovisual nacional no currículo da educação básica. Ou seja, a produção do cinema brasileiro também servindo não apenas para aprender conteúdos e objetivos estabelecidos na BNCC, como também uma linguagem artística que deve ser promovida, aprendida e valorizada no currículo escolar. Portanto, essa concepção e prática de educação que reconhece que crianças e adolescentes não são apenas sujeitos de direitos, mas eles também são produtores de culturas próprias durante a infância, muito presente nos jogos, no brincar, nas brincadeiras. Isso compõe o cotidiano das escolas e deve ser valorizado, como o projeto apresentado pelo senador Paulo Paim também nos convoca. É muito importante aqui, então, acredito que nos meus momentos finais aqui de fala, é muito importante dizer que esta educação integral, esta educação em tempo integral, assegurada nas normas legais e hoje compromisso deste governo, do Ministério da Educação, por meio do programa Escola em Tempo Integral, ela não se dará apenas com os esforços das escolas, das secretarias de educação. É importantíssimo que pensemos aqui e que a gente promova arranjos políticos intersetoriais, de integração, diálogo, troca e intercâmbio de recursos, sejam eles humanos, sejam eles recursos financeiros ou mesmo técnicos, entre setores como cultura, educação, assistência social, esportes, meio ambiente e direitos humanos. Não se faz política educacional sem essa perspectiva intersetorial e é importante que esse desafio seja reconhecido para que a promoção da cultura no âmbito escolar ou fora da escola com as comunidades e famílias possa contar com toda a cidade, com todo o território e não apenas com as escolas. Inclusive, quando vemos os desafios que as secretarias de educação e as escolas enfrentam, muitas vezes tem a ver com essa articulação das políticas. Portanto, é fundamental que isso seja considerado e o programa Escola em Tempo Integral, que prevê essa ampliação de matrículas de jornada de tempo integral com a perspectiva da educação integral, que é essa que eu vinha falando aqui, ele traz não só assistência financeira para as secretarias de educação elaborarem suas políticas, criarem suas matrículas com esta perspectiva, com este compromisso de asseguramento dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento pleno,
dos estudantes e também de assistência técnica, para que meses como esses que estão sendo propostos hoje possam efetivamente ocorrer na vida, na trajetória de todas as crianças, adolescentes do Brasil. 15 segundos. Eu então encerro a minha fala agradecendo a oportunidade, colocando o Ministério da Educação e toda a equipe do ministro Camilo Santana, não só apoiadora dessas iniciativas, como também engajada com esta agenda na educação pública brasileira. Muito obrigada e bom dia a todas e todos. Nós que agradecemos a senhora Raquel Fanzin, coordenadora geral de Educação Integral e Tempo Integral do Ministério da Educação. Parabéns por seu pronunciamento e fortaleceu algo que eu tenho dito e insistido, que cultura também é política humanitária, é política de direitos humanos. Parabéns. De imediato passo a palavra ao senhor Cristiano Meira, representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Educação e Cultura. Bom dia, presidente, senador Paulo Paim. Bom dia. É um prazer estar falando com o senhor, ver o senhor recuperado e já de volta na batalha. Trago um abraço fraterno do presidente Cláudio Figueiredo. Ele tentou até o último momento participar da audiência pública, né, mas tinha um compromisso pré-agendado e pediu que eu participasse. Trago também um abraço do Moacir, amigo do senhor, já está sabendo que eu vou participar da audiência pública e pediu para eu transmitir o carinho que ele tem pelo senhor. Eu vou fazer uma breve apresentação, né? As entidades sindicais, elas precisam realmente ter esse destaque, né, e participar efetivamente do debate, né, e o Congresso tem trabalhado muito esse ano em relação aos debates da cultura. Tem vários projetos em andamento e é muito importante a participação do movimento sindical. A CNTEC é uma confederação, né, foi criada em 1966, está indo para completar 60 anos de existência e defende o sistema confederativo da educação e cultura. Então, a gente representa, dentro desse sistema confederativo, do professor, do auxiliar de educação, até o vaqueiro e o profissional do futebol, o jogador de futebol. Então, nesse aspecto, a diversidade que existe dentro da CNTEC, a gente vem, durante esses 60 anos, defendendo o trabalhador da cultura, né? E é muito importante o projeto de lei, parabenizar o jovem senador e a jovem senadora pela ideia de trazer um mês específico de debate, não que durante o restante do ano a gente não precise fazer esse debate, mas ter um momento específico, né, com uma divisão, e principalmente a questão das palestras e dos seminários que a CNTEC reputa, que é onde a gente pode aprofundar efetivamente o debate da cultura, e como o senador falou e a doutora Raquel falou, a importância da cultura para o cidadão brasileiro e a cidadã brasileira, eu também vejo assim. Eu vejo que a cultura ela pode efetivamente mudar o destino do país. E é por isso que eu tenho um grande prazer de, há mais de 20 anos, ser consultor da CNTEC. Eu vejo que, por meio da educação e da cultura, a gente pode fazer uma transformação nesse país, né? Então, a importância, sem sombra de dúvida, já antecipando o final, é de suma importância não só a gente ter um mês específico para tratar da cultura, mas que a gente efetivamente faça o debate. Como eu já disse, está tendo no Congresso um debate muito grande de temas que atingem a cultura. A exemplo, a inteligência artificial. Então, esse tema especificamente atinge de sobremaneira o trabalhador da cultura. Então, a CNTEC entende que o coração desse projeto, sem dúvida nenhuma, são as palestras e os seminários, né, que é o primeiro item do projeto, né? As atividades culturais, elas que enriquecem a vida cultural do país, como o senador Paulo Paim bem abriu, e não poderia, né, deixar de parabenizar pela abertura da audiência pública, não só enriquecem a vida cultural do país, mas geram empregos, né? São milhares de empregos gerados
né, pela cultura, né, pelo que a cultura faz pelo país. Né? Então, esses empregos, diretos e indiretos, a gente precisa efetivamente de ter uma proteção. Né? Esses trabalhadores precisam efetivamente de ter um suporte das entidades sindicais que são tão relegadas, não são tão mal faladas na atualidade, mas são essas entidades sindicais, a exemplo da pandemia, a CNTEC intercedeu, né, junto à Cinemark. Vou dar um exemplo real, né, a Cinemark no início da pandemia, quando fechou os cinemas, ela ia demitir todos os trabalhadores, ia parar a operação no país. 6.600 empregos iam ser perdidos. A CNTEC fez a intervenção, a gente negociou e a gente garantiu todos os empregos durante o período da pandemia. Então, as entidades sindicais têm um papel relevante, o sistema confederativo tem efetivamente um papel relevante dentro dessa estrutura que é hoje o trabalhador da cultura. Então, a gente precisa efetivamente, além de ter um mês, né, a gente precisa ampliar o debate em relação aos trabalhadores que estão envolvidos. Né? Então, a gente efetivamente precisa tratar também da questão da defesa desses trabalhadores. Né? Não é diretamente, mas indiretamente, tudo que está sendo debatido, né, no Congresso hoje sobre a cultura envolve os trabalhadores e envolve o sistema confederativo, as entidades sindicais que fazem essa defesa. Então, a CNTEC está sim, senador, comprometida com a valorização da cultura. Né? O projeto de lei 1290 de 24 é um passo importante nesse sentido. Né? A gente conta com apoio e, da mesma forma que o Ministério se colocou à disposição, a CNTEC está à disposição para participar sempre que for convocada, sempre que for chamada. A CNTEC tem sim interesse em participar juntamente com as suas 14 federações que representam o Sistema Confederativo de Educação e Cultura, e eu fico só satisfeito de poder participar e parabenizar os jovens senadores e o senhor por essa audiência pública. Muito bem, senhor Cristiano Meira, representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Estabelecimento da Educação e Cultura, CEITEC, meus cumprimentos, que aqui valorizou a importância do movimento sindical. Eu vi a placa no fundo aí de praticamente não, de todas as centrais sindicais, e demonstrando que o movimento sindical brasileiro está comprometido com a cultura e sabe da importância da cultura também diretamente no mundo do trabalho. Eu passo a palavra de imediato à senhora Mayra Torres. Mayra Torres, coordenadora-geral do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, IFAM. Bom dia, senador Paulo Paim. Bom dia a todos os participantes dessa audiência. É um prazer poder ouvir aqui as contribuições, poder debater esse tema bastante pertinente à agenda de reconstrução de um ambiente de políticas públicas, de um ambiente de educação que seja plural, que seja diverso, que respeite as múltiplas formas de se compreender o sistema de formação e de educação no país. Então, em nome do presidente Leandro Graz, nosso presidente aqui do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, agradeço a oportunidade da gente poder integrar a construção, né, dos encaminhamentos a respeito desse projeto de lei bastante aderente ao momento até que a instituição está em passado. Durante essa semana, do dia 12 até o próximo dia 19, o IFAM vem executando uma série de atividades em todo o país, por meio não só aqui da sede em Brasília, como também das suas superintendências em todos os estados do Brasil, em função de uma data comemorativa, agora no dia 17, em que se comemora o Dia do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
Então, durante toda essa semana, nós vemos executando junto com parceiros da sociedade civil, com universidades, com instituições de ensino básico, com instituições de ensino tecnológico, ensino superior, e mais uma série de parceiros, várias atividades de difusão, de promoção, de divulgação do patrimônio histórico e artístico nacional, do patrimônio cultural brasileiro. E essa iniciativa desse projeto de lei, ela reflete, ela espelha muito do sentido dessa ação, dessas ações que vêm sendo desempenhadas nessa Semana do Patrimônio, porque um dos nossos primeiros parceiros, uma das nossas parcerias mais imediatas tem sido com o ambiente escolar, com o ambiente de formação. Então, através de iniciativas como vários projetos que nós temos acompanhado na área de educação patrimonial, que é uma metodologia, uma construção, um saber que vem sendo forjado dentro da instituição ao longo dos anos, mas muito também por demanda e cooperação e colaboração de educadores sociais, de membros representantes de diversas comunidades que entendem o processo educativo como um processo holístico, que não está restrito aos ambientes formais, mas que se complementa também por uma série de atividades e de saberes que não necessariamente estão no ambiente escolar, numa formação um pouco mais organizada e sistematizada dentro de instituições. Então, a iniciativa de constituir, de sistematizar, né, diversas atividades, diversas proposições em um mês, né, ela nos parece bastante condizente com as propostas que o Instituto do Patrimônio Histórico leva na sua obrigação, não só de identificar e reconhecer o patrimônio cultural brasileiro, mas também de difundi-lo, de dar a conhecer, de promover os sentidos, os valores e as referências desse patrimônio cultural. Então, a oportunidade de se concentrar isso em um mês e de ter esse ambiente, né, não só o ambiente escolar em si, mas todo um ecossistema de educação que é composto pela comunidade, pelas famílias, pelos saberes que envolvem a comunidade escolar e pelas oportunidades de demonstração das diversas expressões da cultura nacional por meio de uma prática formativa, uma prática educativa, nos é bastante enriquecedora, nos parece bastante enriquecedora e bastante pertinente no sentido de fortalecer um conjunto de políticas sociais, um conjunto de políticas públicas, entre as quais a política cultural e a política de patrimônio cultural, como uma política setorial dentro da política de cultura, tem muito a ganhar e muito a trocar com essa experiência. Então, nós temos, né, uma percepção e um entendimento de que as atividades formativas, as atividades educativas, elas são também uma oportunidade para que a gente agregue no ambiente escolar saberes, conhecimentos, epistemologias que vão enriquecer, que vão diversificar essa possibilidade de formação, não só para o público escolar, mas também que vão valorizar, que vão reconhecer e que vão dar dignidade e representatividade a diversos mestres, diversos saberes, diversas comunidades, que têm outros processos de ensino e aprendizagem também que ocorrem de forma tradicional, por meio de transmissão oral, por meio de práticas sociais, por meio de fazeres culturais, e que hoje na sociedade, né, sociedades urbanas complexas como a que a gente vive, esses espaços de transmissão desses saberes têm ficado um pouco prejudicados em função da velocidade da vida cotidiana, dos meios de comunicação digitais, sobretudo, da supressão de espaços de sociabilidade, da supressão de
insumos mesmo do meio ambiente circundante, né? Então, que a possibilidade da gente recriar ambientes onde a cultura possa se reelaborar, possa ser reapropriada, nos parece muito interessante e muito benéfico para a preservação, para a salvaguarda do patrimônio cultural. Então, em nome do Instituto Patrimônio Histórico, a gente saúda a iniciativa do projeto de lei, a forma como ele aparece demandado também por meio do projeto Jovem Senador e Jovem Senadora, então que demonstra que existe uma ressonância na juventude desse cuidado e dessa preocupação de transmissão e salvaguarda dos nossos saberes e da nossa herança cultural. Então, nos colocamos à disposição para compartilhar experiências e para propor formas de implementação bem-sucedida de iniciativas como essa. Então, mais uma vez, agradecemos a oportunidade de participação, desejamos a todos um bom trabalho na análise, na continuidade de tramitação do projeto de lei. Agradeço ao senador Paulo Paim a transmissão da fala. Muito obrigado, senhora Mayra Torres, coordenadora-geral do Sistema Nacional do Patrimônio Cultural, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que valorizou o IPHAN e a cultura, né? Porque o IPHAN cuida da nossa própria história, né? O patrimônio nosso. O Instituto tem um papel fundamental. Eu já tive a alegria de receber o presidente aqui na comissão. Muito bem, meus cumprimentos pela sua fala. Eu, antes de passar diretamente para o novo candidato, o nosso convidado, eu vou ler aqui alguns questionamentos ou afirmações que veio pelo E-Cidadania. Alice, do Rio de Janeiro. O que será feito para redistribuir o investimento em projetos culturais para que chegue às pequenas produções de forma mais igualitária? Pedro, do Rio Grande do Sul. De que forma a valorização da cultura local pode impulsionar o desenvolvimento econômico das regiões? Ítalo, de Pernambuco. Quais são os meios de fortalecer a conexão entre cultura e educação no Brasil, desde o ensino fundamental até o ensino superior? Vanderlei, da Bahia. As políticas públicas voltadas à cultura foram deterioradas nos últimos anos. Qual é o compromisso do Estado para garantir as retomadas? Lucas, do Maranhão. Quais são as estratégias para proteger, fortalecer a cultura no Brasil? Jonas, do Rio de Janeiro. O Brasil é imenso, com uma grande diversidade cultural. Como catalogar tantas manifestações culturais e de que forma podemos valorizá-las? Heloísa, do Rio Grande do Sul. Quais ações serão realizadas durante o mês nacional de valorização da cultura brasileira? São alguns questionamentos. Se algum dos convidados quiser se posicionar, lendo alguma das perguntas, fiquem à vontade, senão a comissão depois responde. Passo a palavra agora para o senhor Jefferson Assunção, que é diretor de livro, literatura, leitura e bibliotecas do Ministério da Cultura. Bom dia. Está ligado aqui? Ficando verde. Tem que ficar verde aí. Então, bom dia. Muito obrigado, senador Paim, pelo convite. E parabenizar, né, por essa iniciativa tão importante, né? A cultura precisa sempre ser colocada no seu devido lugar, né? A importância dessa área, uma vez que a cultura é fator de desenvolvimento social e é fator de desenvolvimento econômico, né? Já desde 2003, desde o primeiro governo Lula, né, com o ministro Gilberto Gil, nós passamos a compreender a cultura não apenas como arte, né? A arte é um elemento, né? Mas a cultura passou a ser vista, né, em suas 3 dimensões, né? Cultura como economia, cultura como cidadania e cultura como valor simbólico, criativo, expressivo, né? Ou seja, a cultura passou a ser vista, né, como algo importante para o desenvolvimento da sociedade brasileira,
do ponto de vista econômico, do ponto de vista, né, como já foi falado aqui, dos trabalhadores da cultura, mas não apenas dos trabalhadores da cultura, que, claro, é algo fundamental, né, mas como a riqueza mesmo, geração de oportunidades, né, de emprego, renda, geração de uma economia contemporânea, né? Hoje em dia, cada vez mais se vê a importância da criatividade como um elemento fundamental das economias, né? Nós temos que ter uma economia que ela tenha, né, o elemento, né, a cultura como um elemento central, a criatividade, né, e que leve em conta os saberes, os conhecimentos, que leve em conta, né, essa economia, leve em conta e ajude a desenvolver aquilo que é próprio, né, da grande diversidade cultural brasileira, né? Então, o Brasil é um país altamente rico do ponto de vista da sua cultura, das suas inúmeras manifestações culturais, da sua diversidade cultural. Mas, ao mesmo tempo que o Brasil é, né, uma mega diversidade cultural, senador, ele também é um país de uma mega desigualdade social, né? Então, o elemento da cidadania é um elemento fundamental, esse segundo fator, de como é que nós participamos da vida cultural, como nós participamos da vida do país, numa cidadania plena. E a cultura significa exatamente uma forma da gente se relacionar com os outros, né? Afinal, cultura são modos de ser entre nós, né? entre nós e entre a natureza, né? Ou seja, tem inúmeras formas de se relacionar, né? Mas a gente precisa se relacionar com cada vez mais condições, cada vez mais qualidade, cada vez mais, né, acesso a bens e serviços culturais, né? Por exemplo, na minha área, que é a área do livro, leitura, literatura e bibliotecas, nós temos um grande desafio, né? O desafio de um grande sistema nacional de bibliotecas públicas. O Brasil tem 5.300 bibliotecas públicas. No entanto, depois da pandemia, senador, fecharam 1.000 bibliotecas no país. Nós chegamos a fazer, né, no primeiro e segundo governo Lula, 1.170 bibliotecas. Zeramos o número de municípios brasileiros sem bibliotecas. Pois agora temos esse desafio de voltar, né, a ter pelo menos uma, o que é pouco, uma biblioteca por município, né? Isso do ponto de vista quantitativo, mas do ponto de vista qualitativo, nós temos que pensar que a biblioteca precisa ser vista como centros culturais, como elemento qualificador da relação que nós temos, né, com materiais de leitura, né? Falando disso, quero dizer que isso tem um impacto na democracia, né? A leitura tem um impacto em como nós nos organizamos como sociedade. No mundo cada vez mais complexo, em que as tecnologias são mais complexas, né? É fundamental que nós tenhamos a leitura desenvolvida na nossa sociedade, porque, afinal, ela é um elemento central. Sem leitura, nós não compreendemos a complexidade do mundo, né? Então, para falar que isso, para nós, é muito importante nessa dimensão que nós chamamos, essa dimensão cidadã. Eu falei da dimensão econômica, da dimensão cidadã, né? Do acesso, do direito de cidadania, né? Que obviamente isso envolve todas as outras linguagens, né? Nós estamos falando de patrimônio, tem que falar de cinema, tem que falar de música, tem que falar, né, das manifestações culturais populares, né? Ou seja, isso tudo significa, né, uma questão de direito de fruição simbólica e direito de expressão simbólica. Então, cada vez mais nós temos que ter iniciativas como essa, senador, que coloquem, né, a importância da cultura aqui no Senado, que coloquem a importância da cultura, né, no Congresso, para que o Brasil compreenda cada vez mais a questão dos direitos culturais também, né? O terceiro elemento é o elemento o elemento simbólico, criativo, né? Nós sabemos que o Brasil é um país de encontros de inúmeras culturas. O Brasil é uma usina de uma capacidade imensa de invenções, né? Seja na música, na literatura, que é cada vez mais valorizada no mundo. A literatura brasileira hoje, a literatura contemporânea, tem tido, né, um espaço bastante grande, né? Mas a música é central, né? E todas as manifestações culturais do Brasil, elas significam esse elemento estético, criativo, ampliador de repertórios, essa riqueza, né, que o Brasil tem, e cada vez mais pensar a cultura nesses três elementos, né, significa a gente mostrar a importância da cultura, seja ela para a educação, porque tem uma coisa importante: educação sem cultura é só ensino, né?
A educação, ela precisa da cultura para ser ela própria. A cultura é tão importante que saúde sem cultura é só remediação, né? Segurança sem cultura, né, é repressão. Desenvolvimento social sem cultura é assistencialismo. Ou seja, a cultura, na verdade, ela é importante, senador, não apenas para o seu campo, mas ela é importante para todos os outros campos, né? Qualquer outro campo precisa da cultura para ser ele próprio, né, plenamente desenvolvido. Então, uma ideia de segurança no Brasil precisa de uma ideia de cultura, né? Uma ideia de desenvolvimento também precisa de uma ideia de cultura. E isso tem rebatimento no meio ambiente, né? Porque quanto mais nós temos o desenvolvimento cultural, né, uma compreensão da importância da cultura, mais nós temos também, né, o respeito ao meio ambiente, as formas de se conviver, né, com o meio tão importante que nos nutre, que nós precisamos cada vez mais entender, né, que estamos num grande momento de entender a cultura como esse elemento que protege, né, e que desenvolve uma sociedade tão importante, tão rica quanto o Brasil. Então, eu quero parabenizar, né, mais uma vez, dizer que o Ministério da Cultura, né, especialmente a Secretaria de Formação Livro Leitura, nossa diretoria de Livro Leitura, estamos à disposição, né, para, né, os encaminhamentos e tudo que for necessário para levarmos adiante essa grande iniciativa. Muito obrigado. Muito bem, meus parabéns, senhor Jefferson Assunção, diretor de livro, leitura, literatura e biblioteca do Ministério da Cultura, que fez uma fala abrangente e resumo, a cultura tem que estar em todos os lugares, né? Pensando na melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Parabéns pela sua fala. E como último orador inscrito, o senhor Nelson Luiz Rigaldo Mendes, diretor do Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro-Brasileira. Eu informo que já me comunicam que a ordem do dia começou no plenário. Então, eu pedirei também para o senhor Nelson que fique exatamente nos 10 minutos, para que depois eu vá para o plenário para participar do debate de 2 ou 3 PECs que envolvem o interesse das políticas humanitárias. De imediato, o senhor Nelson Luiz Rigaldo Mendes. O seu áudio não está saindo aqui e nem aparecendo. A imagem veio agora. Acho que ele não está nem ouvindo. Não está aparecendo nada aqui. Não estamos lhe ouvindo. Infelizmente, não estamos lhe ouvindo. É algum problema que está vendo aí. O seu microfone está fechado. A gente está fechando e abrindo. Ele está falando. Não sei. Se não der, vou ter que encerrar. Não está ouvindo. Se tirar o fone, talvez funcione melhor. Não deu. Infelizmente, não estamos lhe ouvindo. Infelizmente, eu vou ter que terminar, porque não estamos lhe ouvindo e estão me chamando no plenário ainda. Então, eu queria agradecer a todos. Foi atingido o objetivo dessa reunião, que era discutir a importância dessa PEC, a PEC eu vou discutir no plenário, do projeto que trata do mês de abril como mês da cultura brasileira, né? Então, agradeço a todos e vamos, infelizmente, ter que encerrar os trabalhos devido ao chamamento que está sendo feito para mim no plenário do Senado. Agradeço a todos
e vamos em frente. A presente reunião foi com o objetivo de instruir o PL 1290 de 2024, que institui o mês de abril como mês nacional da valorização da cultura. Muito obrigado a todos. Está encerrada a nossa audiência pública de hoje. As pessoas acreditam que o parlamentarismo é muito mais instável do que esse presidencialismo. Porque olham para os Estados Unidos, que é uma outra coisa. Só que a Constituição americana cabe numa folha de papel. A nossa precisa de 350 páginas. Senadoc. Hoje, 21h, aqui na TV Senado. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa, o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento, seja mesário voluntário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. Declaro aberta a 27ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. A presente reunião atende ao requerimento número 129 de 2023 da CAS, de minha autoria, para a realização de audiência pública destinada a instruir o projeto de lei 610 de 2021, que institui a Campanha Nacional de Incentivo à Doação de Cabelo a pessoas carentes em tratamento de câncer e vítimas de escalpelamento. Informo que a audiência tem a cobertura da TV Senado, da Agência Senado, do Jornal do Senado, da Rádio Senado e contará com serviços de interatividade com o cidadão, ouvidoria, através do telefone 0800 061 2211 e do E-Cidadania por meio do portal www.senado.leg.br/e-cidadania, que transmitirá ao vivo a presente reunião e possibilitará o recebimento de perguntas e comentários aos expositores via internet. Inclusive, perguntas já estão chegando de todo o país, que mostra que o assunto chama atenção pela sua delicadeza e pela sua importância. Essa audiência pública nós temos convidados, nós temos uma convidada que está presencial aqui conosco no plenário, que é a Lenice Bazeggio, assim, ela é a coordenadora do acolhimento da Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui de Brasília. E nós temos convidados online, nós temos a Paula Elane Diniz dos Reis, coordenadora geral da Liga de Combate ao Câncer da Universidade de Brasília. Muito obrigada, Paula. E temos a Lúcia Brugnera, eu acho que eu acertei, né, Lúcia? Presidente do Instituto Hera Artemisul,
Casa da Mulher Paulistana. É um instituto com que eu tive a alegria de trabalhar enquanto ministra também com este instituto. Queremos agradecer a presença das três e vai ser uma audiência muito rápida, direta, porque qual é o nosso objetivo aqui, ilustres convidadas? É a gente decidir sobre o projeto de lei. Cabe a minha relatoria e a legislação estabelece que eu preciso ouvir o segmento. A legislação está construída, a gente entende que a autoria do projeto, a motivação da autoria do projeto é muito nobre, mas nós precisamos ouvir vocês que estão lidando com o tema todos os dias, para que o voto seja preciso, assertivo, para que o voto, inclusive, venha melhorar o projeto de lei, modificar, acrescentar algum outro dispositivo. Então, nós estamos cumprindo hoje, com essa audiência, uma etapa estabelecida pela legislação. Os segmentos precisam ser ouvidos em propostas legislativas desta natureza. Então, nós vamos ficar muito com foco no projeto de lei. Neste sentido, eu quero já passar a palavra para a nossa querida Lenise. Lenise, as convidadas terão 10 minutos para exposição, podendo ser prorrogado um pouquinho mais, e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ouvir as três, e à medida que os senadores vão trazendo perguntas, a gente faz as perguntas no final. Temos perguntas já dos internautas. Assim que a Lenise fizer a primeira exposição, eu já apresento as perguntas dos internautas e poderão, nas considerações finais, respondê-las, tá bom? Muito obrigadas, senhoras incríveis que fazem lá na ponta um trabalho tão lindo, tão extraordinário. E eu acho que essa audiência hoje ela é uma audiência de muita sensibilidade. Eu estava falando para a Lenise que hoje a casa está pegando fogo. Está todo mundo brigando. Tem muitos temas assim, extremamente polêmicos sendo discutidos aqui nas comissões ao lado. Mas vem essa comissão, a Comissão de Assuntos Sociais, trazer um tema leve, que é o coração, a generosidade, a solidariedade. Então, eu estou muito feliz de estar com as três nessa nossa audiência pública. Lenise, seja bem-vinda, 10 minutos para a sua exposição. Obrigada pelas suas palavras, e eu serei bem breve também. Primeiro, eu quero agradecer o convite, em nome da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília, onde eu trabalho justamente no acolhimento, que é vamos dizer assim, a nossa porta de entrada, onde chegam as pacientes que recebem a sua notícia que estão com câncer, né? Então, eu conheço bastante essa realidade, estou bem próxima dela. E também parabenizo a todos os envolvidos que trabalharam na consolidação desse projeto de lei, que trata, né, dessa instituição dessa campanha nacional de incentivo à doação de cabelo a pessoas carentes em tratamento de câncer e vítimas de escalpelamento. E muito importante que com essa campanha a gente consiga a conscientização sobre a importância da doação dos cabelos para recuperar a autoestima dessas mulheres, principalmente, né? Porque lá, inclusive, a gente consegue atender até homens que perdem o cabelo em função do câncer, mas todos são atendidos. E importante também a população saber quais são os procedimentos para uma doação de cabelo e aonde elas podem entregar essas doações. E eu creio que aumentar a conscientização das pessoas, ela com certeza vai aumentar a doação de cabelos. Porque para fazer uma peruca, hoje em dia, a gente precisa mais ou menos de 11 metros de cabelo. 11 metros que eu digo é espalhar o cabelo, porque eles são costurados, né? Até a gente poder formar no vai e vem uma peruca, né? E muito importante que também, consequentemente, em função de tudo isso, a gente vai poder amenizar um pouco da dor dessas mulheres que sofrem com a perda dessa parte visual tão importante para todo mundo, né? Mas eu digo principalmente a mulher,
porque geralmente ela gosta desse cuidado com o cabelo, faz parte do impacto, da imagem que ela vai passar para as outras pessoas. Então, o que também eu constato lá no dia a dia, é que quando a gente entrega uma peruca, essa campanha vai também contribuir para a gente aumentar a autoestima dessas pessoas recebendo a peruca, que elas voltam a se enxergar como eram antes, ou muito parecidas com como eram antes. Ela favorece psicológica e emocionalmente a saúde dessas pessoas, pois ela ameniza um pouco a agressão que elas já estão tendo da doença, né, que acarreta essa perda do cabelo, e também favorece uma melhor qualidade de vida, porque é quase que a maioria das pessoas que perdem o cabelo e não têm uma peruca, elas se retraem, elas deixam de ir ao convívio social com outras pessoas, a dificuldade de ir a um trabalho, a um estudo, ou até sair de casa para fazer uma compra, justamente porque elas não têm o cabelo. E também pode-se até dizer que cabelos que se transformam em perucas, eles contribuem pelo melhor enfrentamento da doença, porque ao momento que essa pessoa ela passa a ter uma peruca, se sentir mais, entre aspas, normal, ela está se sentindo melhor. E quando a pessoa tem essa autoestima, vamos dizer assim, preservada, aumentada, com certeza isso contribui numa melhora, contribui para a melhora de um tratamento, de uma doença. E um ponto que eu cito nessa campanha, justamente, que é por isso uma campanha de conscientização, é a preparação do cabelo para doação. Primeiro, a gente precisa ter um cabelo com mais ou menos 25 centímetros de comprimento para que permita-se fazer uma peruca que tenha um caimento. O cabelo precisa ser lavado, secado, porque há muita gente que lava o cabelo, ele molhado, já faz um rabo de cavalo e corta. Só que isso prejudica o cabelo. Então, assim, depois a gente tem que secar ele, só que aí ele tem que estar solto. Então, na campanha, se for possível, conscientizar sobre a forma de cortar o cabelo, também vai nos ajudar muito. E eu vou citar aqui um bom exemplo, que foi recentemente aqui no Distrito Federal, foi promulgada a Lei 7.533, agora recente, foi em julho, acho. Ela criou o selo Salão Amigo dos Pacientes em Tratamento de Câncer, que ela concede um reconhecimento público aos salões onde são cortados os cabelos, para que, naquele mesmo local onde a pessoa corte o cabelo, esses salões já possam acondicionar para o encaminhamento às instituições que produzem as perucas. E, já para finalizar, eu reitero os parabéns à instituição dessa importante campanha de doação de cabelos, e eu deixo aqui um apelo para análise, indo um pouquinho mais além, que seria uma proposta de, quem sabe, futuramente, a implementação do fornecimento de próteses capilares pelo SUS, visto que o Ministério da Saúde, hoje, ele já oferece órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção para reabilitação visual, auditiva, física e ostomias. Então, assim, já que é fornecido coletes, calçados ortopédicos, cadeiras, bengalas, andadores, por que não se ter uma prótese capilar também ofertada pelo nosso serviço de saúde? Então, seria uma merecida e igualitária forma, né, de você tratar essas pessoas que já têm essas deficiências, né, recebendo esses tipos de órteses e próteses, e também incluindo aí as pessoas que perdem os cabelos pelo câncer, a alopécia, a lúpus e outras doenças que provocam a queda do cabelo. Muito obrigada. Ô, Lenice, obrigada. Olha, às vezes as pessoas perguntam assim, há necessidade de uma audiência pública para debater tudo? Observem a colaboração
que a Lenise trouxe aqui agora. Por que a gente não está junto ao SUS trabalhando a doação da prótese? Nós que trabalhamos em regiões muito distantes, e aqui o pessoal da Casa Mulher Paulistana me ajudou com as escalpeladas lá do Marajó. Se a gente não levar daqui as instituições para lá, não tem instituições locais fazendo as perucas, não tem. Mas se fosse uma obrigação do SUS, elas teriam acesso mais rápido, não tirando o trabalho das instituições lindas como a de vocês que fazem, porque a demanda é grande. Com certeza. É bom dizer, tem muita gente perguntando, mas pede-se tanto cabelo, gente, a demanda é grande. Porque a peruca de uma nem sempre pode ficar para a outra. A gente tem que entender isso, né? Tem que entender isso. Mas a pergunta que eu vou te fazer, Lenise, já que você foi tão sucinta, já tem gente perguntando aqui, por que cabelo? Por que não as perucas todas sintéticas? Por que essa importância do cabelo? Então, explica aí, que tem gente que não entende a qualidade, a diferença entre uma peruca sintética e uma peruca de cabelo. Explica para os nossos internautas que estão perguntando. Explico. Hoje, na Rede Feminina, a gente trabalha com os dois tipos de peruca. A gente recebe da indústria, né, as perucas sintéticas e através da doação de cabelos, nós mesmos é que produzimos as perucas. Uma peruca de cabelo humano, você consegue tratar esse cabelo da mesma forma que você trata o cabelo que tem na cabeça. Você consegue lavar, passar um secador, passar uma chapinha, fazer um babyliss, igualmente, do mesmo jeito. Lavar, passar shampoo, da mesma forma. Uma peruca sintética, embora muitas vezes ela fique mais assentada, a cabeça, ela tem um pouquinho mais de brilho até do que o cabelo humano, a peruca sintética, ela não pode nem passar perto de um secador de cabelo. Né? Porque se você esquentar aquele fio, ele é sintético, vamos dizer assim, ele é quase como, para que todo mundo possa entender, é quase um plásticozinho, um cabelo de boneca. Então, se você esquentar esse cabelo, ele vai derreter. Então, assim, a sintética, ela nasceu daquele jeito, ela vai ficar daquele jeito. Você vai poder lavar as duas perucas da mesma forma. Só que ela nasce e morre daquele jeito, e a outra, que é de cabelo humano, ela é mais flexível no sentido de você poder trabalhar esse cabelo, mudar o cabelo, o formato desse cabelo. Ok. Eu acho que está esclarecido. Muita gente tem essa dúvida e está chegando pergunta nesse sentido. A última pergunta que eu vou te fazer, Lenise, e aí a gente já pode dar assim, por satisfeita a sua exposição, apesar que eu vou ler as perguntas dos internautas. Sim. É o seguinte, o projeto de lei estabelece uma campanha nacional, tá? E essa pergunta, inclusive, já direciona as outras duas expositoras. Então, o que eu preciso aqui decidir com o segmento? O autor do projeto de lei, o deputado Vinícius, ele indica que a campanha seja feita na semana do dia 27 de novembro. E é isso que eu preciso ouvir de vocês. A gente continua com essa data, 27 de novembro. Alguma objeção do segmento, de vocês que estão lá na ponta, trabalhando com as pessoas com câncer? Porque dia 27 é um dia sagrado para vocês. É um dia sagrado que vocês chamam a atenção do Brasil inteiro para a prevenção do câncer, para o combate ao câncer. A pergunta é, essa campanha, da forma como o autor apresentou, e a Câmara dos Deputados já aprovou, tá? Eu quero dizer que essa matéria já foi decidida na Câmara dos Deputados. Nós, como Senado, estamos sendo a casa revisora. Nós estamos aqui dizendo sim ou não à matéria. A pergunta é, a decisão dos deputados pode permanecer? Pode ser essa campanha na semana do dia 27 de novembro? Eu acredito que sim. Eu acho que já termos uma data onde se ressalta a questão do câncer, né? A gente associar justamente nesse mesmo período uma campanha de incentivo, eu acho totalmente pertinente. Eu acho que ela está adequada, sim.
Ok, obrigada, Lenise. Além dessa pergunta que eu fiz, que eu gostaria que as duas também se manifestassem sobre a data, eu vou ler perguntas que chegaram da internet que foram selecionadas. São muitas, mas a Secretaria seleciona algumas. E se essas perguntas já puderem ser respondidas pelas próximas expositoras, e se Lenise quiser falar de alguma dela também, a Lucas do Paraná... Ele pergunta quais são as principais estratégias para engajar a população na campanha. Uma excelente pergunta. E para garantir a qualidade e segurança dos cabelos doados. Isso aqui é uma pergunta que, com certeza, muita gente está na dúvida agora. Ângelo do Rio Grande do Sul, quais são as possíveis parcerias e colaborações previstas no âmbito do PL 610 de 2021 para expandir a atuação dessa campanha? Essa eu já vou responder. Aprovada a campanha, ela vai para um calendário oficial no Brasil, ela fica lá instituída como lei, e aí o que a gente vai fazer? Que lá nos municípios isso se repita, os vereadores entrem com a campanha municipal, aprovem a campanha municipal na mesma data, os vereadores, as instituições lá na ponta. Estando essa campanha num calendário municipal, as instituições podem buscar parceria do poder público, ir para as escolas, estar nas instituições públicas e privadas a campanha. Então, eu acho que eu já respondo dessa forma. Lucas do Maranhão, quais medidas serão adotadas para que esse apoio atinja toda a população com câncer no Brasil e as vítimas de escalpelamento? Daniele de Rondônia pergunta como será o gerenciamento dos cabelos doados. Novamente, a preocupação com a qualidade. Assegurando que sejam corretamente processados e distribuídos conforme as necessidades. E a Alessandra do Rio de Janeiro, a autoestima ajuda imensamente no tratamento, portanto, é importante usar as plataformas digitais, fantástico, para incentivar a doação. Na sequência, nós vamos ouvir a Lúcia. Lúcia, seja bem-vinda à nossa sessão de audiência pública para discutir um tema tão importante e que sei que faz parte da sua história, da sua vida. 10 minutos, Lúcia, se precisar, a gente estende um pouquinho mais. Bom dia. Ainda não me acostumei, senadora ou ministra, né? Eu tive o privilégio de conhecer a senadora Damares nesse projeto magnífico que fazemos aqui em São Paulo, essa questão da mulher com câncer, lúpus, ou qualquer tipo de patologia que a mulher venha a perder o cabelo. E também, desde 2019, iniciamos, até então com a ministra Damares, esse trabalho na região norte do Brasil com as vítimas de escalpelamento. E que demos continuidade, senadora. Dia 28 de agosto é o Dia Nacional da Vítima de Escalpelamento, né? Já está aí no calendário. Então, todo mês de agosto, a Casa da Mulher Paulistana vai até a região norte do Brasil para fazer esse trabalho. Inicialmente, começamos esse trabalho na doação das perucas, bem como a senadora comentou, realmente esse trabalho não chega até essas mulheres ribeirinhas, né? Porque o acesso é muito difícil. Na época, tínhamos o projeto de ensiná-las a confeccionar perucas, porque ficaria mais fácil, né? Atualmente, nós enviamos pelo correio durante todo o ano. As perucas da Casa da Mulher Paulistana são 100% personalizadas, principalmente no caso das vítimas de escalpelamento. Por quê? Porque o acidente realmente deforma o formato da cabeça. E como elas moram numa região muito quente, úmida, há a necessidade dessa peruca ser personalizada através das medidas, para que não machuque o couro cabeludo, que
devido ao acidente, fica muito sensível. E por ser um ambiente muito quente e úmido, acaba machucando esta mulher. Agora, senador, estamos com uma parceria com a Marinha do Brasil e com o MP do Pará. Então, dia 26 estaremos em Portel e em Oeiras, mas não só para doação de perucas, né? Que com certeza, a Denise já falou sobre a necessidade da peruca, então não há necessidade de eu me prolongar nesse assunto, mas realmente a peruca levanta a autoestima da mulher, né? Tem mulheres, principalmente as vítimas de escalpelamento, que ficam realmente deformadas, elas não saem de casa, então não conseguem trabalhar, muitas vezes perde o marido, né? Que o marido a abandona. Então, realmente, a peruca acaba contribuindo não só para a sua autoestima, mas pela própria sobrevivência da sua família, que ela consegue sair de casa, trabalhar e sustentar os seus filhos, que acaba ficando mãe solo. Mas agora estamos com um projeto dia 26, que vamos levar capacitações para essas mulheres. Então, cursos rápidos, profissionalizantes da área da beleza, cursos que elas conseguem fazer até em casa, né? E ter aí a sua geração de renda. Que eu acho, no caso das vítimas de escalpelamento, na época, acho que já tinha debatido esse tema aí em Brasília, da questão não só a necessidade da peruca, mas o depois disso, né? Como ela sobrevive depois de um acidente. Então, isso é um tema também que eu acho muito importante, não só para as vítimas de escalpelamento, mas também para as mulheres com câncer. Já tem, graças a Deus, já existem as leis que beneficiam essas mulheres com câncer ou qualquer patologia, mas as vítimas de escalpelamento ainda não saiu essa lei que abraça essa mulher, que ela realmente tenha esses direitos como a mulher com câncer, graças a Deus, já tem hoje. Então, esse projeto foi iniciado pela senadora Damares, aí teve aí a interrupção, né, uma paradinha, mas eu fiquei muito feliz, senadora, de revê-la e que a senhora voltou com esse tema tão importante e tão necessário para as mulheres, né? E não só mulheres, porque hoje o que a gente vê muito são meninas, né, adolescentes, a maioria vítimas de escalpelamento, e meninos também, né? Então, com esse trabalho nosso na região norte, a gente vê que o leque aumenta, não são só mulheres, são crianças, são adolescentes, são meninos, são jovens, são homens, né? Então, eu acrescentaria nessa nossa pouca experiência, mas que a gente está se aprofundando, realmente que a senadora, como parlamentar, os senadores, que criassem esse acolhimento, essa lei para as vítimas de escalpelamento também. Tão necessária, porque essas mulheres, a mulher com câncer, graças a Deus, um dia ela volta a ter o cabelo, mas as mulheres vítimas de escalpelamento nunca mais terão cabelos. Então, elas precisam desse acolhimento que a senadora põe em pauta novamente essa lei que em 2020 a senadora colocou para que realmente cuidasse dessas mulheres. Então, a minha contribuição, como a nossa colega já falou bastante da mulher com câncer, é realmente essa, que se crie uma lei também, como tem a mulher com câncer,
para as mulheres vítimas de escalpelamento, que elas tenham esse apoio, né? Aí dos parlamentares. Então eu acho realmente importantíssimo esse acolhimento à mulher vítima de escalpelamento, que ainda, infelizmente, é deixada de lado. Obrigada, Lúcia, obrigada por ter trazido para o protagonismo aí as nossas mulheres escalpeladas, homens, meninos. Às vezes a gente fala do escalpelamento e esquece dos meninos também. E você trouxe algo extremamente interessante que as pessoas não entendem. Cada acidente de escalpelamento, o crânio fica de um formato. Tem pessoas que é de um lado só que ficou machucado, ela tem cabelo de um outro lado, é um complemento. E se você colocar uma peruca inteira, vai esquentar demais. Então, esses detalhes de personalizar a política e por cabelo. Eu fico imaginando uma peruca sintética lá no Pará, 40 graus, como ela aquece. Então, que as pessoas entendam que o cabelo, a peruca de cabelo, ela tem um outro significado, ela tem uma outra função. As perucas sintéticas fiquem aí para quem quer ficar bonita, né? Quem quiser usar suas perucas. Também as pessoas com câncer usam as perucas sintéticas, mas existem situações que precisa ser, de fato, a peruca de cabelo. E aí, Lúcia, eu estava aqui conversando com Lenise enquanto você falava, as perguntas aqui todas sobre a segurança e qualidade do cabelo. É bom a gente deixar claro, não é objeto desse projeto de lei, mas as instituições de vigilância sanitária no Brasil estão atentas a isto. E essa campanha, ela vai ser direcionada ao seguinte: doe o cabelo, mas esse cabelo vai lá para as instituições sérias, como a Causa Paulistana, a Casa da Mulher Paulistana, o pessoal, a Rede Feminina de Combate, porque eles sabem quem confecciona com qualidade e o processamento deste cabelo. E lembrando, gente, todo mundo está falando aí, mas tem aquelas coisas assim tenebrosas, né? O cabelo que foi roubado lá no cemitério. Isso é crime. Isso é crime. Isso tem que ser denunciado. Isso é crime. E existe também a questão ética, que eu estava falando com a Lenise, eu vou vender meu cabelo. Gente, cabelo se doa, não se vende rim, não se vende fígado, não se vende cabelo, cabelo se doa. Então, a gente, olha só quanta coisa uma campanha dessa, instituída, poderá fazer em forma de conscientização no Brasil inteiro. Parabéns, Lúcia, pelo trabalho com as mulheres escalpeladas. Obrigada por não ter desistido delas. Obrigada. Não. Que Deus abençoe vocês. Sai de São Paulo para cuidar da mulher lá na região da Amazônia. Parabéns. É assim que as instituições no Brasil fazem. É assim, é desse jeito que a rede, os institutos, as instituições fazem. É amor puro. É solidariedade, é empatia. Na sequência, vamos ouvir a Paula. Paula, ela é, deixa eu ver aqui, coordenadora-geral da Liga de Combate ao Câncer da Universidade de Brasília. Prazer, Paula, muito prazer. A gente não eu acho que eu não estive pessoalmente com você ainda. Obrigada por ter aceitado o convite. E você já entendeu, o objeto é a campanha, o período, a data, a importância. Isso vai ficar registrado em notas taquigráficas para justificar o acolhimento ou não do projeto de lei aprovado lá na Câmara dos Deputados. Paula, 10 minutos. Muito prazer estar aqui com vocês, senadora Damares. Cumprimento a senhora e todos os senadores aí presentes, quem está assistindo essa audiência pública, extremamente importante, e as minhas colegas de luta, porque realmente é uma luta muito importante essa, né, de trazer novamente o empoderamento para essas mulheres que sofrem tanto. Eu sou professora do Departamento de Enfermagem da Universidade de Brasília, e aqui a gente acompanha bem de perto essas pacientes, né, nós fazemos anualmente a entrega dessas perucas para as pacientes. Então, nós temos uma parceria com a Roberta Andrade, que é cabeleireira aqui no Distrito Federal. Ela perdeu a mãe com câncer de mama e, desde então,
ela criou um projeto que se chama Perucas do Bem, e ela vem entregando, né, confeccionando as perucas. Então, eu até pedi permissão para o pessoal para poder mostrar uma foto para vocês. Eles me autorizaram a compartilhar a tela, e para eu conseguir mostrar aqui, vocês estão vendo minha tela? Sim, estamos vendo. Acho que agora vai entrar. Então, é essa aqui que eu queria Não, mostrar. peraí. Não estamos vendo a imagem ainda. Eles estão... Só um instantinho, Paulo. Tá bom. Nós temos a imagem aí? Fecha que nós vamos exibir a imagem daqui, Paula. Ah, que ótimo. Tá, nós temos a imagem. Só um minuto. Deixa eu voltar aqui. Bom, eu vou adiantando enquanto isso. Ótimo. Essa imagem, ela pretende mostrar para vocês a diferença que faz, de fato, uma peruca, né? E a peruca de cabelos naturais, com certeza, ela tem um impacto muito grande, não só por essas questões de ser sintético, de ser quente, mas é também porque é o cabelo natural, que elas podem arrumar do jeito que quer, e também por poder se aproximar do que era o cabelo delas. Quando a gente vai fazer uma peruca, a gente sempre pergunta como era o cabelo, né? O cabelo era liso, era de qual cor, ele era enrolado. Então, aqui... A imagem está sendo exibida. A imagem já está sendo exibida. Perfeito. Essa imagem aqui, ela mostra exatamente uma das campanhas que a gente fez no Outubro Rosa, aqui no Hospital Universitário de Brasília, e vocês podem ver que nós fizemos o antes e o depois. E a diferença, né, se vocês olharem cada foto, eu acho que essas fotos têm muito significado e até me emocionam muito. Porque você vê a transformação e a gente consegue enxergar essa transformação exatamente no momento. É um processo tão lindo. Se alguém um dia quiser participar, a gente sempre abre para voluntários que queiram ajudar, que queiram participar desse momento. No decorrer do processo de escolha das perucas, porque a gente coloca as perucas no balcão e começa a conversar e perguntar como era e como ela quer o cabelo, e essa forma de escolher a peruca, de encaixar na cabeça, de arrumar como vai ficar, é muito emocionante. E a gente vê, assim, elas começam a contar a história delas, né, o que elas passaram, e a gente vê, olha, por meio dessas fotos, eu acho que essas fotos dizem muito, realmente, o quanto essa peruca significa para essas mulheres. E aí, senadora Damares, eu gostaria também de, assim como minha primeira colega, ir um pouquinho além. Eu sei que aqui esse momento é de fato para a gente dizer o quanto é importante a entrega, a campanha, né, para arrecadação de cabelos, mas algo que eu gostaria de chamar a atenção dos senadores e de outras pessoas que possam contribuir, é que o custo para se fazer uma peruca é altíssimo. Então, muitas vezes, nós temos entrega de cabelo, lá no HUB a gente recebe cabelo o ano inteiro. A gente recebe também lá na Universidade de Brasília, na minha sala, as pessoas vão lá e entregam. Então, assim, eu tenho geralmente, durante 4 vezes ao ano, eu tenho o meu carro cheio de caixas de peruca que eu vou lá entregar para a Roberta para fazer. Mas o problema é que a tela para fazer a peruca é caríssima. E a mão de obra para fazer a peruca é uma mão de obra especializada, porque a gente tem que costurar cada mechinha de cabelo naquela tela para poder, de fato, fornecer. Então, o que a gente faz ao longo do ano é nós fazemos camisetas, vendemos camisetas, fazemos jornadas científicas e retornamos esse dinheiro para a confecção de perucas.
Então, é outra coisa que a gente precisava também fazer uma ação de capacitação de pessoas para que elas possam fazer perucas. Poderia ser um projeto voluntariado, pessoas que vão lá para costurar a peruca na tela, e a gente também precisava angariar fundos para comprar as telas, para fazer as perucas, porque a doação de cabelo é importantíssima, o cabelo também é algo extremamente caro. Se alguém fosse comprar um cabelo natural, com certeza seria algo que não está disponível e acessível para a nossa população hoje. Mas nós também precisamos tentar traçar estratégias para angariar fundos, para comprar telas e para capacitar pessoas para a produção de perucas. Então, esse é um pedido que eu gostaria de fazer, além desse momento. E gostaria de agradecer muito a oportunidade que vocês estão nos dando de falar sobre algo que é tão importante e tão caro para as nossas pacientes. E eu vou dizer para vocês, eu fico lá no hospital atendendo pacientes e muitas vezes elas falam, não é a perda da mama que mexeu comigo, não foi meu marido me abandonar quando soube do diagnóstico que mexeu comigo, o que mexeu comigo foi eu ficar sem cabelo, porque isso realmente impacta muito, né? O cabelo é a moldura do nosso rosto, e você olha no espelho todo dia e aquilo se sensibiliza muito, né? Então, muito obrigada pela oportunidade, agradeço de coração esse momento e a oportunidade de falar um pouquinho sobre as nossas experiências. Ô, Paula, muito obrigada, muito obrigada. E você traz aqui mais um elemento, né? Se a gente vai ter uma campanha instituída por lei, e segundo o projeto de lei, ele vai ser sob a coordenação do Ministério da Mulher ou o órgão que cuida da política da mulher, que passa governo, é um ministério, no outro não é mais ministério, é secretaria, eu acho que eu vou adequar a redação, tão somente dizendo o órgão responsável pela política pública destinada às mulheres. E aí, Paula, se a gente vai ter uma política coordenada por um ministério, esse ministério vai ter que ter dinheiro para a campanha, ok? E não se faz uma campanha sem parceria. Eu acho que você toca num ponto aí da gente começar a abrir um leque de pensar, por exemplo, até mesmo recursos de emendas parlamentares lá na ponta para incrementar a campanha. E você trouxe um elemento assim muito interessante. Pode ser uma forma de renda. Se a gente qualificar pessoas fazendo as perucas, a gente pode estar gerando emprego também. Então, a gente trouxe elementos aí bem importantes na sua fala, e que acho que a instituição dessa campanha pode abrir leques, né? Eu entendo, Paula, que não é só confeccionar. Esse cabelo tem que vir tratado, depois vocês têm que processar, vocês têm que higienizar. Isso é custo. Depois vocês têm que costurar, fazer, é custo, 11 metros para fazer uma peruca. Depois tem a distribuição, que é o grande problema da Lúcia. A Lúcia faz a peruca para o Marajó, mas quem vai levar? Como é que isso vai ser enviado? E não é só enviar, tem que ter uma pessoa na hora para testar, colocar na cabeça da usuária, tudo. Então, existem custos e a gente vai conversar sobre isso. Instituindo a campanha, Paula, Lúcia, Lenise, eu acho que a gente pode depois ter aí reuniões bem pontuais. Por exemplo, como a gente vai trabalhar custos, recursos para a campanha. Como a gente pode trabalhar lá na ponta com as instituições que já estão fazendo. E aqui, gente, o Brasil, quem está acompanhando via internet, são 3 instituições extremamente sérias, que têm um trabalho há anos, instituições que a sociedade ama. Então, são instituições que estão trazendo aqui a colaboração para a gente instituir a campanha. Ok, agora a gente tem o apoio do segmento, pode ser a data, pode ser, sim, da forma como está proposto no projeto de lei, mas trouxeram outros elementos. Por que não, Paula, a gente já sair daqui com encaminhamento da gente fazer uma indicação ao SUS, da distribuição das perucas via SUS, da prótese, como a Lenise falou. Por que não já começarmos a pensar no apoiamento de verbas públicas
para a campanha e para vocês que estão aí na ponta cuidando do nosso povo. Nós já estamos indo para o encerramento, eu disse que seria uma audiência bem rápida, mas a gente tem a possibilidade de ainda ouvir por 1, 2 minutos, se alguma de vocês querem fazer uma consideração final. Quer fazer uma consideração final, um agradecimento? Lenise, fica à vontade. Não, quero agradecer muito, mas muito, porque trazer à tona esse assunto que eu digo para a maioria da população, ele não existe, né? E eu acredito que agora, com essa implementação, com essas contribuições dadas pelas instituições parceiras, possa ser melhor trabalhado e a gente possa dar eu falo mulheres, né? Que é a maioria, dar essa autoestima, essa qualidade de vida. E quem vive esse dia a dia, e eu falo voltado a pacientes com câncer, essas fotos mostradas ali, isso aí eu digo assim, não tem preço. E o trabalho que a gente faz é um trabalho voluntário. Então, assim, todo mundo acha assim, é voluntário. Gente, eu ganho tanto fazendo esse trabalho voluntário em ver o sorriso de uma mulher que chega lá, que muitas vezes ela tem vergonha de tirar o lenço da cabeça para provar a peruca. E quando você consegue dar ela, que às vezes ela já põe na cabeça e já quer sair, sem preço. Então, assim, muito obrigada por essa audiência e tudo que vai decorrer dela. Obrigada, Lenise, obrigada. Vamos ouvir na sequência a Lúcia para agradecimentos e considerações finais? Bom, sem palavras, senadora. Desde que eu a conheci, sou sua fã pelas suas iniciativas sensíveis que realmente impactam na vida das mulheres aqui do nosso grande país, Brasil. Acho a consideração da Paula. Hoje, na casa, nós já temos o curso de confecção de perucas para geração de renda. Então, a gente já tem a ideia. A princípio, lá em 2019, era levar para a região norte do Brasil esse curso, para que elas não fiquem dependentes de São Paulo, né? E que elas também, além de confeccionar para elas também tenham a geração de renda. Quanto à questão financeira, realmente, a Paula comentou, a Denise também, realmente nós somos voluntárias. Todas essas nossas viagens para a região norte, nós pagamos a nossa passagem, nós não temos ajuda financeira de nenhum órgão, é realmente voluntariado, nós bancamos tudo. Então, realmente pesa, é importante a gente ter este recurso, né? É lógico que sem a campanha do cabelo nada é possível, né? Precisa do cabelo, o cabelo natural devolve a autoestima, a mulher consegue se olhar no espelho e se ver novamente como mulher. Então, realmente é essa personalização do cabelo, como ela era antes. Às vezes acontece que a mulher quer trocar, tinha cabelo crespo, quer liso, né? Mas muitas vezes elas querem voltar a ser como elas eram antes. Então, o cabelo natural propicia que ela tenha um cabelo parecido com o que ela tinha antes, e isso é levantar a autoestima. A mulher se olhar no espelho e se ver novamente como mulher, né? Então, isso é extremamente importante, por isso a campanha do cabelo é importante, porque realmente nós precisamos, aí a gente usa o termo, nós precisamos de 4 cabeças para fazer uma peruca. As pessoas às vezes cortam o cabelo antes da queda e, eu quero fazer uma peruca. Não dá. Então, a gente costuma misturar os cabelos dela, que eram os cabelos dela, para formar uma peruca, mas realmente precisa de muito cabelo. É muito complicado confeccionar uma peruca. Então, eu deixo aí também essa dica, que a gente leve realmente esses cursos para todo o Brasil de confecção de perucas, e pode contar com a Casa da Mulher Paulistana.
Enfim, a gente também tem um custo, né, com o correio, porque a gente envia peruca para a Bahia, para o Sul, para todo lugar do Brasil. Então, a gente também, além da confecção, tem o custo do envio. Mas a gente faz isso com muito carinho e não tem nada que pague você olhar para uma mulher e ver ela restabelecida, ela com esperança de vida e realmente o importante. Quando se levanta a autoestima, melhora o tratamento. Isso é cientificamente comprovado que ela encara a doença de uma outra forma. Então, gente, peruca, cabelo é vida. Então, vamos doar e vamos ajudar nessa campanha para todos que estão nos assistindo e que é um pouquinho que você dá de você, mas que você vai fazer uma grande diferença não só na vida da mulher, mas de toda a família dela. Muito obrigada pela oportunidade, senadora, admiradora sua, e obrigada por essa iniciativa com pautas tão sensíveis e tão importantes hoje em dia. Obrigada, e obrigada, parabéns às colegas. Obrigada, Lúcia. Paula, para os agradecimentos finais e considerações. Ok. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, concordo com a fala das minhas queridas colegas, Lúcia e Lenise. Fico muito feliz, Lúcia, em saber que você já está um passo à frente, que já tem um curso de capacitação e que, nossa, que coisa boa, quem sabe a gente poderia compartilhar isso, né, com várias instituições no nosso país e capacitar em massa, né, e dar oportunidade para outras mulheres ajudarem outras mulheres. E eu só gostaria de acrescentar algo que eu não tinha falado, mas eu vi que estava nas perguntas das pessoas que estão participando dessa audiência pública, é sobre a segurança. Então, o que a Lúcia trouxe foi importantíssimo, que eu acho que é importante ficar claro. Às vezes as pessoas, elas vêm com uma mecha de cabelo, ela fala, olha, eu quero doar o meu cabelo. Vem com uma grande, né? Às vezes tem 30 centímetros que resolveu cortar curtinho e entregar. E aí ela vem no dia da entrega da peruca querendo ver a peruca com o cabelo dela. Mas não é assim, de fato, né? Porque precisa de muitas mechas para poder fazer a volta da franja, fazer o comprimento. Então, uma só mecha, por mais que seja o cabelo todo que a pessoa doou, cortou curtinho, vai precisar de muito mais para poder, de fato, fazer toda a cabeça. Então, foi muito bom a Lúcia ter esclarecido isso, e eu acho que vem nesse sentido da pergunta da segurança, que as pessoas perguntaram, mas a segurança que eu vou doar esse cabelo e ele vai de fato para essa finalidade? Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, pesquisem essas instituições que têm história, que estão há longo tempo entregando perucas, e entregue para quem vocês já sabem, né? Então, aqui no DF nós temos o Hospital Universitário de Brasília, temos o Hospital de Base, a Rede Feminina, né? Então, nós temos em outras instituições, né, como na Lúcia. Então, pesquisem e vejam, conheçam a história e confiem, porque vocês vão estar ajudando muitas outras mulheres. E, novamente, então, senadora Damares, muitíssimo obrigada pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre nossas experiências e também sobre uma questão, de fato, como a Lúcia falou, tão sensível para as mulheres, tanto vítimas de câncer quanto vítimas de escalpelamento. Foi uma excelente ideia, né, juntar realmente essas frentes aqui. E contem comigo, contem aqui conosco, no que nós pudermos ajudar para continuar com essa ação tão linda. Obrigada, Paula. A gente já vai para o encerramento. Eu me comprometo que no dia da votação do PL aqui na comissão, eu comunico senhoras para acompanharem, e no dia que estiver lá no plenário, para encerrar, eu convido para estarem comigo no plenário, estarem lá comigo no plenário, tá bom? Muito obrigada por terem separado esse tempo para a gente discutir um assunto tão sensível, num dia de tanta confusão aqui, a gente trouxe leveza para o Senado Federal. Obrigada, parabéns pelo trabalho das 3 instituições, as 3 organizações. Vocês são incríveis. O Brasil ama vocês. Muito obrigada. Em nome de toda a Comissão de Assuntos Sociais aqui do Senado Federal, obrigada. Em nome do nosso presidente, senador Humberto Costa, que já foi ministro da Saúde, que entende a necessidade, a importância e ter
e ter trazido e me nomeado relatora, porque, sabe, essa sensibilidade que a gente tem com o tema. Obrigada, senador Humberto, por ter me dado a oportunidade de relatar esse projeto de lei. E os senadores, muitos não estão aqui, hoje está todo mundo dividido, mas os gabinetes estão acompanhando online. Depois os senadores assistem de madrugada o nosso lobby assistir a audiência pública, que a gente não pôde vir presencialmente. Muito obrigada. Obrigada aos internautas que acompanharam a audiência. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião e que Deus abençoe vocês, meninas. Muito obrigada. As pessoas acreditam que o parlamentarismo é muito mais instável do que esse presidencialismo. Porque olham para os Estados Unidos, que é uma outra coisa. Só que a Constituição americana cabe numa folha de papel. A nossa precisa de 350 páginas. Senadoc. Hoje, 21h, aqui na TV Senado. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa, o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento, seja mesário voluntário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. Havendo o número regimental, eu declaro aberta a nossa 4ª reunião da Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra nós Mulheres, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, no dia 14 de agosto de 2024. Nessa presente reunião, eu quero aqui dizer que ela tem uma importância muito grande para nós aqui da comissão, onde nós estamos e vamos registrar já a presença da nossa senadora Zenaide, que aqui está e que foi a presidente dessa comissão na vez passada, está aqui totalmente, de 2019 a 2020, está aqui totalmente disposta a entregar aqui o relatório. Antes disso, queria chamar a senadora Jussara para compor a mesa, que depois a gente vai ter audiência pública, aí a audiência pública a mesa vai ser composta pelas nossas convidadas, que a gente vai ter o prazer de ouvi-las aqui e fazer a discussão. Então, eu queria chamar a senadora Jussara, vem para cá, e já aqui, no nosso primeiro momento, dizer da felicidade e da nossa responsabilidade, minha querida senadora Zenaide, de estar dando andamento ao que já foi construído por você, eu vou falar você, porque eu lhe acho muito jovem,
E por tudo que foi construído através dessa comissão também, que vai ser entregue agora, de forma oficial, o relatório de conclusão dos trabalhos que já foram feitos. Então, eu passo aqui a palavra para a nossa senadora Zenaide. Boa tarde a todas e a todos aqui presentes. Quero cumprimentar a minha colega aqui, Jussara, muito ativa nessa defesa contra a violência contra a mulher, e também a nossa presidente. Gente, essa comissão é uma comissão mista que um ano é alternativo. Um ano a presidente é do Senado e a relatora é da Câmara. Um ano, aí no ano seguinte, a Câmara é quem preside e o Senado fica com a relatoria. Eu fui presidente nesse biênio 2019 a 2020 e a gente tem sempre uma prestação de conta que tem que ser feita, mas nós tivemos um lapso por causa da pandemia. 21 e 22 praticamente não nos reunimos. Então, quando Augusta assumiu, foi para a Câmara, nesse período 21 e 22, mas praticamente não teve reuniões por causa da pandemia. Aí o Jussara assumiu o ano passado e aí passou a ser, porque a presidência já era do Senado. E normalmente a gente faz essa prestação de conta que a responsabilidade é da relatora, não é da presidência. Aí eu disse, Jussara, não dá, porque os livros, Augusta, não dá. Olha, Jussara, quem me viu jamais esquece, essa cor linda, né? Então, o que é que acontece? Eu disse, Augusta, a gente tem que fazer oficialmente, porque a prestação de conta está feita e eu já estou... Quantos anos? Já teve uma segunda, já está numa terceira. Então, vamos fazer oficialmente, até porque aproveita... Aqui está esse biênio, é interessante, porque vocês todas vão ter o direito de pegar cada uma, e já aqui a gente quer está disponível nas bancadas, e a gente vai oficializar essa passagem com a prestação de conta que eu digo. Augusta, é essencial, porque é algo que faz parte do métier dessa comissão e nós não vamos acabar com isso. Mas eu queria também aqui parabenizar já Augusta por essas audiências públicas. Gente, informação é poder. Se a gente não der visibilidade, você vê que muitas mulheres, depois de uma propaganda contínua na televisão, a gente já vê que mulheres que são vítimas de violência psicológicas, econômicas, aquela propaganda, muitas me dizem, ai, doutora Zenaide, eu acordei, eu já sofria isso muitas vezes. E a gente se preocupou porque no próprio Ceará, a Lei Maria da Penha não era tão conhecida. É claro que é uma lei importantíssima e que a gente vem aperfeiçoando, porque vai tendo essas alternativas, ouvindo as pessoas, mas a gente já sabe que, apesar da rigorosidade dessa lei, e continuam matando mulheres, agredindo, estuprando, isso faz a gente repensar, de mostrar para a sociedade, a gente pode aprovar a melhor lei do mundo. Se esse programa dessa lei, ela só vai ser efetivada se ela estiver no orçamento, gente. É algo que eu digo para as mulheres. Sempre diz assim, senadora, quais são as suas bandeiras? Eu disse, todas. Orçamento, tributação, educação, saúde, segurança pública. Porque se eu estou defendendo, se eu só estivesse defendendo mulheres, eu já estaria defendendo mais de 50% da população. E eu vou mais longe, o orçamento mulheres. Nós precisamos quebrar essa caixa preta. O orçamento é que fosse uma coisa que ninguém tem acesso. Aí eu queria lhe dizer como é o orçamento desse país. Está previsto 5,3 trilhões, mas 50% já fica para serviços e juros de uma dívida que, apesar de estar na Constituição, nunca foi auditada. Aí o que é que acontece? Esse povo não senta nem no banco.
com a gente o ano todinho, a comissão de orçamento, no fim a gente consegue 4% para a saúde, 4% para a educação, pasmem, gente, menos de 0,5% para a segurança pública. E a gente sabe que sem orçamento não faz. Então, qual é a nossa luta? Além de convencer que nada substitui o empoderamento da gente, e esse empoderamento vem pela educação, pela saúde, por tudo isso que a gente tem. Então, aquela história, qual é o grande desafio de todas nós? Lutar contra a violência, mas também cobrar recursos e tentar, por que não incluir a Lei Maria da Penha no currículo, pelo menos a partir do ensino fundamental 2. Conhecimento é poder. Ninguém empodera ninguém sem informação correta. Então, pedindo aqui às meninas do Poder Judiciário, as juízas, que convençam, esse poder de convencimento. Nós não podemos deixar que as mulheres achem que não tem nada a ver com política. Como não temos nada a ver se é uma decisão política que diz o nosso salário? Quantas horas vamos trabalhar? Com que idade vamos nos aposentar? E se isso ainda não convencer as magistradas e todo mundo, quem define o orçamento para a saúde pública, para a educação pública, para a segurança pública e para a assistência social? Estou desejando aqui vocês um grande debate e eu disse que a lei poderia contrariar, mas eu não li. A gente tentou, eu fui médica de pronto-socorro muitos anos, a gente tentou, com muita luta, eu acho que eu ainda era deputada, convencer que as medidas protetivas poderiam ser feitas pelo agente policial. Porque nem todas as comarcas têm acesso a juízes e tudo, mas isso é um debate, aqui é um parlamento. É importante que se ouça os lados. De repente, a senadora Zenaide olhou assim por cima e viu só isso aí como médica, que trabalhou em pronto-socorro. Mas dizer o seguinte, temos que empoderar as mulheres, porque apesar da violência ter em todas as classes sociais, a gente sabe que a maioria são mulheres de periferia, negras e pobres, que o que me chama a atenção, o Estado brasileiro, como com adolescentes também que a gente lida, porque a gente lida muito, Jussara, as mães daqueles pessoal do Rio de Janeiro, quando aparece a redução da maioridade penal, o que é que elas me dizem? Senadora, nenhum filho nosso dura mais do que 24 anos. Ou seja, eles são uns joguetes. Ou seja, e como o magistrado está aqui, você juíza, é de uma crueldade esse Estado brasileiro, em nenhum nível, oferecer uma educação pública de qualidade, em tempo integral para todos, não oferece saúde, e esse próprio Estado é quem joga à deriva essas crianças e adolescentes como se fossem meros criminosos. E a gente sabe que se fosse para julgar mesmo, ele chegou a isso por quê? Porque não teve uma escola de tempo integral. Porque a gente sabe que se botar a criança e o adolescente numa escola de tempo integral, o crime não vai cooptar fácil. Claro que vai ter uma percentagem, né? Um bom evento para vocês e tudo de bom. Parabéns, minha amiga Augusta. Prestação de conta pública. Eita! Me entregue. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada. Vamos lá, mulheres para a política. Obrigada. Eu quero mais uma vez... É o seu, né? É o seu. Quero parabenizar mais uma vez a senadora Zenaide e, ao mesmo tempo, também parabenizar a relatora, a deputada federal Luiziane Lins, nesse período, que fez o trabalho de relatoria. Então, essa comissão que é mista entre
Câmara Federal e Senado Federal, ela realmente funciona, né? Está a prova aí no relatório e a gente aqui com essa missão, tanto eu como a nossa querida deputada Rosângela, que acabou de chegar, autora da audiência pública, que a gente vai já iniciar, só pedir ela aqui só para a gente fazer 2 deliberações que a gente tem que fazer aqui antes de convocar a nossa audiência pública. Como nossa comissão ficou por um certo tempo parada, eu estava de licença, eu queria que hoje, antes de deliberar os requerimentos de audiência pública protocolados para que a gente pudesse deliberar sobre aceitação ou não delas, eu queria aqui fazer um registro muito especial, que nós estamos no mês de agosto, um mês que comemora os 18 anos aí da nossa querida Lei Maria da Penha. Eu, como uma boa cearense, e convivo e tenho o prazer, né, de conviver em muitos momentos com a própria Maria da Penha e de escutar da própria Maria da Penha todo o sofrimento e a dor que ela teve, mas, sobretudo, da lição que ela dá para cada um de nós, que foi com muita luta, com muito sofrimento, e ela nunca está ali, nem falando, nem se queixando do que ela passou e nem se fazendo de vítima sobre isso. Muito pelo contrário, ela criou uma força que ela mesma diz para que outras mulheres também não passem o que ela passou, né? Então, a gente tem muito orgulho da nossa Maria da Penha, a gente tem muito orgulho do nosso país por ter tido, eu vou dizer assim, aceitado a provocação, não vou nem dizer que foi iniciativa, né? Mas de ter realmente essa lei hoje, independente de como ela tenha sido imposta e que circunstâncias ela foi construída para acontecer, e infelizmente uma mulher teve que sofrer tanto, isso é só o exemplo de tantas outras Maria da Penha que não tiveram a mesma oportunidade que ela teve, né, de buscar ajuda fora para que a gente pudesse aprovar uma lei tão importante para o nosso país hoje. E falando assim, eu queria aqui pedir permissão, são 5 minutos de um vídeo que o próprio Senado aqui produziu com a nossa Maria da Penha, para que a gente possa fazer também, eu digo que é uma homenagem, mas é muito mais a gente chamar a atenção que ainda precisa não só da lei ter sido aprovada, estar em execução, mas como a própria Maria da Penha sempre diz, a gente precisa efetivar todos os artigos que tratam a lei. Desde o primeiro capítulo, onde fala da prevenção, que eu acho que é o que a gente precisa ainda intensificar mais realmente que ele aconteça, que na lei não existe só a punição do agressor. A gente tem que pegar a parte que é no primeiro capítulo que trata especialmente também da prevenção, que é o que nos interessa, né? Mais ainda do que só punir, é prevenir para que as violências não continuem acontecendo. Então, queria pedir aqui permissão a vocês, a nossa deputada que fez aqui a autora da audiência, para a gente passar esse vídeo, aprovar os requerimentos e logo mais a gente começa a audiência para ter o prazer de ouvir aqui as nossas convidadas, tá bom? Vamos aqui, pode passar o vídeo. Eu não sabia que a lei ia ser batizada com meu nome. Na véspera de eu vir para Brasília, eu fui convidada para vir assistir a sanção da lei, né? E um jornalista me ligou e perguntou como é que eu me sentia e está dando nome a uma lei. Foi quando eu disse que eu não sabia. Mas eu fiquei muito feliz pelo fato, porque realmente foi uma luta muito grande. A Lei Maria da Penha, hoje, ela é modelo para o mundo inteiro. A grande maioria dos agressores tem um vínculo muito estreito com as agredidas. Ou é padrasto, ou é pai, ou é marido, ou é namorado, companheiro. Então, é preciso que a sociedade, que o Estado brasileiro analise e enfrente esse tipo de violência de forma diferenciada. Tanto que nasceu a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha exatamente tem como objetivo tratar dos casos de violência doméstica, não é?
Eventualmente as pessoas perguntam, essa constância dos números de violência doméstica não significaria que eventualmente a Lei Maria da Penha não estaria sendo suficiente? E a resposta que sempre damos nesse caso é que não, que na verdade, primeiro, a Lei Maria da Penha é uma lei que traz instrumentos de justiça às mulheres. Uma mulher que sofre um ato de violência, ela necessita de justiça. A sociedade precisa mandar essa mensagem de que não aceita nenhum tipo de violência e que, portanto, a violência praticada no privado é de interesse público. E, por outro lado, infelizmente, nós convivemos com aumento da criminalidade em todos os outros setores no Brasil. As mortes, em geral, elas têm aumentado. Então, infelizmente, os índices de violência também acompanham esses outros índices maiores. O que nós temos que continuar trabalhando é na efetiva implementação da Lei Maria da Penha, porque é uma lei que prevê uma proteção integral. Nas capitais, as políticas públicas já foram criadas, o número de denúncias aumentou, mas, infelizmente, os pequenos e médios municípios, com raras exceções, estão desassistidos pela negligência do poder público. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que é fortemente marcada por valores machistas, sexistas, misóginos. Nós construímos a ideia de que o homem, ele é o provedor, o homem, ele disputa, ele conquista, ele vai à luta. A mulher não, a mulher é a cuidadora. Ela fica dentro de casa, ela cuida da educação dos filhos, cuida do jantar, cuida da limpeza da casa. Esse conjunto de representações acaba pautando papéis sociais para homens e para mulheres que muitas vezes normalizam diversas violências contra as mulheres. Portanto, se nós queremos enfrentar o tema da violência contra as mulheres, nós precisamos entrar na área da educação. A educação é importante para que as pessoas, as crianças entendam que devem respeitar as suas colegas meninas, né? E que se tornem jovens sem essa falta de educação que faz com que eles sejam uma pessoa violenta, né? Na fase do seu namoro e, consequentemente, após o casamento. Texto jurídico transformado em cordel e disponibilizado para crianças e adolescentes na escola. O projeto, que difunde a Lei Maria da Penha, percorreu 100 escolas de Teresina entre 2014 e 2015. Cerca de 40 mil alunos receberam a mensagem de combate à violência contra a mulher. Mande essa mensagem aí para a televisão da Lei Maria da Penha, que amedronta o valentão. Nos últimos 10 anos, não só em função da própria lei, mas do avanço da legislação brasileira, nós vimos que nós estamos crescendo a olhos vistos. Está tendo uma verdadeira revolução de pensamento, de conduta dessa nova geração que está vindo, portanto, isso graças também à educação dentro das escolas, dentro de casa e também no que se refere à legislação. A violência doméstica nunca acontece da maneira mais grave na primeira ação. Essa mulher, se está sentindo esse aprofundamento da violência em relação à sua pessoa, que ela procure ligar para o número 180, que é um telefone gratuito da Secretaria de Polícia para as Mulheres, e que esse número, através desse número, ela pode se orientar onde encontrar um equipamento que ela possa procurar para ser atendida. Eu sou uma mulher feliz, desde o momento em que a lei foi sancionada, e que eu não parei mais de conscientizar as pessoas sobre a importância da lei na vida das mulheres e de suas crianças. Bem, é mais para a gente sempre relembrar, né, da importância dessa lei. A Lei Maria da Penha, né, tantas Marias que já se utilizaram dela e com certeza já conseguiram aí também prevenir o feminicídio, né? Nós estamos aí na grande luta do feminicídio zero, que é realmente o que seria justo, né, obviamente, se
a gente tivesse uma sociedade justa, tivesse uma sociedade sem machismo, que a gente se respeitasse uns aos outros, né? É fácil quando se fala e difícil quando a gente vem de uma construção machista e vendo esse vídeo, a gente vê que sempre botaram a mulher, e eu vejo aqui juízas, promotoras, profissionais aqui, assessoras parlamentares, enfim. E sempre a mulher foi botada para estar na vida privada, né? E quando a mulher vai e decide participar da vida pública, é muito pesado. Então, é pesado para todas. A violência política acontece, né? A gente vive todo dia, toda hora aqui, presencialmente. E a violência acontece em todos os espaços que a mulher queira realmente ocupar, sendo a protagonista daquele espaço. Seja como juíza, seja como deputada, senadora, enfim, como secretária. Estamos com a secretária executiva aqui de mulheres lá do estado do Ceará. Nossa juíza também do Ceará, que nos dá a honra de estar aqui presente. Eu quero dizer que não é fácil para nenhuma. Mas é prazeroso quando a gente consegue ocupar esses espaços de destaque, de decisão, de poder e fazer com que outras se percebam que podem ocupar esse espaço também. Então, não é uma luta individual, nunca foi e nunca será. A nossa luta de mulheres por direitos, por viver sem violência, por viver de forma livre, sempre foi e será coletiva. Porque a gente sente a dor da outra verdadeiramente, porque a gente passa e sabe quem está passando aquilo e sabe como a outra também pode sofrer e sofre com qualquer tipo de violência. Eu digo muito que, infelizmente, todos os tipos de violência que estão citados dentro da Lei Maria da Penha, eu, infelizmente, não conheço uma mulher na minha convivência, no meu ciclo de convivência, para não ser bem ampla, né? Queria dizer no mundo, no Brasil, não sei, que não tenha sofrido na sua história de vida algum tipo daquelas violências, que seja patrimonial, moral, sexual, violência física, psicológica. Então, eu não sei assim, se em algum momento da sua vida você já não passou. Eu fico assim pensando, acho que todas as mulheres, infelizmente, já passaram por algum tipo dessas violências. E é triste falar isso, mas, ao mesmo tempo, é bom poder falar disso, que antes a gente nem podia. Então, quando a gente não se percebia, não sabia o que era violência, a gente naturalizava e passava como se fosse despercebido. Então, a gente não pode mais conhecer o que é violência e, a partir desse conhecimento que a gente tem, permitir ficar dentro dela, porque é muito mais doloroso. Então, a gente não pode se permitir nem permitir que outras também conheçam, saibam o que é violência e achem que mereçam ou que realmente tem que ser daquela forma ou que elas têm culpa de ocupar um espaço público. Tenho culpa, muitas mulheres relatam que têm culpa de estar se destacando porque, às vezes, seu companheiro não consegue o mesmo destaque que ela. Então, a gente tem que parar de se culpar pela nossa capacidade e, verdadeiramente, a gente se sentir pertencente a esse espaço que pode ser ocupado, sim, por todas nós mulheres. Então, esse espaço não é de A ou B, homem ou mulher, esse espaço é nosso, então a gente tem direito de ocupá-lo. Eu disse que não ia falar tanto, que eu quero muito ouvir aqui as convidadas, mas só rapidamente 2 requerimentos para que a gente possa aprovar aqui. São 3. 3, é verdade. Primeiro requerimento aqui de audiência pública com o objetivo de debater sobre ferramentas do combate à violência de gênero, considerando o papel diferente de órgãos em diálogo interinstitucional. É uma ideia para que a gente possa fazer, até aproveitar aqui que estou vendo a nossa deputada e as juízas também, como ela, para falar de uma sugestão, uma ideia, talvez um requerimento possa surgir desse debate, de uma comissão que a gente possa ter para falar e falar sobre ações sobre o combate à violência política de gênero, especialmente nesse período eleitoral, né? A gente sabe que está todo mundo muito atarefado pela questão eleitoral, mas é fundamental que a gente possa ter essa comissão e dessa comissão, se possível, como a gente fez no estado do Ceará, um pacto nacional do combate à violência política de gênero, onde esse pacto, a nossa ideia e sugestão, tudo está sendo construído, por isso que tem que ter uma audiência pública para a gente ouvir. Aí a gente quer botar a TSE junto do pacto, obviamente, o Ministério Público, enfim, a OAB, os partidos políticos, né, várias instituições, para que a gente possa fortalecer o pacto e que esse pacto nacional, se transformando nacional, vá para os estados, através do TRE, através dos ministérios
públicos estaduais, enfim, assim, é uma sugestão que a gente vai debater e discutir nessa audiência pública para realmente tentar viabilizar o mais rápido possível. O outro requerimento, eu vou ler todos os requerimentos, depois a gente aprova de forma conjunta, tá? Requerimento de audiência pública para tratar também dos 18 anos de vigência da Lei Maria da Penha e promover um amplo debate sobre a efetividade da lei. Identificar quais são os avanços que foram alcançados e as dificuldades para que a gente possa, através também desse debate, ver como o Senado Federal pode, junto com a Câmara de Deputados e Deputadas, pode fortalecer para que a gente corrija, né, algumas diferenças e erros. Requerimento de audiência pública com o objetivo de debater o projeto de lei de número 4842 de 2023, que altera a lei de 14.448 de 2022, para instituir campanha permanente de conscientização em arenas esportivas e respectivas transmissões dos eventos para a prevenção e enfrentamento da violência contra nós mulheres. Todos de minha autoria. Quero botar agora todos de forma, uma votação simbólica e global em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Todos os 3 requerimentos de audiência pública foram aprovados, agradecendo a todas as deputadas e senadoras que aprovaram. E agora, dando continuidade, e vamos aqui com muito prazer, eu quero, antes de passar aqui já a presidência para a nossa autora do requerimento da audiência pública, no qual quero já deixar ela responsável até para montar a mesa. Eu e a senadora Jussara vamos ficar ali assistindo, ouvindo com o maior prazer, para ver se a gente pode contribuir também com esse debate que nós achamos assim fundamental, essencial, para que a gente possa também fortalecer essas ações, que seja através dessa audiência pública, que vá sair daqui encaminhamentos, né, diante do que foi discutido e decidido aqui com o coletivo, para que a gente possa dar encaminhamento que seja apresentando ou projeto de lei, ou que seja realmente reivindicando de alguma outra forma a melhor forma de garantir realmente a segurança de todas nós mulheres. Né? A gente não pode fazer de conta que não existe a violência, a gente não pode fazer de conta que está tudo bem se a gente realmente não está segura. E, infelizmente, eu digo que o nosso sonho e a nossa luta vai ser sempre de ver um dia todas as mulheres serem livres. Livres no sentido de não ter medo de andar na rua escura e ser estuprada. Livre para poder realmente decidir, escolher o espaço que ela queira estar, e independente de como ela quer se vestir ou como ela quer falar, se é alto ou baixo, se comportar, enfim, sem nenhum tipo de julgamento. Eu sei que demora ainda um pouco, mas felizmente também temos aí tantas mulheres que antecederam, que nos estão dando a oportunidade de estar hoje aqui para poder falar sobre esse assunto, para poder falar de tantos outros preconceitos, enfim, de tantos outros tipos de machismo que foram criados e repetidos, muitas vezes até por nós. Porque eu digo muito que esse machismo estrutural, a gente tem que primeiro se reconhecer dentro dele. E aí, no momento que a gente se reconhece, talvez repetindo ações que eram para nós naturais e normais, aí a gente vai começar a desconstruir verdadeiramente. Então, é isso que eu procuro fazer todo dia, me reconhecer no que eu fui criada, né, dentro realmente do machismo, para desconstruir. Então, primeiro, quando eu sei que tem, eu desconstruo. Eu acredito que a gente consegue assim. Então, que seja uma ótima audiência pública. Vou ficar aqui ouvindo, quero aqui com muito prazer, na nossa comissão aqui mista porque tem deputada e senadora, isso aproxima também o Congresso Nacional, as nossas decisões. Já tive o prazer de ser relatora de um projeto de lei da deputada, no qual eu tive prazer de poder compartilhar e decidir, discutir sobre o projeto e aperfeiçoar com toda a nossa, diria assim, nossas articulações, né, que sejam políticas, mas com a nossa sensibilidade também, enfim, de conseguir aprovar um projeto que fosse bom para todas, especialmente para todas e todos. Então, eu quero aqui passar agora e dizer que eu e Jussara vamos para ali, né, Jussara? Ou eu vou deixar ela conduzir, aí você pede a sua fala. Vocês podem ficar muito à vontade aqui. Não, mas nós estamos, é porque eu quero botar aqui as convidadas, né, que você vai chamar. Então, eu vou passar aqui a presidência agora para a autora do requerimento da audiência pública, nossa deputada federal, Rosângela, que poderá fazer aqui uma ótima audiência. Pode vir para cá agora. Obrigada, senadora. Senta aqui.
Então, boa tarde a todos, todas. É um prazer muito grande estar aqui no Senado, nessa comissão mista de combate à violência contra a mulher. Quero deixar os meus agradecimentos pela acolhida nessa comissão, ao mesmo tempo em que eu cumprimento a senadora Augusta Brito, presidente da comissão, a senadora Jussara, a senadora Zeneide, e parabenizo pelo brilhante trabalho de estar conduzindo aqui a comissão desse tema que é tão importante para todos nós, não todas nós mulheres, mas todas nós mães, irmãs, filhas, e toda a sociedade. E cada vez que eu vou falar da violência contra a mulher, e nesse ambiente que hoje, talvez, majoritariamente feminino, já somos majoritariamente, né, um país feminino, de acordo com os dados, que nós, como mulheres, acima de tudo, vivenciando esses números que muito nos assustam, vivenciando essas violências a cada dia, seja física, emocional, psicológica, sobretudo psicológica, que não nos deixa um roxo no rosto, mas nos deixa um roxo na alma, que às vezes dificulta um olhar do lado que possa estender a mão, né? Que não porque não queira, mas porque não está vendo, porque não é perceptível. Acho que cada uma de nós que sofre a violência sofre, cada uma à sua maneira. Mas, como mães, como filhas, nós temos a obrigação de criar homens melhores. Se nós somos mãe de meninos, nós temos uma excelente oportunidade de mostrar que eles não precisam fazer parte desse número que hoje tanto nos assusta. De novo, agradeço a acolhida. Quero dizer, vi, né, a Maria da Penha. Eu não pude a conhecer pessoalmente, mas eu li o livro dela. Eu não sei quem aqui teve a oportunidade de ler a obra dela, e uma das partes que mais me tocou foi que, mesmo ela estando lá, quase perdendo seus sentidos hospitalizada, a grande preocupação dela era como estariam os filhos. Aquele sentimento de mãe assim, que ninguém nos tira, né? Então, quem não teve a oportunidade de ler, é uma obra triste, né? Podemos dizer, temos que reconhecer que sim, mas é uma obra que nos mostra quão lutadora ela foi, em cada um dos momentos que ela foi espancada pelo seu companheiro. Dentre as pessoas que nós vamos convidar, uma, infelizmente, não pôde estar presente, até porque ela está se submetendo a novos procedimentos, porque ela é uma pessoa que sofreu violência doméstica do seu companheiro. Ela passou por mais de 200 cirurgias. E ela é um caso que eu sempre gosto de trazer. Ela é a nossa querida Bárbara Pena. Foi um caso que comoveu o Brasil, né? Os jornais reportaram e a sociedade ficou em choque. Para quem não conhece, é sempre bom lembrar. A Bárbara, ela tinha um relacionamento com um rapaz. Ela tinha 2 filhos pequenos. Ela morava em Porto Alegre. Um dia ele chegou alterado, ela estava dormindo, ele espancou ela. Não satisfeito, ele pôs fogo no apartamento. O vizinho de 70 anos foi tentar socorrer. Os filhos morreram queimados no incêndio, o vizinho de 70 anos morreu queimado no incêndio. E, não satisfeito com toda essa brutalidade, ele joga ela da janela do 3º andar. A Bárbara até emociona, vocês vão vê-la. Ela superou muita dificuldade. Uma menina linda, está refazendo sua vida depois de ter perdido tudo. Mas ela não perdeu a fé e não perdeu a vontade de lutar. Então, são histórias assim inspiradoras. E ela, com toda essa experiência dela, esses sofrimentos dela, ela tenta nos mostrar quão difícil é e o que pode ser feito. E tendo conhecido a história da Débora, eu ainda nem era deputada. Eu me solidarizei muito, já conhecia de televisão, mas eu a conheci pessoalmente e me solidarizei muito com a história dela, que o agressor, então, foi preso, mas o agressor preso, ela ainda se sentia ameaçada pelo agressor, porque ora a família do agressor, ora advogado do agressor,
fazia um trabalho de leve trás, intimidando ela ainda, mesmo ele estando preso. E aqui, entre aspas, né, esse advogado do agressor é tão criminoso quanto, né? Não é um advogado, ele é uma pessoa que se presta a esse papel. E você estando com toda aquela fragilidade, passando por todas essas cirurgias, ainda depois de anos se recompondo fisicamente e emocionalmente, né? Não sei quando que a ferida emocional vai estar 100% curada, porque o laudo médico da imagem não vai mostrar isso para ninguém em nenhum momento. Ela se sentia muito amedrontada. Então, ainda eu não era deputada. O Sérgio Moro, hoje senador, também não era senador. A gente minutou um projeto de lei, conversamos com a senadora, que era senadora e continua no Senado, Soraya Tronic, que de pronto encampou o projeto para que a gente possibilitasse que o agressor, cumprindo a pena, se a vítima ainda se sentisse ameaçada, ele pudesse ser transferido para uma outra jurisdição. Eu acho que isso agrega bastante. Essa questão da violência doméstica, nós vamos ter a oportunidade de conhecer a Bárbara, e essa questão da violência é difícil reconhecer, mas é uma coisa assim, o mundo majoritariamente masculino, né? A gente, até o Código Civil, eu sou formada de Direito em 96, eu estudei pelo Código Civil de 1916, porque só foi alterado em 2002, e até lá, então, a mulher, assim, ela saía do colo do marido e ia para o colo do pai. Ela era tratada como dote, era tratada como proprietária. Você não podia casar sem autorização de um pai. Você não podia votar. Você não podia ser empreendedora, ter seu próprio negócio, assumir seu emprego se você não tivesse autorização. E 2002 é ontem, gente. Então, a gente, olhando retrospectivamente, a gente avançou em muita coisa, mas a gente tem que muito avançar. E tudo isso para dizer que este modelo antigo, né, essa visão, essa cultura do patriarcalismo que nos submete assim como coisa, hora de pai ou de marido, ainda tem resquícios. Eu não posso dizer, nem seria leviana de dizer que a violência que a gente sofre é resquício disso. Vamos ouvir as partes que têm expertise técnica para falar disso. Mas eu posso dizer que, como consequência, a gente sofre, sim, de violência de gênero, seja na política, seja fora da política, seja na escola ou no ambiente de trabalho, e ela se repercute e se reflete nos mais diferenciados momentos. Isso é uma coisa que a gente tem que corrigir. Eu também costumo dizer que, pelo que eu pude estudar, pelo que eu conheço, pelos contatos que eu tive com o tema, a violência contra a mulher, ela não, a pessoa, o agressor, ele não chega em casa de um dia para o outro e resolve que vai espancar a mulher. Há um caminho, há sinais que ele vai demonstrando. Então, claro, a gente respeita a intimidade de todas as pessoas, mas a gente, como mulher, a gente tem que estar atenta. Por exemplo, se tem uma colega de trabalho que está faltando muito no trabalho, será que não pode ser um caso de agressão? Será que, né? A gente tem que ficar atenta. Eu quero dizer que a gente tem que sempre, com esse nosso cuidado feminino, olhar mais para o lado e ver as pessoas como elas realmente são. E, claro, sempre tentar estender a mão por um caminho jurídico, por um caminho profissional, para que a pessoa saia o quanto antes desse círculo vicioso de violência, que quanto mais tempo ela fica, mais difícil é de sair. E um dos caminhos, claro, a gente tem que sempre tratar isso, eu não gosto do termo empoderar, mas dar condições de valorizar o trabalho das mulheres, né? Então, sempre tentar se cercar, e tem muita mulher capacitada que nem sou eu que preciso dizer. Bom, feita essa introdução, eu quero dizer que essa parte da audiência pública é para debater um projeto de lei que eu apresentei. Eu acredito, na verdade, eu só acredito em política baseada na evidência. Eu acho que quando a gente quer quando a gente se propõe a resolver um problema, a gente tem que ouvir aquelas pessoas que têm uma atuação naquele determinado tema. E quando eu propus esse projeto, eu, de plano, consultei a Associação dos Magistrados. E a nota técnica veio totalmente favorável, sensível a essa demanda, o que me deixou muito feliz, mas não impede da gente ampliar o debate. É um tema que, tendo aqui a Comissão de Violência contra a Mulher, representada pelas nossas queridas senadoras, é um ambiente bem propício. Eu acho que quanto mais a gente aprofunda o debate, quanto mais a gente escuta os diferentes pontos de vista, melhor a gente vai exercer a nossa função aqui dentro do parlamento. Então, esse projeto de lei, ele visa alterar
o Código de Processo Penal para condicionar o arbitramento da fiança naqueles crimes de aplicação da 11.340, que é a Lei Maria da Penha, para condicionar a uma decisão judicial. Por quê? Porque a gente entendeu que seria mais uma camada de proteção para deixar o agressor ainda mais afastado da vítima. Então, o objetivo da audiência é esse, né? E repito, por acreditar em política baseada em evidência no Estado democrático e no debate, eu acho que é uma excelente oportunidade para diferentes pontos de vista, né? Quem não é convidado como expositor, se a gente puder, no protocolo, ouvir as contribuições. Há um canal aqui... sim, vamos seguir o protocolo. Então, eu já vou passar o canal, eu vou chamar aqui os convidados para compor a nossa mesa. Vamos começar, então. Sandra Lia Leda Badzo Barvinsky, ela é coordenadora geral de Garantia dos Direitos e Acesso à Justiça do Ministério das Mulheres. Bem-vinda. Vanessa Ribeiro Mateus, coordenadora da Justiça Estadual da Associação dos Magistrados Brasileiros. Tudo bom, doutora? Bem-vinda. Simara Motter, membro do Conselho Deliberativo da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Nathalie Rodrigues Marcolina, coordenadora-geral dos Direitos de Grupo Vulnerabilizados da Secretaria de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Bem-vinda. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu comunico que esta reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania da internet, no endereço senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo, com todas as manifestações, estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por até 15 minutos. Ao fim das exposições, a palavra será concedida aos parlamentares inscritos para fazerem as suas perguntas ou comentários. Exposições iniciais. Como havia dito, a senhora Bárbara Pena de Moraes Souza, sobrevivente de feminicídio e ativista pelo fim da violência doméstica contra a mulher, não pôde, infelizmente, comparecer a esta audiência por motivo de saúde, mas ela nos enviou um vídeo que será exibido a seguir. Olá a todos, meu nome é Bárbara Pena, moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Devido a uma cirurgia iminente e às sequelas persistentes da violência que sofri, não poderei comparecer pessoalmente. No entanto, envio esse vídeo como uma contribuição significativa. Agradeço imensamente o convite e aproveito para saudar a presidência da Comissão Mista do Senado e da Câmara Federal no enfrentamento à violência contra as mulheres. Saúdo também a deputada federal Rosângela Moro, cuja atuação incansável em defesa dos direitos humanos é amplamente reconhecida. Em nome dela, estendo o meu cumprimento a todos os parlamentares, representantes de órgãos públicos e entidades presentes. Para aqueles que ainda não conhecem a minha história, apresento um vídeo que resume minha trágica vivência. Peço que assistam com atenção. Eu sou Bárbara Pena, vítima de violência doméstica em 2013. Hoje, sobrevivente e ativista pelo fim da violência doméstica. Depois de uma discussão por não querer continuar no relacionamento, eu optei por dormir. Fui acordada sendo espancada.
Meu ex-namorado me arrancou do sofá-cama da sala, me puxando pelos cabelos. Nesse momento, eu acabei desmaiando. Acordei com o cheiro do álcool e logo em seguida percebi que o meu corpo estava sendo queimado vivo. Eu já estava em chamas. E fui para a área de serviços gritar por socorro. Nesse momento, ele veio atrás de mim e me jogou do 3º andar. Um idoso, seu Enio, morador do prédio, escutou meu desespero, eu chamando pelos meus filhos, e tentou salvá-los. Ele acabou não resistindo por inalação da fumaça e morreu ainda no corredor. Quebrei os pés, calcanhares e tornozelos, aprofundei o fêmur na bacia, esmaguei 3 vértebras, aprofundei o crânio. A ambulância chegou. Colocaram eu e ele juntos. Ele a todo momento debochava de mim. O delegado colheu o depoimento do João e ali ele confessou a autoria dos crimes. Fui levada para a UTI, onde eu fiquei em coma por quase 2 meses. Após 4 meses internada, quando eu estava quase ganhando alta, eu recebi a pior das notícias. Meus filhos, meus anjinhos, Isadora, de 2 anos e 7 meses, e Henrique, de apenas 3 meses, faleceram por inalação à fumaça que o próprio pai provocou. Como resultado da tentativa de homicídio, eu tive 40% do corpo queimado, corpo desfigurado, diversas fraturas. Já realizei mais de 200 cirurgias e ainda faltam no mínimo 6. Depois de 3 anos da tragédia, eu ainda caminho com dificuldade, faço fisioterapias e tratamento psicológico. Minha vida foi destruída. Dói muito olhar na frente do espelho e ver que ainda existem marcas. Mas o que mais me dói é saber que, por mais que eu faça algum procedimento, eu nunca vou conseguir ver meus filhos de novo. Apesar de toda essa tragédia, eu luto por justiça. Não só por mim, mas pelos meus filhos, pelo seu Enio e por todas as mulheres que já sofreram algum tipo de violência e por todas que infelizmente não estão mais aqui para contar suas histórias. Violência contra a mulher. Não disfarce. Denuncie. Sua história pode ter um desfecho diferente da minha. O vídeo retrata brevemente o sofrimento que eu enfrento como vítima e ativista. Em meu caso, já realizei 253 procedimentos cirúrgicos pelo SUS e ainda necessito de vários outros. Infelizmente, frequentemente, o SUS enfrenta falta de materiais e assistência à mulher vítima de violência doméstica muitas vezes é negada, apesar da lei garantir prioridade a essas mulheres. No entanto, estou sob medida protetiva de urgência devido às ameaças recebidas do meu algoz, que ainda se encontra preso, responsável pela morte dos meus filhos. Minha luta não é apenas contra a dor pessoal, mas também contra o sistema que ainda falha em proteger as vítimas adequadamente. Apesar do reconhecimento internacional do meu ativismo, enfrento constantes bloqueios resultantes do machismo estrutural nos órgãos públicos. Muitas mulheres que tentam fazer a diferença são silenciadas e marginalizadas. Atualmente, estou promovendo um abaixo-assinado para a alteração da Lei Maria da Penha com o objetivo de tornar a lei mais punitiva para o agressor e mais protetora para as vítimas. Reunimos quase 970 mil assinaturas e estamos próximos de alcançar nosso objetivo. O tema dessa audiência pública é de extrema importância. Cumprimento novamente a deputada Rosângela Moro pela escolha do tema, pois em um país marcado por desigualdades, não podemos permitir interpretações subjetivas por parte dos agentes de segurança em relação às garantias dos agressores. É inadmissível estipular o pagamento de fiança para crimes contra as mulheres, mesmo que não ultrapassem 4 anos de pena. A violência contra a mulher frequentemente inicia com agressões menores, como ofensas e violência psicológica, e pode evoluir para o feminicídio. Se incentivamos as denúncias desde o início das agressões, como podemos afirmar que protegemos a vítima se o agressor pode pagar uma fiança e continuar a ameaçar a mulher, forçando-a a se esconder? Os magistrados da Vara de Violência Doméstica responsáveis por expedir as medidas protetivas possuem a expertise necessária para
entender os riscos enfrentados pelas vítimas e devem estabelecer diretrizes de proteção adequadas. No entanto, para que isso aconteça, o Legislativo deve garantir a adequação jurídica através de leis apropriadas. Como vítima que continua a sofrer ameaças quase 11 anos após a tragédia, mesmo com o agressor preso, estou convencida de que a legislação que permite a fiança em casos de violência contra as mulheres deve ser revogada. Essa lei, que remonta a 1941, precede a Carta Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948 e nossa Lei Maria da Penha de 2006 está desatualizada em relação às necessidades atuais de proteção das vítimas. O projeto de lei 2253 de 2023 representa um avanço crucial na proteção das mulheres. Precisamos olhar não apenas para as vozes das vítimas que foram silenciadas pela violência, mas também para as sobreviventes que enfrentam desafios psicológicos e físicos. Acredito firmemente que projetos de lei como este e muitos outros necessitam de mais vozes para amplificar o clamor das vítimas em nosso país. Agradeço profundamente a oportunidade de compartilhar minha experiência e luta pelos direitos humanos das mulheres e suas famílias. Encerro minha participação reiterando minha disposição para colaborar e continuar atuando na linha de frente pela igualdade, segurança, pelo fim dos feminicídios e suas tentativas. Por fim, cito uma frase que criei e sempre repito: entre um homem e uma mulher, só o coração pode bater. Um grande abraço a todos, sigamos juntos na luta até que não haja mais mulheres vítimas dessas barbaridades. Obrigada. É emocionante, né? Bom, sem mais delongas, vamos ouvir as nossas convidadas. Com a palavra a doutora Sandra Lia Leda Barvinsky, coordenadora-geral de Direitos, coordenadora-geral de Garantia de Direitos e Acesso à Justiça do Ministério das Mulheres. Boa tarde. Eu cumprimento, vou começar pela senadora Augusta. É uma honra estar aqui, senadora. Estivemos recentemente lá em Fortaleza, acompanhei a ministra numa visita ao governador Eumano, justamente para tratar do caso Maria da Penha. Senadora Zenaide, acho que já foi, senadora Jussara, deputada Rosângela, colegas de mesa, demais mulheres aqui presentes, alguns homens também. Boa tarde. Primeiro, quero dizer que eu trago um abraço da nossa querida ministra Cida Gonçalves, que está aí nas atividades do Agosto Lilás, campanha, o movimento Feminicídio Zero, né? Uma intensa atividade e a agenda dela está bastante complicada. Então, trago aqui o abraço e o respeito dessa nossa querida ministra Cida Gonçalves. Eu vou falar... Esse microfone está meio ruimzinho. Eu vou falar como coordenadora-geral de Acesso à Justiça da Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, mas eu não posso tirar de mim, né, a trajetória, minha bagagem, né, que tem a OAB Paraná, sou advogada, né, e também fui coordenadora nacional do CLADEM Brasil, Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres, que foi a organização que levou o caso Maria da Penha para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e também integra o consórcio Lei Maria da Penha. E aí, né, me solidarizo com o sofrimento de Bárbara e de tantas outras mulheres. E também, né, até essa visita ao Ceará deveu-se justamente aos ataques que Maria da Penha
mesmo depois de tudo, né? Depois de transitar em julgado um processo criminal, mesmo depois de ter sido apreciado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ainda hoje sofre uma campanha de desinformação e de todo tipo de ataque misógino, né? A gente vê aí nas redes sociais dizendo, desde que ela não sofreu a violência, né, até que o processo foi um erro, enfim, uma série de absurdos. Então, isso tem acontecido, né, tem acontecido muito gravemente. E isso é reflexo da nossa violência machista, misógina. Vou também iniciar registrando que farei apenas reflexões preliminares de quem estuda violência de gênero, né, e não efetivamente como um posicionamento do Ministério das Mulheres, porque esse processo, esse projeto de lei ainda não chegou para análise formal do Ministério das Mulheres. Então, são reflexões e eu pretendo efetivamente não concluir, mas deixar alguns pontos para análise. A Lei Maria da Penha, em seu artigo 6º, e eu acho que essa é um artigo que tem sido esquecido pela atores do sistema de justiça, enfim, de forma geral, o artigo 6º traz, em meu entender, e aí em meu entender, talvez a disposição mais relevante de todas. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Parece algo básico, mas a gente precisa repetir. A violência contra a mulher, violência doméstica e familiar contra a mulher é violação de direitos humanos. E não é à toa que a Lei Maria da Penha, ela é toda ela fundamentada não só nos direitos fundamentais constitucionais, parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, como na Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra mulheres e na Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. O primeiro artigo da Lei Maria da Penha já faz referência a essas disposições, a essas normativas. Então, é a partir daí que nós precisamos ler, interpretar e aplicar toda a normativa nacional que diz respeito à violência contra as mulheres, violência doméstica e familiar contra as mulheres. Observando, e aí vem um pouquinho já de uma pré-análise do projeto de lei, deputada, observando a tramitação, eu vejo que o PL 2253 de 2023, ele tem apensados outros 2 projetos de lei, certo? O projeto de lei 912 de 2023, que é do deputado Rubem Pereira Júnior, o projeto de lei 6916 de 2016, da deputada Érica Cocai, e ainda faz referência, tenha pensado o próprio projeto de lei do novo, que já está quase velho, né, do novo CPP, novo Código de Processo Penal, certo? Que é lá de 2010. Esses 3 PLs, eles têm, e aí vou me referir só aos 3, né, eles têm algumas diferenças, certo? O projeto de lei 6916 de 2016, ele veda a concessão de fiança nos casos dos crimes cometidos contra a mulher. E aí, no seu artigo 1º, ele veda no artigo 2º, ele vai dizer que ele altera o 323 do Código Penal, incluindo, então, um inciso 4º para envolver todos os crimes envolvendo violência contra a mulher, sejam eles praticados no âmbito doméstico ou não. Devo dizer que eu tenho uma certa
aqui uma reflexão prévia, esse ou não não me pode sugerir uma inconstitucionalidade. No momento em que eu coloco todos os crimes de violência contra a mulher, independentemente de quais eu estou me referindo, eu posso estar violando o princípio da isonomia. E aí, volto a dizer, reflexão prévia. O projeto de lei 912, ele vai restringir, então, ele altera também o artigo 322, né? Mas ele restringe ao artigo 129, lesão corporal, certo? E aí, também, quando se tratar de lesão corporal, né, na hipótese de prisão em flagrante, no crime previsto no 129.13, ele vai dizer que a fiança apenas será arbitrada pela autoridade judicial, que poderá ou não conceder. E aí, o projeto de lei, então, da nossa deputada aqui, doutora Rosângela, ele já altera o código 322 do CPP, né? E para inserir os crimes de violência doméstica e familiar, 11.340, e demais casos. Eu acho que esse e demais casos talvez fique perdido aqui, doutora. Vou fazendo alguns comentários prévios, como eu lhe disse. Muito bem. Quando eu falo, então, e voltando aqui um pouquinho ao que eu iniciei, para trazer a reflexão e talvez porque me preocupa muito, e não só a mim, mas consórcio Lei Maria da Penha, que é de onde surgiu a redação da Lei Maria da Penha, a redação inicial, a proposta de da lei que veio a se tornar Lei Maria da Penha, é justamente com o excessivo rigor ou com um punitivismo talvez não justificado. E aí vou explicar por quê. Primeiro, porque a recomendação 35, eu estava falando lá da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, que é a Convenção CEDAW, lá em 94, acho que agora já esqueci até a adoção foi em 94, né? Isso, cadê? Alguém me socorre que fugiu. Mas, enfim, nós não falávamos em violência... Não, foi 1980, desculpe. Eu estou confundida aqui. 1980. Lá, à época, a gente não falava em violência contra a mulher. Por isso que ela só fala sobre discriminação. Aí nós tivemos a interpretação, que foi a revisão dada pelo Comitê CEDAW, a Recomendação Geral 19, que foi atualizada agora, recentemente, pela Recomendação 35, e ela traz no parágrafo 31 a recomendação de que os Estados implementem medidas protetivas para abordar os fatores que aumentam o risco das mulheres a formas mais graves de violência de gênero. E aí ele coloca, a recomendação coloca disponibilidade de armas de fogo, e aqui a gente tem visto em toda a região, toda a América, um aumento das mortes por arma de fogo, que não era o comum. Antes nós tínhamos arma branca, esganadura, formas que exigiam contato físico. Agora aumentou por arma de fogo. Enfim, mas só para fazer esse comentário, então a gente teria outras formas também de evitar a violência, só para falar isso, mas também traz a necessidade de a gente trazer esforços para controlar esses ataques, tá? Assim, é necessário, e aí ela é outra disposição, necessário intervir adequadamente. E aí o que é o adequadamente? Talvez a fiança na delegacia ou arbitrada pelo juízo, o que seria o mais adequado, né?
nos casos de violência de gênero, para garantir a proteção adequada, não se trata tanto da punição, mas a proteção adequada e suficiente. Aí vem o princípio da suficiência, doutora, né? A proteção de seus direitos e prevenção da violência. E compreender e intervir adequadamente em casos de violência contra a mulher, com base no gênero, garantindo uma proteção, aqui eu já falei da proteção adequada. E que essa proteção, ou esses meios, ou esses recursos do sistema de justiça, eles não podem ser obstáculos ao acesso da mulher à justiça, ao acesso à justiça. E aí vou falar também da recomendação bem rapidamente, a recomendação 33, que é a recomendação sobre acesso à justiça, né? Só para dizer que ela também trata, eu não vou me ater porque eu estou preocupada com o meu tempo aqui, que aí é uma questão que a gente coloca, é a interpretação do 326, também do Código Penal, né? Se não sei, a violência doméstica contra a mulher como forma de violação dos direitos humanos precisa ser considerada na aplicação do 326. Que o 326 vai dizer, que expressa que para determinar o valor da fiança, a autoridade judicial, e isso é interessante porque quando o 326 fala da natureza da infração, é disso que nós estamos falando. A natureza da infração, essa infração é uma violação de direitos humanos. Era isso que eu queria colocar. E ainda lembrar, por fim, terminando mesmo, que ainda a recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso 54, de 2001, que é o caso Maria da Penha, Fernandes versus Brasil, ele traz, na recomendação 4, a recomendação de prosseguir e intensificar o processo de reforma que evite a tolerância estatal e o tratamento discriminatório com respeito à violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa recomendação, o caput dela já se entende como cumprido, mas o 4B, o 4C, 4D e o 4E não. O 4B vai falar sobre a simplificação dos procedimentos judiciais penais a fim de que possa ser reduzido o tempo processual. E aí nós precisamos pensar essa fiança com a autoridade policial ou com a autoridade judicial, onde ela vai abreviar? Ela vai abreviar o estabelecimento de formas alternativas. A 4C seria as formas alternativas rápidas e efetivas para a solução de conflitos intrafamiliares. Multiplicar o número de delegacias, acredito que a gente já esteja em vias de. E aí a questão da educação é o 4E como última recomendação ainda pendente. Era isso essas reflexões que eu queria trazer, como eu disse, não são conclusivas, mas são reflexões para que a gente possa pensar no aprimoramento da legislação, porque quanto melhor para as mulheres. Isso mesmo. Obrigada, doutora, pela sua colaboração. Eu quero passar a palavra para a senadora Jussara, que, diante de uma agenda, vai se ausentar. Antes, também, registrar a presença da delegada Catarina, colega da Câmara dos Deputados. Obrigada pela presença. Registrar a presença da delegada Ione, que também precisou se ausentar. Espero que logo ela volte. Senadora, por favor. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar a presidente dessa audiência pública, a deputada Rosângela Moro, cumprimentar a delegada Catarina, deputada, cumprimentar todas as mulheres que estão aqui para discutir essa causa que é tão urgente e que é necessária. E cumprimentar a doutora Maria Tereza, que aqui se encontra. Cadê a doutora Maria Tereza? Ela já saiu? Que é do Observatório da Mulher, aqui do Senado, que tem um trabalho assim, fantástico, a doutora Maria Tereza, e que muito nos ajuda aqui com relação ao combate à violência contra a mulher.
cumprimentar todas as mulheres que aqui se encontram, os homens também, e dizer que eu confesso, eu sinto falta de homens aqui para discutir, né? Trazer os homens para o debate. Porque eu entendo que nós precisamos nos unir cada vez mais com relação a essa pauta tão importante, que diz respeito a nós, mulheres, mas os homens deveriam estar aqui também, para debater conosco essa questão tão urgente e que parte deles, né? Claro que não são todos, mas a violência contra nós mulheres vem dos nossos companheiros, dos maridos, como falou a deputada Rosângela, vem dos pais, irmãos, enfim, trazer o homem aqui para junto da gente para debater essa causa, que eu acredito que ela só será realmente, não diria resolvida, mas é o que nós pretendemos, quando todos nós juntos debatermos esse tema. E falar da importância, né, que é a Lei Maria da Penha, está fazendo 18 anos, e que ela foi premiada, né, na ONU, ela é um orgulho nacional, né, para nós brasileiras e brasileiros, né, como uma das melhores legislações, uma das 3 melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra nós mulheres. E como eu também, às vezes, como eu sou do interior, sou sertaneja, lá do Piauí, e a gente sente que muitas mulheres, elas não sabem nem o que é feminicídio. Eu estava até discutindo aqui com a doutora Carla, que a doutora Carla, ela é do Rio de Janeiro e ela é procuradora de justiça e coordenadora do COPEVIT, né? Não é isso, doutora? E ela, sim, ela tem uma grande experiência sobre isso. E a gente estava discutindo, porque muitas vezes elas nem sabem o que é isso. E colocar programas, até na televisão. Olha, o que é feminicídio? Feminicídio é isso, isso e isso. Porque muitas vezes não chega lá na ponta, muitas mulheres do interior, agora que elas estão procurando entender, não sabem, assim, muitas vezes, sororidade, verticalidade, com relação a tantas coisas que, às vezes, elas precisam compreender, coisas bem mais simples, até para que elas tomem coragem e vão lá denunciar, vão lá com relação a seus agressores. E também, eu estava conversando com a doutora Carla, eu fiquei também encantada com a Casa da Mulher Brasileira. Ela foi inaugurada agora lá em Teresina, na nossa capital, e eu fiquei assim encantada. Como ela é importante para o enfrentamento da violência contra as mulheres. É necessário que as mulheres tomem conhecimento que existe um lugar, um local, que está ali para nos acolher, para nos defender, que é a Casa da Mulher Brasileira. Lá nós temos a delegada, temos a policial, temos 2 cartórios dentro da Casa da Mulher Brasileira. Nós temos a defensora pública, a juíza ou o juiz. E são pessoas que têm, assim, um enorme preparo para o enfrentamento, para cuidar dessas mulheres que chegam, né, tão sofridas com a violência doméstica. Eu confesso que eu fiquei encantada. Eu quero parabenizar o nosso presidente Lula por tudo isso. Cumprimentar a nossa querida ministra, que é a ministra Cida, que ela realmente ela é uma mulher, que ela tem, assim, um trabalho voltado para a violência contra nós mulheres, assim, de uma grandiosidade. E assim, como ela, a empatia que ela tem, né, com relação a esse problema, ela segura na nossa mão. Como também eu quero dizer algo para vocês, a primeira-dama do Brasil, a Janja, ela é uma mulher que ela nos defende, e muito. Ela é uma mulher que está ali juntinha de nós, segurando a nossa mão. Para muitos que não sabem, fiquem sabendo que a Janja é uma mulher que nos defende muito. E aí eu queria agradecer a todos vocês que aqui se encontram. É isso aí, é sororidade, é uma dar as mãos, né? Nos juntarmos
porque não deixa de ser uma guerra contra a gente. E é um país tão machista que me desculpe eu usar essa palavra, que seja ser um país de cuecas, que só os homens que decidem as coisas por a gente, né? E nós é que sabemos, nós é que sentimos e nós é que temos que estar preparadas para esse enfrentamento. E é isso que eu falo, as mulheres precisam participar mais da política, porque aqui as decisões são tomadas, e geralmente são tomadas por homens, e nós precisamos estar atentas. É isso que eu venho pedindo às mulheres brasileiras. Vamos participar da política partidária. Vamos estar aqui no Senado, vamos estar na Câmara Federal, estar nas assembleias legislativas, né? Nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, porque só assim, juntas e unidas, a gente vai transformar tudo isso. Aqui o meu abraço a todas vocês, e eu vou precisar me ausentar, porque vai iniciar agora... pautas no plenário bem importantes para o nosso país, tanto eu como a senadora Augusta. E fica aqui o meu abraço e contem comigo, contem com o meu apoio. Obrigada. Obrigada, senadora. Dando sequência, eu vou passar a palavra para a doutora Vanessa Ribeiro Mateus. Ela é coordenadora da Justiça Estadual da Associação dos Magistrados Brasileiros. Doutora Vanessa. Muito obrigada, deputada Rosângela Moro, a quem cumprimento, deputada Rosângela Moro e a senadora Augusta Brito, que é a presidente dessa comissão. Cumprimento pela iniciativa na realização desse evento e a senhora especialmente pela proposição, pelo projeto que foi apresentado. Para nós é uma alegria poder vir aqui participar de um debate como esse. Gostaria de cumprimentar também a senadora Jussara, que acabou de falar, uma fala muito emocionante. Obrigada, senadora, obrigada pelas palavras. A deputada delegada Catarina, que também está aqui presente. Muito obrigada. Parabéns pelas suas palavras. As minhas colegas de mesa, a doutora Sandra Barvinski, representando o Ministério das Mulheres, a doutora Simara Motter, representando a CONAMP, presidente da Associação dos Promotores de Justiça lá do Paraná, a doutora Nathalie Marcolino, representante do Ministério da Justiça, uma honra dividir essa mesa. E eu queria fazer um outro cumprimento, deputada, muito especial, e vou contar no meu tempo, que a gente gostaria de fazer um projeto que os cumprimentos não contassem no nosso tempo, mas eu vou contar no tempo para não tomar o tempo dos colegas. A senhora falou no começo que, quando a senhora foi apresentar um projeto, a senhora pediu uma nota técnica para a Associação dos Magistrados Brasileiros. Eu queria que a senhora soubesse a importância que a Associação dos Magistrados Brasileiros dá a esse tema, e não só esse tema, esse relacionamento com o Congresso, porque a gente acredita que as instituições, quando elas andam com bons propósitos e andam unidas, elas têm a possibilidade, a capacidade e a potência para mudar esse país e mudar esse país para melhor. E é isso que a associação se propõe a fazer. A associação se propõe, é lógico que a associação se propõe ao fortalecimento do Poder Judiciário, porque esse é o nosso papel, mas a associação se propõe a colaborar com todas as pautas que dizem respeito à aplicação do direito. E para a senhora ter uma ideia do tamanho da importância que a Associação dos Magistrados Brasileiros dá para esse projeto, a gente tem aqui, acompanhando os trabalhos da comissão, o Dr. Frederico Mendes Júnior, que é o presidente da AMB, da Associação dos Magistrados Brasileiros. A gente tem 3 vice-presidentes da associação, a desembargadora Joriza, do Tribunal do Paraná, que é a nossa vice-presidente de Direitos Humanos, a doutora Juliane Marques, que além de ser a vice-presidente da associação, é a secretária das Mulheres da AMB, a doutora Patrícia Carrijo, que é vice-presidente da associação e presidente da Associação dos Magistrados de Goiás. Temos aqui a presidente da Associação do Espírito Santo, dos Juízes do Espírito Santo, a doutora Glícia, o presidente da Associação do Distrito Federal, doutor Carlos Martins. Eu já ia falar doutor Carlinhos, eu anotei aqui doutor Carlinhos, mas é o doutor Carlos Martins. O assessor da presidência, desembargador Luciano Carrasco, que veio do Paraná, acompanhou aqui os trabalhos hoje também do Paraná. E uma participação muito especial, o doutor Fernando Pereira, ele é promotor de justiça, e ele está aqui representando não só a Associação Paulista do Ministério Público, como a nossa própria casa, porque além disso ele é meu marido, então ele vem representar também a família, e para mim é uma alegria, porque a gente nunca se encontra trabalhando, e hoje, coincidentemente,
a gente tem a pauta aqui. Então, esse é o tamanho da importância que o judiciário dá para essa matéria, deputada. Esse é o tamanho da importância que a gente tem num assunto como esse. E aí, para iniciar, eu gostaria só de me apresentar. O meu nome é Vanessa Mateus, eu sou juíza de Direito no Estado de São Paulo. Fui durante 4 anos presidente da Associação dos Magistrados lá de São Paulo, primeira mulher a presidir a associação, e hoje estou na coordenadoria da Justiça Federal aqui da Associação dos Magistrados Brasileiros. Mas eu venho para cá porque entre os passos que eu trilhei na minha carreira, eu fui a primeira juíza a instalar o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher no estado de São Paulo, lá nos idos de 2008. Então, foi o primeiro juizado que a gente instalou. Para a senhora ter uma ideia de como esse número, a senadora Augusta Brito falou da importância da gente falar, da gente trazer números. Quando a gente foi instalar o juizado de violência doméstica, quem me convidou foi o presidente da então Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça. Ele propôs transformar uma vara criminal, eram 29 em São Paulo, eram 32, ele propôs transformar uma em juizado de violência doméstica. E os juízes, então, se reuniram e disseram, não tem a menor necessidade, porque nós não temos casos suficientes de violência doméstica para justificar a criação de uma vara. A gente prefere ter mais uma vara, a gente prefere dividir em 33 do que 32, do que ter uma vara de violência doméstica. Mas como não tem casos suficientes? Não, nós fizemos um levantamento aqui estatístico de todos os processos que tramitam e nós temos 29 processos de violência doméstica em todas as varas. Falei, desembargador Eduardo, eu gostaria que o senhor insistisse, porque o que a gente não tem visibilidade, a gente não tem estatística. No final de um ano, a gente tinha 6 mil processos tramitando na vara de violência doméstica, o que demonstrava que o que a gente não tinha era estatística, o que a gente não tinha era informação. Então, esse debate é importantíssimo e a gente vem tratar desse assunto depois de sair uma pesquisa do Data Senado que demonstra que 74% da população feminina brasileira tem a percepção de que a violência doméstica aumentou nos últimos anos. 30% das mulheres entrevistadas relatam ter sofrido violência doméstica, ao passo que 68% das mulheres entrevistadas conhecem alguém que já sofreu violência doméstica. Os dados do CNJ são igualmente preocupantes. A gente tem um aumento de casos novos, um salto de 40% em 3 anos de casos novos, e no caso do feminicídio, 100% em apenas 3 anos, de 20 para 2023. É óbvio que a gente questiona se esses números se referem a um aumento efetivo do número de casos ou um aumento da notificação. E a gente espera, sinceramente, que a gente tenha um aumento de notificação decorrente de todas as políticas que são desenvolvidas pela sociedade civil e pelas instituições. Mas esse número é muito preocupante, principalmente feminicídio, porque o corpo a gente não esconde, a gente não tem como esconder um corpo. Então, quando as estatísticas de feminicídio aumentam, elas são muito preocupantes, nem sempre, né? Elas são muito preocupantes. O Poder Judiciário tem agido para tentar reverter esse quadro. O Poder Judiciário tem atuado de forma muito intensa. Desde 2007, um ano após a criação da Lei Maria da Penha, o CNJ já criou as jornadas da Lei Maria da Penha, em que todos os anos são discutidas a lei, as inovações, a forma de aplicação, as estatísticas, como isso vem sendo aplicado nos estados. 3 anos depois foi instituído o FONAVID, que é o Fórum de Discussão da Violência Doméstica, em que a gente discute as políticas que são aplicadas, a interpretação da lei, os juizados, as estatísticas dentro dos tribunais, a estrutura, como isso vem sendo feito. Em 2018, o Conselho Nacional de Justiça instituiu a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, que foi um ato muito importante que envolve todos os tribunais de justiça de todos os estados. O Poder Judiciário tem se estruturado, tem aumentado ano a ano as varas de violência doméstica, o número de juízes dedicados ao assunto, o número de servidores dedicados ao assunto.
O protocolo de julgamento de gênero, que é absolutamente mal compreendido de uma forma geral, mas tem sido discutido com muita ênfase pelo CNJ e pelo Poder Judiciário, mas essa atuação não pode ser só do Poder Judiciário, tem que ser uma atuação conjunta, tem que ser uma atuação em que a gente chama para nós a sociedade civil, e mais uma vez eu trago a AMB, com todas as políticas que a AMB tem feito para despertar a sociedade civil a participar das denúncias, para que a gente não ache que é uma questão privada, porque não é uma questão privada, é uma questão pública, de política pública. E aí a atuação do Poder Legislativo, deputada Rosângela, que para a gente é imprescindível para que a gente possa fazer a aplicação de todas essas políticas e aprimorar o enfrentamento a esse problema que é tão sério. O Poder Legislativo não tem se furtado a esse papel. A gente fez uma pesquisa de quantas proposições a gente tinha aqui. São 417 proposições na Câmara dos Deputados e 39 no Senado Federal, só discutindo questões ao enfrentamento da violência doméstica. São várias as proposições, a senadora Augusta Brito falou de uma delas aqui, mas o projeto que a gente discute hoje aqui, especificamente, é o projeto 2253/2023, que está pensado ao CPP, que tem sido discutido nos últimos anos também, de autoria da deputada Rosângela Moro. A gente fez uma pesquisa também, lá na nossa associação, na PAMAGES, na Associação de São Paulo. 29% das mulheres que sofreram violência doméstica procuraram órgãos oficiais. E quando a gente fala órgãos oficiais, a gente fala de delegados, a gente fala de Ministério Público, ou a gente fala de Defensoria Pública ou de OAB. Só 29%, que demonstra subnotificação. 70%, 24% relataram só a pessoas próximas, a uma amiga, a um vizinho, a um parente. E 42% não procuraram ajuda de ninguém. E entre essas pessoas que não procuraram ajuda de ninguém, 73% disseram que não procuraram ajuda porque eles têm medo do agressor. Então, eles têm medo que façam a denúncia, o agressor seja procurado e volte para casa. E aí, deputada, eu gostaria até de fazer um comentário em relação ao debate promovido pela doutora Sandra, que foi um debate muito técnico e trouxe muita luz à luz dos instrumentos internacionais que a gente tem para a discussão do assunto. Mas a doutora Sandra, ela falou fez uma reflexão se nós estaríamos tratando de rigor excessivo e se seria a proteção adequada e suficiente. O que acontece hoje? A legislação ela só admite a prisão preventiva nos crimes com pena máxima superior a 4 anos, salvo alguns outros casos expressos em lei. Então, quando o agressor preso em flagrante chega ao juiz numa audiência de custódia, o juiz vai analisar se aquele crime cabe prisão preventiva ou não. Se ele não couber a prisão preventiva, o juiz vai dar a liberdade provisória. Só que, para dar a liberdade provisória, o juiz vai analisar se não estão presentes nenhum outro requisito que preencham, que permitam a decreto de prisão preventiva. Entre eles, o risco à segurança da vítima. Então, o juiz precisa analisar se naquele caso é possível a concessão de liberdade provisória para garantir se isso não vai colocar em risco a segurança da vítima. Pode ser que não, pode ser que uma medida protetiva seja suficiente. E aí o juiz tem a possibilidade de aplicar uma medida protetiva, de determinar o afastamento do lar comum, de determinar a proibição de contato com a mulher, de determinar a proibição de contato com os filhos. Hoje, isso pode não acontecer, porque o delegado pode dar fiança na delegacia e esse preso sequer chegar a essa análise do cabimento da preventiva e da liberdade provisória. Então, deputada Rosângela, quando a senhora propõe que a fiança seja arbitrada pelo juiz, na verdade, em outras palavras, o que a gente está dizendo é o seguinte: tragam o agressor para a audiência para que o juiz possa avaliar se estão presentes ou não os requisitos da preventiva e se cabe liberdade provisória. Porque senão, até mesmo antes da liberdade provisória, a fiança pode ser arbitrada numa delegacia de polícia pela autoridade policial, que pode, nos crimes com pena máxima até 4 anos, arbitrar a fiança para que o réu saia solto e volte para casa. E a deputada Rosângela falou assim:
a violência nunca acontece de uma vez só, ela acontece ao longo do tempo, porque a gente fala que são ciclos de violência, né? A gente tem o ciclo do namoro, o ciclo das flores, o ciclo das agressões verbais, o ciclo da violência psicológica, o ciclo da violência física, e aí ele volta para um pedido de desculpas, e um ciclo de lua de mel, que a gente chama, e depois a violência psicológica. Enfim, a violência é feita em ciclos. Quando você devolve o agressor imediatamente para casa com fiança, você está devolvendo no momento da explosão do ciclo da violência e você está contribuindo para a manutenção desse ciclo da violência. Então, deputada Rosângela, eu sei que a gente foi chamada aqui para conversar sobre o projeto que propõe que a fiança seja arbitrada pelo juiz. Eu vou um pouco além, eu acho até que a gente deveria discutir se cabe fiança, porque o nosso objetivo não é deixar todo mundo preso. A gente pode conceder a liberdade provisória independentemente de fiança. A gente não precisa exatamente da fiança para conceder a liberdade provisória. Mas só o fato de que a fiança não seja concedida sem que se passe pela autoridade judicial, isso já é um avanço imenso no sistema de proteção integral à vítima de violência, que é o nosso objetivo aqui. Agradeço a atenção, agradeço o convite, agradeço a proposição, agradeço a disposição em discutir o tema, agradeço o tempo dos colegas que estiveram aqui para acompanhar esse debate, que hoje não está sendo feito só por mulheres, felizmente a gente tem vários homens aqui na nossa plateia. Muito obrigada e boa tarde a todos. Obrigada, doutora Vanessa, pela sua contribuição, por ser, né, pioneira da vara de proteção à violência. Por toda essa experiência prática, eu acho que a prática, né, quem vive na prática e decide na prática e lida na prática, tem muito a contribuir, é um objetivo. Que bom que todos estão aqui. Quero saudar todos os membros do Poder Judiciário, Ministério Público, magistrados, e eu farei na pessoa do doutor Frederico, que está ali escondidinho. Seja muito bem-vindo, doutor. Vamos dar sequência, então? Passar a palavra para a doutora Simara Motter, que é membro do Conselho Deliberativo da Associação Nacional do Ministério Público. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu cumprimento a nossa presidente de mesa, a deputada Rosângela Moro. Uma alegria muito grande participar desse debate, um privilégio. Gostaria de cumprimentar também as minhas colegas de mesa, a doutora Sandra Lia, que eu já conheço lá do Paraná, que nós já tratamos de alguns casos juntas. Também gostaria de cumprimentar a doutora Vanessa Ribeiro Mateus, a representante da Associação dos Magistrados Brasileiros, e também a doutora Nathalie Marcolino, representante do Ministério da Justiça aqui nessa mesa. Então, para mim é uma alegria muito grande estar tratando desse tema justamente nesse mês, esse mês do Agosto Lilás, o mês de combate à violência contra a mulher, e no mês que a Lei Maria da Penha completa a maioridade, vamos assim dizer, né? 18 anos, no dia 7 de agosto, considerada, como a senadora disse, uma das 3 melhores legislações de combate à violência contra a mulher do mundo, dentre as 90 legislações que nós temos no mundo que tratam sobre o tema. A nossa legislação é considerada o terceiro melhor diploma legal, mas isso não significa dizer que esse diploma não precisa ser aperfeiçoado, né? Então, esse debate hoje é sempre no sentido do aperfeiçoamento do sistema protetivo para as mulheres brasileiras vítimas de violência doméstica. Essa proposta do projeto de lei 2253 de 2023, de autoria da deputada Rosângela Moro, ela vem ao encontro de uma recomendação, também cumprimento a doutora Carla, aqui presente, coordenadora da COPEVID, do Colégio Nacional de Procuradoras Gerais. É um prazer tê-la aqui, doutora, inspirada numa recomendação, inclusive, da Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica contra a Mulher, COPEVID, do Grupo Nacional de Direitos Humanos, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, do GNDH, do CNPG, que foi aprovada em 2012.
o enunciado número 6. Ele fala o seguinte: nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idosa, enfermo ou pessoa com deficiência, é vedada a concessão de fiança pela autoridade policial, considerando tratar-se de situação que autoriza a decretação da prisão preventiva nos termos do artigo 313, inciso 3 do Código de Processo Penal. Então, até esse momento, nós estamos vivendo, o ordenamento jurídico brasileiro não tem claramente estabelecida o cabimento ou não de fiança nas infrações penais que envolvam violência doméstica contra a mulher, né? Existem dois posicionamentos. Um de que cabe a fiança diretamente pela autoridade policial, né? De acordo com o estabelecido no Código de Processo Penal, porque, em sua maioria, as infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica têm a pena máxima até 4 anos. E outro entendimento, que é esse do enunciado, de que não caberia, porque haveria ali teria que ter uma análise do cabimento ou não de prisão preventiva, que teria que passar pela autoridade judicial. E isso não está claro ainda no ordenamento jurídico brasileiro. E, nesse sentido, o seu projeto, ele deixa essa posição muito clara, né? Vedando a concessão de fiança pela autoridade policial. Qual que é a justificativa disso, né? Sem nenhum demérito com relação às autoridades policiais, né? Mas nós temos que considerar que os crimes praticados em contexto de violência doméstica, eles precisam de uma análise muito especializada, né? Uma análise via de regra, na maioria das cidades brasileiras, nós não temos ainda delegacias especializadas, com delegados especializados na matéria. Então, o que acontece? Quando acontece um crime praticado no âmbito da violência doméstica, em contexto de violência doméstica contra a mulher, a autoridade policial é a primeira a tomar contato com a situação de flagrante. Então, ela ouve as testemunhas, ouve a vítima, ouve os condutores, ouve o infrator, e ela vai ver a capitulação jurídica desse crime, e quando vê, ele comporta fiança. Via de regra, o que acontece? A autoridade policial sente-se no dever de arbitrar essa fiança, até porque, em caso de indevida recusa, haverá uma coação ilegal à liberdade de locomoção do infrator, autorizando, inclusive, o manejo de habeas corpus. Então, via de regra, o que acontece? É concedida a fiança. E o que acontece? O infrator volta para casa ou volta para ter contato com a vítima, e que os casos de violência doméstica têm uma dinâmica muito própria, como a doutora Vanessa falou, existe o ciclo, né? O ciclo de violência, que é o ciclo da tensão, a prática da infração e a reconciliação. E quando acontece a prática da infração, nós estamos no ápice da tensão ali, e nesse contexto, o infrator voltando para casa, possivelmente haverá uma situação de colocação em risco à integridade física ou psicológica da vítima. Então, esse projeto vem para estancar pelo menos essa parte, né, do ciclo da violência, deixando um pouco mais ao critério da autoridade judicial, a possibilidade, como disse a doutora Vanessa, sendo conduzido para uma audiência de análise de uma liberdade provisória, ou uma concessão de fiança, ou uma medida protetiva. Nós temos que considerar que os juízes estão obrigados a observar o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, né? Que é um protocolo que prepara os juízes para essas peculiaridades e essas questões específicas relativas a crimes praticados contra mulheres, né? A crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, e que vai trazer todo esse embasamento teórico e técnico na análise do cabimento ou não de uma medida protetiva ou de uma medida cautelar diversa
ameaça da prisão para esse infrator, que o delegado ainda não tem observância, não pode propor essas medidas diretamente. Então, o contexto é esse, né? Nós temos essa questão das delegacias, que não são, em sua maioria, especializadas, né? Isso é uma questão estrutural. Nós temos que considerar que a Lei Maria da Penha determina a criação de juizados, de delegacias especializadas, promoção de políticas públicas, mas ainda estamos implementando isso, né? E até a implementação, essa camada mais de proteção da mulher se faz necessária. Para que esse ciclo seja, no mínimo, adiado ou estancado, né? Nós temos que considerar também que essa concessão, não existe uma resposta simples para perguntas complexas, né? Como disse a doutora Sandra Lia aqui, nós estamos tentando tratar uma fatia do problema, mas que não significa que as outras particularidades desse problema não devam ser abordadas, né? A doutora Sandra Lia trouxe aqui a questão da convencionalidade, da análise da convencionalidade da matéria, mas eu falei para ela, olha, isso não significa que a gente não tenha que trabalhar as outras vertentes das políticas públicas, da conscientização, da necessidade de criação de mais delegacias especializadas nessa matéria e de juizados especializados, da disseminação desses juizados especializados de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, nesse sentido, a CONAMP, o Ministério Público Brasileiro, vai ao encontro com esse enunciado número 6 da CUPEVID, que já tinha se posicionado contra o arbitramento de fiança pela autoridade policial e entende que esse seu projeto ele representa um avanço no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Eu quero passar a palavra para a deputada Catarina. Só antes eu queria fazer um comentário. A lei fala muito dessas medidas, né, de proteção, de repressão, mas há também um dispositivo na legislação que talvez também possa ser melhor explorado, que são aqueles grupos de apoio que precisa que a mulher se sinta confortável para iniciar esse procedimento antes, mas aqueles grupos de apoio educativos, não sei se é esse, grupos reflexivos, para que possa participar, né, dessas atividades, como atividade multidisciplinar, que em alguns casos, eu não sei, queria ouvir a experiência das doutoras, se na prática isso repercute num benefício ou não. Me parece que a doutora Mariana, que sobre o nome dela, uma promotora também do BASO, ela teve uma experiência parecida assim em Almirante Tamandaré, que tinha uns índices altos, e me parece que com a implementação desses grupos reflexivos também houve ali também. São Paulo, no município de São Paulo, também tem uns números que parecem exitosos. Por favor. Os grupos reflexivos, eles são grupos que os infratores participam, né? Os infratores têm um trabalho de conscientização acerca de questões de gênero, né? Em que sistema nós estamos inseridos, como que se desenvolve a violência doméstica, porque muitas vezes esses infratores não têm conhecimento dessas questões. Eles estão dentro de uma estrutura familiar, uma estrutura social, de que eles viram, quem sabe, a mãe apanhar, a avó apanhar em casa e replicam essa atitude em relação à sua esposa, às suas filhas, às suas vizinhas, às suas parentes ali próximas, e não tem o conhecimento de que mulher não é propriedade, de que isso não é possível, não é admissível dentro do nosso ordenamento jurídico. E a experiência que nós temos no Paraná é uma experiência muito exitosa.
né, de que esses infratores que frequentam os grupos reflexivos não reincidem na prática, né? Não reincidem, que é um costume, até a mulher conseguir romper o ciclo de violência doméstica, ela já passou por muitas e muitas agressões, né? Que começam desde a agressão moral, depois vem a agressão física e às vezes culmina até com uma tentativa de feminicídio. E esses grupos reflexivos têm surtido um efeito muito grande também na interrupção desse ciclo de violência e na conscientização desses infratores acerca da impossibilidade ou acerca da intolerância que nós temos que ter com relação a esse tipo de delito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, a doutora Mariana Basso tem uma experiência muito, muito feliz em relação a isso. Destaco também o doutor Timothy, que é um entusiasta desses grupos, tem um material vasto, quem precisar pode contar, né, me procurar, eu passo o contato dele, ele tem um material já preparado para que a gente não também trabalhe só no viés repressivo, mas também no viés preventivo no combate à violência contra a mulher. Até porque daí recupera a família, né? Recupera, né? Deputada delegada Catarina, por favor. Boa tarde a todas. Queria aqui cumprimentar toda a mesa em nome da minha amiga, a deputada Rosângela Moro, e dizer e parabenizar pela iniciativa dessa audiência pública, em um mês tão importante para todas nós, para que a gente possa debater um tema que faz parte, né, da minha vida também, já que eu sou delegada de polícia, doutora Vanessa. E quando eu comecei na Polícia Civil do Estado de Sergipe, não existia a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela veio existir 2 anos após. Então, eu sei bem o que era ser delegada de polícia sem a Lei Maria da Penha e com a Lei Maria da Penha. Você receber uma mulher vítima de violência com os filhos agarrados na saia dela e você não saber o que fazer com aquela mulher. Registrava o boletim de ocorrência, fazia o procedimento, mas essa mulher vai para onde? Você vai fazer o quê? O que é que acontece com esse homem? Que naquela época não se fazia praticamente nada, né? Era uma cesta básica, um termo de ocorrência circunstanciado e nada mais. Então, parabenizo a deputada Rosângela pela iniciativa do projeto de lei. Mas, deputada, uma coisa que a doutora Vanessa falou que me chamou a atenção independente de quem vai arbitrar a fiança, né, o delegado de polícia ele vai fazer uma avaliação. Logicamente, vai estar no calor da emoção ali, no calor do momento, né? E tem também a questão de ninguém quer responder por abuso de autoridade, né? A sociedade ela é muito cruel quando ela cobra, né, das autoridades, da autoridade policial, né? Enfim, é muito cruel, mas ninguém quer responder por abuso. O juiz não quer, o promotor não quer, o delegado não quer. Mas ali existe uma vida, existe uma mulher, que pode ser uma vítima de feminicídio naquele momento. Então, são decisões muito difíceis de serem tomadas. É por isso que o operador do direito ele precisa de uma legislação que lhe dê segurança também. Então, assim, o juiz, muitas vezes, ele vai decidir, ou o juiz ou a juíza, né, vai decidir pela fiança no momento também que não era para arbitrar aquela fiança, em muitos momentos. Mas ele vai ter que decidir pela fiança. E aí? Né? Eu acredito que, como outros crimes também são inafiançáveis, esse deveria ser inafiançável, quando se tratasse de mulher. Isso, sim, daria segurança a essa mulher, daria segurança ao operador do direito. Né? O crime inafiançável. Outros crimes já são inafiançáveis. E a doutora Vanessa foi muito clara ao dizer que a liberdade provisória desse infrator não vai depender da fiança ou não. É outra situação. Aí, sim, o juiz ele vai poder analisar com calma, ele vai poder entender se é caso ou não. Ele não vai ficar pressionado de arbitrar aquela fiança. E dizer também, foge um pouquinho do tema, mas está dentro da questão da violência doméstica, deputada, uma questão que, já que nós temos aqui, né, representantes do judiciário, uma coisa que a gente vem batalhando muito lá no estado de Sergipe é pelas varas híbridas. Porque essa mulher, quando ela é vítima de violência, ela chega na delegacia, ela é vítima em casa, ela chega na delegacia, muitas vezes ela é revitimizada, porque não encontra um atendimento especializado, não encontra um ambiente preparado para receber ela, né? Está ali com os filhos, não sabe para onde ir,
Aí é revitimizada ali na delegacia. Mas, mesmo assim, ela resiste e faz o boletim de ocorrência dela. Aí ela vai para onde? Para o IML. Chega no IML, faz exame de corpo de delito, revitimizada novamente. Aí ela resiste e continua. Aí o processo vai para a via do judiciário. Chega na hora do processo, ela vai para uma vara especializada em violência doméstica. Aí ela resiste. Quando ela pensa que terminou, minha cara doutora, o que acontece? Agora os alimentos, a separação, não é aqui. Agora você tem que ir para a vara de família. Aí vai essa mulher para a vara de família. No meio do caminho, muitas delas desistem. São poucas as que continuam. Então, não existe justificativa, até porque a Lei Maria da Penha prevê isso, de nós não termos varas híbridas, que a vara que fala, a vara de família ou a vara de violência doméstica, ela possa tratar, né, a do crime, trata do crime, se for da família, vai tratar também e vice-versa, né, vocês entenderam? Para poder tratar sobre os alimentos, tratar sobre aquela separação. Para essa mulher não ter esse calvário, porque é um calvário. É um calvário. Então, eu acho que nós temos também que pensar nisso e entender que nós temos que minimizar a dor dessa mulher, porque já é grande. Nós temos que minimizar. A questão dos grupos reflexivos, doutora Simara, nós temos um estudo de caso lá em Sergipe também. Eu fui delegada geral lá por 8 anos e a gente conseguiu implementar em um município chamado Lagarto, através de uma delegada que é muito estudiosa, né, nesse tema, doutora Ana Carolina, juntamente com a Universidade Federal de Sergipe, os grupos reflexivos. Isso há quase 10 anos atrás. E deu muito certo. Muito certo. Hoje o Tribunal de Justiça de lá também abraçou essa questão dos grupos reflexivos e vem dando muito certo. E eu acho que é o caminho, né? A repressão, ela tem que existir, logicamente. Errou, tem que pagar. Nós temos que fazer essa repressão de maneira muito forte. Mas esse homem infrator, ele não vai morrer. Não existe pena de morte. Ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai fazer outras vítimas. Então, ele precisa realmente de tratamento e a Lei Maria da Penha também prevê isso. Então, muito obrigada. Parabéns, minha amiga, pela iniciativa. E muito obrigada a todas vocês que estão aqui hoje, abrilhantando e trazendo tantos conhecimentos para todas nós. Nós que agradecemos, deputada. A deputada sempre muito atuante, uma das pérolas da casa também, tenho certeza. O gabinete dela é um dos que está sempre de portas abertas para ouvir sugestão, construção, e ela traz toda também essa experiência de autoridade policial, né, doutora? Que é sempre bom compartilhar. A nossa convidada, que falará por último, antes das perguntas. As colegas podem permanecer mais um pouquinho, que chegaram algumas perguntas, é possível? Então, vamos lá. A doutora Nathalie Rodrigues Marcolino, coordenadora-geral dos direitos de grupo vulnerabilizados da Secretaria de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com a palavra, Nathalie. Boa tarde. Eu sou a Nathalie, eu estou aqui representando a Secretaria de Acesso à Justiça do Ministério de Justiça e Segurança Pública. Cumprimento todas da mesa e todas presentes. O MJ ele apoia o debate e a construção de políticas públicas como a que está sendo debatida aqui, que visa proteger a vida e a integridade da mulher. Acho muito importante trazer que na justificativa foi pontuada a questão de que a maioria dos crimes são considerados crimes de menor potencial ofensivo, apesar do artigo 41 da Lei Maria da Penha considerar que, independentemente do tipo de pena prevista, elas não devem ser consideradas crimes de menor potencial ofensivo. E me sinto contemplada pela fala da Sandra, que trouxe a questão de preocupação com o punitivismo e também com o princípio de proteção eficiente. Então, acredito que ela já abordou esse ponto e não tem a necessidade de ser trazido novamente. E eu acho que a Lei Maria da Penha é um microsistema jurídico, né, que possui uma rede integrada de enfrentamento à violência.
E o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria de Acesso à Justiça, tem promovido diversos projetos para facilitar o acesso à justiça para essas mulheres em situação de violência, não só de violência doméstica e familiar, mas também em situação de violência de gênero. E alinhando-se à previsão do ordenamento jurídico e também aos parâmetros internacionais citados, eu gostaria de citar alguns deles, que é o Plano Nacional de Defensoria em Todos os Cantos, que é uma estratégia para ampliar o acesso à justiça no Brasil, com uma previsão de investimento inicial de 75 milhões para o ano de 2024. O plano abrange a ampliação da rede de atendimento da Defensoria Pública, serviços de acesso à justiça itinerantes e projetos direcionados a grupos em maior situação de risco e vulnerabilidade. Dentre eles, tem a Carreta Elas Acessam, um projeto de centro itinerante de cidadania e acesso à justiça para a mulher, inclusive com destinação de emendas de parlamentares desta casa. E gostaria de falar também sobre o projeto de formação de defensoras populares, que formam mulheres líderes líderes comunitárias e como multiplicadoras do acesso à justiça, incluindo parcerias com universidades e instituições para capacitação e desenvolvimento de projetos voltados à defesa dos direitos das mulheres e resolução de conflitos também dos territórios. Além disso, também tem, pensando na criança e no adolescente, a retomada do Pacto Nacional pela Escuta Protegida e a atualização do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, buscando uma ação em colaboração com entidades governamentais e com a sociedade civil. O Ministério ele se coloca presente para ouvir ativamente a todas as entidades presentes e se coloca à disposição. Muito obrigada, Nathalie, pela sua valorosa colaboração. Nós temos aqui alguns minutos ainda antes do encerramento. Quero passar a palavra para a doutora Carla Rodrigues Araújo de Castro para fazer o seu pronunciamento. Ela é procuradora do Ministério Público do Rio de Janeiro para fazer as suas considerações. Doutora. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Deixo aqui meus cumprimentos à senadora Augusta, senadora Jussara, senadora Zenaide, cumprimentar a deputada Catarina, deputada Ione, que já esteve aqui, deixo meus cumprimentos, e, em especial, cumprimentar a deputada Rosângela, agradecendo pela oportunidade dessa fala. Do que nós estamos falando aqui? É daquela mulher que sofre uma violência doméstica, uma violência psicológica, uma perseguição, uma lesão corporal, que está com seu nariz quebrado, o braço quebrado, e o agressor é preso em flagrante. Ela liga para o 90. Vai chegar a viatura da Polícia Militar, vai conduzir ambos para a delegacia de polícia. E essa mulher, na delegacia de polícia, às vezes vai no sistema de saúde antes ou não, essa mulher, enquanto ela estiver depondo, logo depois, o agressor vai ser solto. E aí nós pensamos aqui, todas nós queremos o feminicídio zero. É uma campanha. Isso é indiscutível. Só que para chegar ao feminicídio, existe uma escalada da violência. E aí eu vou trazer aqui alguns números, não da violência, mas alguns números do Código Penal. Artigo 129, lesão corporal. Se for cometido na situação de violência doméstica, a pena, que é de 3 meses a 1 ano, aumenta da metade. Cabível fiança. Artigo 147, ameaça. Pena de detenção de 1 a 6 meses. Cabível em tese a fiança. Artigo 147-A, crime de perseguição. Aquela mulher que vai atravessar uma rua, que está no seu trabalho, que está levando a criança para a escola, que está num bar, num restaurante com as amigas, e está o agressor do outro lado da rua. E ela fica constrangida, ela fica com medo. Crime de stalking. Pena de 6 meses a 2 anos. Cabível em tese fiança. A posição da Copevide é no sentido do crime ser inafiançável, mas como bem disse a doutora Simara, isso é controvertido. E aí, mais uma vez, parabenizo a deputada Rosângela por trazer isso
para o papel, trazer para a lei. E por que eu falo sobre a importância desse projeto de lei? Para que sejam esses casos submetidos ao judiciário, às audiências de custódia, como bem disse a doutora Vanessa. O judiciário está presente em todos os locais. As audiências de custódia, algumas pessoas não sabem, funcionam todos os dias. Os plantões judiciários são 7 por 7. Outro dia eu ouvi essa expressão. 7 por 24, desculpa. 7 dias por semana, 24 horas por dia. Plantão noturno, plantão de final de semana, audiências de custódia todos os dias. O porquê não levar isso ao judiciário? Onde vai estar presente o Ministério Público, a defesa, pela Defensoria Pública, pelo advogado. O porquê permitir que a mulher, na delegacia, depois que ela ultrapassa o medo, a vergonha, ultrapassa uma série de obstáculos, ela finalmente tem coragem. E na delegacia de polícia, na hora da prisão em flagrante, ela sai por uma porta, ele sai para outra. E como foi muito bem lembrado, ele sai no auge da inconformidade, da indignação, da raiva. Afinal de contas, ele foi preso. E ele quer dar o troco, ele quer se vingar dessa mulher. Então, a minha fala é menos jurídica e mais reflexiva da importância do agressor. Ai, eu tava com medo desse levar um susto com essa campainha, que eu já levei uns 3 sustos. Da importância de ser a fiança só ser analisada perante a justiça. Muito obrigada. Bom, antes dos encerramentos, a gente recebeu muitas perguntas aqui pelo canal que a gente informou. Muitas já foram respondidas, eu as li aqui, muitas já foram respondidas no curso das explanações. Então, eu selecionei 3 de meninos, de homens, né? Queremos a participação deles. Aqui, ó. Tem homens perguntando. Eu vou fazer as 3 e quem se sentir à vontade pode usar da palavra para responder. Tudo bem? Então, o Rafael, do Distrito Federal, ele pergunta assim: quais são as possíveis consequências para o agressor caso a concessão de fiança seja centralizada no Poder Judiciário? A segunda pergunta é da Caroline de São Paulo: se essa mudança poderá gerar algum tipo de demora no andamento dos processos? E uma terceira pergunta é: como evitar que a exclusividade judicial da fiança em crimes da Lei Maria da Penha aumente a morosidade e prejudique as vítimas? Eu acho que ele quis dizer prejudique o... por conta da celeridade. Eu gostaria de falar que fala do Poder Judiciário. Quando tem uma pergunta que fala da demora do Poder Judiciário, quais são as possíveis consequências caso seja centralizada. Na verdade, eu acho que todas elas giram em torno da sobrecarga do Poder Judiciário, né? Se poderia gerar algum tipo de demora no andamento, as consequências para o agressor, e se poderia prejudicar a vítima. A doutora Sandra compreendeu até melhor do que eu. Poderia prejudicar a vítima aumentando a morosidade. Nenhum risco, porque a gente faz audiências de custódia todos os dias. A audiência de custódia tem que ser feita hoje em 24 horas depois da prisão. Isso é uma determinação. Isso começou desde o ministro Lewandowski, inclusive, quando era presidente do STF, a implantação dos tratados internacionais. E hoje a gente tem que fazer audiências de custódia todos os dias, de domingo a domingo. O preso tem que ser apresentado para o juiz em 24 horas. Sendo possível presencialmente, não sendo possível, apresenta online, mas ele tem que ser apresentado em 24 horas. E essa fiança, se for o caso de ser arbitrada, ela vai ser arbitrada na audiência de custódia. Então, ela nem aumentaria a morosidade nos juizados, nas varas de violência doméstica, porque não seria nem lá que ela seria aplicada, seria pelo juiz responsável pela audiência de custódia, e também não haveria risco de uma demora na apreciação dessa medida, porque ela seria apreciada em 24 horas, não imediatamente,
flagrante, como seria na delegacia de polícia, mas num prazo máximo de 24 horas ao ser apresentado ao Poder Judiciário. Então, me parece que isso era até um ponto, eu até pedi para responder, porque era um ponto que estava na minha fala, e eu não quis me alongar, que era a ausência de risco na demora para apreciação dessa fiança por conta do sistema de audiência de custódia que a gente tem hoje. Eu vejo até um benefício de ser submetida à autoridade policial, como disse a doutora Carla, porque nós temos juízes de plantão, inclusive, à noite, de plantão nos finais de semana, feriados, em todo momento. Então, assim que acontece, em 24 horas, a pessoa vai ter que ser submetida a uma audiência de custódia e vai ser avaliada ali o cabimento de fiança ou outra medida cautelar diversa da prisão. Não necessariamente fiança, pode ser alguma outra medida, uma medida protetiva. Então, as consequências para o infrator não vão ser diferentes de outros infratores, de outros tipos de infrações penais. Então, ele vai poder receber uma medida protetiva de afastamento do lar, ele pode receber uma medida protetiva de não aproximação da ofendida, independentemente de fiança. Né? Tá, às vezes, para ele, até mais benéfico de você ficar com outras medidas que são mais efetivas para a vítima e também para ele ficar com esse outro tipo de medida protetiva que o juiz pode arbitrar diretamente na audiência. Sim. Todas as perguntas, na verdade, sim, se referiam à celeridade e morosidade, né? Acho que foram todas devidamente contempladas. Finalizando, estamos aqui também a secretária municipal de Políticas Públicas para as Mulheres de Jaú, de São Paulo. Secretária, aqui. Quer fazer uso da palavra? Boa tarde. Cumprimentá-las, né? Cumprimentar essa mesa maravilhosa e a propositura dessa demanda, porque, nas palavras da promotora, também não vou fazer nenhuma reflexão jurídica, mas uma reflexão da ponta, né? Nós estamos na ponta do atendimento dessa mulher e é com ela com quem falamos e são elas quem olham nos nossos olhos, né, buscando por essa proteção, né, por essa justiça. Ontem eu fiz uma palestra na PGR no sentido da efetividade da Lei Maria da Penha e o município de Jaú celebrou por 3 anos sem feminicídio, né, mas com muitas políticas públicas implantadas, inclusive, né, em parceria com o Ministério Público Federal, onde fez uma doação e campou o projeto Lei Maria da Penha itinerante. Então, com esse equipamento móvel também, além dos outros equipamentos, nós estamos próximos das mulheres e utilizamos o formulário de risco desde 2021, em parceria com a Delegacia da Mulher. Então, são os técnicos quem preenchem junto com essa mulher, fazendo uma reflexão da violência dela. Eu vejo que a propositura da deputada ela é super, né, prudente, protetiva também. Fico pensando no pavor dessa mulher, né, junto ali com o agressor no âmbito da delegacia, sendo liberada com ele. E o judiciário traz essa proteção, né, numa especialidade muito grande, muito sensível. E o formulário de risco, né, ele precisaria estar sempre presente aí, inclusive nas audiências de custódia, porque ele tem um valor muito forte. Ele é o retrato da violência, ele é a fala da violência e muitas vezes a própria mulher se assusta com a intensidade da violência que ela está vivendo. E ele é uma fotografia para todos dessa rede. Então, essa escuta eu agradeço, inclusive, nessa oportunidade, porque celebramos até o artigo 8º, né, ao ouvirmos todos aqui, né, em todos os âmbitos. E aí fica, né, o meu pedido do formulário de risco estar presente também nessa análise. Muito obrigada. Obrigada, secretária. Doutora Sandra? Eu pedi a palavra só para fazer um fecho aqui, para dizer assim, Lei Maria da Penha traz um conjunto articulado de ações. Então, não é só, não que a gente não tenha falado, mas para não deixar para quem nos ouve, tem a sensação de que se não tiver a fiança, a mulher vai estar desamparada. Não é isto. Pelo contrário, nós temos as medidas protetivas de urgência, e aqui vou fazer referência à Carla,
porque nós estamos, no âmbito do Ministério das Mulheres, criando o Fórum Nacional Permanente de Diálogos com o Sistema de Justiça sobre a Lei Maria da Penha. O Ministério da Justiça está conosco também, CONDEG, COSEVID, FONAVID, CNJ, CNBP, Academia e Consórcio Maria da Penha também, ONU Mulheres. Então, e aí, isto só no lançamento, que deve acontecer ainda esse mês. E o objetivo principal dele, ou o primeiro, não o principal, é justamente a análise das medidas protetivas, para a gente abreviar os procedimentos todos, tentar abreviar e chegar a muito próximo daquilo desejável no sistema de justiça. Mas também estamos falando das casas de mulher brasileiras, estamos falando do direito à reparação e à memória. Isso só para começar. E aí eu quero lembrar que nós temos também as medidas protetivas de urgência. Dentro das medidas protetivas de urgência, a partir da análise do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que ontem foi assinado o ACT, o novo ACT, trazendo novamente o FONAR, que é como a gente chama, e já vai estar no 180, no Ligue 180, para avaliação de risco, para análise de risco. Nós temos também a possibilidade de tornozeleiras eletrônicas e das unidades portáteis de monitoramento, de rastreamento. Então, é uma maneira também de evitar. Porque a gente sabe também que, quando a gente fala em fiança, a gente também tem uma questão da hipossuficiência. Né? A hipossuficiência. Então, é só para fazer esse fecho, a gente tem as Casas da Mulher Brasileira, como a senadora falou. Para além das Casas da Mulher Brasileira, a gente também tem os Centros de Referência da Mulher Brasileira, os CRMBs. Enfim, tem uma série de outras ações que podem acontecer ao mesmo tempo, né? E as medidas protetivas de urgência estão aí, as patrulhas Maria da Penha, enfim, nós temos outras medidas para evitar. Entendo que a fiança é mais um, tá? Que pode ser mais um. E aí eu não vou falar que é mais um, porque eu não tenho essa análise, eu não posso fazer essa análise ainda, tá certo? Então, muito obrigada, deputada. Era isso, só para fazer esse encerramento, para dizer que nós temos outros recursos, outras ferramentas para além, né? E que a gente tem que pensar nesse conjunto articulado de ações que inclui, inclusive, os juizados híbridos. Obrigada. Excelente. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade da discussão desse tema, que, como disse a doutora Carla, há ainda uma divergência, né, com relação a esse tema, e essa legislação viria realmente para a gente poder assentar normativamente esse entendimento, né, de forma muito clara, dando segurança para o operador jurídico também trabalhar nessa temática, né, dando segurança também para os delegados nessa temática. Então, é sempre bom discutir, lembrando que a Lei Maria da Penha não é uma lei criminal, né, ela é uma lei de um acolhimento integral, de tratamento da matéria de forma integral. Ela não é uma lei repressiva, ela só tem um crime previsto no seu corpo como um todo, é um crime de violação às medidas protetivas de urgência, que posteriormente a concessão. Então, nós tratamos aqui de um sistema de proteção, como disse a Nathalie aqui, um subsistema, um sistema que está sempre sendo aperfeiçoado, um sistema vivo, né, que a gente vai tratando e aperfeiçoando à medida em que as situações vão ocorrendo, a partir do que a gente vai vivenciando na prática. Eu falo nesse sentido também porque sou promotora de justiça da área criminal e atuei muitos anos no combate à violência doméstica. Então, eu parabenizo mais uma vez, parabenizo a todas as colegas de mesa aqui que trouxeram uma contribuição muito importante para esse debate, a partir de diversas perspectivas, né? A partir da perspectiva do Ministério Público, a perspectiva do Judiciário, a perspectiva aqui do Poder Executivo, aqui do Ministério das Mulheres, do Ministério da Justiça, e que todos nós aqui trabalhando integradas de forma em unidade, para que realmente nossas mulheres fiquem protegidas. Muito obrigada, deputada. Foi uma satisfação estar aqui com vocês nessa tarde. Muito obrigada.
Antes dos encerramentos, seguindo o protocolo, eu preciso aprovar, antes do encerramento dos trabalhos, eu submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata desta reunião. As senhoras e senhores parlamentares presentes que aprovam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Congresso Nacional. E, já no encerramento, eu quero registrar mais uma vez o meu agradecimento pela presença de todos, servidores da casa também, obrigada pelo apoio, todos os presentes, Executivo, Ministério Público, Judiciária, Secretaria dos Direitos de Acesso à Justiça do Ministério das Mulheres, transmite as nossas cordiais saudações à ministra, a Associação de Magistrados, a Nathalie, transmita também ao ministro Lewandowski a nossa saudação, dizer que o gabinete está de portas abertas e eu acredito muito em projetos baseados feitos e elaborados nessa construção, ouvindo essas diferentes perspectivas. Então, muito obrigada a todos. As pessoas acreditam que o parlamentarismo é muito mais instável do que esse presidencialismo. Porque olham para os Estados Unidos, que é uma outra coisa. Só que a Constituição americana cabe numa folha de papel. A nossa precisa de 350 páginas. Senadoc. Hoje, 21h, aqui na TV Senado. A ideia da meritocracia eu acho ótima, cara. Mas ela é uma desculpa muito boa para você não ter que resolver alguns problemas, sabe? Fazer uma corrida para chegar no topo do prédio. Só que o cara tá largando do 5º andar e eu tô largando do subsolo. E ele vai de elevador. Qual jovem que tem capacidade, tem tempo para sonhar, né? Acordar e falar assim, hoje eu vou fazer isso. Não, hoje a vida está dada para ele. É acordar, atravessar o rio e vir para a escola. Não faz sentido um Brasil tão desigual. Todas as dimensões foram esgarçadas com essa desigualdade. A dimensão cultural, a dimensão ambiental, a dimensão do dia a dia da moradia, a dimensão da circulação urbana, a saúde, a segurança, a educação. A compreensão que os nossos alunos, eles têm uma bagagem antes de vir para a escola, eu acho que é muito importante para qualquer professor conseguir, a partir daí, ensinar algo ou transmitir algo de novo para essa pessoa. Agora é lei. É obrigatória a igualdade salarial e remuneratória entre mulheres e homens para a realização de trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função. Serão punidas as empresas que discriminarem seus trabalhadores não apenas por gênero, mas também por raça, etnia ou idade. O Senado votou, agora é lei. O que propõe a lei sobre a licença paternidade? 5 dias são suficientes? Qual a importância da presença do pai durante os primeiros dias de um recém-nascido? O período deve aumentar? Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 20h30. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia.
iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a 17ª reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura do Senado Federal. Antes de iniciar os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Os senhores senadores e senhoras senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovada. A expediente sobre a mesa, que passo a ler. Esta presidência comunica o recebimento da seguinte manifestação externa. Ofício número 78 de 2024 da Câmara de Vereadores de São José do Cedro, Santa Catarina, pleiteando por ações da União e do Estado voltadas à diminuição da importação de produtos lácteos de países vizinhos, diante do impacto negativo para a economia do nosso país, em especial da maioria dos pequenos produtores de Santa Catarina. Conforme instrução normativa da Secretaria-Geral da Mesa, o referido documento ficará à disposição na secretaria desta comissão e na página da comissão na internet. Iniciamos com o item 2 da pauta. Presidente. Pois não, senador Mourão. Pequeno comentário a respeito desse assunto. Desde algum tempo, os nossos produtores de leite, né, então nós temos bacia leiteira nos 3 estados do Sul e temos, obviamente, em outros estados do país, mas a importação do leite vindo da Argentina e do Uruguai a preços, né, inferiores tem feito uma competição desleal com os custos dos nossos produtores. É exatamente o objeto desse documento que o senhor recebeu. É um tema extremamente oportuno, senador Mourão, uma vez que nós fizemos reuniões com o ministro Fávaro, junto com a Frente Parlamentar da Agropecuária, representantes do setor leiteiro brasileiro, exatamente tratando disso, dessa concorrência desleal e de medidas que o governo do Brasil, o governo federal brasileiro, deve tomar e que, obviamente, algumas delas foram tomadas, porém, nós percebemos que continuamos sofrendo com essa concorrência desleal dos países vizinhos. Portanto, é bastante oportuna a manifestação, uma vez que pequenos agricultores familiares brasileiros, de vários estados brasileiros, são responsáveis pela nossa produção de leite. Muito oportuna sua manifestação. Se o senador Moro quiser manifestar alguma coisa sobre o tema, está com a palavra. Temos esse problema também lá no Paraná, que tem uma produção de leite significativa, especialmente na região de Castro, e as reclamações são gerais, elas vêm sendo conduzidas, a meu ver, de uma maneira ineficiente pelo governo federal, que cuida dessa questão de importação e importação, que pode fazer alguma coisa. Se houve muita promessa, mas nada é feito. Presidente, há um requerimento aí a respeito da questão do caju, né? Eu subscrevo o requerimento. Portanto, subscrito o requerimento para audiência pública acerca da pauta do caju pelo senador Hamilton Mourão. Item 2 da pauta, projeto de lei 2181, de 2023, de autoria do deputado federal Marco Brasil, confere o título de capital nacional da cevada e do malte ao município de Guarapuava, no estado do Paraná, relatoria do ilustríssimo senador Sérgio Moro. Concedo a palavra ao senador Sérgio Moro para proferir a leitura de seu relatório. Senador Alan Rick, presidente dessa comissão, demais pares, com muito orgulho eu relato esse projeto. Guarapuava, uma cidade pujante, que muito nos orgulha no centro do Paraná, com cerca de 190 mil habitantes, e é a maior produtora de cevada no Brasil, respondendo por cerca de 20% da produção nacional. E tem ali no distrito de Entre Rios, ou seja, na sua área municipal, a maior produtora de malte do país, que é a Agrária Malte. Mas vou aqui à parte formal sobre o relatório. Vem análise da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, em decisão exclusiva e terminativa, o projeto de lei 2181, de autoria do deputado Marco Brasil, que confere o título de capital nacional da cevada e do malte ao município de Guarapuava, no estado do Paraná.
proposição, tal como consignado na ementa, busca conceder a homenagem ao município paranaense, bem como esclarecer, por fim, a vigência da lei prevista para a data de publicação. Foi aprovada na Câmara dos Deputados, Comissão de Agricultura, Reforma Agrária, Pecuária e Abastecimento e na CCJ. Não foram apresentadas emendas e foi distribuído aqui para análise exclusiva dessa Comissão de Agricultura do Senado. Cabe a essa comissão opinar já na análise, né, sobre as proposições que tratem de temas de agricultura, pecuária e abastecimento. Então está no local próprio. A técnica legislativa, a observância dos regimentos, a constitucionalidade formal do projeto estão todas em conformidade. Não existe aí qualquer vício em relação a esse tema. Juridicidade igualmente. E vou direto ao mérito. O mérito da proposição. De acordo com dados do IBGE, o Paraná é responsável por substancial parcela da produção nacional de cevada, com Guarapuava liderando essa estatística. Entre 2012 e 2021, o município respondeu em média por cerca de 20% do total da produção brasileira de cevada. Há mais de uma década, o município paranaense de Guarapuava tem se destacado por sua produção de cevada, cereal-chave para a obtenção do malte utilizado por cervejarias de todo o país. Liderança é fruto da aposta feita pelos agricultores locais na cultura, com investimentos em seus sistemas produtivos e na gestão da atividade. O ambiente favorável que se formou ao longo dos anos no município, em conjunto com as políticas públicas locais e estaduais endereçadas ao setor, motivou a estruturação de parque produtivo que hoje abrange o cultivo da cevada, o processamento de cereal para a obtenção do malte, o fornecimento do produto para as cervejarias de todo o país e a produção de cervejas artesanais locais, que tantos prêmios têm conquistado no Brasil e no exterior em razão da qualidade oferecida ao consumidor. Os benefícios sociais e econômicos dessa cadeia produtiva não se restringem aos que nela atuam. Também se fazem presentes no comércio municipal, na gastronomia e no turismo, que ganham dinamismo e diversificação. O município alcançou até um novo patamar já no turismo estadual, já que foi reconhecida também por lei estadual, Lei do Estado do Paraná, 19.124, como capital paranaense de cevada e de malte, que hoje nós fazemos uma elevação maior para reconhecer como capital nacional da cevada e do malte. Além de conferir maior visibilidade ao polo cervejeiro local, a concessão a Guarapuava do título de capital nacional de cevada e do malte servirá não apenas para celebrar suas conquistas excepcionais, mas também contribuirá para a consolidação do seu dinamismo econômico e para o seu reconhecimento como referência na produção de cevada e malte. Essa cidade, com seus habitantes, cerca de 190 mil habitantes, orgulha ali o Paraná com essa produção, a maior produção nacional de cevada, sendo também esse centro produtor significativo do malte, especialmente através da Agrária Malte, e que tem contribuído tanto aí para essa produção significativa de cerveja, né, e outros produtos derivados pelo Paraná. Então, nós nos orgulhamos da cidade de Guarapuava, da sua produção, e quero aqui mandar um abraço especial a todos eles, especialmente na pessoa do meu amigo Samuel Ribas, lá da cidade. E voto, então, pela aprovação do projeto de lei 181/2023. Senador Henrique. Parabéns, senador Sérgio Moro, pelo relatório. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação o projeto. Solicito que se prepare a votação, será votação nominal, para que possamos iniciá-la. Os senadores também podem votar pelo aplicativo no celular. Como hoje nós temos sofrido com alguns problemas com a rede de computadores em várias comissões, em vários plenários, eu acredito que a votação pelo celular deve ser mais rápida. No entanto, já solicitamos à Secretaria da Mesa para preparar a votação também pelos laptops da comissão. Preciso iniciar a votação. Como nós estamos sofrendo com esses problemas, eu já solicitei
à secretaria da mesa para iniciarmos a votação pelo aplicativo. Está iniciada a votação. Solicito às assessorias dos senadores que os avisem para poderem votar pelo aplicativo. Senadores não presentes. Convido o senador Hamilton Mourão para assumir a presidência, enquanto eu marco presença no plenário 2 do Parlamento Mercosul. Enquanto isso, nós aguardamos o atingimento do quórum da votação. Senador Hamilton Mourão, por gentileza. Para isso.
Senador Bené Camacho, muito grato pela sua presença. Já solicito que Vossa Excelência possa exercer seu direito de voto. Senador Jaime Bagato, nosso vice-presidente também. Pode assumir. Está vindo, diz que já está chegando. Convido também o senador Bagatoli para já exercer seu direito de voto. Quem vota com o relator vota sim. Os contrários ao relatório votam não. O tema é o título de capital nacional da cevada e do malte ao município de Guarapuava, no estado do Paraná. Mais 2 votos, nós atingimos o quórum de votação. Podem utilizar o celular também para a votação. Agradeço, senador Bené Camacho. Senador Bené, é Bené ou Bené? Bené. Pois não, senador, por favor. Pode aperte o botão, senador. Aí. É Bene André, me chamam de Bene, não é? Então, Bene Camacho. Obrigado. Seja muito bem-vindo, senador. É uma honra ter mais um ilustre representante do estado do Maranhão. Isso, de Imperatriz, capital da Amazônia. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eita, então já... Rio Grande do Sul e Rondônia e Acre celebram sua chegada a esta comissão. Eu sou gaúcho e tenho o prazer aqui de estar do lado do senador Mourão, que ele é o gaúcho típico. Este é o gaúcho da fronteira. Isso. É lá indígena também, então estamos lá firme na nossa região. Maravilha. Seja bem-vindo, senador. Atingido o quórum, indago os senhores senadores, senhoras e senadores, já podemos encerrar a votação. Podemos? Senador Mourão, senador Bagato, senador Bené. Encerrada a votação. Vamos ao resultado. Votaram sim 8 senhores e senhoras senadores, senadoras, votaram não nenhum, abstenção 0, quórum 9. Está aprovado o relatório. O projeto passa será comunicada a decisão da comissão ao presidente do Senado Federal para ciência do plenário e publicação no Diário do Senado. Parabenizo o autor, deputado federal Marco Brasil, o relator, senador Sérgio Moro, pela aprovação do projeto. Item 6, projeto de lei número 2708 de 2024, modifica a lei 14.628 de 2023 para prever prioridade de aquisição e distribuição de produtos do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, aos municípios em situação, senador Mourão, de emergência ou estado de calamidade. A autoria é deste humilde presidente que vos fala, senador Alan Rick. Relatório, senador Hamilton Mourão. Concedo, portanto, a palavra ao senador Hamilton Mourão para proferir a leitura de seu relatório. Presidente, boa tarde, senhores senadores, senhoras senadoras, boa tarde a todos.
projeto do nosso presidente é um projeto simples, mas extremamente eficiente e eficaz para essa situação de desastres climáticos que vem reiteradamente acontecendo de norte a sul e de leste a oeste no nosso país. Indo direto à análise, verificamos que, de acordo com o artigo 23, inciso 8 da Constituição, a União goza da competência administrativa para fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar e, portanto, pode definir e implementar políticas públicas como aquela contida no presente PL. Também não há qualquer previsão de reserva de iniciativa de lei conferida ao Presidente da República para a matéria tratada. Quanto à constitucionalidade material, o PL está em consonância com os comandos constitucionais, em especial a inovação legislativa vai ao encontro no disposto do inciso 3 do artigo 3º, que expressa ser um objetivo fundamental a erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais, assim como o inciso 2 do artigo 187, que afirma que a política agrícola será planejada e executada levando em conta os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de comercialização. Quanto à juridicidade, em sentido estrito, a proposição dispõe de novidade, abstratividade, generalidade, imperatividade e a coercibilidade, e não viola qualquer princípio geral do direito. Também atende à técnica legislativa, de acordo com o que prevê a Lei Complementar 95, de fim de 6 de fevereiro de 98. Por fim, quanto à regimentalidade, esta comissão tem competência para se pronunciar sobre a agricultura familiar e segurança alimentar. Esgotadas as questões formais e reconhecida a competência da comissão, vamos à análise do mérito. As compras públicas, em especial o Programa de Aquisição de Alimentos, desempenham um importante papel de fomento para a agricultura familiar brasileira, valorizando a produção local e garantindo o acesso direto a alimentos para pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Ao mesmo tempo, conforme referi no início, nesse cenário de mudanças climáticas que ocorrem no país, os eventos extremos são reiterados. E para enfrentar suas consequências e reconstruir as regiões por eles acometidas, é necessário priorizar a aquisição e distribuição de produtos do PAA nos municípios afetados pela situação de calamidade ou de emergência. Assim, o presente PL é pertinente e relevante, uma vez que adapta políticas públicas já existentes em caso de ocorrência de eventos extraordinários, estabelecendo uma nova estratégia de atuação pública até a superação da situação catastrófica. Assim, presidente, diante do exposto, nosso voto é pela aprovação do PL 2708 de 2024, cumprimentando Vossa Excelência por mais uma iniciativa extremamente importante e que vai ao encontro das necessidades das pessoas que sofrem no nosso país, não só por sua situação difícil em que vivem e agravada pela crise climática. Agradeço, senador Hamilton Mourão, pelo brilhante relatório e inicio, portanto, a discussão da matéria, como o texto é de nossa autoria, exatamente ressaltando que no momento em que o Brasil, todas as nossas regiões, enfrentam desastres climáticos, e Vossa Excelência é uma testemunha viva disso, por conta do que sofreu o Rio Grande do Sul. E lá no Acre hoje, depois de enfrentarmos uma das enchentes mais severas dos últimos anos e que estamos agora enfrentando uma seca das piores da nossa história. O nível dos nossos rios, senador Mourão, chega a menos de 1 metro. Rios com 40 centímetros de volume d'água. Ou seja, impedindo a navegação, dificultando o abastecimento de água, gerando uma dramática situação ao homem do campo. Portanto, um dos programas mais importantes, reputo eu, do governo federal, para a aquisição de alimentos, para a merenda escolar, para o estoque da Conab, para outros programas sociais, neste momento em que várias regiões do Brasil, várias cidades passam, senador Beni, por esta situação, nada mais justo do que nós priorizarmos a aquisição e a distribuição
dos produtos do Programa de Aquisição de Alimentos para municípios em situação de emergência ou estado de calamidade. É uma maneira de nós estarmos olhando com muito mais cuidado e atenção para aqueles que, neste momento, enfrentam fome, desabastecimento, perda de produção e outras intempéries. Portanto, inicio a discussão, senador Hamilton, agradecendo Vossa Excelência pelo excelente relatório, pela sensibilidade, até mesmo porque hoje Vossa Excelência é uma testemunha do que sofre o povo gaúcho com as intempéries e com aquela enchente histórica, dramática, que tirou tantas vidas e prejudicou tanto o Estado, né? Agradeço a Vossa Excelência mais uma vez e deixo aberta a discussão, senador Bagato, senador Beni, com a palavra. Cumprimentar aqui o nosso presidente aí da CRAUSA, o senador Alan Henrique, o relator do projeto aqui, senador Mourão. Realmente, o norte do Brasil, até hoje eu participei de na CMA, não é que nós estamos vivendo a das maiores secas, o que é que está acontecendo? Os rios realmente têm baixado. O que aconteceu na região norte, senador Mourão, é o caso de Rondônia. Em muitas regiões choveu menos do que vinha chovendo proporcional os outros meses no período da chuva. Agora, nós lá em Rondônia, por exemplo, poucos os municípios que tiveram, Vilhena e mais uns 2 ou 3 municípios só que tiveram praticamente o mesmo volume de chuva dos anos anteriores. A maioria dos municípios tiveram um período, a chuva tardou e esse ano, todo ano, chegava final de maio, início de junho ainda davam as chuvas e quando chegou praticamente dia 15 de maio, a maioria dos municípios cortou. Então você teve um período esse ano menor de chuva, é o que influenciou na seca. Parabéns pelo projeto e precisamos ajudar realmente as pessoas. E nesse estado, quando é estado de calamidade pública, nós sabemos que o setor público tem que entrar e tem que ajudar a população e principalmente os menos favorecidos. Obrigado, presidente. Muito obrigado, senador Bagato. Lhe concedo a palavra ao senador Beni Camacho, mas antes solicito a secretaria da mesa para que possamos iniciar o processo de votação. A matéria também tem votação nominal. Solicito também a todas as assessorias que entrem em contato com os senadores não presentes, que acompanham pelo aplicativo, para que votem pelo aplicativo. Vamos, portanto, iniciar a votação. Está iniciada a votação. Concedo a palavra enquanto o processo se desenlaça ao senador Beni Camacho. Boa tarde, presidente. Quero parabenizá-lo pela iniciativa, pelo mérito, também ao senador Mourão, que também relatou, porque o que está aqui sendo posto, apesar do exemplo ser o Rio Grande do Sul, é uma situação que pode ocorrer em toda a extensão geográfica desse nosso grande país. E aqui ele vai de encontro a 2 necessidades importantes numa situação dessa. Primeiro, porque atende ao pequeno produtor que está ali com o seu produto, com um mercado talvez muito sem condição de ser colocado o seu produto. E, ao mesmo tempo, tem na outra ponta a população que necessita do benefício. Parabéns, acredito que vai ser uma ferramenta muito boa a ser utilizada e estamos concordantes com o mérito e com o alcance da sua medida. Muito obrigado, senador Beni. Agradeço as palavras de Vossa Excelência. Realmente, todas as regiões do Brasil enfrentam esse momento de crises climáticas e, portanto, um olhar com muito cuidado, carinho e atenção àqueles que mais precisam neste momento, o público que produz e aqueles que recebem os alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Solicito aos demais senadores, temos já 5 no quórum de votação, senadores
que tem aqui suas assessorias que possam informá-los. Enquanto se desenrola a nossa votação nominal, passo a leitura dos itens extra-pauta. Nós temos 2 requerimentos extra-pauta para realização de audiências públicas. O primeiro deles, requerimento com base nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, 2 da Constituição Federal, artigo 93, 2 do Regimento do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater os desafios da cajucultura e suas novas perspectivas para o Brasil, com a proposição de convidados já aqui inseridos, autoria do senador Eduardo Girão, subscrito pelo senador Hamilton Mourão. Requerimento de audiência pública. Em votação, requerimento, senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o primeiro item, extra-pauta. Segundo item, requerimento para a realização de audiência pública. Esse é o texto original. Ah, tá. Tá. Audiência pública com o objetivo de debater a importância da cadeia produtiva de alimentos para a economia do país e dentro do contexto da regulamentação da reforma tributária. Autoria, senador Hamilton Mourão. Em votação, requerimento, senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento extra-pauta, portanto, as audiências públicas dos requerimentos extra-pauta estão aprovadas.
Atingido o quórum de votação, consulto os senhores senadores presentes se podemos encerrar a votação. Está encerrada a votação. Solicito que a mesa apresente o resultado. Sim, 7, não, 1, quórum 9. O projeto está aprovado, o relatório. Parabenizo o senador Hamilton Mourão, mais uma vez, e agradeço pelo brilhante relatório e, mais uma vez, agradeço esta comissão pela aprovação da matéria. Será comunicada a decisão da comissão ao presidente do Senado Federal para ciência do plenário e publicação no Diário do Senado. Convido o senador Jaime Bagatoli para assumir a presidência desta comissão para que eu possa fazer a leitura do relatório do item número 1, projeto de lei 1947 de 2023, de autoria da senadora Tereza Cristina. Senador Jaime Bagatoli, por favor. Assuma aqui, meu presidente. Aqui, senador. Boa tarde a todos. Vou assumindo aqui a presidência e também vou pegar parte do salário depois do presidente. Hein? Deus nos abençoe. Projeto de lei número 1947/2023, não terminativo. Altera a lei número 12.350, de 20 de dezembro de 2010, para ampliar o regime de suspensão da incidência da contribuição para PIS, PASEP e da COFINS sobre a venda no mercado interno de aves e reprodutores suínos. Autoria: senadora Tereza Cristina. Relatoria: senador Alain Henrique. Pela ordem. Agradeço, senador Bagatoli, e peço a permissão ao presidente Bagatoli para ir direto à análise. Nos termos do inciso 11º do artigo 104b do Regimento Interno do Senado Federal, compete a esta Comissão de Agricultura e Reforma Agrária opinar sobre proposições que tratem da tributação da atividade rural. Como não se trata de análise em caráter terminativo, cabe a esta comissão, na oportunidade, manifestar-se sobre o mérito da proposição. O projeto de lei 1947/2023 pretende apenas corrigir uma distorção na tributação e ampliar o regime aplicado à cadeia produtiva de suínos e de aves. De acordo com a autora do PL, senadora Tereza Cristina, a Lei 12.350/2010 estendeu à cadeia produtiva de carnes suínas e de aves o regime de desoneração da contribuição do PIS/PASEP e da COFINS, anteriormente aplicada à carne bovina, por meio da Lei 12.058, de 3 de outubro de 2009. No entanto, esse regime fiscal não cobriu inteiramente a sua cadeia produtiva, deixando excluídos diversos produtores rurais, especialmente pessoas físicas, que também exercem a atividade agropecuária. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, ao avaliar o PL 1947/2023, entendeu que a extensão da suspensão do pagamento de tributos nas operações com pessoas físicas que exercem atividade agropecuária contribuirá para o aumento da competitividade do setor em mercados locais e reduzirá o risco de informalidade nesses setores, com impactos positivos na qualidade dos produtos, com agregação de valor, além de benefícios ao mercado de reposição com reprodutores. Em adição, a suspensão dos tributos impactará para baixo os custos de produção, fato que poderá estimular positivamente o consumo na ponta final dessas importantes cadeias do agronegócio brasileiro. Portanto, a medida veiculada no PL, ao proporcionar mais justiça fiscal, estimulará a eficiência desse setor e contribuirá para o crescimento da atividade econômica do país, com reflexos positivos para muitos produtores rurais de pequeno e médio porte, que são suinocultores
e avicultores no Brasil. Sob a ótica da agropecuária nacional, identificamos efeitos muito positivos vindouros da aprovação do PL, porque a medida fortalecerá a agricultura familiar e promoverá equidade na tributação em relação a outros segmentos de carnes e dentro da própria cadeia produtiva. A aprovação do PL é igualmente meritória, sobretudo quando se considera que seus efeitos são positivos para os produtores rurais, assim como traria impactos positivos ao setor, especialmente aos pequenos produtores. O voto, portanto, é pela aprovação do PL 1947-2023, nos termos do inciso 1, artigo 133 do Regimento Interno do Senado Federal. É o voto, senhor presidente. Lido o relatório, a matéria está em discussão. Primeiramente, eu queria dizer para você, presidente, Alain Henrique, que esse incentivo, ele já existe, o incentivo do PIS, da COFINS, já existe, é o PIS-PASEP, né? Ele já existe na cadeia da carne bovina. E ele entrando agora, né, dentro da produção de suíno e de aves também, isso aí vai beneficiar quem? O pequeno produtor, realmente aquele da agricultura familiar, que ele é o produtor, que ele é o grande agregado da indústria, tanto de suíno quanto de aves. Então, isso aí eu sempre achei que esse incentivo já existia na carne de suíno, tanto no suíno quanto em aves. Mas isso aí vai ajudar muito, principalmente na produção para o pequeno e o médio produtor de suíno e de aves. Então, eu quero dizer que eu concordo pela aprovação do projeto. Parabéns a Tereza Cristina, parabéns ao relator Alain Henrique, e vamos em frente e vamos ajudar a nossa produção, a nossa pecuária, a nossa agricultura no Brasil. Alguém mais quer discutir o assunto? Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Encerrada a discussão, em votação ao relatório. As senhoras senadoras e os senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O relatório passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos para prosseguimento da tramitação em decisão terminativa. Parabenizo a autoria e a relatoria. Obrigado, senhor presidente. Fico feliz de poder relatar uma matéria tão meritória, em que pese nós estejamos debatendo exatamente uma reforma tributária para equalizar todas essas distorções, e a participação deste Senado da República é muito importante, tratando para que setores essenciais não sejam demasiadamente tributados, para que nós possamos garantir uma cesta básica de alimentos com produtos isentos para a população brasileira, notadamente para a população mais pobre. Então, agradeço Vossa Excelência, senador Hamilton Mourão, demais membros desta comissão, parabenizo a autora do projeto, senadora Tereza Cristina, e fico muito honrado de poder relatá-lo e ver este relatório aprovado nesta comissão. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Leio, meu presidente. Aplicativo inovador traz serviço de entrega para favelas em Salvador. Roraima combate violência contra a mulher por meio da conscientização dos homens. Turismo diferente em Caxias do Sul. Visitar as indústrias que fizeram a cidade crescer. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. André Balaio é um autor que se marcou pelo conto de horror.
ele busca no cotidiano das grandes cidades o que existe de inusitado, os novos fantasmas, as novas assombrações. O seu mais recente livro, A Última Noite, de José Wilke, trabalha nesta mesma linhagem. O insólito, o sobrenatural, o estranhamento que ele provoca está mais relacionado com uma disfunção, né? Com alguma coisa assim que não é natural. O sobrenatural, o estranho acontece para indicar alguma ruptura, alguma coisa mal engembrada, né? Assim como a gente diz no Nordeste, né? Uma coisa mal casada, né? Mal encaixada, né? Então, assim, de fato isso acontece, né? E eu gosto muito, né, de falar da realidade usando esse recurso do insólito, do fantástico. O segundo semestre será desafiador, porque nós estamos no ano eleitoral. Mas no segundo semestre vai estar na pauta temas muito importantes. Por exemplo, a LDO ficou para o segundo semestre. Nós temos medidas provisórias tramitando com prazo, nós temos proposta de emenda à Constituição sendo apreciada e muitas outras matérias. Então será um semestre desafiador, porque eu creio que o número de trabalho vai continuar o mesmo e vamos ter que dividir esse número de trabalho com o ano eleitoral. As pessoas acreditam que o parlamentarismo é muito mais instável do que esse presidencialismo. Porque olham para os Estados Unidos, que é uma outra coisa. Só que a Constituição americana cabe numa folha de papel. A nossa precisa de 350 páginas. Senadoc. Hoje, 21h, aqui na TV Senado. Um Estado federativo é composto por diferentes níveis de governo que atuam no mesmo território. Ao mesmo tempo em que existe um poder central, existe também uma divisão de poder entre as unidades. Essas unidades são regulamentadas por uma Constituição Federal. No Brasil, esse modelo existe desde a proclamação da República, lá em 1889. A nossa inspiração vem do federalismo americano e influenciou também vários outros países pelo mundo afora. De acordo com a Constituição de 1988, a Federação Brasileira é formada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Cada um deles possui uma instrução própria. A União tem a Constituição Federal, os estados têm as constituições estaduais e os municípios e o Distrito Federal têm as leis orgânicas. Dentro dessas competências, cada um pode legislar sobre determinados assuntos com autonomia de governo. Na União, quem governa é o presidente da República, nos estados e no Distrito Federal, os governadores e nos municípios, os prefeitos. O importante é existir sempre espaço democrático para que cada uma dessas unidades possa se posicionar politicamente e administrativamente de acordo com suas particularidades. Embora cada um deles tenha sua autonomia, as responsabilidades políticas sempre exigem cooperação entre esses diferentes níveis de governo. O federalismo faz parte da nossa identidade como país. E uma frase da nossa Constituição define tudo isso. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Em março de 2024, o Senado brasileiro faz 200 anos. Então vale perguntar, afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? Para saber essa resposta, a gente precisa entender o que acontece aqui, dentro dessa famosa abóbada. O trabalho do Senado Federal é um trabalho, antes de mais nada, de representação popular sobre a vontade do povo em relação àquilo que devem ser as leis de um país, como a sociedade se organiza. Aqui você precisa
aprender economia, aqui você precisa entender de saúde, entender de educação, entender de meio ambiente. O projeto de lei que aqui é discutido, votado e aprovado na Câmara, no Senado, muitas vezes vai e volta, né? Ele muda a vida do cidadão. Ele pode mudar significativamente. Aqui se decide tudo. O pão que você recebe, a educação que chega para os seus filhos, o transporte, a roupa, a tua casa. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da Princesa Isabel pelos senadores, entre os dias 8 e 13 de maio de 1888. O clima era tenso, os debates eram quentes, inclusive tinha uma bancada que era a favor da escravidão. Quando a gente fala muito de escravidão, de exploração, do massacre que eles passaram, a gente também tem que pontuar que houve resistência. A decisão do Senado naquele dia mudou o meu destino, o destino de muitos de nós e o futuro do Brasil. No último censo do IBGE, 112.700.000 brasileiros se autodeclararam pardos ou pretos, ou seja, descendentes de escravizados. 55% da população brasileira. Por aí você já pode imaginar a importância e o impacto que uma lei votada no Senado tem no cotidiano de cada um de nós. Esse trailer é apenas um aperitivo da série Senado, a história que transformou o Brasil. Você vai ver que o destino do país passa por aqui. Coisas fundamentais do seu dia a dia foram debatidas e decididas no Senado. Além do fim da escravidão e inclusão racial, o voto feminino e questões sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, educação obrigatória e acessível a todos. Aposentadoria, por exemplo. Você acha importante? Pois é. O Código de Defesa do Consumidor. A saúde gratuita para todos os brasileiros, que atende hoje mais de 150 milhões de pessoas. A Lei Maria da Penha, que protege mulheres da violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Bolsa Família. Aguardem. Vem aí a série Senado. A história que transformou o Brasil. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa, o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento, seja mesário voluntário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês. Esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Entenda o que é o crime de stalking, uma prática de perseguição reiterada e insistente
que causa constrangimento e medo às vítimas. Direito à liberdade individual é assunto de cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com o advogado Bernardo Fenelon. Ele é o presidente da Comissão de Ciências Criminais da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional DF. Bernardo, muito obrigado pela sua presença no estúdio da TV Senado. Obrigado por aceitar nosso convite. O prazer é todo meu e esse bate-papo, sem sombra de dúvidas, vai ser muito interessante, porque é um delito que já não é tão novo, mas ainda assim é novo o suficiente para que as pessoas ainda tenham dúvidas. De vez em quando vem notícias aí, principalmente do meio artístico, né? Alguns artistas que sofrem esse tipo de perseguição. E normalmente a mídia trata o crime de stalking, e até mesmo aqui dentro da casa, durante o processo legislativo, em artigos também do meio jurídico explicando o tema, com esse nome, né? Stalking. Mas é uma palavra que não faz parte da nossa língua. A gente estava conversando um pouco sobre isso antes de iniciar a entrevista. Vamos explicar para as pessoas o que é o stalking, né? E por que a adoção desse termo em inglês para tipificar, né? Ou para explicar o crime de perseguição. Sim. Eu acho que até mesmo vale a gente voltar um pouco na etimologia da própria palavra. Essa palavra ela vem do século XV, né? É uma palavra que foi inicialmente incorporada na Escócia. Então, ela foi a primeira vez que ela surge na legislação escocesa, e ela punia aquele que caçava num período de proibição, como, por exemplo, aqui seria a pesca durante o defeso. Então, não se pode pescar durante o período de defeso, e lá se tinha essa proibição de caça de cervos e veados durante um certo período. Então, essa nomenclatura veio para aquele que fazia o stalk. O que era o stalk? Era aquele que dentro da floresta, ele tinha que ser muito rápido e ligeiro para poder acompanhar o cervo, acompanhar o veado, de uma forma que ele não fosse percebido. Né, justamente para que as autoridades não o flagrassem praticando aquela conduta e, portanto, ele tinha que ser muito silencioso. Né? Então, essa conduta de perseguir em silêncio, perseguir sem ser visto. Né? E ao longo do tempo, isso foi sendo introduzido como uma conduta daquele que fica perseguindo, né, a vítima, e tirando isso do mundo daquele que persegue o animal, perseguindo agora uma pessoa em silêncio, sem ser notado. Né? Então, quando hoje a gente traz isso para um ambiente de redes sociais, e aí vem a introdução desse vocábulo, eu acho que de uma forma global, e porque ele foi introduzido também aqui no Brasil, e a gente adota isso, e a gente escuta as pessoas falando com muita normalidade, assim, fulano estava me stalkeando, eu estou sendo stalkeado, e não propriamente dizendo isso como um crime, mas uma incorporação de aquele ali fica o tempo inteiro vendo as minhas fotos na rede social, está me stalkeando, muito nesse sentido, né? Dessa perseguição, dessa pessoa que fica ali vendo tudo que você faz em silêncio, né? Sem querer ser notado. As redes sociais, no final das contas, acaba, de certa forma, também popularizando essa palavra e ajudando as pessoas a entenderem esse sentido, essa ideia de perseguição. Agora, você citou um fato aqui interessante, realmente as pessoas, às vezes, né, você tem um seguidor que não é exatamente um perseguidor, né? Quando que essa situação, por exemplo, tem uma pessoa que está aqui me acompanhando sempre, colocando mensagem o tempo inteiro, independentemente do cunho dessas mensagens. Quando que a gente começa a partir desse limite de um seguidor, de um admirador, e isso começa a se tornar uma prática delituosa, um crime, né? Como é que a gente começa a definir, né, o que é exatamente esse crime de perseguição ou de stalking? Bom, isso está muito posto na norma, né? O próprio tipo penal, ele traz a figura literal da reiteração da conduta de perseguição. Agora, a norma, ela não traz um quantitativo, né? Então, a norma não diz aquele que persegue por 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, 30 vezes. A gente não vai ter aqui um quantitativo que indique o que é um ato de perseguição e o que deixa de ser um ato de perseguição, uma admiração. Então, isso acaba ficando muito no aspecto íntimo da vítima, né?
quando aquela conduta passa a incomodar a vítima. Quando a conduta passa a incomodar a vítima, e isso é um comportamento humano, a vítima vai expressar o descontentamento. Essa necessidade, existe a necessidade de a vítima expressar, então quer dizer, a pessoa está começando a se sentir incomodada, aquela admiração já passou do limite, às vezes não é por admiração, enfim, tem vários casos, mas é preciso que a vítima manifeste o descontentamento para que passe a contar, a partir daí, já passou do limite de uma admiração ou de simplesmente um seguidor para ser tanto no mundo online quanto no mundo físico, claro. O que é complexo em matéria penal, né, quando a gente discute qualquer delito criminal, é que a gente tem que analisar o fato, né, e cada fato vai ser diferente de outro fato. Então, a gente nunca pode generalizar, né, um caso ele nunca vai se assemelhar ao outro. Então, eu posso ter um caso em que, desde logo, aquele que está praticando a perseguição, ele já é enfático o suficiente para que aquilo incomode a vítima sem que a vítima traga nenhuma resposta. Né? Digamos, num meio social, num meio digital social, numa rede social. A vítima, ela não necessariamente precisa ter que responder. Né? Aquele que reiteradamente, todos os dias, e não precisa ser todos os dias, uma vez na semana, todas as semanas, uma vez no mês, todos os meses, está mandando mensagens que incomode a vítima não precisa encaminhar uma mensagem dizendo: pare com isso está me incomodando. A própria reiteração, por si só, poderia ser o suficiente para a vítima procurar as autoridades públicas e dizer: olha, estou me sentindo incomodada, gostaria que isso fosse apurado. Agora, cada caso é um caso, porque o tom da mensagem enviada vai ser analisado. A gente tem que também interpretar que, de um lado, teremos a vítima, mas, do outro lado, teremos também um possível autor que tem a sua presunção de inocência que precisa ser garantida. O autor ele precisa ter conhecimento de que está agindo de forma contrária à lei, ele precisa ter ciência, ter, de alguma forma, a noção de que aquilo que ele está fazendo ultrapassa o limite de uma convivência normal, de que ele já está agindo em crime. Existe essa possibilidade para enquadrar uma pessoa como um criminoso nessa situação? Aí a gente vai para uma discussão um pouco mais ampla, porque aí nós vamos partir para a ideia de homem médio. Né? Eu acho que o cidadão que não tem uma debilidade cognitiva, ele sabe os limites de uma comunicação devida, né? E os limites que ele não pode ultrapassar. Então, você reiteradamente ficar mandando mensagens para alguém num tom que você deveria compreender que incomoda, esse filtro ele parte primeiro do autor. Né? Então, se o autor não está tendo esse filtro, alguém tem que impor esse filtro. E aí, na prática, o que será necessário apurar e por que eu digo que cada caso é um caso? Você, muitas vezes, vai ter que apurar se aquela pessoa tem uma inimputabilidade ou uma semi-inimputabilidade. Talvez aquele autor não compreenda intimamente que aquela sua conduta está causando um estresse. Mas aí o processo é justamente para demonstrar isso. Talvez ele não tenha uma cognição necessária para entender isso. Só para esclarecer para as pessoas, você fala em inimputabilidade. Sim. Né? Esse é um termo bem jurídico. Bem técnico, bem técnico, as pessoas às vezes não conhecem. Do que você está falando exatamente? Da possibilidade do Estado punir aquele que pratica a conduta. É a pessoa, por exemplo, que não tem, sei lá, um tipo de doença mental, sim, exatamente, com dificuldade cognitiva, exatamente, como você colocou, que ele não tem entendimento. Aí essa pessoa não pode ser punida porque, na verdade, está fazendo aquilo sem consciência. Exato, porque um crime, ele tem basicamente 3 elementos, né? O crime, ele é típico, ele é ilícito e ele é culpável, né? Típico ele está previsto na norma. Certo. Né? O que está escrito na norma. Ilícito é justamente o legislador definiu que aquela conduta prevista na norma é ilícita. E culpável é justamente a pessoa que praticou aquela conduta precisa ter ciência de que aquilo que ela estava fazendo será sancionável. Contudo, se a pessoa não tem cognição suficiente para compreender a sua conduta,
eu não posso aplicá-la. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter outro instituto que não a própria pena. Eu vou ter uma medida de segurança a ser aplicada e não a pena. Né? E aí a gente entra por uma esfera muito técnica, que até foge um pouco dessa consciência. Por quê? E talvez fosse até isso que eu quisesse falar quando eu falei em presunção de inocência do autor e da também responsabilidade da vítima. É preciso tomar cuidado para que nem o autor se valha da desculpa de dizer que, mas eu não sabia que eu estava incomodando, então tem que ter esse filtro, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar o cuidado de que a suposta vítima, e por que eu estou usando aqui a palavra suposta? Para que o crime ele não seja usado à torto e à direita em situações desnecessárias. Então, por exemplo, eu tenho aquela situação em que uma suposta vítima teve ali um desentendimento com alguém e foi procurada 1, 2 vezes, e em tom de retaliação, ela já deseja se valer desse instituto para dizer, não, estou aqui sendo perseguida. Não, eu não tive uma reiteração, eu não vou ter o preenchimento real desse tipo penal. O legislador não criou o tipo para isso, né? Para que seja utilizado como retaliação. Uma atitude isolada que vai caracterizar o crime, né? Exatamente. Então, para a gente expandir um pouquinho aqui, Bernardo, a gente está falando em trocas de mensagens, essas possibilidades de seguidores em redes sociais, seria mais o chamado cyberstalking. Mas existe também, claro, no mundo, né, offline, né, no mundo real. Então, por exemplo, uma pessoa que coloca faixas próximo da residência da pessoa reiteradamente, às vezes manda flores, um ex-namorado ou uma ex-namorada que manda flores, manda presentes repetidamente, frequenta lugares, ou então vai a lugares que se sabe que a pessoa frequenta, às vezes uma academia, um clube. Esse tipo de prática, às vezes só a presença da pessoa ali, ainda que ela não se dirija diretamente, também pode caracterizar um crime de stalking? Pode, sem sombra de dúvidas, né? O crime de stalking, ele vai ser tanto configurado no universo digital, então, assim, a pessoa pode se fazer presente perseguindo no digital, quanto a pessoa pode se fazer presente perseguindo no universo físico. Tanto que o próprio tipo, ele diz uma restrição de liberdade e o impacto de um dano psicológico. Né? Esse impacto de restrição de liberdade é justamente esse cenário que você narrou. Então, se todos os dias, né, a pessoa que é ali o perseguidor, ainda que ele não faça nada, né, ainda que ele não esteja ameaçando, porque teremos também a previsão da ameaça dentro do tipo e falaremos disso. Não precisa ter ameaça ou tem que ter ameaça para caracterizar? Não precisa ter ameaça. Se a pessoa está todos os dias parado na porta da casa, ali daquele que está sendo perseguido, da vítima, e isso está gerando um abalo psicológico, né, um dano psicológico na vítima, e aquela vítima passa a estar com medo, receio de sair de casa, isso por si só já está configurando a conduta. Se de alguma maneira, você trouxe o exemplo das faixas, se todos os dias tem lá uma faixa na porta da casa da pessoa e a pessoa não deseja mais aquele contato, isso também está gerando um abalo psicológico, um abalo moral. Então, a conduta também pode ser configurada por esse tipo de conduta. O delito, né, pode ser configurado por esse tipo de conduta. Então, diversas possibilidades, elas vão estar presentes para a configuração do tipo de perseguição. Né? Agora, o que é importante? E assim, quando a gente vê a forma como o delito foi construído, até a forma como os apostos das condutas, eles foram bem delimitados, a gente vê que a reiteração, ela é necessária. Porque é justamente a reiteração que vai demonstrar que essa perseguição, ela precisa ser contínua, né? Não é um ato de se procurar a pessoa uma vez e, passado algum tempo, procurar de novo. Sim. É um ato de reiteradamente estar procurando, e aí o que o Estado, né, o que o legislador optou por obstar, né, o que o legislador quer proteger, qual o bem jurídico que o legislador quer proteger? O bem-estar da vítima, né, que é proteger a sanidade
mental da vítima, que é proteger a sanidade mental dessa vítima. Então, essa reiteração que efetivamente vai trazer esse prejuízo, né? E muitas vezes, se você não coíbe essa conduta, você vai ter o escalonamento disso. Esse é o risco, né? De certa forma, a lei acaba tendo um papel preventivo, porque essas situações de perseguição, às vezes, elas vão escalando, como você bem colocou, e acabam gerando situações até de violência, pode ser física ou psicológica. Agora, do lado da vítima, a pessoa que se sente vítima de um stalker, né, de um perseguidor, quais são as providências? Né, vamos dizer, a pessoa acredita que está passando por essa situação, se sente incomodada, tem a sua liberdade individual restringida, às vezes por atitudes, seja no mundo real ou então no mundo virtual. Qual é o passo? Né? O primeiro passo, o que a pessoa deve fazer? Quais são as medidas que são cabíveis para evitar justamente esse escalonamento e ter os seus direitos garantidos? É muito importante e isso acaba sendo importante em todo delito que demanda representação, né? Então, desde logo, isso é um ponto importante de deixar bastante claro. O delito, ele demanda representação. Então, no universo penal, processual, nós temos alguns tipos de ação penal, né? Então, você tem a ação penal pública, né, que são os delitos que, por simplesmente acontecerem, o Estado, ele obrigatoriamente tem que agir. O crime de homicídio. Houve um homicídio, o Estado ele não pergunta para a família da vítima, ou mesmo no caso de tentativa, que a vítima sobrevive, se a vítima deseja que a investigação ocorra ou não. O Estado vai lá e age, ponto final. E nós temos o delito condicionado à representação e aí sim se transforma em uma ação penal pública. E aqui é esse justamente o caso. Então, a vítima ela tem que buscar o Estado para que, de fato, o delito seja apurado. Como o crime ele é de representação e ele tem até um prazo decadencial, né? O que significa isso? Eu tenho 6 meses para procurar as autoridades, ou seja, para buscar uma delegacia e fazer essa representação. O registro de ocorrência, assim, da forma bem simples aqui, pontuando. Sim, um BO. E se isso não é feito em 6 meses, você deixa de ter esse direito a partir do momento que você tem o conhecimento do autor da perseguição, do autor do fato. Então, já que o delito ele é condicionado à representação, um passo muito importante que a vítima tem que fazer, ela tem que tentar condicionar as provas, né? Então, tudo aquilo que está representando a perseguição, as mensagens, às vezes que... E isso se a gente estiver num ambiente mais virtual, mas num ambiente físico, né, no mundo real, se o perseguidor estiver procurando a vítima, que então ela busque testemunhas que possam dizer, sim, aquela pessoa estava aqui reiteradas vezes. Esse é um ponto interessante. Como ela prova, né, no caso do mundo real, por exemplo, e como ela prova no caso do mundo virtual. Que medidas a pessoa deve tomar logo ali no começo, porque aquela história, essas coisas é melhor você combater logo no começo. Sim, e isso, né, é uma recomendação... Como começar a juntar provas para você fazer, para que a vítima faça essa representação? Sim. Hoje em dia todo mundo tem um smartphone, né? Todo mundo tem um celular que tem uma câmera. Então, se você passa a ter a impressão de que tem alguém te perseguindo, e você vê aquela pessoa 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, filme, fotografe, peça para que um amigo, uma amiga esteja com você, justamente para que aquele amigo, aquela amiga sirva de testemunha, né, de que aquela pessoa ali está. Se for o caso de... Porque aqui a gente está colocando muito uma situação da perseguição fantasma, né, daquele que fica ali de longe parado. A espreita, né? A espreita. No dia a dia não é bem isso que nós vemos, né? Existem esses casos sem sombra, é mais ostensivo. É aquele que busca comunicação, é aquele que busca contato, é aquele que de alguma maneira se aproxima, tenta manter um diálogo. Então, tudo isso possibilita para aquele que passa a se considerar vítima, tentar mapear tudo isso e tentar acautelar essas provas,
né? Então, a tentativa de acautelar essas provas é muito importante. Bom, não consegui acautelar essas provas. A minha palavra não vai ter validade? É claro que vai ter validade. Então, a partir do momento que você tem uma narrativa de reiteração, busque as autoridades, porque as autoridades, e aqui no caso a Polícia Civil, ela vai ter condições de também produzir uma investigação. Então, a Polícia Civil vai poder investigar, eventualmente vai poder pedir medidas cautelares para verificar se aquele agressor, de fato, está se aproximando ou não da vítima, vai poder, eventualmente, fazer uma diligência de campana para poder verificar se aquela situação está ou não, de fato, ocorrendo. Então, o que não pode ocorrer é que a vítima se sinta inibida de buscar esse apoio estatal. A norma foi feita justamente para proteger a vítima, porque, na prática, e aí é de fato um conselho que sempre trazemos por ter visto alguns casos, é que não representar, por achar que de alguma maneira a representação, né, buscar as autoridades, fazer essa representação, essa comunicação às autoridades vai prejudicar a situação, vai fazer com que aquele perseguidor vai aumentar a sua conduta, vai se sentir irritado. É não ter medo de denunciar. Exato. Mesmo, né? Confiar no sistema. Confiar no sistema, confiar nas autoridades para se proteger. O que nós vemos é que o sistema funciona. Na verdade, não fazer essa comunicação acaba por fazer com que a situação vá aumentando. A partir do momento que esse registro é feito e as autoridades entram em cena, isso acaba tendo uma redução. Bernardo, vamos falar das penas. Sim. Dentro dos artigos jurídicos que tem já falando sobre essa lei, uma nova lei ainda de 2021, muitos autores consideram as penas muito brandas. Vamos lá. Quais são as penas para uma pessoa que é enquadrada, que é realmente condenada por cometer o crime de stalking? As penas vão de 6 meses a 2 anos. Então, isso na tipificação normal. Posteriormente, eu vou ter situações específicas em que, se o delito for cometido contra uma criança, um idoso ou contra a mulher, em razão do sexo feminino, né? Aí as penas elas podem ser aumentadas até a metade. Nessa situação, o que trouxe o legislador? A figura propriamente de perseguir, ela é sempre muito correlata a outras figuras, né? A exemplo de uma violência. Então, já existe uma violência psicológica. Uma violência aí, né? Psicológica, mas falando de uma violência propriamente física. Então, o legislador ele não quis tentar vincular uma dupla punição, porque no caso concreto, quando o delito ele de fato ocorre num grau mais ostensivo, ele ocorre por meio de mais de uma conduta. Mais de um tipo penal, mais de um crime. Danos morais, por exemplo, a pessoa pode pedir? Mas não pela esfera criminal. Entendi. Na esfera civil, né? Configurada a conduta, sem sombra de dúvida, em razão do impacto, em razão do dano. Na esfera civil, a vítima ela pode ingressar com uma ação e demonstrando tudo aquilo que de fato ocorreu e principalmente com o resultado da ação penal, e isso vai ficar comprovado, haverá materialidade ali do delito e levando isso para a esfera civil, sim, o dano moral, o dano muitas vezes até material, porque podemos ter um dano material. Por exemplo, às vezes a vítima, com tanto medo, ela deixa de dirigir o próprio carro e ela passa, por exemplo, a ter que pegar um meio alternativo de transporte, né? um transporte de aplicativo, e ela tem gastos que ela não teria. Entendi. Né? Então, isso vai gerar um dano material. Né? E aí ela vai poder acionar a esfera civil justamente para buscar essa reparação. Então, é plenamente possível, né? Sem sombra de dúvida. Bom, se uma pessoa passa por essa situação, ela tem a sua liberdade restringida, tem todas essas penalidades, se passa num processo, o agressor, ele recebe a pena de 6 meses a 2 anos. Existe também uma previsão de multa. Sim. Essa multa,
ela beneficia a vítima? Como funciona? Como ela é dosada? Que valores podem ser estabelecidos? As multas em matéria criminal, de uma forma geral, elas não são direcionadas para a vítima. Elas são direcionadas para o sistema criminal, né? Para a melhoria do sistema criminal. Então, essa multa ela vai, normalmente, para o fundo penitenciário, né? E ela é utilizada, né? Essa verba ela é utilizada para a melhoria do sistema de política criminal como um todo, né? Então, é aquele raciocínio de que essa multa ela será utilizada em matéria de política criminal para a melhoria do sistema como um todo. Então, é como se, indiretamente, isso retornasse para um aumento de compra de novos equipamentos que vão coibir e até facilitar novas investigações. Aprimorar o sistema Exato. de segurança. Bom, Bernardo Fenelon, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no Cidadania. Obrigado pelas informações. Agradeço imensamente o convite. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Aplicativo inovador traz serviço de entrega para favelas em Salvador. Roraima combate violência contra a mulher por meio da conscientização dos homens. Turismo diferente em Caxias do Sul. Visitar as indústrias que fizeram a cidade crescer. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. As pessoas acreditam que o parlamentarismo é muito mais instável do que esse presidencialismo. Porque olham para os Estados Unidos, que é uma outra coisa. Só que a Constituição americana cabe numa folha de papel. A nossa precisa de 350 páginas. Senadoc. Hoje, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia.
Olá, está começando o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Renegociação da dívida dos estados é aprovada no Senado e segue para a Câmara dos Deputados. Senadores aprovam o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras. Começa nesta sexta-feira a campanha nas ruas das eleições municipais 2024. Confira comigo esses e outros destaques de tudo o que acontece no Senado. O Senado aprovou nesta semana a renegociação das dívidas dos estados e do Distrito Federal. O texto ainda precisa ser analisado pela Câmara dos Deputados. As dívidas dos estados somam hoje mais de 765 bilhões de reais. Cerca de 90% desse valor vem de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O projeto de renegociação das dívidas aprovado nesta quarta-feira, chamado Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, foi apresentado em julho pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A essência da proposta apresentada, ela é dar um caminho de saída para uma dívida quase que impagável, com os estados da federação em situação delicada economicamente, que aderiram ao longo dos últimos anos a várias matérias e a várias proposituras legislativas que nós fizemos para a criação desse arcabouço de proteção da tal dívida contraída pelos estados. Hoje, as dívidas são corrigidas pelo IPCA mais 4% de juros ao ano. O projeto permite aos estados repassar ativos como estatais em troca de até 2% de desconto nos juros, que também poderão ser reduzidos em mais 1% com investimentos. Com isso, a correção dos juros pode chegar a apenas o IPCA, mais o valor que será aplicado num fundo de equalização federativa, relativo a 1% da dívida. O fundo ficará disponível a todos os estados, inclusive os não endividados. Será possível parcelar as dívidas em até 30 anos. Olha só como era antes. Se pagava uma dívida impagável, que não se via o retorno de nada para os estados brasileiros, e que agora, com essa construção, nós estamos criando imediatamente um fundo de 1% de equalização, que será distribuído para todos os estados da federação. E com este ponto específico, nós estamos dando a oportunidade daquele estado que, infelizmente, não tem ativo para entregar, ou que tem um ativo que está sendo questionado o seu valor, ele pode dizer: não, eu não quero mais entregar esse ativo porque eu não concordo com a avaliação da União, eu quero me submeter a outra regra. Qual é a outra regra? É aplicar os 3% que eu pagava de juro para a União em investimentos em infraestrutura no meu estado, em educação no meu estado e em segurança pública no meu estado, com ênfase para a educação. Os senadores aprovaram também em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição que define novo prazo para municípios parcelarem as dívidas com a Previdência Social. A proposta prevê o parcelamento dos débitos em até 20 anos e estende até 31 de julho de 2025 o prazo para a adesão ao novo parcelamento das dívidas previdenciárias. Define ainda limite de 2% a 5% no orçamento das prefeituras para o pagamento de precatórios, que são dívidas decorrentes de processos judiciais. Essa proposta eu quero registrar que é fruto de uma grande construção coletiva que envolveu a presidência do Senado, líderes como o senador Eduardo Braga, senador Alessandro Vieira diretamente e tantos outros que contribuíram. Envolveu a CNM à frente dos prefeitos de igual modo para chegar ao texto final. Ainda agora aqui no plenário conseguimos em consenso, mais uma vez, melhorar ainda mais a proposta, buscando, com isso, atender a todos os municípios do Brasil, ou a maior parte deles, a grande maior parte deles.
E também foi aprovada pelo Senado a proposta de emenda à Constituição que define novas regras para as cotas de candidaturas de negros, pardos e mulheres que os partidos políticos são obrigados a cumprir. O texto seguiu para promulgação e pode entrar em vigor já para a eleição de outubro. A proposta que veio da Câmara estabelece que os partidos deverão destinar pelo menos 30% dos recursos dos fundos partidário e eleitoral para candidaturas de pessoas pretas e pardas. A votação da PEC 9, na visão do movimento negro brasileiro, significa um retrocesso em relação a todas as conquistas normativas que aprovamos aqui no Congresso. Eu diria principalmente no Senado. Presidente, foi aqui no Senado que nós aprovamos a versão do Estatuto da Igualdade Racial de nossa autoria. Foi aqui no Senado que aprovamos a Lei da História, Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Foi aqui no Senado que nós aprovamos a Convenção Interamericana contra o Racismo. Nós precisamos analisar mais profundamente. Isso aqui não pode ser votado hoje aqui nessa casa. É a minha concepção. E eu digo para vocês, nós precisamos fazer justiça com o nosso povo brasileiro. Nós estamos vivendo uma grande dificuldade em todos os setores. E nós não podemos ser omissos em votar essa PEC hoje, no dia de hoje. Essa questão foi decidida, repito, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os partidos não estavam prontos para isso. E aí aconteceram situações em que geraram as pendências e as multas. E a proposta que veio, senador Marcelo Castro, da Câmara dos Deputados, ela é uma proposta razoável, porque ela não tira aquilo que estabeleceu o tribunal, que é a fixação de um percentual proporcional à realidade de cada unidade para investimento do fundo. O texto também prevê que os partidos que não cumpriram a regra deverão compensar nas próximas eleições. Está prejudicando os negros, os pretos e pardos? Não. Porque o que não foi dado de estímulo em 2020, o que não foi dado de estímulo em 2022, será dado, além dos 30% que cada partido será obrigado a cumprir, será dado nas próximas eleições. Então, seriam 2 eleições para quem não cumpriu em 2020, na eleição municipal, e 2 eleições gerais para quem não cumpriu nas eleições gerais de 2022. Eu acho que a fiscalização nossa é daqui para frente, para que não venham outros perdões, e mais do que isso, não é legítimo falar em perdão, porque o que foi colocado é que o partido vai ter que cumprir, e ele vai ter que colocar o dinheiro nas eleições subsequentes. Além do que ele já teria que colocar para cada eleição, o partido precisa fazer a compensação. Não se trata de anistia, era bom até que a gente corrigisse essa abordagem. É o que se faz com várias dívidas, tira-se juros, tira-se multa e você paga o principal numa forma não de desembolso, mas de parcelado no objetivo central. É melhor do que pagar uma multa que fosse para o Tesouro. Aqui o partido é obrigado a incrementar cotas, seja de mulheres, seja de negros e pardos, a partir dos próximos 4 anos. Então, do ponto de vista do conceito de política de cotas, ele está preservado. A PEC também cria um programa de recuperação fiscal para que os partidos possam regularizar suas dívidas. De acordo com o texto, eles poderão parcelar as dívidas previdenciárias em até 60 meses e os demais débitos em até 180 vezes. Outra aprovação do Senado nesta semana foi o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras. O texto seguiu para a sanção do presidente da República. O texto tramitou no Congresso durante 20 anos. Estabelece que a prestação de serviços de segurança privada depende de autorização da Polícia Federal, que fica responsável pelo controle e fiscalização da atividade. Também determina que o serviço seja prestado por pessoas jurídicas. Define as situações em que é possível o uso de armas de fogo e os requisitos pessoais para o exercício da atividade de vigilante. O projeto ainda prevê infrações administrativas aplicadas pela Polícia Federal, que vão de advertência a multas e até a suspensão da licença.
O funcionamento de dependências de instituições financeiras, com atendimento ao público e guarda de valores, fica condicionado à aprovação de um plano da Polícia Federal. É uma conquista histórica para a categoria. Nós temos nesse momento aqui, eu diria, seria um marco para os trabalhadores da vigilância antes da aprovação desse projeto e na aprovação do projeto relatado por Vossa Excelência com tanta competência. Então a minha fala é rápida, direta no assunto. Esperamos tanto tempo, hoje vai se tornar realidade. A segurança privada, ela tem um papel sim, apesar de complementar, muito importante na própria segurança pública. Infelizmente, nossos recursos humanos das forças de segurança pública não conseguem estar em todos os lugares ao mesmo tempo para atender a todos os brasileiros. Portanto, é sem dúvida algum um segmento que aguarda ansiosamente por esse marco legal que garanta a eles prerrogativas e direitos. O foco da segurança privada e a importância desse estatuto vai na mesma linha de pensamento, com 3 pilares extremamente importantes: a dignidade da pessoa humana, a proteção da vida e o interesse público. Essa é uma conquista farta e próspera, porque ela une definitivamente o capital e o trabalho. O pagamento de indenização e pensão à pessoa com deficiência permanente causada pelo Zika vírus foi mais uma aprovação do plenário do Senado nesta semana. O texto retornou para análise da Câmara dos Deputados. Um projeto que busca uma justiça social e humana para as mães de crianças que foram cometidas por Zika vírus e que nasceram com anomalias, que nasceram com algum tipo de deficiência e que neste momento, através desse projeto, que várias pessoas participaram, vários senadores, deputados e outros momentos, contribuíram bastante nas comissões. O governo levantou, inclusive, de maneira adequada alguns pontos, que são algumas situações como essas que são simbólicas e que mudam a vida de muitas pessoas. Faltam menos de 2 meses para as eleições. Este ano, os brasileiros vão às urnas escolher vereadores, prefeitos e vice-prefeitos. A campanha eleitoral nas ruas começou nesta sexta-feira e a TV Senado começa a exibir uma série sobre as eleições deste ano. Na primeira reportagem, fique atento ao calendário e aos prazos estabelecidos. No dia 6 de outubro, cerca de 156 milhões de eleitores devem comparecer às urnas para escolher prefeitos e vereadores em cada um dos mais de 5.500 municípios no país. O resultado impacta diretamente no bem-estar e na qualidade de vida da população. Mas até lá, candidatos e partidos devem ficar atentos ao calendário estabelecido para as eleições pelo Tribunal Superior Eleitoral. Uma das datas mais esperadas por quem está na disputa para o Executivo ou Legislativo é o dia 16 de agosto, quando começa a propaganda eleitoral. A data marca de maneira oficial o início da campanha, mas é preciso ter atenção às regras do jogo. É importante entender que a gente tem uma série de requisitos para iniciar o processo de fato, contratar, por exemplo, um panfleto. Você tem que, uma vez que você pediu o seu registro de candidatura, tem que ter o CNPJ, tem que ter uma conta bancária, e só depois disso tudo acontecendo é que você vai poder, de fato, estar contratando, para a Justiça Eleitoral, por exemplo, a contratação, ela se inicia ali no momento, não é quando você despende o gasto, é quando você já contrata o gasto. Então, é fundamental que vocês estejam todos atentos a esses requisitos. É importante também, que vocês tenham contas específicas para o fundo partidário, para o fundo eleitoral, que esses dinheiros não se misturem, porque cada um deles tem uma característica específica, e seguir as regras do jogo. Então, no caso da publicidade impressa, por exemplo, você tem uma série de requisitos de ter o CNPJ de quem está contratando, de ter tiragem, de ter o CNPJ de quem está imprimindo. O uso de inteligência artificial é uma das novidades deste ano. A ferramenta foi regulamentada pelo TSE para propaganda eleitoral e pode sim ser usada, mas tem critérios estabelecidos de utilização. Muita gente tem dúvida e acha que não pode usar inteligência artificial na propaganda eleitoral. É possível usar. O que você não pode é usar a inteligência artificial para falsificar, uma informação, para você, de repente, trazer uma multidão
aptidão ali que não existe, né? Você fabricar algo que não existe. E também fazer, quando você faz uso dessa inteligência artificial, você tem que ter a informação sobre isso na sua propaganda eleitoral, informando para o eleitor que aquela propaganda tem a utilização de ferramentas de inteligência artificial. O TSE tem até o dia 20 de agosto para divulgar os percentuais de candidaturas femininas e de pessoas negras por partido. O cálculo influencia na destinação dos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. De 30 de agosto a 3 de outubro, ficam permitidas a exibição da propaganda no horário eleitoral gratuito em rádio e TV. Em municípios com segundo turno, a propaganda continua de 11 a 25 de novembro. De 9 a 13 de setembro, partidos e candidatos deverão enviar à Justiça Eleitoral a prestação parcial de contas. A divulgação da prestação será no dia 15 de setembro, com os nomes, CPF ou CNPJ dos doadores e os valores doados. 16 de setembro, cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas. A partir de 21 de setembro, os candidatos e candidatas não poderão ser presos, salvo no caso de flagrante delito. Já eleitores não poderão ser presos a partir de 1º de outubro, a não ser em caso de flagrante delito, em cumprimento de sentença judicial por crime inafiançável ou em razão de desrespeito a salvo-conduto. De 5 a 7 de outubro, fica proibido transportar armas e munições em todo o território nacional. Para os municípios com segundo turno, o prazo continua de 26 a 28 de outubro. 6 de outubro é o dia das eleições. E dia 27 de outubro, os cidadãos voltam às urnas em segundo turno, onde houver. A garantia da não elevação da carga tributária e os aspectos gerais da reforma tributária foram tema de debate na Comissão de Assuntos Econômicos. Essa foi a primeira de 11 reuniões agendadas pelo grupo de trabalho formado no Senado para análise da regulamentação. A audiência pública realizada pela Comissão de Assuntos Econômicos debateu aspectos gerais do projeto que regulamenta a reforma tributária, além dos aspectos legais necessários para garantir que a carga tributária não aumente no país. Essa foi a primeira de 11 reuniões agendadas pelo grupo de trabalho formado no Senado para análise da regulamentação. A nossa missão com essas leis complementares é chegar a esse consenso, melhorar o nosso modelo, que com certeza é mais simples, menos burocrático e, o mais importante, facilita a vida de quem produz. Reforma tributária não é para resolver a vida dos governos. Reforma tributária é para facilitar a vida de quem produz. Esse grupo de trabalho aqui não é para marcar tabela. E não é apenas para a gente mostrar lá para a ponta que nós estamos preocupados com a reforma tributária, não. Nós vamos incomodar, mas a gente quer incomodar com diálogo e a gente quer chegar a um consenso. Representantes do governo explicaram os principais pontos do novo sistema tributário, como a devolução de imposto para famílias de baixa renda. Alguns pontos importantes a mais. Cashback. O modelo, o projeto de lei complementar 68, prevê a possibilidade de devolução, a devolução do imposto para as famílias de baixa renda. Que família de baixa renda? Famílias do cadastro único com renda familiar per capita até meio salário mínimo mensal. O que está no projeto é 100% da CBS para gás de cozinha, energia elétrica, água e esgoto, e 20% do IBS da CBS para todos os demais casos. A reforma tributária foi aprovada por meio de emenda constitucional. As novas regras substituem 5 tributos: PIS, COFINS, ICMS, ISS e, parcialmente, o IPI, por 2 novos: Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que fica com a União, e o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que fica com estados, Distrito Federal e municípios. O projeto em debate na audiência, de autoria do Poder Executivo, já foi aprovado na Câmara dos Deputados e regulamenta as mudanças previstas pela emenda. As alterações serão implementadas de forma gradativa até 2033. Debatedores também levantaram questionamentos sobre o projeto. Apesar da redução em 60%, ou seja, a classe média vai pagar uma alíquota em serviços 40% da alíquota de referência. Vai dar aí uns 10, 11, 12%. Né? Mas hoje os serviços pagam bem menos do que isso, certo? Serviços 5, por aí 6, né? A mesma alíquota reduzida ainda dá uma alíquota bem superior que os serviços suportam hoje.
certo? Talvez o dobro do que suportam hoje, principalmente em escola e plano de saúde. Então, eu vou deixar como eu não vou fazer uma afirmação, vou deixar como uma pergunta. Sofrerá a classe média um tarifaço ao final das contas? Em audiência pública na Comissão de Relações Exteriores, o assessor especial do presidente Lula, Celso Amorim, disse que o Brasil não vai reconhecer o governo que foi eleito na Venezuela se as atas eleitorais não forem divulgadas. Celso Amorim acompanhou as eleições na Venezuela e relatou um clima tranquilo no dia de votação. Teve encontros tanto com Maduro quanto com o candidato da oposição, Edmundo Gonçalves, e disse que os dois se mostraram muito convictos da vitória. O dilema que a gente tem hoje é que você tem, de um lado, um candidato, né, que é o presidente, que diz que ganhou, mas não mostra as atas. E, de um outro lado, um grupo da oposição que tem as atas, mas como é que nós poderíamos, no futuro, se isso é um bom precedente, reconhecer o presidente pelos documentos de que dispõe a oposição? Os senadores quiseram saber o que será feito se as atas eleitorais não aparecerem. Se o senhor acha que é lógico, se eu ganhei a eleição, eu seguro a ata e não mostro. Deixo o mundo inteiro contestar as eleições, porque essa ata está debaixo do meu braço e eu não quero mostrar para ninguém. Então não tem lógica. Nós não podemos ficar na posição de aguardar as atas sem data. Porque é claro que daqui a pouco vai haver um incêndio e as atas serão perdidas. Uma enchente, um dilúvio. Não há propósito. É evidente que as atas não serão mostradas. Essas atas não vão aparecer. Se tivesse que aparecer, já teriam aparecido. É lógico que não se trata de estabelecer qualquer tipo de ultimato. Mas o Brasil tem que ter a previsão do que vai acontecer. Até quando nós vamos aguardar a entrega dessas atas? E se elas não forem entregues, quais são as consequências? Não creio que se não houver algum acordo que possibilite avançar, nós não vamos reconhecer um governo se essas atas não aparecerem. Durante a sessão plenária de terça-feira, os senadores fizeram 1 minuto de silêncio em memória aos 62 mortos no acidente de sexta-feira com o avião da Voipés, em São Paulo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu que eventuais responsabilidades sejam apuradas com vigor. Gostaria de expressar nossas mais sinceras condolências às famílias e amigos de todas as vítimas. Nossos votos são para que vocês encontrem a força e o consolo necessários para suportar este momento de inigualáveis dor e sofrimento. O Senado Federal reafirma seu compromisso com o fortalecimento das políticas nacionais de segurança no transporte e buscará sempre implementar medidas que possam prevenir futuros acidentes e proteger a vida dos cidadãos e das cidadãs brasileiros. Também estamos empenhados em acompanhar de perto as investigações sobre as causas deste trágico acidente, garantindo que todas as circunstâncias sejam devidamente esclarecidas e que eventuais responsabilidades sejam apuradas com rigor. Depois de anos de treinamento e participações em várias competições, atletas brasileiros brilharam na Olimpíada deste ano em Paris. Uma medida provisória em tramitação no Congresso favorece os premiados com ouro, prata e bronze. Eles trazem alegria e orgulho ao nosso dia a dia. Que bom vê-los na disputa e, sobretudo, conquistando medalhas. Nas Olimpíadas de Paris, 277 brasileiros e brasileiras nos representaram em 39 modalidades.